públicos. O assassinato do cãozinho Orelha em Florianópolis nas primeiras semanas de 2026 causou comoção nacional e trouxe de volta aos lares brasileiros o debate sobre a violência contra animais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o país registrou em 2025 uma média de 13 novos casos de maus-tratos contra animais por dia. São 4.919 por ano, um aumento de 21% em relação a 2024 e de 1.400% na comparação com 2021. A lei brasileira é suficiente para proteger as vidas dos animais domésticos, dos comunitários e da fauna silvestre? É o que vamos debater neste Cidadania. Minha convidada é a Natália de Figueiredo, gerente de políticas públicas da Proteção Animal Mundial. Natália, obrigado por participar do Cidadania. Aconteceu ali nas primeiras semanas do ano, mas a sociedade ficou mexida mesmo com o que aconteceu. E não é um caso isolado, como a gente viu esses números que eu apresentei aí, a gente já tem leis que combatem os maus-tratos aos animais, a primeira de 98, depois veio a Lei Sanção, que atualizou isso. Vamos falar um pouquinho das leis que a gente tem hoje, e elas são suficientes? Bom, acho que tem um desafio de tratar do tema de maus-tratos a animais que hoje, positivamente, a gente vê que esse é um tema debatido na sociedade. Então, podemos dizer que socialmente, ok, estamos chegando lá, né? Mas o debate só acerca da pena, ele é um debate que reduz um pouco nessa questão, né? A Lei Sanção, ela aumentou, né, a pena para cães e gatos, para de 2 a 5, mas maus-tratos a outros animais e qualquer outra espécie ainda ficam submetidas a uma pena, né, muito pequena, de 3 meses a 1 ano, que para o popular é a famosa cesta básica. Então, nesse sentido, há um reconhecimento maior da importância, principalmente desses animais que constroem muito nosso afeto. Um cachorrinho, um gatinho, e tem um aumento, né, das pessoas terem animais domésticos em casa, ao mesmo tempo que a gente vê cenas absurdas, né, como o que aconteceu nesse caso, né. Esse ano a gente viu esse debate acerca do cachorro-orelha e em 2025, tivemos um caso relacionado a um cavalo que foi também vitimado por um proprietário, né? A gente vê no decorrer dos anos um aumento nas denúncias, o que é um salto muito positivo. Cada vez mais as pessoas buscam formas de poder denunciar a polícia. Existem alguns estados com criação de delegacias especializadas em atender casos relacionados a animais, para além, né, da delegacia ambiental, que cuida de fauna silvestre, né, os nossos animais nativos, mas ainda, na nossa avaliação, falta-se criar um sistema mais organizado para que as informações também, né, a partir do momento que uma pessoa denuncia, siga um caminho em que a pessoa esse outro, né, autor, seja responsabilizado e o Estado possa, enfim, construir uma política pública mais integrada olhando para essa camada da população. Você me deu vários ganchos, vamos tentar pegar um de cada vez aqui. Não, tá ótimo, eu acho fantástico. É bom que a gente tem muitos caminhos para seguir. O primeiro, você falou, a gente não pode ficar restrito à questão da pena. Vamos elaborar a partir daí. O que a gente tem que priorizar? Por que a gente não pode ficar restrito? Porque a população brasileira ela cobra aumento de pena, né? Tem que aumentar a pena, tem que aumentar a pena. Explica por que a gente não pode ficar restrito à pena. Eu acho que quanto mais chocante o caso, mais a nossa resposta é muito enérgica, né? O caso foi absurdo, as imagens são horríveis, a gente pensa, nossa, essa pessoa precisa ser presa, precisa ser punida. Da forma mais rigorosa possível. O caso em questão foi um adolescente, então tem outra legislação que tem especificidades, então não é a mesma coisa, um adolescente não é um adulto e é tratado pela lei de forma correta, de forma diferente. E é sempre assim, né? Quando a gente fica chocado com algo, né, a nossa reação natural é, meu Deus, isso precisa acabar. É emocional, né? Ela é mais intensificada. E aí acaba que tem o debate, às vezes, parlamentar político vai para esse lugar, que é também uma resposta, eu acho emocional, principalmente para quem é da causa animal, né? É muito chocante pensar que alguém fez o que fez, mas a gente tem que olhar como uma política pública, ela não pode se restringir a simplesmente punir aquela pessoa, né, que tenha praticado aquilo. Então,
Hoje, vamos comparar com outros casos muito chocantes no Brasil, como casos de feminicídio, né? Você tem uma responsabilização daquele que pune, mas ao mesmo tempo tu tens um Disque 180, você tem programa de educação nas escolas, programas de comunicação. Acho que algo pode ser construído também de uma forma integrada para os animais, né? O maus-trato ao animal, né, seja ele doméstico ou de fauna, ele é o retrato de algo muito mais profundo, né, daquela pessoa ou daquela sociedade. Então, construir políticas que, além da própria denúncia, também possam fortalecer esses conceitos internos que a gente já tem de proteção e cuidado, né, para que isso seja para além de A ou B que cometem, né, algum crime. Óbvio que a prisão e a responsabilização é essencial. Não dá para a gente deixar que as coisas continuem acontecendo e demore-se a responsabilizar, que isso é um desafio que acontece muito. Mas a gente pode construir várias alternativas que passam pela educação, tanto formal nas escolas quanto talvez até em redes sociais, campanhas de comunicação, fortalecer canais para além da punição, talvez não tira dúvidas. Como posso, né, cuidar melhor do meu animal? O que é maus tratos? E isso precisa ser construído de uma forma interfederativa. Então, não é só a União, mas também estados e municípios, em conjunto com o agente do terceiro setor, que aí, nesse caso, é onde eu atuo hoje, que a gente faz um trabalho muito forte de conscientização da nossa base de interação, para que essas pessoas também sejam agentes protetores das mais diversas formas de vida animal. Te ouvindo falar, me dá a impressão que a gente está tateando na construção desse sistema que evitaria até a quantidade enorme de casos, né? É isso mesmo? Infelizmente, sim. Hoje a gente tem algumas delegacias relacionadas a animais e são prerrogativas dos estados, né? Porque tem um debate de orçamento que a gente sabe que é super sensível. Alguns estados têm secretaria de proteção animal, alguns municípios também têm, talvez uns conselhos. Então, é algo muito pulverizado e não é integrado ainda, né? Eu acho que tem um esforço do governo brasileiro e dos parlamentares, inclusive, para que isso vá para um lugar de algo sólido, que não seja à vontade de um ou de outro, mas que fique para além do mandato de A ou de B. E a gente hoje tem algumas iniciativas do terceiro setor que tentam dialogar para que a gente amplie, né, esse tipo de processo. Mas sim, estamos tateando e aí, ao mesmo tempo, temos que ficar otimistas, né? Porque estamos todos aí ainda lutando para que isso se torne algo mais concreto a longo prazo. Natália, então a gente percebe, a gente está tateando, mas a impressão também é que estamos tateando, ok, mas há uma crescente, há uma evolução. O que é que você percebe como os avanços nessa evolução que a gente consegue já perceber na questão dos direitos dos animais? Bom, a gente tem alguns avanços legislativos que eu acho que são exemplos importantes, como a própria aprovação da lei que dá fim a testes em animais em cosméticos, que foi uma lei que tramitou por 10 anos aqui nas duas casas, que foi aprovada no ano de 2025. Para além disso, tem outras matérias relacionadas especificamente a animais que têm ganhado tanto maior volume de apresentação aqui no Congresso Nacional, que eu acho que é importante, para nós é um termômetro, né, do quanto a pauta ela é falada. Para além disso, tem mais hoje influencers, né, e pessoas-chave falando sobre a importância dos animais. E a própria academia, né? A gente tem uma evolução do chamado direito animal para que ele consiga ser reconhecido enquanto uma disciplina e defenda, né, que animais são seres sencientes, que é essa palavra estranha, né? Mas é basicamente... Era isso que eu pedi para você explicar para mim e para quem está em casa. Isso. Sem ciência, né? A gente diz que animais são seres sencientes é porque eles são capazes de sentir sentimentos complexos. Eles amam, eles odeiam, eles ficam felizes, eles ficam tristes. Eles não têm, né? Eu acho que o nível de consciência do que o humano tem, mas eles são capazes de sorrir também, né? E chorar. E ao a gente reconhecer esses animais, esses seres vivos com essa complexidade de vida, a gente também pode promover maiores iniciativas de proteção, né? Não dá para achar que são coisas que a gente dispõe. É para fazer até a diferença, né? Tem os seres sencientes, como você está explicando, que eles têm sentimentos, e tem os seres
semoventes, que antes, né, lá no passado, tratavam os animais como se fossem semoventes, e eles não são, pelo amor de Deus. E que bom que a nossa lei já está reconhecendo isso. Sim, tem várias iniciativas que reforçam esse lugar, e é um debate que é até mais fácil da gente fazer olhando para os nossos animais domésticos, né? Quando nosso cachorrinho, nosso gatinho, a gente sabe quando ele está moadinho, está triste, quando ele não gosta de tomar aquela vacina. Então, esse nível de sentimento, todos os animais têm. A arara, a onça, né? Até o boi e a vaca. Então, o direito animal é um ramo do direito que fala especificamente sobre isso e outras camadas relacionadas aos animais, assim, né? Para além disso, dentre esses avanços, a gente vê a própria imprensa com uma maior cobertura de casos relacionados a isso, né? A gente sabe que maus-trato sempre existiu e hoje isso é notícia. Então, esse ponto para nós é importante e as redes sociais têm um papel muito central nesse debate, tanto para o bem, quanto a gente se mobiliza para casos como o caso Orelha nunca mais acontecerem, mas infelizmente também tem um uso negativo por redes subterrâneas de criminalidade. Era isso que eu ia falar com você agora, né? A gente tem recebido muitos relatos de que criminosos usam algumas redes sociais específicas para promoverem jogos e manipularem adolescentes, crianças a maltratarem populações vulneráveis e, nesse caso específico que a gente está falando aqui, os animais. Isso, pelo amor de Deus, é execrável, é um crime, mas a gente já consegue punir essas plataformas que permitem que esses criminosos façam isso? Hoje, infelizmente, não. Né? As plataformas, a gente sabe que tem alguns debates no sentido de regular as plataformas, para inclusive casos como esse serem responsabilidade das plataformas, não só daquele sujeito A ou B que nós não sabemos onde está, coberto por milhares de camadas de tecnologia que praticam isso. Hoje a gente não tem como, né, fazer nenhum tipo de responsabilidade criminal dessa plataforma, né? Tem projetos de lei que tratam sobre isso, porque tem tanto redes de exploração, né, que são tenebrosas, quanto plataformas de venda de animais ilegal, né, que também são outras plataformas que fazem esse processo de comercialização também ilegal. Tem uma dificuldade tanto da responsabilização das plataformas, quanto a capacidade técnica, jurídica dos órgãos fiscalizadores em fazerem essa incidência. Né? A gente sabe da limitação tanto da Polícia Federal, da Polícia Civil ou do próprio IBAMA, quando é caso de fauna, de conseguirem, né, chegar, né, nesses autores desses processos. Assim. Acho que tem um caminho para a gente percorrer, porque primeiro a gente precisa poder acionar as plataformas de alguma forma, que eles construam protocolos, né? Existem caminhos. Eles têm responsabilidade, eles têm que assumir essa responsabilidade. Exato, né? Tem uma dinâmica do próprio algoritmo, então quanto mais violento, mais entrega. Então, é inegável dizer que não há um benefício para a plataforma em si, a manutenção desse tipo de conteúdo. Então, é possível construir caminhos para além da lei, quando há vontade das partes, né, claro, mas para além do óbvio, né, que as plataformas precisam ser responsabilizadas, esse caminho mais integrado de educação e de canais de denúncia ajudaria muito, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem esse nível de integração, espero que nos próximos anos a gente caminhe para isso, mas, de toda forma, há avanços, né? O fato de que hoje você pode pelo menos denunciar na plataforma, né, e espero que eles tirem do ar, já é algo nesse sentido, né? A nossa organização fez um levantamento, e aí foi o nosso escritório da Ásia, sobre exploração de macacos nas redes sociais por essas redes. Foi algo, os dados são horríveis, assim, né? Mas existem redes internacionais, então é um problema global também, né? E essas plataformas são multinacionais, então exatamente. É algo que seria possível. O esforço é global. Exato. Vou pegar um outro gancho de algo que você falou no início que eu não posso deixar passar. A gente tem a lei de 98, a que combate os maus tratos aos animais em geral, e a gente tem a sanção que fala de gatos e cães domésticos, né? Que aí a pena ela é agravada. Não seria o caso da gente trazer uma evolução, porque é como você falou, ano passado a questão do cavalo, né, também causou comoção nacional. Não seria o caso da gente rever e
trazer os outros animais para essa mesma situação de gravidade, isso não seria importante? Ou você acha que não, que do jeito que está, dá para manter a legislação? Olha, a gente tem uma avaliação de que essa divisão entre todos os animais e cães e gatos não faz sentido. Acho que todos os animais demandam proteção, através da lei penal e de outras legislações. Acho que nesse ponto, para nós, faz muito sentido que a lei se amplie para todos. Os desafios que a gente já sabe dessa pauta, que inclusive no caso, né, que aconteceu do cavalo, que sofreu maus tratos, né, no interior, é uma forte resistência de setores ligados à exploração animal. Né? A gente sabe que historicamente, culturalmente, há um uso de animais para fins de produção, então para consumo humano, ou para levar carga, ou para estarem nas gaiolas dentro da casa das pessoas. A gente sabe que existe uma cultura muito arraigada ainda de animais vistos como itens de decoração, quase, né? Então, quando a gente fala em aumentar a pena para todas as espécies, a gente ouve a fala dessas pessoas falando, não, mas como assim? Vai atingir uma pessoa que tem um cavalo e leva para tração, que já não deveria acontecer, inclusive. Então, acho que tem uma mudança cultural que precisa acontecer ao mesmo tempo em que a mudança legislativa, que na nossa opinião, já deveria acontecer, né? Da forma como está, um caso como o do cachorro-orelha, ele tem uma pena mais alta. Não tem muita discussão sobre, né? Não é uma grande pena, porque também tem que haver uma proporcionalidade entre o humano e o não humano, mas há alguma tranquilidade nessa responsabilização. Quando você vê algo assim acontecendo com um macaco, ou um jabuti, ou qualquer outro animal silvestre, a pena é a menor, né? Para além de um crime ambiental, porque aí temos os animais silvestres têm a proteção da Lei de Crimes Ambientais, que é uma pena baixa também, que também tem outros desafios de aplicação, mas, na nossa visão, não faz sentido manter essa segmentação da proteção dos animais, né? Para a gente caminhar para esse lugar em que a gente reconhece plenamente a senciência, né, a habilidade de sentimentos complexos para todos os seres vivos, acho que para nós é importante que as coisas comecem a caminhar para uma igualdade ou uma gradação, se as pessoas se sentirem mais confortáveis, para que a gente reconheça também, né, essas diferenças entre as espécies e as suas proteções. Assim. É uma isonomia que garante a proteção de todos, né? Deixa eu te perguntar, como é que está a nossa legislação comparada a de outros países? A gente está bem, a gente está mal, a gente tem bons exemplos lá fora que a gente pode trazer para cá? Olha, o Brasil, por incrível que pareça, né, tem muitas questões muito avançadas relacionadas a animais, assim, né? O reconhecimento da senciência a nível nacional é algo difícil que os países... E aí pensando em leis nacionais, federais, porque cada país tem um sistema jurídico relativamente diferente. A gente participa desse grande bloco de países que tem uma proteção para animais. Aí vamos pensar em animais em geral, né? Incluindo fauna. Muito boa, comparada a outros. Então, países como... a gente tem uma campanha específica, sei lá, na Indonésia, em que você pode interagir com os elefantes, né? Que você pode explorar animais para fins turísticos, que lá é permitido, aqui não é, aqui a caça é proibida, então países como os Estados Unidos a caça é permitida. Então, a gente está até bem. Essa é uma boa notícia. Acho que em relação a outros temas, como animais de produção, vamos pensar porco, vaca, galinha... Aqui a gente, né, é um dos piores. Então, a União Europeia, por exemplo, tem um conjunto de regras que não é sobre não consumir animais, mas é sobre criar um padrão de vida para esses animais que seja digno até o momento do abate. Então, eles caminham muito à frente nesse processo. Alguns países, na Ásia, também têm algumas proteções para a fauna. Apesar de que, por exemplo, na China, a gente ainda tem um uso muito grande de animais para fins de medicina tradicional, que é uma questão cultural muito forte, mas que eles também estão pensando em métodos alternativos, que é uma atualização, né, desse pensamento. Mas a gente tem alguns desafios no reconhecimento de animais como sujeitos de direito. O Brasil, que é isso do animal poder entrar na justiça, que a gente tem aqui, né?
No Brasil, a gente até tem algumas ações que isso é aceito, mas em outros países isso não acontece. Então, em algumas camadas, a nossa proteção para domésticos e para fauna, apesar de diferentes entre si, globalmente são muito boas, né? Para outros debates, como animais de produção, a gente está muito atrás nos debates globais de proteção. E aí tem uma relação muito forte com saúde, né, com o meio ambiente, que é para além da vida daquele animal em si, mas a relação com o ambiente que ele é inserido. Um ponto, então, que me chamou a atenção é que a gente pode trazer como uma boa prática, uma boa legislação, isso que vários países da Europa estão fazendo com os animais para consumo, não é? É dar uma vida digna, apesar da gente saber que o fim vai ser para o consumo, mas que ele tem uma existência digna até a morte. Isso, é um exemplo importante, até porque boa parte das empresas de proteína animal do Brasil são globalizadas, né? Algumas, inclusive, já têm programas de bem-estar animal, né? O nome, quando a gente olha para como esse animal vive, né, é uma disciplina, inclusive, da zootecnia, que não é minha área de formação, mas eu aprendo muito com eles e os veterinários, sobre a forma como esses animais vivem bem a partir do seu comportamento natural, como eles devem se alimentar e como a gente tem que ou não tem que interagir com eles. As regras de bem-estar animal, olhando para a pecuária, né, em si, elas são muito arraigadas na Europa, então assim, a Europa tem um avanço técnico muito importante, mas no Brasil já tem algumas empresas que adotam isso, como o ovo de galinhas felizes, né, que são as galinhas as poedeiras que não ficam numa gaiola a vida toda. Então hoje a gente já tem um mercado, tanto um consumidor que se preocupa com isso, né, que é um tópico, poxa, você vai ver lá, você está disposto a pagar um pouco mais para ter essa tranquilidade. Eu confesso, eu sou esse consumidor. Sim, somos muitos, né? E quanto a gente chama de comercialmente um valor agregado quando essa empresa ela utiliza essa marca de que aquele animal teve uma vida com outro padrão, né? Então esse é um exemplo que pode ser trazido para o Brasil. O próprio Ministério da Agricultura reconhece que tem boas práticas importantes para o setor e aí incentiva, mas a gente não tem nada obrigatório. E aí eu acho que esse é o lugar que a gente pode avançar, né? Porque tem um debate econômico que a gente sabe que é falado muito sobre despesas, mas existe ao mesmo tempo, né, nesse mundo muito específico da pecuária, o uso muito grande de medicamentos. Porque quando tu mantém animais em espaços com pouca circulação de luz ou de ar e é muito animal junto, como se fosse, enfim, um carnaval, todo mundo fica gripado. Então, os animais também vivem, né, esses processos de adoecimento por causa das condições. Então, quanto melhor a vida do animal, menos dinheiro com remédio a gente precisa gastar. E esse é um dos argumentos que a gente tem utilizado para que o Brasil, finalmente, né, como o maior produtor de proteína animal do mundo, dê o exemplo para uma produção, para além de efetiva, lucrativa, também seja de boa qualidade e com bem-estar animal. É um lugar que a gente pode avançar, existe espaço, né, para dentro do Ministério para pensar sobre isso, mas as empresas ainda estão aí caminhando, né, para entender como incorporar isso em toda a sua cadeia produtiva. Que outro avanço você percebe, além desse que a gente está falando agora? A gente está pensando aqui, a gente está chegando no final do programa e queria terminar com isso. O que é mais urgente, na sua visão, para garantir a vida e a qualidade de vida dos animais, sejam domésticos, sejam comunitários ou sejam os silvestres? Nossa, é uma pergunta difícil. Eu acho que o urgente que pode ser feito não é só com uma canetada, mas acho que um pacto nacional com a construção de medidas interfederativas para a proteção aos animais, nem que seja só um desejo, e que a gente vai efetivando nos próximos 10 anos. A gente precisa de um acordo, né, com todas as figuras de poder que existem nesse país para que a gente consiga coletivamente não só se corresponsabilizar por esses animais, mas também ser agente de proteção, né, para promover essa mudança até no nosso dia a dia. Acho que isso é o mais urgente agora, para além de leis que façam respostas muito automáticas, assim. Quero te encontrar daqui a uns anos e a gente vê esse mundo sendo construído, viu? Tomara. Natália de Figueiredo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e trazer um pouco mais do conhecimento dos animais para vocês.
E obrigado a você. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no site senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Nasci e me criei ali na comunidade, mas a gente não tinha essa noção do que era ser quilombola, de qual a importância disso. Mas, por exemplo, depois que a gente se descobriu enquanto quilombola, que a gente conseguiu reconhecer os direitos que a gente tem, sabe? A gente já tem um território, mas nós não somos titularizados ainda, sabe? Então, hoje, a nossa prioridade é a titularização. Hoje já é um orgulho para a comunidade, né? Antes era só os terreninhos e hoje já tem o território, né, que possa tirar a sua alimentação, né, da própria terra. Antes de 2014, nossas famílias plantavam uns cantinhos, tipo, aí na frente, menos de 1 hectare para sobreviver. E as nossas famílias saíram da extrema pobreza. Nós só achávamos que, nós somos quilombolas porque nós somos negros, por causa da cor da pele. A gente não entendia, assim, que por trás da cor da pele tinha toda uma luta, toda uma história de sofrimento, discriminação, exclusão. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Certamente você já ouviu falar de reforma tributária, mas você sabe do que se trata de verdade? Vem aprender junto com a gente no Diálogos com o TCU. Hoje vamos abordar um tema que vai impactar o dia a dia de todos nós, a reforma tributária, que é uma das mudanças econômicas mais importantes do país em décadas. E para falar sobre o tema, nós temos a honra de receber um dos maiores especialistas do país no assunto e o principal idealizador do projeto da reforma, o economista Bernard Api. Bernard, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite e pela disponibilidade de conversar um pouco com a gente sobre o tema. Obrigado pelo convite, Vanessa. E para falar sobre o papel do TCU em todo o processo da reforma, nosso convidado é o auditor Alessandro Caldeira, da Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas, que foi quem conduziu no TCU os trabalhos sobre o assunto. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigada também pela presença. Obrigado, Vanessa, Emerson, doutor Api. Satisfação é toda minha. Bom, a ideia da reforma tributária transforma algo complexo, algo desigual em uma coisa mais simples, mais justa, mais transparente. Essa ideia do modelo dual, que já é usado em muitos países, é realmente melhor ao modelo atual? Bom, antes de mais nada, cumprimentar o Alessandro, o Emerson. A mudança no sistema tributário é muito grande. Existe um padrão mundial de tributação da produção, comercialização e consumo de bens e serviços, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA. O IVA é um imposto que você cobra em cada etapa, em que você incide o imposto nas vendas da empresa e todos os insumos, tudo que ela usa no processo produtivo, o imposto que paga nessas aquisições, ela recupera na forma de crédito e paga a diferença entre o débito que incide nas suas vendas e o crédito que incide nas suas compras. Uhum. Como em cada etapa você recupera o imposto que foi pago nas etapas anteriores, na prática, quando você chega na venda, na última venda, o imposto que incide nessa última venda corresponde à soma de tudo que foi recolhido nas etapas anteriores. E um bom IVA, ele desonera completamente investimentos, não necessariamente com alíquota zero, pode ser com crédito imediato, integral, e desonera completamente exportações, geralmente através da não incidência com a manutenção dos créditos. Como tudo que é produzido e importado por um país, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva com investimento, e como você desonera as exportações, desonera investimento, tributa as importações da mesma forma que você tributa a produção nacional, o IVA é um imposto sobre o consumo. Então, é um imposto que você cobra em várias etapas, mas quem paga a conta é o consumidor. Então, é um imposto sobre consumo cobrado de forma não cumulativa ao longo da cadeia. Bom, e por que o IVA é um bom tributo? Um bom IVA tem algumas características. Quais são essas características? Ele tem uma base ampla de incidência, então você não diferencia mercadoria de serviço, se é tangível, intangível, operações com direito, tudo está na base de incidência. Ele tem não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva dá direito a crédito. E ele é cobrado no destino. O que significa isso? Que significa entre operações entre jurisdições, que pode ser entre países, entre estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. E quando você tributa no destino, você está tributando o consumo. Quando você tributa na origem, você está tributando a produção. E um imposto que tem essas características, ele tem uma grande vantagem, ele não distorce a forma de organização da produção. Então, pensa no mundo que não tem um IVA. Como é que a produção vai se organizar? Eu vou terceirizar, vou internalizar, eu vou produzir no local A ou no local B. Quando você introduz o IVA, se ele for um bom IVA, você não distorce essa forma de organização da produção. A grande vantagem é que isso aumenta a eficiência econômica, aumenta a produtividade. Porque toda vez que o sistema tributário distorce a forma de organização da produção, você leva a produção a se organizar de uma forma que quase sempre é ineficiente. Por exemplo, pensa assim, que no Brasil, por conta da tributação na origem do ICMS e de benefícios fiscais, a gente tem situações, por exemplo, em que uma mercadoria sai do estado A, vai para o estado B, onde tem um centro de distribuição, onde ela ganha um benefício fiscal, e volta para o estado A.
Pensa isso do ponto de vista econômico, Alessandro. Não tem lógica nenhuma. Não faz sentido. Tá certo? Sim. Num IVA que é tributado no destino, isso não acontece. Entendeu? Não existe esse tipo de distorção. Então, quando eu estou dizendo que a gente tem um sistema que tem efeitos muito negativos para a economia, isso acontece porque o sistema brasileiro atual foge completamente das características do bom IVA. Em vez de uma base ampla, a gente tem uma base fragmentada. ICMS e ISS é o caso principal. Um tributa operações com circulação de mercadoria, serviço de comunicação e transporte, e algum transporte, e o outro serviços que estão numa lei complementar, inclusive com uma zona cinzenta no meio dos dois. E um é cobrado pelo Estado, outro é cobrado pelo município. Um é cobrado pelo Estado e município, um não comunica com o outro. Em vez de ter não cumulatividade plena, a gente tem um monte de problemas de tributos que são pagos no meio da cadeia e não são recuperados. Desde tributos totalmente cumulativos, como ISS, eu pago e não dou crédito para ninguém, até falhas muito grandes na recuperação de créditos nos tributos não cumulativos, como é o caso do ICMS. Então, tem uma série de restrições à recuperação de créditos no ICMS. Então, e em vez de ter tributação no destino, eu tenho tributação na origem, e que isso gera, por exemplo, a guerra fiscal que a gente tem entre os estados. Então, o que a reforma tributária faz, o ponto de chegada da reforma tributária não tem nada de muito original. A forma como está sendo feito, sim, porque foi feito para se adequar à especificidade brasileira, mas o ponto de chegada não tem nada de muito original. É um modelo que se adequa aos melhores parâmetros de tributação do consumo de bens e serviços. E essa complexidade ela é nociva tanto para a população quanto para as empresas, né? Certo? Sim, o nosso sistema tem, vamos dizer, 3 efeitos negativos para a economia. O primeiro é a complexidade. Nós temos um sistema extremamente complexo. Você pegar a legislação de ICMS de um único estado é extremamente complexo, com substituição tributária, em que eu estou vendendo do estado A para o estado B, tenho que conhecer a legislação do estado B, recolher o imposto devido por antecipação. Isso, a complexidade é muito grande. Segundo, como eu falei, um bom IVA desonera exportação e investimento. No Brasil, a gente tributa investimento e exportação, e isso prejudica o crescimento da economia. E terceiro, por alguns exemplos que eu dei, o nosso sistema distorce a forma de organização da economia. Eu dei 2 exemplos, podia aqui passar horas dando exemplos de distorções que resultam no nosso sistema tributário. A consequência de tudo isso é uma perda muito grande de produtividade do potencial de crescimento do país. É difícil quantificar o efeito exato da correção de todas as distorções, mas só para vocês terem uma ideia, só o segundo efeito, só o efeito tributário, exportação e investimento, isso dá para quantificar bastante bem com modelos econométricos, e todos os estudos apontam o resultado entre 4 a 6 pontos percentuais de aumento do PIB potencial, só por conta do segundo efeito, que nem é o mais importante. Eu acho que o terceiro efeito é o mais importante de todos. Então, nós estamos falando quase com certeza num aumento superior a 10 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil, por conta da mudança que está sendo feita no sistema tributário. É uma mudança relevante. E a população vai sentir... Desculpa, Alessandro, pode perguntar. Acho que... Eu ia falar da população. Se a população vai sentir essa mudança também na prática, no dia a dia. Ou a mudança mais significativa é para o investidor? Na verdade, a mudança, ela vem... Para a população, tem uma parte do efeito que a população vai ver com clareza, que é a transparência. Então, hoje, por exemplo, pela complexidade do nosso sistema tributário, na prática é impossível você saber quanto você está pagando de imposto sobre qualquer bem ou serviço que você está comprando. Impossível. Porque no Brasil, hoje, os impostos, o ICMS, por exemplo, incide sobre preço com tributos. O padrão mundial é o imposto incide sobre preço sem tributos. E o Brasil vai adotar esse padrão. Então, o preço sem imposto é isso, e isso aqui é o que você está pagando para financiar o governo, com muita transparência. As pessoas vão ver que é bastante. Elas não sabem quanto estão pagando e vão descobrir que estão pagando muito sem saber que estão pagando. E isso vai ser muito perceptível para a população. A população vai perceber, sobretudo a população de baixa renda, vai ter o efeito do cashback, que é a devolução do imposto pago para a população de baixa renda. São as famílias do cadastro único com renda até meio salário mínimo per capita por mês. Nossa. Que vão receber, de regra geral, 20% do imposto incidente, e em alguns casos 100% da CBS, que é o tributo federal que vai estar incidindo. Agora, os outros efeitos
que fazem a economia ficar mais eficiente, eles são mais difíceis de serem percebidos pela população. Sentidos. Eles não vão ser sentidos diretamente, vão ser sentidos indiretamente. E a tendência é você ver o país crescendo mais e, ao crescer mais, aumenta mais a renda da população, aumenta mais, na verdade, a rentabilidade das empresas, porque elas vendem mais, né? Sim, geração de empregos. Exatamente, tem efeito positivo sobre a geração de empregos e ajuda até o governo, porque se o PIB cresce mais, se você mantém a carga tributária como proporção do PIB, você arrecada mais. E isso é mais difícil de sentir, mas tem vários casos que mostram que o efeito é positivo. A Índia mesmo fez a lei entre 2016 e 2017, quero que talvez o país tivesse um sistema tributário tão ruim quanto o brasileiro, de tributos sobre... o Brasil é famoso, né? Complexidade. Eles fizeram uma reforma, eles têm um modelo que acho que ainda não é... O nosso é melhor do que o que eles adotaram lá, mas é um país que está tendo um desempenho espetacular nos últimos anos e muito provavelmente a reforma tributária explica uma parte desse desempenho que a Índia está tendo. Então, sim, a população vai sentir, mas não vai conseguir associar diretamente com uma coisa com a outra, né? Eu acredito também que um efeito positivo, né, dessa transparência que o Dr. Api falou, de que o cidadão vai conseguir ver quanto de imposto ele está pagando em cada compra que ele fizer, em cada pagamento de serviço que ele estiver adquirindo, né? Isso eu acredito que vai mudar o comportamento da própria população, vai educar a população no sentido de educação fiscal, né, de senso de responsabilidade fiscal mesmo, porque ela vai enxergar o quanto que ela está pagando efetivamente. Hoje não se sabe exatamente quanto é, inclusive acompanhando esses diversos, a nossa equipe, né, tem acompanhado esses diversos debates, né, na implementação da reforma, e a gente fica sabendo de algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, o Dr. Api deve saber muito mais histórias do que essa, mas do setor de imóveis, por exemplo, nas discussões da implementação, da regulamentação da reforma, parece que foi encomendado 3 estudos, né, para saber qual que seria a carga do setor de imóveis, né? O próprio setor encomendou esses estudos. Os 3 estudos deram 3 resultados diferentes, né? Ou seja, não se sabe exatamente, nem eles sabem exatamente quanto qual a tributação que eles pagam, né, o volume. Então, eu acredito que o impacto positivo na transparência para o cidadão, para a sociedade como um todo, vai ser bem importante. Queria perguntar para vocês também a questão da implementação da mudança. Uma mudança dessa envergadura não tem como ela ser feita de uma hora para outra, ela vai ser feita paulatinamente. O que já começa agora em 2026, já no... Bom, 2026 é um ano, a gente fala ano de teste, mas na verdade acho que é mais um ano de adaptação. Em princípio, seria cobrado... a reforma tributária cria 2 novos tributos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência compartilhada entre estados e municípios, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União. Além do imposto seletivo, que é um imposto federal extra fiscal para que incide sobre produtos nocivos à saúde e meio ambiente. Então, o objetivo dele não é arrecadar, é induzir comportamentos. Que a imprensa apelidou de imposto do pecado. Né? Para apresentar de imposto do pecado. Na parte de saúde, imposto do pecado pode funcionar, porque pega fumo, bebida alcoólica. Na parte de meio ambiente, sei lá, eu não sei se é pecado desmatar, talvez seja, mas a gente... Talvez seja um grave. Bom, de qualquer jeito, o IBS seria cobrado com a alíquota de 0,1%, a CBS 0,9%. A ideia é não cobrar nem IBS nem CBS, mas exigir sim que as empresas, à medida que for sendo possível, vão ajustando as suas, o que a gente chama de obrigações acessórias, os documentos fiscais. Então, por exemplo, quem já emite hoje o documento fiscal de operação com mercadoria, a qual incide ICMS, vai ter que passar a incluir no documento fiscal o IBS e a CBS, ainda que não sejam cobrados, calculados com essa alíquota de 0,9%, 0,1%, e isso vai começando a alimentar a base de dados para ajudar fazer uma adaptação dos sistemas. Também, né? Serve para os contribuintes se ajustarem, serve para a administração tributária se adequar. São sistemas completamente novos. Só para vocês terem uma ideia, só o sistema que está sendo estruturado para a CBS vai lidar com uma quantidade de informações, número de bytes,
que é 150 vezes maior que o número de informações que transita pelo Pix hoje. Nossa, o impacto. Nós estamos falando em 70 bilhões de operações por ano, e para cada operação um conjunto muito grande de informações. Agora, a grande vantagem é que o modelo está sendo desenhado para trazer toda a complexidade na gestão dessas informações para dentro do governo. Sim. E para ser o mais simples possível para os contribuintes do outro lado. Então, 2026 é esse ano de adaptação. 2027 aí tem a transição para os tributos federais. E, a partir daí, em 2027 e 2028, o IBS continua sendo cobrado com a alíquota de 0,1%. Mas para os estados e municípios irem se adaptando a um novo modelo. E aí, em 2029, começa a transição para os estados e municípios, reduz paulatinamente a alíquota do ICMS e do ISS de 2029 a 2032, e em 2033 completa a transição. Então, 1º de janeiro de 2033 completou a transição, extingue ICMS, extingue ISS e sobra só o IBS para os estados e municípios. E a grande vantagem é que o IBS e o CBS têm a mesma legislação. São 2 tributos, mas têm a mesma legislação. Então, na prática, do ponto de vista do contribuinte, é como se fosse um tributo só. Inclusive, a plataforma, a interface entre a administração pública e o contribuinte, a ideia é que seja uma plataforma só, de uma só interface para o IBS e para a CBS. Então, tem esse processo de transição, que é importante, mas daqui a 2033 vamos ter um sistema de tributação totalmente diferente do que nós temos hoje. Ótimo. E tem outra transição, né? Tem outra transição. Essa transição que o Dr. Api falou é a transição para o contribuinte, ele vai enxergar a mudança dos tributos, mas tem uma outra transição também que afeta mais o setor público, que é essa mudança da arrecadação, né, da origem para o destino. O Dr. Api falou no início, que vai durar 50 anos, 2078 vai terminar essa transição. Então vai ser bem... O princípio, né? O princípio do destino agora que vai ser, né? Na verdade, assim, do ponto de vista do efeito econômico, o princípio do destino já vai ser pleno a partir de 2033. Agora, a reforma tributária, o IBS, esse imposto de competência compartilhada dos estados e municípios, ele vai ser cobrado através do Comitê Gestor do IBS, que vai ser gerido conjuntamente por estados e municípios. Sim. E esse comitê gestor do IBS vai fazer a cobrança, vai fazer essa compensação de débitos e créditos e vai distribuir para os estados e municípios a receita que pertence a cada estado e município, que é a receita que incide no consumo final. É um imposto sobre consumo. Então, quando, por exemplo, eu tenho um exportador que comprou um produto, tem um saldo credor, porque ele exportou o produto, esse montante correspondente ao saldo credor vai ficar retido no comitê gestor para ser devolvido ao exportador. Esse modelo é possível porque o Brasil tem um sistema muito desenvolvido de documento fiscal eletrônico, um dos mais desenvolvidos do mundo. Ainda não é completo hoje, ainda tem alguns setores que não têm documento fiscal eletrônico, ainda tem alguns casos, por exemplo, você tem ainda alguns municípios que não adotam a nota fiscal do serviço eletrônico, você tem prestadores de serviço que ainda emitem recibo e não nota fiscal eletrônica, mas até agora, ao longo de 2026, todo mundo, uma boa parte, até o início de 2026 e ao longo de 2026, todas as operações de economia vão ter que estar cobertadas por documento fiscal eletrônico. E esta base de dados é que permite fazer esse processo de distribuição. Com essa arrecadação centralizada, é possível fazer um processo de transição na distribuição da receita para os estados e municípios, em que uma parcela decrescente é distribuída conforme a participação de cada estado e município na arrecadação atual e uma parcela crescente distribuída de acordo com os efeitos da reforma tributária. E isso, na verdade, viabilizou politicamente esse projeto de reforma tributária, porque se não fosse isso, como tem impactos, tem alguns entes que aumentam a participação no bolo, tem alguns que reduzem, você gera uma resistência política muito grande, e a única alternativa a esse modelo de transição seria a União compensar os perdedores, só que a situação fiscal do país não permite. Então foi feito esse desenho, que é um desenho que, na verdade, viabilizou politicamente a reforma. Os ganhadores, ou seja, quem aumenta a participação no bolo ganha ao longo de 50 anos e quem reduz a participação no bolo reduz ao longo de 50 anos. E não é por acaso que eu falo reduzir a participação no bolo, porque como o bolo vai crescer, para quase todos os entes, o efeito daqui a 50 até 50 anos ainda é um efeito positivo. Sim.
E trazendo para a atuação do TCU, Alessandro, durante a tramitação da PEC, o TCU fez uma análise técnica da proposta e aí queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo e quais foram as principais conclusões. Isso foi uma contribuição que o TCU deu na época, né? Na época da tramitação e da discussão da emenda constitucional, da PEC, no caso. O relator do projeto, o senador Eduardo Braga, solicitou esse apoio ao TCU, foi prontamente atendido. Criou-se um grupo de trabalho à época lá no tribunal para analisar a proposta, né, da época. Assim, a conclusão geral do grupo de trabalho do TCU e do relatório que foi encaminhado ao senador, ao relator da proposta, foi bastante positiva com relação à proposta, com algumas observações, né? Por exemplo, era preciso manter, como é que eu vou dizer, o mínimo de diferenciação possível nas alíquotas, né? Ou seja, quanto mais homogênea fosse a alíquota, impactando todos os bens e serviços, melhor. Inclusive na avaliação dos estudos, né, que foram coletados à época pela equipe para analisar os impactos econômicos na produtividade do país, né? Esses estudos enfatizavam isso também, né? E essa homogeneidade é importante por que exatamente, Alessandro? Todos aqueles impactos positivos que o Dr. Api falou no início, que um IVA conceitual traz para a economia, quando a alíquota está muito fragmentada, então diversos setores têm alíquotas diferentes, né? Alíquotas menores, então todo mundo pagando, imagina assim, toda a economia pagando a mesma alíquota, todos pagariam menos. Né? Então quanto mais benefícios tiverem uns, os outros vão precisar pagar mais para cobrir esses benefícios dos outros. Faz sentido. Isso já acontece hoje na economia, né, do país, né? Então, é isso. Este modelo, ele o ideal seria ter ser mais uniforme, ele tem exceções. As exceções trazem um pouco mais de complexidade, de enquadramento, então, realmente é um problema, mas perto do que nós temos hoje, é um avanço enorme. Grande. Eu às vezes brinco e falo assim, se você tem um grau de complexidade 100 hoje, se fosse uma alíquota uniforme, a gente iria para um grau de complexidade de 10, ou talvez até menos do que isso. E com as exceções foram introduzidas, a gente vai para 25, 30 talvez. Então você pode olhar em relação ao que tem hoje, o avanço é grande em relação ao ideal, ainda não chegamos lá. Eu queria, Alessandro, que você detalhasse um pouco mais como que o TCU atua nesse processo de transição e depois a partir de 2033. Tá. Bom, então, essa contribuição, né, que o TCU deu lá na emenda constitucional foi pontual, naquele caso lá, para auxiliar o relator da reforma. Mas aí, na tramitação da reforma, da PEC, né, o TCU foi colocado como um ator, ganhou uma atribuição nova, constitucional nova. Mais uma. Mais uma. Na verdade, mais duas, né? Porque além desse papel de atuação do cálculo na alíquota de referência, tanto da CBS quanto do IBS, o TCU também ganhou a atribuição de mais um cálculo de um coeficiente para ser calculado, que é o cálculo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, FNDR. E tem um outro cálculo lá também que o TCU vai precisar fazer, mas cálculo de coeficiente é algo que o TCU já faz com FPM, FPE, então não tem muita novidade. Não é uma novidade grande. Agora, no caso do cálculo das alíquotas de referência, né, dos novos tributos, sim, é uma novidade, é uma coisa que, assim, o TCU nunca fez nada parecido, né? Um desafio, então. É um desafio, a gente está construindo esse conhecimento junto com a Receita Federal. Então, esse ano, por exemplo, a Receita Federal elaborou a metodologia de cálculo da CBS, já encaminhou para o TCU, o TCU está nesse processo de análise, então o TCU precisa homologar essa metodologia todo ano até o final da transição de 2033, essa primeira transição. Então o TCU vai fazer esse trabalho de homologação das metodologias
E no ano seguinte, a homologação, ele vai realizar o cálculo de acordo com essa metodologia homologada. E aí quem fixa a alíquota de referência, as alíquotas de referência... É o Senado, resolução do Senado. É a resolução do Senado Federal. Doutora Pi? Eu acho que é isso, é uma mudança muito grande. Ela afeta, obviamente, preços relativos entre os vários setores da economia, ela afeta a distribuição da receita entre os estados e municípios, com essa transição muito longa de 50 anos, mais 20 anos além dos 50, para alguns casos muito específicos. Mas a transformação é muito positiva. Eu acho que essa questão de analisar o impacto é muito importante. A própria reforma já prevê uma avaliação quinquenal a cada 5 anos dos resultados da reforma. E aí, a primeira dela vai ser em 2031, com dados até 2030. E eu acho que esse é um momento, sim, em que pode-se olhar o sistema e falar, olha, ficaria melhor se tivesse menos alíquotas reduzidas, alíquotas mais uniformes, mais cashback, menos alíquota reduzida, que de fato a nossa avaliação, pelo menos preliminar, é que é mais eficiente. Eu acho que nós temos um trabalho bastante grande a fazer aí. E tem uma característica do modelo que não foi mencionado aqui, que é muito importante, que é o split payment, que é a cobrança do imposto no momento da liquidação financeira da operação, que vai ter um efeito muito grande de reduzir fraudes. Por exemplo, nota fiscal fria, que é um problema que a gente tem enorme hoje, sonegação e inadimplência. E o que é muito interessante é que, como, pelo menos durante toda a transição, até 2033, na verdade com mais um ajuste em 2035, as alíquotas vão ser fixadas, as alíquotas de referência fixadas de forma a manter a carga tributária. Na verdade, quem se beneficia da redução da sonegação, da inadimplência, da fraude, é o próprio contribuinte, é o bom pagador, porque o bom pagador vai pagar menos, porque o mau pagador vai começar a pagar o imposto que ele não paga hoje. Então, isso é uma característica interessante do novo modelo. Maravilha. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Alessandro. Nosso programa de hoje termina aqui, mas a gente se encontra no próximo Diálogos com o TCU. Até mais. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal Procurando Emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo. E ela descartava algumas folhas. Peguei a folha. E ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou, seja bem-vinda na vida. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples
e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, violência física, violência sexual. Os casos de agressões contra mulheres no Brasil têm sido noticiados a cada semana, mas infelizmente a situação é ainda mais grave. Inúmeros casos de violência contra a mulher acontecem e não são conhecidos. Agora mesmo, uma mulher pode estar sofrendo agressões dentro de casa. E até o fim dessa entrevista, é possível que mais uma mulher tenha perdido a sua vida pelo simples fato de ter nascido mulher no Brasil. A violência contra a mulher em nosso país é um mal sem solução? Precisamos encontrar respostas para mudar essa dura realidade. E para pensar juntos em caminhos para fazer do Brasil um país seguro para as mulheres, o TV Senado Live recebe agora a diretora executiva da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Galinatti. Participem com a gente pelas redes sociais, comentem, perguntem, enviem sua mensagem para a TV Senado. Fiquem com a gente e sejam parte do combate a todas as formas de violência contra a mulher e da busca de soluções para tornar o nosso país um lugar seguro para todas elas. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua participação. Nós queremos vocês com a gente. Bom dia, Cibele Nunes. Vou em ordem. Bom dia, Cibele Nunes. Bom dia, Amanda Sadala. Bom dia, Cris Fibe. Bom dia, Raquel Galinatti. Muito bem-vindas ao TV Senado Live e obrigado pela participação de vocês. Eu fiz um compromisso um pouco antes da gente entrar na TV. Eu vou falar menos, porque hoje o espaço de fala é de vocês. Eu vou, então, começar já chamando a Cibele Nunes para que ela traga para a gente. Cibele, traz uma primeira pergunta das redes sociais para as nossas três convidadas. Eu vou trazer a primeira pergunta para a Raquel, é uma pergunta muito importante da Ana de Minas Gerais. Ela quer saber o seguinte: quais são os sinais físicos e psicológicos de violência para a gente ligar o alerta máximo antes que evolua para um feminicídio? Acho que essa foi a principal pergunta que nós recebemos hoje. Bom dia a todos, é sempre uma grande satisfação falar com a TV Senado. Bom dia, Marcelo, bom dia, nobres debatedoras aqui, extremamente importantes para essa pauta, para essa discussão que a gente percebe que muitas vezes fica na seara da narrativa política e não temos resoluções pragmáticas efetivas. Quais são os primeiros sinais? Desconforto. A mulher, dentro do contexto de violência doméstica e familiar, ela é uma vítima diferenciada porque o criminoso, o algoz, é alguém que ela detém. Amor, paixão, às vezes até devoção sentimental. É aquela existência necessária numa dependência emocional para que aquela mulher continue sendo vitimada. Então a gente fala nesse contexto extremamente covarde em que os agressores eles iniciam a sua prática criminosa como um verdadeiro conto de fadas, sabendo da vulnerabilidade de todas nós mulheres em relação a buscar um amor, até porque nós fomos ensinadas e até mesmo adestradas socialmente a isso, até mesmo por causa do inconsciente coletivo. Desde pequenas sonhamos com um príncipe encantado e faz parte até mesmo da sociedade, falando em 2026, a necessidade de qualquer homem do lado
qualquer homem do lado, para que essa mulher seja validada. E nisso, alguns limites que nunca poderiam ser ultrapassados tendem a ser flexibilizados, não só por fatores internos, empíricos, mas principalmente por julgamentos sociais. Então, o primeiro sinal de alerta de uma relação abusiva é o desconforto. Seja o desconforto por ter ele te controlando, por ter ele julgando, por ter ele proibindo, por ter ele silenciado diversas vezes, te dando aquele bombardeio de amor e uma ausência de atenção. Então, são diversas situações em que uma relação normal ela é permeada por amor, por companheirismo, por amizade. Uma relação abusiva e criminosa, ela tem sim essas nuances de amor, até mesmo de amizade, mas são hiatos temporais cada vez mais escassos num ciclo abusivo doentio de violência. Eu quero continuar com esse tema, continuar com essa pergunta, mas agora eu vou passar a palavra para a Amanda, porque, no caso, a Amanda ela tem um trabalho muito interessante na ONG Serenas, que trabalha com o germe dessa violência, a semente dessas violências que muitas vezes acontecem na escola. São pequenos comportamentos, são pequenos sinais que evoluem, escalam e que formam, infelizmente, homens, jovens, adultos que vão se tornar violentos e que vão repetindo, reproduzindo uma cultura de violência contra as mulheres. Amanda, por favor. É isso mesmo, Marcelo. Esses últimos 10 anos eu me dediquei a conversar com crianças e adolescentes em escola para tentar entender quais são as raízes dessas violências, né? E conversando com muitos meninos, o que eu vejo são meninos que durante rodas de conversa, em que a gente fala sobre relacionamento abusivo, em que a gente fala sobre violência, eles durante as rodas, eles começam a regalar os olhos e aí ao final eles vêm, né, muito tímidos e falam: nossa, isso que você mostrou é o que eu faço com a minha namorada. E aí, quando eu questiono, mas você gosta, né, de fazer esse tipo de comportamento com a sua namorada? Eles falam: não, na verdade é exatamente o que meu pai faz com a minha mãe. E eu detesto que meu pai faça isso com a minha mãe. E aí, quando eu questiono, e por que você faz isso com a sua namorada, se é exatamente o que seu pai faz com a sua mãe? Eles falam: Amanda, eu não sei namorar de outro jeito. Eu não sei me relacionar de outro jeito. Ou seja, a gente exige dos meninos que eles se relacionem de uma forma diferente quando a referência que eles têm é uma referência baseada na violência, no controle, na possessividade, né? Então, a gente precisa trazer para os meninos uma nova forma de se relacionar que seja baseada no respeito, no consentimento. A gente fez ano passado uma pesquisa, que é a primeira pesquisa a nível nacional que mapeou as violências de gênero dentro do ambiente escolar. E é importante a gente trazer isso, porque a gente essa semana, né, se debruçou, se indignou com o caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, que é inclusive uma rede de educação que a Serenas tem trabalhado. Mas é importante a gente dizer que esse caso do Rio de Janeiro não é um caso isolado e não começa dessa forma. Porque nesse caso a gente está falando de meninos que estudavam com essa vítima, né? Inclusive é mais de um caso, a gente descobre que esse menino já havia estuprado outra menina da escola. E essas situações de violência, elas começam através de outras situações dentro da escola. Essa pesquisa a gente ouviu estudantes, professores, diretores de escola em todo o Brasil, e ela traz dados como, por exemplo, 70% dos professores falam que algumas vezes no semestre seletivo vem meninos sexualizando as meninas. A pesquisa também fala que 69% dos professores e estudantes fazem comentários sexistas sobre o corpo das meninas. 45% dos professores falam que os alunos tocam o corpo das meninas sem o consentimento. Ou seja, o que essa pesquisa está mostrando? Que no dia a dia da escola, esses meninos já expressam comportamentos extremamente machistas, extremamente misóginos contra essas meninas. Então, são esses pequenos comportamentos do dia a dia que alimentam essa violência. E aí, por fim, Marcelo, dizer que a gente faz grupos focais com estudantes e recentemente a gente fez alguns grupos focais com estudantes na rede de educação do Rio de Janeiro e me chamou muito a atenção porque a gente estava conversando sobre masculinidades com meninos adolescentes e nas rodas a gente tinha uma pergunta em que a gente perguntava: quem aqui gostaria de ser um homem
no futuro, diferente do homem que você tem como referência dentro de casa, se você tiver esse homem dentro de casa, diferente do seu pai, padrasto, namorado da sua mãe. E mais ou menos 8 a cada 10 levantavam a mão. E aí a gente questionava por quê? E eles diziam: eu não quero trair, eu não quero machucar, eu não quero violentar. E aí a gente perguntava: mas onde você tem aprendido a ser um homem diferente? E eles falavam: na internet, porque eu não tenho nenhum outro lugar para aprender a ser um homem diferente. E olha o perigo, porque a internet está cheio de grupos masculinistas super violentos. E aí a gente perguntava: você gostaria de aprender na escola a ser um homem diferente? E todos falavam: sim, por favor, inclusive quando que vocês vão voltar para a gente poder conversar mais? Então os meninos estão com sede de um conhecimento sobre como ser um homem diferente. Que lindo isso. Eu vou passar agora, ainda seguindo nessa mesma pergunta, mas já direcionando um pouco, inclusive aproveitando um pouco da sua fala, Amanda, para a Cris Fibe. Eu vou trazer aqui 2 dados de uma pesquisa do Observatório da Mulher, do Senado Federal, do Dado Senado, que tem muito a ver com as coisas que a Amanda acabou de falar. Primeiro, em 71% dos casos de agressão a uma mulher dentro de casa, existem mais pessoas na casa durante as agressões. Então, isso tem a ver com essas referências que as crianças veem, os meninos veem, muitas vezes o pai sendo agressivo com a mãe, e isso é um exemplo. E outra que essa mesma pesquisa trouxe que 46% das mulheres não se sentem respeitadas. Cris, comenta isso para a gente, do seu ponto de vista, traz um pouco mais desse debate para a nossa conversa. Bom dia, gente. Que bom estar aqui ouvindo vocês. A gente aprende sempre e que bom, Marcelo, que você está nos escutando. Isso é muito importante. Espero que tenha homens aí do outro lado também nos escutando. Vou retomar um pouco o que a Raquel e a Amanda falaram. Primeiro, eu achei excelente o que a delegada colocou sobre desconforto. Quando você fez a pergunta, alguém do nosso público fez a pergunta, quais os sinais, foi um pouco como me bateu. Na hora eu pensei, essa pessoa que está perguntando quais sinais, certamente está vendo sinais e está preocupada. E aí vocês falaram, essa é uma pergunta frequente, e aí eu me preocupo mais, eu penso, tá vendo quantas mulheres tem aí do outro lado, acessando esse programa, muitas vezes escondidas, ninguém poder ver que elas estão vendo um programa sobre violência, preocupadas, será que o que eu estou passando é? E aí é muito importante a gente lembrar que, né, tem muita gente publica termômetros, aquelas escaladas de violência, né? Começa com um empurrão, começa socando a porta, nem sempre. A gente sabe que tem casos de mulheres que são mortas ou que sofrem tentativas de feminicídio e que estavam antes apenas na violência psicológica, que a gente muitas vezes vê como menos grave. Nem sempre a escalada da violência é óbvia. Então, quando você está preocupada com os sinais, já precisa estar preocupada mesmo, já precisa estar com esse alerta ligado, conversar com pessoas, gravar as conversas, dar prints e muitas vezes, sim, denunciar quando a violência ainda não escalou para uma violência física ou sexual, que muitas vezes faz parte desse quadro que vai terminar no feminicídio. Isso tem a ver, Marcelo, com o que você me pergunta sobre não se sentir respeitada, né? Tá aí um sinal, você não se sentir respeitada dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu prédio, pelo porteiro, pelo executivo da empresa, pelo homem que não deixa você falar na reunião, pelo círculo de amigos que faz piadinhas machistas e são coniventes entre eles. Eu sempre costumo dizer que a piada machista, ela faz a cama para a violência. E aí os homens ficam meio chocados, a gente não pode mais nem falar, não pode mais nem falar. O que acontece é que a raiz é a mesma. A gente sendo tratada como bicho, como subgrupo, como pessoas não dignas dos mesmos direitos dos homens. Então, a raiz, sim, é a mesma. E os sinais, eu achei excelente o desconforto, porque quando você começa a ficar, assim, inquieta, a se sentir desrespeitada, a falar, bom, mas eu não posso usar unha vermelha, não posso passar um batom vermelho, não posso usar tal roupa. Lembrando, né, que não é a gente que provoca a atenção e o olhar do outro. A Rita Segato, que é uma intelectual que estuda a violência contra a mulher, eu estou relendo um livro dela sobre violência de gênero, que é muito interessante, que ela fala até sobre o olhar invasivo, o olhar não requisitado, o olhar incisivo. Até isso é violento.
que é o que ela chama das metáforas do estupro, sabe? A gente está o tempo inteiro, essa sensação de desrespeito, né? A gente anda na rua sentindo que a gente está sendo invadida. Às vezes, sim, é só pelo olhar, e não adianta vocês continuarem falando, ai, não pode mais fazer nada. Vocês sabem do que a gente está falando. Eu acho meio hipócrita essa coisa, esse discurso dos homens, de a gente não sabe mais nem o que fazer. Eu costumo dizer que eu convivo com muitos homens que são respeitosos, embora, claro, todo mundo seja criado nessa sociedade machista e cometa erros e precise se monitorar o tempo inteiro. Mas homens respeitosos, eles sabem quem eles são. E eu sei também, do outro lado, quem é que me respeita. E aí, também, para retomar um ponto importantíssimo que a delegada falou, é essa construção, né, do conto de fadas e essa pressão social, como se a gente valesse mais se um homem escolher estar do nosso lado. E isso realmente, assim, você só está livre de entrar num relacionamento abusivo quando você aceita que o seu valor é íntegro, inteiro, sem precisar de um homem do lado. Essa busca que faz você começar a tolerar coisas que são intoleráveis, ela faz também a cama, para repetir essa expressão, para o relacionamento abusivo. Então, enfim, Marcelo, são 1000 assuntos, a gente pode ir puxando um de cada vez, mas Claro. Se está em alerta, já converse com alguém. E também façam isso, é muito importante ir contando para as amigas, não se isole. Grande outro elemento para entrar numa relação violenta e não conseguir sair dela, se isolar. Isso, esse é um ponto bem importante. Falem, se comuniquem, façam denúncia. Vamos colocar o 180 na tela, que é o número para o Disque Denúncia. Existe também um problema que muitas mulheres não denunciam porque tem medo, às vezes, do marido, tem medo, às vezes, de que isso vá se refletir em alguma situação ruim para os filhos ou para as filhas. Agora, se uma pessoa é desrespeitada, eu não conheço uma pessoa nesse mundo que, sendo desrespeitada, se sente confortável. O desconforto começa aí e são pequenos gestos que levam à violência pior na medida que isso vai crescendo e escalando. Como eu falei com vocês, eu não quero falar muito hoje. A palavra é com vocês. E agora eu vou chamar a Cibele Nunes para trazer mais uma vez a participação nas nossas redes sociais. Cibele, com você. Muita gente nos acompanhando ao vivo pelo TikTok. E eu vou voltar na Amanda para a gente falar novamente das escolas. A Helenilda de São Paulo trouxe a seguinte pergunta. Já não está na hora das escolas colocarem a violência contra a mulher na sala de aula, no ensino fundamental e no ensino médio? Qual que é a sua opinião sobre isso, Amanda? Com toda certeza. Esse é o trabalho das Serenas. A gente vem há 5 anos apoiando secretarias de educação para a implementação da prevenção das violências de gênero dentro do currículo, dentro das práticas pedagógicas. A gente já tem legislações que instituem que isso tem que estar dentro da sala de aula. A própria Lei Maria da Penha, no artigo 8º, institui que a prevenção das violências contra meninas e mulheres deve estar dentro da sala de aula. E aí eu acho que trazer para vocês um pouquinho do porquê que isso é tão importante, quais que são desafios e avanços que a gente tem nesse sentido. Primeiro que isso é muito fundamental, porque a gente tem a reprodução do que a gente chama de ciclo intergeracional de violências, né? Da mesma forma que eu trouxe que a gente tem meninos que reproduzem a violência e reproduzem os estereótipos de gênero, né? Porque assistem isso dentro de casa, na mídia, na pornografia, na internet. A escola é o lugar onde a gente tem a oportunidade de mudar, de certa forma, esses comportamentos, né? A gente trabalhando dentro das escolas, o que a gente vê são esses meninos que expressam dentro da escola esses comportamentos que eles assistem em todos esses lugares. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma grande amiga, professora de escola pública, me trazendo um caso de um menino de 13 anos que estava reproduzindo o que a gente chama de gaslighting com uma menina, né? Então ele falando para essa menina numa mensagem, olha, eu te amo muito, eu gosto muito de você, mas você precisa entender que a forma como você faz as coisas está errada. Você precisa obedecer da forma como eu tô dizendo que você tem que fazer as coisas. E aí, quando essa menina, ela reagiu, ele foi para cima dela fisicamente na escola, falou que ela não podia falar com ele daquele jeito. E aí, quando essa minha amiga falou como foi a cena, gente, impressionante, assim, era uma cena de violência doméstica, esse menino de 13 anos, a forma como ele reagiu.
E aí a forma como a escola lida com isso, as escolas no Brasil não estão preparadas, né? Porque o que a gente vê, o que a pesquisa que a gente realizou ano passado mostra, é que os professores, diretores de escola, não estão preparados para identificar as situações que acontecem na escola como violência de gênero. Muitas situações são tratadas como bullying, são situações tratadas como piadas. As meninas, elas estão muito sozinhas, as meninas sofrem violência de gênero dos colegas e dos professores, e quando elas reportam isso na direção, o que elas nos trazem, né, quando a gente faz grupos focais, é que elas são culpabilizadas, elas escutam que elas que usaram roupas provocativas para os meninos e para os professores, que nunca que um professor faria uma coisa dessa, que elas que estão realmente provocando. Então, as meninas estão se sentindo muito sozinhas. E aí é importante dizer que a violência de gênero ela acontece dentro da escola por parte de professores e alunos, e a violência que acontece fora é na escola onde ela é revelada. Então, a escola ela realmente ela precisa estar capacitada para tanto prevenir a violência que acontece fora, quanto para encaminhar a violência que acontece, para prevenir a violência que acontece dentro e para encaminhar a violência que acontece fora. E aí, de que forma que isso acontece? Primeiro, a gente precisa tanto tratar da temática de violência de gênero, e aí a gente está falando de conversar sobre práticas de violência contra a mulher, falando sobre esse tema, falando sobre leis, falando sobre direitos, falando sobre as formas de violência. Quando a gente faz grupos focais, a gente conversa com as meninas e a gente pergunta, né? Se acontece um caso de estupro, você sabe o que fazer? As meninas não sabem. Você sabe a quem recorrer? Elas não sabem. Você sabe quais leis te protegem? Elas não sabem. E a gente pergunta, vocês gostariam de aprender sobre isso? Todas dizem sim. Então, essa é a primeira coisa, eles precisam aprender sobre quais são as leis. E os meninos também, porque se eles não aprendem que existem leis, que existem direitos, que existem consequências, eles seguem reproduzindo. Então, essa é a primeira coisa, precisa se aprender sobre o que significam as violências, quais são os sinais, tudo isso é importante. Isso tem que ser levado para a escola, né? Isso tem que estar dentro da escola, Para a isso tem que estar escola, no para a currículo. igreja, para o clube, isso não pode ficar só Em todos os lugares, Marcelo. Até porque, se essa menina não aprende sobre isso, ela não consegue identificar os sinais. Agora, também é importante que na escola a gente fale sobre o que são relações saudáveis, porque não adianta só falar o que é violência. É na escola que a gente tem que falar o que é consentimento, como eu estabeleço uma relação saudável, como eu coloco os meus limites. Isso é importante. E, por fim, dentro da escola, a gente também precisa não só falar sobre violência, mas sobre equidade de gênero, que é algo que a gente trabalha muito com professores. É na aula de história falar sobre mulheres na história, é na aula de ciências falar sobre direitos sexuais e reprodutivos de uma forma que a mulher não está num lugar de passividade, é na aula de matemática trabalhar estatísticas, colocando violência contra a mulher de um jeito que a gente consiga trabalhar esses exemplos, é na aula de protagonismo falar sobre protagonismo feminino, é na aula de matemática também valorizar mulheres na matemática, então é trabalhar de forma transversal. Então tudo isso é o que a gente trabalha quando a gente fala de prevenção de violência de gênero, é trabalhar equidade, é trabalhar a promoção de relações saudáveis e é trabalhar a prevenção de violência de gênero. Tudo isso é o combo do que a gente faz dentro das escolas. Eu quero dar sequência a essa conversa e passar agora para a Raquel Galinatti, que a gente vai pegar um outro ponto dessa questão de levar esse assunto para a escola, levar para a igreja. Agora, tem um ponto que é muito importante, e a Raquel tem esse conhecimento de fato, eu estou falando agora do acolhimento e desses espaços de denúncia. Raquel, como é que as nossas delegacias, nosso sistema de segurança público está em relação a isso? As delegacias estão preparadas para receberem essas denúncias, para orientarem e para coibir, né, ser parte desse combate, principalmente para o acolhimento das mulheres que são vítimas de violência, para que elas, nas delegacias, elas encontrem o acolhimento e não, muitas vezes, o que, infelizmente, acontece como uma revitimização. Marcelo, a sociedade não está preparada para receber denúncias e acolher mulheres vítimas de violência. A sociedade julga especificamente uma mulher vítima de violência sexual ou vítima de violência no contexto doméstico e familiar quando ela
tende a falar que está sendo vítima de uma ameaça, está sendo vítima de uma perseguição, está sendo vítima de uma violência psicológica. Não é só as delegacias que não estão preparadas, é todo o sistema de justiça criminal, é toda uma sociedade julgando, co-culpabilizando, realmente jogando a culpa nesta mulher quando vítima ou quando ousa denunciar. Sabe qual que é o exemplo muito básico que eu dou? A escalada da violência no contexto doméstico familiar, ele é notório, ele é claro, já foi falado aqui que ele tem nuances e tem até estudos a respeito da escalada. Então, partimos de uma premissa comum que a violência contra a mulher, ela não se inicia no ato irreversível que é o feminicídio. Pois bem, a partir do momento que o agressor inicia a sua escalada, seja ameaçando uma mulher, perseguindo uma mulher, violentando essa mulher psicologicamente, a resposta não só que a sociedade, que o sistema de justiça dá é: tudo bem, continue, porque aqui você não será punido. E se ele descumpre uma medida protetiva de urgência, crime inclusive autônomo, tudo bem. Você pode até ser premiado com uma cautelar diversa da prisão, porque o imediato seria uma prisão em flagrante a respeito de determinado fato. Não, mas a legislação te dá a benesse de trocarmos a prisão por cautelares diversas. Então, qual é a resposta que toda essa hipocrisia, que também foi falado, generalizada a respeito de uma pseudo-defesa da mulher vítima de violência? Qual é a resposta? Agressor, covarde, canalha, vai ali violentando essa mulher, que eu vou te contar um segredo. Você só será punido quando você matar. Então, quando a gente percebe a impotência geral para colocar um criminoso na cadeia, só colocamos quando a sociedade, de repente, se choca com uma mulher esquartejada em asta pública ou morta, é hipócrita. É incompetente, é anuir, é ser corresponsável por 20% de mulheres, por serem mulheres, estarem condenadas à morte. Bom, nós vamos seguir aqui com a nossa conversa. A Cibele vai trazer mais uma pergunta, uma enquete das redes sociais. A próxima agora a falar vai ser a Cris Fibe. Nesse momento, nós vamos encerrando o programa na TV Senado, mas seguimos nas redes sociais, temos participação de muitas pessoas no TikTok, no YouTube, as pessoas seguem fazendo perguntas e mandando comentários, o assunto é necessário, precisa de muito debate e eu quero convidá-los, vocês, a seguirem acompanhando a programação da TV Senado. Assinem o canal da TV Senado no YouTube, ativem as notificações e acompanhem toda a programação da TV Senado nas redes sociais também. Lembrem-se, o TV Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. É o espaço da TV Senado para você participar da nossa programação. Mande sua pergunta, seu comentário, envie uma sugestão de tema, que nós estamos aqui para dar voz à sociedade brasileira. E vamos seguindo agora com as redes sociais. Processo eleitoral auditável. Deixa eu te contar uma coisa. Chega aqui. Ele já existe. Roda a vinheta, diretor. Primeiro é o seguinte, ano que vem, 2026, tem eleições gerais e o sistema eletrônico de votação, gente, completa 30 anos, aê! E olha só, desde a estreia da urna eletrônica lá em 1996, saiba, nenhuma fraude foi comprovada. Isso graças às várias oportunidades de auditoria e fiscalização que rolam antes, durante e depois das eleições. Gente, olha só, o ciclo de transparência democrática começa com a abertura dos códigos-fonte. E o que é isso, né? Eu vou te explicar. Para que a urna eletrônica funcione corretamente, a máquina deve receber instruções em um código próprio, a linguagem de programação, que é convertida no sistema eleitoral.
Se houver alguma tentativa de instalação de algum programa externo diferente do sistema autêntico do TSE, a urna para de funcionar. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza a inspeção dos códigos-fonte, 1 ano antes das eleições. Essa inspeção acontece em uma sala reservada especialmente para isso. 14 classes de instituições estão autorizadas para essa fiscalização. Aí tem OAB, Ministério Público, Congresso Nacional. A lista de instituições fiscalizadoras está nessa resolução que está aparecendo na tela. Então é isso, gente, não para por aí. Antes da abertura das sessões eleitorais, onde tem as votações, normalmente em escolas, quem preside a mesa receptora de votos liga a urna e imprime a zerésima. Esse documento comprova que a urna não tem nenhum voto registrado antes de começar a votação. Esse procedimento é feito na presença de mesárias, mesários, fiscais de partidos políticos. Já no final da votação, gente, tem o boletim de urna, o chamado BU, que também é impresso. Ele traz a apuração dos votos registrados em cada equipamento. O boletim de urna fica disponível para consulta na porta das sessões eleitorais com o QR Code. E se quiser conferir depois, fica tudo no portal do TSE na internet. Então bora para mais uma etapa. Gente, tem o teste público da urna. É mais uma forma de auditoria dos sistemas eleitorais que o TSE criou. Ele acontece no ano anterior às eleições. O evento reúne pessoas que se candidatam a encontrar pontos de melhoria na urna eletrônica e nos sistemas do TSE. Tudo o que for identificado é corrigido e retestado antes da votação. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode participar apresentando um plano de teste. O teste acontece entre o dia 1º e 5 de dezembro. Ou seja, depois de assistir a gente aqui e seguir a Justiça Eleitoral nas redes sociais, já sabe, né? Corre lá no tse.jus.br para ficar por dentro de tudo. Hoje a gente diz com muita tranquilidade que a segurança do processo eleitoral brasileiro não é um construto, não é uma elaboração somente da Justiça Eleitoral. É uma elaboração, uma construção de toda a sociedade brasileira que está contribuindo com a segurança dos sistemas já há muitas edições do teste público da urna. Então é isso, agora você já sabe, processo eleitoral é auditável. Existe! Isso sim é legal de se compartilhar no grupo da família. Então é isso, tchau! Davi Castelo é um dos maiores nomes da flauta doce em nosso país. Professor, regente e solista aclamado, ele percorreu palcos do Brasil e de todo o mundo, levando a música antiga a novos públicos. Toda a minha formação é superior, a não ser o doutorado, que aí foi uma reflexão, né? Mas que eu fiz uma reflexão sobre a utilização, sobre a interface da técnica, sob o ponto de vista como ferramenta para a expressão musical. Esse foi o objeto principal da minha tese de doutorado, mesmo assim foi dentro do contexto da flauta doce. Então todos os meus diplomas superiores, eles são em flauta doce. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje.
Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça
e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto. A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional, vindos de todos os cantos do Brasil em direção à nova capital. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico Romizeta. Na presença de 100 mil pessoas, Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Acomodado. Descompromissada. Desinteressada. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável. Curiosa. Criativa. Persistente. Conecte sua organização com mais jovens. Processo eleitoral auditável. Deixa eu contar uma coisa. Chega aqui. Ele já existe. Roda a vinheta, diretor.
primeiro é o seguinte, ano que vem, 2026, tem eleições gerais e o sistema eletrônico de votação, gente, completa 30 anos, aê! E olha só, desde a estreia da urna eletrônica lá em 1996, saiba, nenhuma fraude foi comprovada. Isso graças às várias oportunidades de auditoria e fiscalização que rolam antes, durante e depois das eleições. Gente, olha só, o ciclo de transparência democrática começa com a abertura dos códigos-fonte. E o que é isso, né? Eu vou te explicar. Para que a urna eletrônica funcione corretamente, a máquina deve receber instruções em um código próprio, a linguagem de programação, que é convertida no sistema eleitoral. Se houver alguma tentativa de instalação de algum programa externo, diferente do sistema autêntico do TSE, a urna para de funcionar. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza a inspeção dos códigos-fonte, um ano antes das eleições. Essa inspeção acontece em uma sala reservada especialmente para isso. 14 classes de instituições estão autorizadas para essa fiscalização. Aí tem OAB, Ministério Público, Congresso Nacional. A lista de instituições fiscalizadoras está nessa resolução que está aparecendo na tela. Então é isso, gente, não para por aí. Antes da abertura das sessões eleitorais, onde tem as votações, normalmente em escolas, quem preside a mesa receptora de votos liga a urna e imprime a zerésima. Esse documento comprova que a urna não tem nenhum voto registrado antes de começar a votação. Esse procedimento é feito na presença de mesárias, mesários, fiscais de partidos políticos. Já no final da votação, gente, tem o boletim de urna, o chamado BU, que também é impresso. Ele traz a apuração dos votos registrados em cada equipamento. O boletim de urna fica disponível para consulta na porta das sessões eleitorais com o QR Code. E se quiser conferir depois, fica tudo no portal do TSE na internet. Então bora para mais uma etapa. Gente, tem o teste público da urna. É mais uma forma de auditoria dos sistemas eleitorais que o TSE criou. Ele acontece no ano anterior às eleições. O evento reúne pessoas que se candidatam a encontrar pontos de melhoria na urna eletrônica e nos sistemas do TSE. Tudo o que for identificado é corrigido e retestado antes da votação. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode participar apresentando um plano de teste. O teste acontece entre o dia 1º e 5 de dezembro. Ou seja, depois de assistir a gente aqui e seguir a Justiça Eleitoral nas redes sociais, já sabe, né? Corre lá no tse.juiz.br para ficar por dentro de tudo. Hoje a gente diz com muita tranquilidade que a segurança do processo eleitoral brasileiro não é um construto, não é uma elaboração somente da Justiça Eleitoral. É uma elaboração, uma construção de toda a sociedade brasileira que está contribuindo com a segurança dos sistemas já há muitas edições do teste público da urna. Então é isso, agora você já sabe, processo eleitoral é auditável. Existe! Isso sim é legal de se compartilhar no grupo da família. Então é isso, tchau! Davi Castelo é um dos maiores nomes da flauta doce em nosso país. Professor, regente e solista aclamado, ele percorreu palcos do Brasil e de todo o mundo, levando a música antiga a novos públicos. Toda a minha formação é superior, a não ser o doutorado, que aí foi uma reflexão, né? Mas que eu fiz uma reflexão sobre a utilização, sobre a interface da técnica
sob o ponto de vista como ferramenta para a expressão musical, esse foi o objeto principal da minha tese de doutorado, mesmo assim foi dentro do contexto da flauta doce. Então todos os meus diplomas superiores, eles são em flauta doce. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Se eu tivesse participado do processo como um testemunho físico ali, talvez eu teria pensado em outra maneira de lidar com o tema. Como eu não estava, a ideia de reconstrução, para mim, é interessante. Eu nasci em 61, quer dizer que a minha consciência da capital brasileira já era Brasília, sempre foi. E falava-se muito de Brasília, da arquitetura, da coisa futurista. E eu lembro, talvez com um pouco de nostalgia, né? De um tempo que a gente acreditava no futuro, né? É interessante isso, a nossa concepção, nossa ideia de futuro também tem mudado com o passar do tempo. E aquela
paisagem sólida, aquelas construções futuristas que o Niemeyer imaginou, aquilo para mim, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal novamente. Recebi um telefonema falando pra mim que tinha invadido o Congresso. A pessoa que me ligou falou que tinha invadido o Congresso. E se eu podia fazer umas imagens aqui. Aí eu falei assim, posso sim. Deixei mulher, deixei criança no mercado, deixei tudo. Falei, ó, tenho que ir que tem um chamado ali. Fica aí, pede um Uber, vai pra casa. Aí fui em casa, aí perguntou pra mim se tinha uma camisa verde ou amarela. Eu falei, cara, nem sei se eu tenho, mas acho que eu tenho uma camiseta verde. Aí vim de camiseta verde. Não tinha amarela, mas de verde. Só que quando eu chegando até aqui a Praça dos Três Poderes aqui, ele me fez outra ligação falando que era para mim abordar a missão, porque a Polícia do Senado falou que estava muito tenso, estava muito carregado aqui de não tem como entrar na própria TV, né, para poder pegar o equipamento para poder fazer as imagens. Aí falou que era para mim voltar para casa, só que como eu já estava no meio do fogo cruzado aqui, cheguei, encostei o carro, que eu vi aquilo, eu não acreditei não. Falei assim, cara, eu não vou perder essa oportunidade não. Aí ele falou, ó, se você quiser ir, vai pro seu livre e espontânea vontade. Eu já tô mandando você voltar pra casa, pra sua segurança. Eu falei assim, tá bom. Só que eu não voltei pra casa, eu vim pra cá, né? Com medo, tava com muito medo. Tava com muito medo, se falar que não... Agora é com vocês! Forças Armadas, agora é com vocês! Quando eu venho pra cá, pessoal, que eu fico ali olhando, só me lembra aquele dia. Só se lembra, né? Não tem como você esquecer, não tem. Não tem, de jeito nenhum. E assim, a gente, assim, no meu pensar, sempre eu achei isso aqui muito seguro, né? Justamente. Agora assim, o que transmite pra gente não é mais aquela segurança que a gente sentia aqui dentro. Não é. Gente, meu Deus do céu, a gente lá de dentro, né, o pessoal aqui, eu nunca imaginava que esse povo ia quebrar esses vidros aqui. E aí a gente estava aqui tudo olhando, inclusive eu estava com a cara no vidro olhando, quando aí chegou um brigada falando assim, nossa, vem gente aí com a bandeira do Brasil de ponta a ponta, mas eles não vão invadir não. Aí nós aqui dentro, pensando que não invadir. Seguro aqui dentro. Era, que nós estava seguro. Aí eles quiseram invadir, a Polícia do Senado começou a jogar spray na cara deles, aí pronto, eles levantaram tudo e veio todo mundo correndo. Quando a gente se espantou, eles já estavam aqui dentro. Aí saiu correndo, a gente saiu correndo. Quando eu fui manobrar, veio um mar de pessoas ali. E aí foi o momento ali em que eu só consegui sair, guardar a viatura, sair da viatura para fechar um portão. Quando eu fui fechar um portão, uma das pessoas que estavam ali, não sei por qual razão, tentou com uma voadora chutar o portão contra mim. E acertou, mas mesmo assim eu consegui fechar o portão, correr para a viatura e terminar de guardar a viatura. Mantém, galera, mantém o escudo! Quando eles começaram a arremessar os extintores, que foi quando ele arremessou o primeiro extintor, quebrou o vidro que estava na minha frente, esse vidro estraçalhou em cima de mim, né?
E aí eu fiquei pensando, bom, se nós falharmos na nossa missão agora, alguém vai sair gravemente ferido ou morto. Quando a gente chegou lá, a gente sentiu. Então, claro, eu tive a sensação da água batendo, do cheiro, porque eles tinham urinado em vários lugares. Então, a gente correu muito para botar tudo no lugar e depois correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E a verdade é que foi, e foi rápido. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. Quando você me convidou para fazer essa obra, logo no começo você me disse que tudo havia sido reconstruído e que seu medo era que nada do que aconteceu ali fosse lembrado, né? Esse vazio histórico, isso é uma coisa que me apavora às vezes. Todas as áreas que foram atacadas pelos manifestantes, pelos invasores, né, nós conseguimos recolher, reunir aqui. Nós temos aqui um spray lacrimogêneo, gás lacrimogêneo, tá vendo, que foi usado durante a manifestação, a invasão. Aqui é cartucho de uma bomba de efeito moral, né? E aqui também são pedaços, aqui é um outro cartucho, talvez de bala de borracha. Aqui são os gatilhos que rompe aqui quando puxa para funcionar a coisa. E aqui uma base daqueles pontaletes que faziam a separação lá do local. É aquele material de segurança que eles usaram inclusive para quebrar os vidros, destruir os espaços internos. Aqui, tem outros pedaços de vidro. Granito, pedaço de granito do banheiro, que eles destruíram também. E aqui uma peça que é um pedaço do brasão da República que foi destruído, que era fixado numa porta, né? Produzido em material acrílico dourado. E vidro. É. Acrílico e vidro. Deu quantas toneladas? Não, nós aproximamos para 4 toneladas. 1 tonelada cada caixa. Henrique, tudo bom? Vicky, Dinho, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer meu. Prazer. E aí, legal? Tudo bom? Joia? Como é que tá? Dá o link. Quem vai ser o operador oficialmente? Então, entra pra cá. Pode subir. Toda e qualquer operação que ela tiver que ser feita de subida e descida, tem um sensor aqui no banco. Então, se você ligar ela aqui, não faz. Acionou aqui, ó, ela já começa a operar, beleza? Tem que botar centro de segurança aqui ou não precisa? Aprendi no YouTube. Eu vi no YouTube ontem, depois que a empilhadeira chegou, eu vi qual era o modelo, entrei lá, falei, tá. O rapaz deu uma dica para mim também como fazia. Arrumamos 4 toneladas de vidro para trazer, dá nisso. Caramba, 4 toneladas? 4 toneladas, cada caixa deu 1 tonelada quase. Putz. Caramba. Aí vem o carpete, o bico do spray de pimenta, tem alguns, mas tem pouca coisa. Não. Quer dizer, não sei, pelo menos do que eu vi. Bola de gude? Jogaram muita bola. Mas com estilingue? Com estilingue.
É incrível, então, mas esses caras já foram para fazer. Quando teve o 11 de setembro, né, o pessoal da Comissão de Arquitetura de Lower Manhattan, eles me ligaram e falaram, você quer fazer alguma coisa com as torres, né? E o cara me deu uma caixa de poeira, né? Eu nunca abri aquela caixa, cara. Porque ele falou, isso aqui veio direto do Ground Zero. Se um dia você quiser fazer alguma coisa, eu falei para ele uma coisa, eu falei, cara, eu não trabalho com emoção. Sou muito fechado emocionalmente, sabe? Às vezes eu penso que muito do que eu faço como artista plástico, meu trabalho tem a ver com ficar me expondo, testando uma coisa emocional que eu não tenho, que não é muito bem resolvido, não é muito funcional. Mas eu falei, eu não trabalho muito bem com emoção, mas eu trabalho bem com memória, né? Essas torres, elas caíram agora, eu sinto o cheiro delas. Eu não consigo fazer nada com elas agora. Eu ainda estou sentindo elas muito presentes, então eu não consegui fazer nada com aquilo. Um pouco mais tarde, eu estava tentando fazer essas obras com cartões postais e eu não conseguia fazer Manhattan. Eu não conseguia, não sabia qual era a imagem que eu queria fazer. Foi só depois que eu encontrei um cartão postal com as duas torres que eu fiz. Porque ainda na minha cabeça, Nova York ainda tem aquelas duas torres. Quando o Museu Nacional pegou fogo, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu e o Fábio estava na Holanda fazendo um trabalho, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, vamos falar com eles, de repente eles precisam de alguma coisa. Acabou que a gente fez. Eventualmente a gente conversou com o pessoal do museu e nós conseguimos fazer uma parceria com eles, com o pessoal do resgate. Eles não estavam com nenhum tipo de suporte, nenhum patrocínio de ninguém. Então nós fizemos uma parceria com eles. Eu fiz uma exposição, eles nos ajudaram também com impressões, com imagens, com material. Engraçado, a gente fez, por exemplo, a Luzia com a poeira da Luzia, né? E essa é uma coisa que parece uma repetição, uma tautologia, mas na verdade é muito interessante. Essa coisa de você criar uma imagem com o material da coisa verdadeira. Tem que puxar na empilhadeira. Na empilhadeira, você acha? Vai colocar lá. Opa! Ah, é porque... Não abre, não. Ah, não, é mais fácil do que isso. Rapaz, isso. Reconhece? Ele vai carpetar Vai carpetar o estúdio todo com isso. Isso pode ser um fundo, né? Essa que foi isso que eu pensei quando eu pedi. Tem urina, tem fezes. Tem. Isso aqui é a invasão do dia 8. Você devia estar fazendo isso com luva. A gente tem as luvas, Ah, é? Comprei as luvas todas pra ele. Seria legal uma hora dessa a gente usar, né? Ah, e usar também? Além de comprar, você quer usar? É. Tá bom. Não é.
Mas olha só, dá pra fazer pequeno também, tipo Diamonds. É um vidro grosso, né? Olha o tamanho. Isso aqui deve ser um tampo de mesa. Que a gente ficaram os mais grossos. Mas lá esses pedaços de espelho mesmo pelo outro lado dá pra fazer. Sim. Eu só não consigo fazer assim, Cara, os caras quebraram o mármore, olha aí. Isso aqui é bom, por exemplo. Já tendo vidro de cor diferente. Tem espelho também. Tendo vidro preto, a gente já consegue fazer contraste, E mesmo tem vidro com linha reta assim, a gente consegue fazer linha. Vai ser a mesma coisa embaixo. E esse tapete não pode limpar não, quando a gente botar, vai ter que deixar assim mesmo. Digitar. Com a sujeira toda. O vidro quebrado, ele reflete, né? Ele é branco, talvez o nosso problema vai ser de controlar a reflexão, inclusive. Talvez pode ser uma coisa que fique bonito. Eu já fiz trabalhos com diamantes, por exemplo, que era uma coisa mais alto contraste e ficava bonito essas estrelinhas aparecendo. Essa negociação entre o tamanho da obra que a gente vai trabalhar em relação ao tamanho da escala do material é a coisa mais complicada de fazer. Uma vez que isso é feito, assim, é uma questão de você criar um truque para fazer, não vou negar, não. A gente usa projeção, a gente usa... aí tem várias maneiras de você fazer a coisa. No lixo vocês usaram projeção, não foi? No lixo era projeção, mas era anamórfica, né? Então é interessante que a gente projeta no ângulo e fotografa do mesmo ângulo. Tanto que quando você vê aquele acúmulo lá embaixo e você não tem a menor ideia do que é. Caraca, maluco. Então, a gente sempre inicia, né, preparando o fundo para começar o trabalho. Então, aqui são 4 placas de MDF, que nós juntamos as 4 placas, passamos fita e pintamos de preto para iniciar o trabalho. Agora aqui, com a luva é mais complicado, né? Para espalhar o vidro até ajuda, mas para pegar o que a gente precisa, por exemplo, esses pequenininhos aqui, né, que parecem pixels, para a gente fazer detalhe, a luva atrapalha. Vai seguindo as orientações dele, ele vai vendo e tal, ele avalia o material, se o material vai ser, né, interessante ou não da gente tentar trabalhar. Você chegou a se cortar em algum momento? Várias vezes. Conta aí pra gente. Ai, cara, era muito palavrão. Muitos palavrões. Mas assim, aí depois que eu penso, não, eu tenho que colocar uma fita crepe, eu tenho que proteger meus dedos, né? A gente acha que não vai cortar porque é um material que a gente não conhecia muito bem, o vidro, né? Como eu falei lá atrás, a gente ainda não tinha trabalhado com esse material. Então, obviamente que vidro corta. Só que, enfim, ali, né, no desejo da coisa, na ansiedade de pegar o material, de sentir, aí você não pensa muito. Então, sim, eu furei várias vezes até eu perceber que eu tinha que colocar uma fita crepe. Talvez, assim, essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, né? Usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Eu tenho ainda a coisa de ser americano e brasileiro. Eu tenho dupla cidadania.
no caso do 8 de janeiro, ele é muito pior do que o 6 de janeiro, sabe? Porque ele é uma cópia, ele tinha um blueprint, né? O que aconteceu no 6 de janeiro era uma coisa que, embora era surpreendente, né? Você tem um país cuja a força institucional consiste em você gastar um orçamento de $1 trilhão para proteger a ideia do Estado americano. E um bando de arruaceiros entra dentro do Capitólio e senta na mesa do pessoal do Congresso, estraga tudo, pega documento, rasga, faz o que quer. Assim, para que serve esse $1 trilhão em investimento militar, quando eles não conseguem proteger o cerne institucional do que é aquela nação? Depois de 6 de janeiro, eu estava pensando em realizar uma obra que é fazendo também esse mosaico, colando esses pedaços de papel, sobras do estúdio, né? E eu decidi construir uma destruição, uma cena de pura destruição. Eu queria fazer isso, por alguma razão, não tinha, às vezes uma obra de arte ela não começa de uma convicção muito precisa, muito exata, né? E na minha cabeça a primeira coisa que me apareceu foi a bomba que explodiu um prédio público em Oklahoma City, alguns anos antes, pelo Tim McVeigh. E depois que eu fui entender aos poucos que aquilo para mim, como um evento, era muito mais pavoroso e muito mais, para mim mexia muito mais comigo do que o próprio World Trade Center, porque se tratava de terrorismo doméstico. Eu estava pensando muito nessa imagem quando eu estava fazendo essa daqui, porque você monta uma situação que é de destroço, de destruição. Você está fazendo uma ruína, construindo uma ruína. É uma coisa estranha, né? É uma maneira estranha de trabalhar. O conceito é do Vic, mas a gente tem liberdade de criação ali na hora, o que é o nosso feeling artístico também, né, no momento, né? Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Essas cicatrizes, não é que os vidros deviam continuar quebrados, mas eu acho que a gente tem que preservar de alguma forma, sabe, um pouco do que aconteceu. Porque é grave, sabe? Você tem um país que saiu de uma situação precária de democracia, conseguiu se consolidar através da Constituinte, refez uma economia. São progressos que talvez as pessoas não tenham. Mesmo o que mais me espanta não são as pessoas da minha idade que viveram através de todos esses acontecimentos. É que ali, com os manifestantes, tinha pessoas mais velhas que eu. Sabe que essas pessoas, que memória que essas pessoas têm, sabe, da ditadura.
ó, que o mais engraçado foi que o meu encarregado falou assim, vamos lá em cima. E eu falei, fazer o quê, chefe? Vamos voltar, vamos ver lá do Salão Negro. Foi que a gente subiu. Você tem que saber que a pessoa que está do seu lado não vai sair correndo e te deixar na mão, né? Eu pego a calça, na frente direito. E o carro? Pergunta pra ela, primeira vez na praia, a sensação. A primeira vez não, que eu já fui outras Não, vezes. Rio de Janeiro no é a Rio primeira de vez. Janeiro, a primeira vez. O que você achou da água? Como é? Legal. Gelada, né? Não, até que não tava gelada não, tava quentinha. Obrigado. Boa tarde. Vicky. Carol. Carol. Oi. Olá, tudo bom? Olá. E a Adriana. Oi, tudo bom? Então venha ver, você vê o que você vai achar. Deixa eu imprimir lá. Só com cuidado que não tem corrimão aqui, que a gente passa coisas por aqui. Pode subir. Vou deixar isso aqui. O nosso trabalho aqui é sempre fazer sujeira e depois no fim do dia a gente limpa. E às vezes eu fico sempre pensando assim, no limpar ele é tão simbólico como fazer. Você vai desconstruindo aquilo. Vem daqui você vê direito. Tem uma coisa nessa imagem que te faz pensar naquele dia? Sim. Aqueles negócios de spray de pimenta, daqueles gás lacrimogêneos que eu sofri bastante com aquilo no dia. Foi tenso, mas foi. E tá sendo sem palavras ver aquilo, né? Nossa, emocionante demais. Pra te falar a verdade, eu nem sabia quem era Vicky. Não, pela primeira vez eu vim saber quem é Vicky. Bem. E aí, Eduardo, cara? Primeiro, queria falar da admiração infinita que eu tenho pela sua profissão. Tem uma foto, as fotos do Capa, por exemplo, que elas são, quando desembarca na Normandia, aquelas fotos são ruins do ponto de vista fotográfico, né? Elas são fora de foco, elas são, não tem enquadramento, mas aquelas fotos, elas passam um medo do cara, que ele estava tirando aquela foto, chovendo bomba em cima dele, todo molhado e tentando segurar equipamento, tremendo de medo, lógico. Imagina, você está numa situação dessa, e você estava nessa situação. Só de eu chegar aqui eu já tô sentindo cheiro de gás lacrimogênico. Isso aqui era bom fazer assim, você passar uma cola e fazer assim num quadro e subir ele e ficar quieto. Vai ser parecido, vai ficar bem perto disso. Vai ficar bem você perto. congelar isso aqui agora e do jeito que ele tá aqui subir pra parede. O que eu vi ali me surpreendeu, mas a foto depois me surpreendeu ainda mais, porque a foto, o take ali, ficou muito próximo do chão. Assim, é o céu ali, a gente olhando, e quando você vê a imagem, o céu parece com o chão do Salão Azul. Uma vez eu fui na Asia Society em Nova York, tinha um monge tibetano fazendo uma mandala de areia. Então eles pegam areia colorida e fazem um negócio assim super elaborado, parece um tapete persa. Eles passam assim 1 semana e meia, 10 dias fazendo aquilo, um negócio super complicado. E no momento que ele acaba de fazer, eles começam a varrer aquilo para jogar fora, porque o fazer é mais importante do que o resultado, né? Então, por 1 segundo você vê aquilo inteiro e eles já começam a jogar fora, né? Então, eu sou terrível, assim, de curioso. Eu cheguei lá, era um grupo de monges, né? Cheguei para um monge lá, não sei se era um monge muito bom, porque estava usando um Rolex.
Aí eu cheguei para o monge falava inglês também. Aí eu falei para ele, vem cá, você trabalhou nesse negócio aí? Ele falou, eu trabalhei 10 dias fazendo aqui, ajoelhado, eles fazem com canudinho, assim, vão fazendo um negócio dificílimo. Aí eu falei, vem cá, e você não sente nada, que já fez isso e já está varrendo para jogar fora? Ele me deu aquelas histórias todas de monge, que o caminho é mais importante que o destino, aquela coisa toda. Eu falei, mas você não está assim nem um pouquinho, fiquei enchendo o saco dele. Aí ele falou para mim, chegou uma hora, ele não aguentou, ele enfiou a mão naquele hobby laranja e falou, eu tirei umas fotos. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, né? Tá bom, então eu faço a mesma coisa. Então assim, a gente, pelo menos antes de destruir, a gente tira umas fotos. Como qualquer processo, você não sabe exatamente como você vai terminar. Como a gente trabalha com várias pessoas, eu costumo dizer, quanto mais mãos tiverem no trabalho, mais é a mão do Vic. Então, a gente nunca vai trabalhar com uma pessoa só fazendo isso. A gente vai movimentar o estúdio todo para fazer isso. Quando você imagina alguma coisa, um objeto que você vai ser criado, você tem essa ideia mental na sua cabeça e que o artista, na verdade, está sempre procurando refazer essa imagem. O gerador está em quanto? 6. 6, né? É. Bota no 9. Bota. Esse lugar, ele existe para diálogo. Esse é um lugar de discussão. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer que você não quer mais discutir, você não quer mais conversar. Brasília foi feita numa época em que existia uma quantidade enorme de utopias, né? Que a gente não tem hoje em dia. Hoje em dia parece que tudo é muito distópico. Olha, a cicatriz que eu te falei é essa aqui. Ah, é. É, mas cicatriz é bom. Depois que cicatriza é bom. Cicatrizes você... Quando você tem... Esse momento vindo para cá no avião, né? Você tem tempo para ficar pensando na vida, né? Aí você tem esses momentos que nem esse aqui... Está aqui vendo uma obra, ou inaugurando uma obra, momentos que você abriu uma exposição importante. Mas isso não é a sua história só, não. A sua história também é quando você caiu do carrinho de rolemã, quando você se machucou, quando você quebrou o braço andando de skate. Então, todas essas coisas fazem parte. Você também é uma exposição de cicatrizes, né? Mas que bom que... Num contexto de arquitetura desse, é difícil vestir uma cicatriz. E acho que é vestindo a cicatriz que você fica mais forte também. E um dos atos, de fato, que coroa esses 200 anos do Senado e a afirmação e a reafirmação da democracia é esse enorme ato, repito, de generosidade, de respeito e de consideração de um artista consagrado para com o Congresso Nacional, o Senado Federal e a democracia brasileira, fazendo dos cacos e dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos uma belíssima obra de arte que estará aqui nesse prédio eternizada como um símbolo de resistência democrática.
E a arte tem essa perenidade, né? Uma frase lá do latim, né? Vita brevis ars longa, né? Que é você tem a ideia que é uma coisa que fica, né? E quando essas coisas que são supostas de serem perenes e permanentes, elas são ameaçadas, essa linha, né? Que ela é formada de representações, de símbolos, ela se quebra. E a gente não pode deixar que isso aconteça sem criar algum tipo de emenda ali, algum tipo de cola. Os japoneses têm essa coisa de quando uma porcelana quebra, eles remendam em ouro. É que o remendo passa a ser uma parte valiosa da história daquele objeto. Acho bonito isso, né? É lindo. E eu acho que, de repente, é mais isso, é você criar um remendo que tenha um valor histórico. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas, como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, a mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. Ulisses gostaria de ter sido o candidato. Eu acho que ele gostaria muito. O problema foi Maluf. Em agosto de 2008, o então senador Marco Maciel deu um depoimento de mais de 11 horas a servidores do Senado. Conhecido pela discrição, Marco Maciel surpreendeu os entrevistadores com várias revelações. Elas só poderiam vir a público, porém, após a sua morte. Este documentário reúne os principais pontos de um material até aqui totalmente inédito. Acho que um aspecto a demarcar que considero importante é o fato do senador Marco Maciel ter se preparado para prestar um depoimento para a posteridade. É muito interessante o depoimento dele. O Marco era o antinotícia, entendeu? Ele era extremamente gentil, sempre foi com todo mundo, com os jornalistas também, naturalmente, mas ele era o antinotícia. Você obtinha qualquer coisa em conversa com ele, menos notícia. Neste documentário, mais que personagem, Marco Antônio de Oliveira Maciel é narrador. Um narrador que foi protagonista de momentos decisivos da história brasileira. Após exercer mandato de deputado estadual, Marco Maciel chega a Brasília em 1971 como deputado federal eleito. Reelege-se em seguida para um segundo mandato e, em 1977, torna-se presidente da Câmara, com apenas 36 anos de idade. Senhores deputados, a emoção de ver-me convocado à presidência da Câmara dos Deputados. Na atividade política, eu não dava opinião. Ele fazia o que ele queria. Eu sempre era só comunicada. A ascensão política de Marco Maciel coincide com o declínio do regime militar iniciado em 64. O governo, dizendo-se revolucionário e em favor da democracia, mantinha a imprensa sob censura, cassava mandatos parlamentares, perseguia, torturava e matava opositores políticos. E mudava como e quando queria as regras do jogo eleitoral para manter o poder nas mãos dos militares. Mesmo assim, em 1974, o MDB, partido da oposição, elege 16 das 22 vagas em disputa para o Senado e 44% dos deputados federais. A sociedade brasileira estava dizendo claramente para o regime militar que ele não tinha mais legitimidade. Que Franco Montoro, Itamar Franco, Orestes Quercia, Marcos Freire, esse conjunto de senadores que foram eleitos em 74, junto da oposição, não é o Brossard, mais notável deles, né? Mais expansivo, eles chegarão com uma pressão muito forte no parlamento para cobrar a abertura. Nas eleições municipais de 1976, a Arena, partido do governo, mostrou força. Elegeu 3.176 prefeitos contra 614 do MDB. Mas o governo temia uma nova derrota nas urnas em 78.
ano de eleições para o Congresso. A rejeição da reforma do Judiciário foi o pretexto para fechar o Congresso e fazer as mudanças pretendidas. A oposição votou contra o projeto por não aceitar a prerrogativa dada ao Executivo para remover e aposentar juízes, sem ter conseguido garantir a volta do habeas corpus para crimes políticos. O presidente Geisel entendeu nos chamar para uma reunião no Riacho Fundo. E nós fomos lá de manhã, fui com o Petrônio Portela, e quando cheguei lá, estavam além do presidente Geisel, estava o ministro Goberi, estava Armando Falcão, que era ministro da Justiça, estava o general Moura Rico, estava Francilino Pereira, que era o presidente do partido, da Arena, e eu como presidente da Câmara. E aí se deu um grande debate sobre a questão da decretação do recesso do Congresso. Marco Maciel revela a presença nas reuniões de um nome mantido em segredo, o do general Moraes Rego, amigo de Geisel e que depois se tornaria o chefe do gabinete militar. O Petrônio Portela, eu e Francilino estávamos na mesma linha. Naturalmente, Armando Falcão tem uma posição muito, na época, não sei se lembra, mas uma posição mais radical, né, de defesa da revolução. As discussões foram muito assim veementes e com críticas a certos pontos, porque a versão primeira das medidas que o governo pretendia adotar eram versões assim muito mais fortes do que o que ao final saiu, porque a ideia era fazer os senadores indiretos naquelas 2 vagas, etc. Nós conseguimos evitar em 50%, pelo menos ficou um. Eles fizeram o pacote de abril principalmente para mudar, para dar mais tempo de sobrevivência à Arena e, por extensão, à própria ditadura militar. Os senadores indiretos escolhidos pelo presidente da República ficaram conhecidos como senadores biônicos. O nome vem de uma famosa série de televisão da época, que tinha como personagem principal um ciborgue, ou seja, um ser biônico. O Congresso permaneceu fechado de 1º a 14 de abril de 1977, data em que foram publicadas as medidas batizadas como Pacote de Abril. Cada estado passa a ter um senador biônico, além dos 2 eleitos pelo voto. Eleição indireta dos governadores. Sublegenda para o Senado. Quórum para emendas constitucionais cai de 2/3 para a maioria absoluta. Estados mais populosos perdem força na composição da Câmara dos Deputados. Mandato presidencial aumenta de 5 para 6 anos. Passa de 20 para 30 dias o período anual de férias garantido a cada trabalhador. Com o aumento das férias, o governo quis ganhar apoio popular para o pacote. Todas as demais mudanças aumentaram o controle do governo sobre o Congresso e as eleições. O problema político para a ditadura, nesse momento, é revelar os porões da ditadura. Quer dizer, até Médici ainda se controlou isso por conta da censura, dos meios de comunicação. Não é? Depois da saída de Médici, quando Geisel começa a estabelecer isso que seria essa abertura lenta e gradual, não é? Paulatinamente algumas liberdades são concedidas. E isso vem também com a denúncia e com a publicidade dos porões da ditadura, violação de direitos humanos, tortura, morte de presos políticos, não é? O caso do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel, não é? Terão uma repercussão não só no Brasil, mas internacional. A preocupação deles é essa, fazer a transição e garantir que os militares não fossem punidos pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. O Geisel era, nesse aspecto, mais, com toda aquela ortodoxia dele, era mais palatável ao debate. E
Costa Silva, Médici, eram muito retraídos, e sobretudo Figueiredo. O Geisel era mais aberto, ele gostava de discutir. E às vezes era um pouco teimoso, mas depois de convencido, ele concordava em mudar a opinião e até dizendo, então propõe o que é que deve ser feito. Geisel, ele foi um cara que coenestou, que avalizou a tortura até, na época, mas tinha suas preocupações e tinha como seu projeto promover o esgotamento da ditadura, talvez de uma maneira muito mais lenta do que a maneira como aconteceu. No meio do caminho da abertura política, havia a linha dura militar. Ela comandou as principais ações de repressão política e, em 1977, uniu-se em torno do ministro do Exército, general Silvio Frota. Frota pretendia ser o próximo presidente da República, mas Geisel não aceitava o seu nome. Depois de vários enfrentamentos, Geisel demite Frota em 12 de outubro de 77 e coloca em seu lugar o general Fernando Bethlen. O clima era de boato e tensão. Frota tentou resistir dando um golpe, mas lhe faltou o apoio dos principais comandantes militares. Geisel marca para as 5 horas a posse do novo ministro do Exército. O Geisel depois diz assim, olha, eu quero a presença dos senhores também, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara. E também vamos chamar o presidente supremo, que era o Thomson Flores. Veio o general Bethlen, se apresentou ao presidente, aí alguém do cerimonial disse assim, agora ele vai receber os cumprimentos dos ministros. Aí o Geisel disse, não. Primeiro ele vai se apresentar ao chefe de poderes. Porque aqui está a legalidade. Geisel aponta como sucessor o general João Batista Figueiredo. Uma coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. E eu fico pensando que isso não foi uma escolha do Geisel, porque eu acho que foram pessoas que, dentro do Palácio, que pediram ou quase exigiram ao presidente para escolher Figueiredo. Eu acho que o pessoal mais ligado ao SNI, não é? O pessoal mais ligado, talvez, ao Ministério da Justiça, né? E alguns amigos do presidente, assim, que estavam convencidos que pudesse ser uma solução. Eu tenho mais do que convicção, certeza de que ele indicou sob grande constrangimento. Ele dizer que o Geisel não queria o Figueiredo contraria a maioria dos livros escritos sobre aquele período. Claro, não estou pondo em dúvida o que ele disse. Estou querendo com isso destacar o valor desse depoimento. Porque é uma pessoa com a autoridade de quem foi protagonista, ou um dos protagonistas da história naquele período, vem e diz isso. Depois da crise com Frota, com Silvio Frota, da tentativa de golpe, com o recrudescimento da linha dura do regime, ele não tivesse muita saída. Que o Figueiredo faz durante o regime, até a contragosto, me parece, dele mesmo, né, é sancionar aquelas reformas que já não estavam previstas nesse processo de abertura lenta, gradual e controlada do regime militar, né? Então ele pode não ser candidatura natural, porém foi a candidatura possível. Faz todo sentido o que o Marco Maciel diz. Porque ele é chefe do SNI, o SNI sempre foi a linha dura. Sempre foi de querer que a ditadura se estendesse o maior tempo possível. Figueiredo tinha envolvimento, ou por saber diretamente do que acontecia, ou por até participar do planejamento de muitas ações questionáveis e violentas cometidas pelo SNI na época. Figueiredo não combinava com a ideia de uma transição
lenta, gradual, como seja, para a democracia. Então, por que o Geisel escolheria Figueiredo? Deve ter escolhido, como talvez o Marco Antônio sugira, mas não diga com todas as letras, porque teve pressão para isso. Figueiredo chega ao fim do mandato impopular, mas tenta influir em sua sucessão. Figueiredo queria que os candidatos, os chamados presidenciáveis, chegassem a um acordo para definir uma chapa, mas ele também nada concorria para isso. Depois começou a brotar no Palácio a ideia de que ele tinha simpatia pelo Maluf. E isso era uma coisa que ficou mais ou menos clara, que o Maluf é muito jeitoso, tem envolvido muita gente assim mais próxima a ele no Palácio. O problema foi Maluf, que a gente não tinha condições de aceitar a candidatura do Maluf. Ali cristalizou-se a dissidência. Se fosse o Andreasa que tivesse ganho a indicação para ser candidato contra o Tancredo até, primeiro eu não sei se o Tancredo necessariamente seria candidato. Tancredo foi candidato, entre outras razões, porque o adversário dele seria o Maluf. Uma parte da elite militar não via com bons olhos a figura do Maluf porque o associava, na visão dos militares, à corrupção, que era algo contra o qual os militares diziam que havia feito a revolução. Em 1984 foi o ano que definiu o destino da nova eleição presidencial, que seria realizada em janeiro do ano seguinte. No mundo, foi o ano em que surgiu o CD, que revolucionou o mercado de música. Lá fora brilhavam, entre outros artistas, Michael Jackson e Madonna. No Brasil, bandas de rock como Paralamas e Titãs estavam no topo das paradas de sucesso. No mesmo ano em que Ayrton Senna estreava na Fórmula 1, o Congresso derrotou a proposta de eleição direta para presidente, após o movimento das diretas já, que levou às ruas milhões de brasileiros. A partir daí, ganha força a ideia de derrotar a ditadura no colégio eleitoral, isto é, na instância criada pelos militares para chancelar o nome escolhido pela cúpula do Exército. O Sarney me procurou e disse, olha, Marcos, você tem alguma dificuldade de conversar com o Ulisses? Não, me dou bem com o Ulisses e tal, ele era presidencialista como eu. Aí um dia o Sarney veio, não, quer uma conversa com o Ulisses? Aí, só nós três, eu marco lá no meu apartamento. Aí eu fui no apartamento, conversamos, olha, nós estamos pensando nisso, pois não, é possível, tal, um jeito, Tancredo, tal. Aí a partir daí que as coisas tomaram curso. Como resiste história? E aí dentro da própria... Essa reunião do senhor com o deputado Ulisses Guimarães foi o primeiro contato da articulação que adiante seria a Frente Liberal com o PMDB, com vistas à transição, à Aliança Democrática. Frente Liberal foi o nome que a imprensa deu. O período de maior reuniões e atividade política, na minha opinião, foram os anos de 80, 90. Então, nessa ocasião, o doutor Tancredo visitava muito a minha casa, mas ele nunca visitava em grupo. Ele visitava só. Porque o doutor Tancredo, ele não falava ao telefone. Se ele tinha alguma coisa para ir conversar com o Marco Antônio, ele não falava ao telefone, ele ia em casa. Então ele falava e ia embora. Tancredo saiu, terminou sendo escolhido porque era o nome mais aceito e mais do diálogo e mais moderado, assim também. Marco Maciel deixou o PDS, partido que substituiu a Arena, e passou a coordenar a formação do Partido da Frente Liberal. Em nome da Frente Liberal, ele assinou em 7 de agosto de 1984 um histórico compromisso com a nação, que selou o entendimento entre os dissidentes do governo e a oposição. Entre os signatários, o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, que havia se tornado adversário do presidente Figueiredo. Tancredo tinha um excelente trânsito com os militares. Uma vez, Tancredo teve um encontro com Walter Pires, que era o ministro do Exército. Esse encontro foi no Rio, em Copacabana, no apartamento X. Mas um dia Tancredo falou assim, Sr. Marco, olha, nós conversamos,
mas só estávamos eu e ele. E nós assinamos um compromisso de negarmos que houve encontro. Você teve, mesmo com Geisel, o presidente, mesmo com Figueiredo depois tocando um projeto que seria do Geisel, você teve ainda muita resistência militar à abertura. Muita. O Tancredo, até quase a véspera do colégio eleitoral, ele temia muito uma reação militar. O Tancredo estava bem com todo mundo. Então, o nome dele foi brotando como uma coisa natural. Ulisses gostaria de ter sido o candidato. Eu acho que ele gostaria muito. Ele era um líder da oposição, se assim posso dizer. Então, tinha uma certa lógica. E até fazer uma justiça também do doutor Ulisses, ele não, em certo momento, e até não foi muito tarde, foi até cedo, ele assimilou bem isso. Foi estabelecido logo, que daria vice à Frente Liberal. Muita gente começou a me procurar achando que eu devia ser o nome. Sarney achava isso, mas Tancredo e outras pessoas faziam manifestações nesse sentido. Mas um dia, houve uma reunião lá em casa, Pedro Simão aí chegou do Rio Grande do Sul e disse assim, olha, houve uma reunião do partido, ontem, todo mundo, mas a turma não aceita Sarney, Marco. Eu digo, mas por que não? Mas não aceita, não sei o quê. Eu estou argumentando, chega a Sarney. Não foi um momento dos mais tranquilos, e que nessa ocasião foi quando ele exerceu todo o poder dele, capacidade de bombeiro, porque foi uma reunião tremendamente tensa. Simone disse assim, Sarney, deixa eu lhe falar uma coisa. O nome para vice tem que ser Marco. Aí eu disse, lá em casa, não posso dizer. Aí ele disse, não, eu quero dizer o seguinte, eu vim da reunião do partido. Sarney, o pessoal não pode, não é por seus defeitos, não é isso, nada, não, por suas virtudes, você tem grandes virtudes, mas acontece que o partido não aceita. Você for presidente do PDS, não sei o quê, não pode ter coisa, Sarney, eu não ando de jeito nenhum. Aí eu tomei a defesa de Sarney, mesmo inclusive porque eu não tinha, e fiz uma defesa muito veemente. Ele era um nome muito cotado para isso. Eu acho que até muito mais cotado do que o nome do Sarney, porque o Sarney tinha presidido a Arena. Então havia também uma grande parte da oposição, uma má vontade natural, explicável com Sarney. Sarney já era do PMDB, ao qual Marco Maciel optou por não se filiar. Achava que mudar de partido para disputar a vice levaria a uma briga judicial desnecessária. Sua prioridade era organizar o Partido da Frente Liberal, o PFL. Como tinha combinado com Tancredo, torna-se ministro da Educação. Ana Maciel guarda os originais de 2 atos de nomeação. O primeiro assinado por Tancredo e anulado com a sua morte, e o outro por Sarney. Tancredo derrota Maluf no colégio eleitoral por larga margem, mas é internado às pressas no Hospital de Base de Brasília em 14 de março de 1985. Era a véspera da data em que tomaria posse como presidente da República. Eu estava reunindo com o convocado do PMDB de Santa Catarina, quando Marli, a mulher de Sarney, ligou para mim, Marco, olha, José, ela não chama Sarney, José está querendo falar urgente com você. Fomos para o hospital. No hospital, aquelas discussões todas que se prolongaram. Sim, Sarney insistindo muito que fosse para São Paulo, enquanto se discutia, fosse de avião para São Paulo, Henrique Tancredo queria deixar a operação para depois da posse. Quando ele faz tudo para não ser internado e operado como foi, ele dizia, ele alegava, olha, eu só posso me operar depois da passagem da faixa, porque senão esses militares ainda podem querer voltar, não sei o quê, papapá. Na noite da internação do Tancredo, o general Walter Pires ainda tentou ensaiar ali ele chegou a ligar para o Leitão de Abreu, telefonar, que era o chefe da Casa Civil do governo Figueiredo, e dizer, vem cá agora com esse negócio de Tancredo, então a gente vai continuar, né? E o Leitão disse, não, já está demitido, o Tancredo já assinou antes a nomeação dos próximos ministros, não somos mais ministros. Os militares não fazem a abertura política porque eles são bonzinhos ou generosos, ao contrário. O regime militar perdia, de forma bastante clara, a legitimidade política, ele já não podia mais sustentar. Mas, do ponto de vista político, a transição se fez, quer dizer, saímos
do Estado autoritário para o chamado Estado Democrático de Direito. Ulisses ficou como uma espécie de um condestável, né? Porque com a morte de Tancredo, ele era a voz do PMDB e, como aquilo tudo tinha sido pactuado, ele tinha uma influência muito grande nas decisões, inclusive na escolha de ministros, substituição, etc. Presidente do partido, presidente da Câmara, presidente da Constituinte. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Marco Maciel ainda chefiaria a Casa Civil de Sarney. Foi vice-presidente da República durante 8 anos no governo Fernando Henrique e tornou-se imortal da Academia Brasileira de Letras. Na política, também foi governador, senador por 3 mandatos, deputado, secretário de Estado e líder estudantil. Morreu em Brasília em 12 de junho de 2021, pouco antes de completar 81 anos de idade, após longo período em que foi portador de Alzheimer. E a doença é uma coisa assim massacrante. Ele não falava. E isso é uma sensação horrorosa, é uma sensação de você perder uma pessoa que está viva junto de você, mas que não é mais ela. No ano seguinte, ele foi perdendo aos poucos a capacidade de caminhar. Eu nunca pensei que eu fosse suportar. Mas eu arranjei uma força, assim, uma coisa que eu não sei de onde é que veio. E nisso foram 10 anos, né? 10 anos. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser o país com o qual nós sonhamos. Nós somos Ocidente, mas somos Ocidente diferente. Nós somos Ocidente, mas estamos no extremo Ocidente, quer dizer, próximo da África. Nós podemos dizer que estamos construindo, estou exagerando talvez, um novo tipo de civilização, mas eu penso isso. Quando a gente olha e vê a quantidade de sobressaltos, de riscos que a abertura política correu durante o caminho, nós começamos a valorizar o papel daqueles que não deixaram o caldo entornar. A democracia não foi dada. Foi construída a duras penas e sacrifícios. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Foi uma experiência única, né? Pegar as pessoas que estão passando, elas toparem fazer. Era uma oportunidade de fazer as pessoas pensarem por que eles estão votando e o que isso faz, o que isso representa. Elas elegem o representante, mas elas nunca param para pensar que aquele é o representante deles. Eles votam por outros motivos. Vota porque foi coagido, vota porque achou bonito, vota porque gostou das palavras, mas nunca sabe por que está votando mesmo. E eu acho que por muito tempo, setores importantes da sociedade não viam o poder que o voto tem e o poder transformador que a representatividade pode ter, né? De segmentos que não estão naqueles espaços, mas muitas vezes na sociedade são a maioria, como as mulheres, a população negra. O voto, sem dúvida nenhuma, é branco, né? É branco. É quase que totalmente branco.
a não ser raras exceções. Vai que, por exemplo, eu voto e eu acabo votando, entre aspas, né, errado. Eu voto num cara que mudou os planos dele e não é o que eu estava pensando que ia ser. Então é meio que minha responsabilidade também. É aquele gosto amargo na boca. Tipo assim, você votou errado de novo. Na realidade, o voto no Brasil sempre existiu. Desde o início da colonização, a forma típica de organização das cidades portuguesas que a gente trouxe como experiência para o Brasil já implicava na existência de uma espécie de um conselho municipal, né, formado pelos moradores da cidade. Eram chamados durante muito tempo dos homens bons. Homens bons são os eleitores e os eleitos que têm posses, que têm força econômica, poder político, prestígio social. Isso significa dizer que a maioria absoluta da população brasileira estava afastada de todo o processo de escolha dos seus representantes. Com a independência, muito pouca coisa mudou. Era uma monarquia constitucional, e isso já era um avanço. Por mais que achemos estranho, a Constituição do Império de 1824 era uma das mais avançadas do mundo, desde que nós compreendamos a época, o contexto histórico em que ela foi feita. Mas a participação política, como sempre, é excludente por definição. As mulheres não participam de qualquer maneira. Então aí você já exclui metade da população. O pobre, realmente, o pobre que não tem nada, não participa. Não existia voto secreto. O cara ia até uma mesa eleitoral, geralmente organizada em volta da paróquia, organizada com o padre sendo o que hoje seria o presidente da mesa, né, de votação, e ali declarava seu voto, que era anotado, né, às vezes. Com a República, não apenas a situação se modificou, como ela piorou. O número de eleitores brasileiros na chamada Primeira República, que é, por definição, uma república oligárquica, diminuiu em relação ao que nós tínhamos no Império. Os analfabetos foram eliminados do processo eleitoral, num país em que quase 90% da população era formada por iletrados. Da mesma forma, as mulheres não votavam, embora não houvesse na Constituição de 1891 uma proibição explícita do voto feminino. Na verdade, a ideia de cidadão era entendida apenas como algo inerente ao homem. As mulheres, por variadas circunstâncias culturais, elas são mantidas na domesticidade e privadas de uma educação mais ampla, e aí reforça essa dependência e essa incapacidade, vamos dizer, que é culturalmente construída, de você estar apto a participar. Há uma intensa movimentação das mulheres no século XIX, e no início do século XX, isso começa a resultar na aprovação no mundo inteiro, né, do voto feminino. Nós temos todo um movimento de mulheres abrindo escolas voltadas a mulheres, publicando jornais, revistas voltadas a mulheres, tentando votar. Várias mulheres tentaram votar no século XIX e sempre foram impedidas, né? Era muito cansativo, eles já estavam ali há 10 anos. A primeira manifestação do Bertalucci em favor do voto foi em 1918, ela muito novinha. Outras sufragistas também se manifestaram, procuravam as mesas eleitorais e se registravam. As mulheres, em termos nacionais, só vão adquirir o direito ao voto em 1934, né? Mas Juvenal Lamartine faz uma modificação na Constituição do Rio Grande do Norte, permite, ali ainda na década de 20, no final da década de 20, que as mulheres do Rio Grande do Norte votem, e isso acontece numa eleição municipal, em 1927, e aí as sufragistas, então, vão em busca, né, não só de eleitoras, mas de mulheres nas quais elas pudessem votar, mulheres que pudessem ali enfrentar, né, os líderes políticos homens, né, com alguma chance de vitória. E encontram lá
aquela mulher baixinha, pequena, que administrava uma fazenda no interior do Rio Grande do Norte, e a convidam para esse desafio e ela aceita, né? Ela aceita e ganha a eleição. Ela foi eleita e ela era uma mulher que é um exemplo para hoje de gestora. O que é que a Alzira fez? Resolveu investir na infraestrutura, construiu escola, posto de saúde, abriu estradas, apesar de ter só 2 anos de mandato, que quando foi em 1930, que teve o Estado Novo, ela foi retirada do cargo. E ela tinha um brio tão grande que depois foi chamada e ela não quis porque não era votação direta. Ela deu um exemplo de economia e de desenvolvimento, como sair de uma crise econômica para hoje, atual. Investiu na infraestrutura, gerando emprego e renda para o seu município. Na esteira da Revolução Constitucionalista de São Paulo, que militarmente foi derrotada, mas politicamente saiu vitoriosa, Vargas é obrigado a assinar um código eleitoral. É a primeira vez que nós vamos ter, na verdade, isso. A criação da justiça eleitoral, a convocação de eleições para uma constituinte e o direito de voto, aí sim explícito, às mulheres. Quem vai ser votada a primeira mulher vai ser a doutora médica Carlota Pereira de Queiroz. A Berta, ela alcançou a primeira suplência, ela não foi eleita e ela chega, depois ela volta a ser candidata em outubro de 34, mas ela só assume o mandato na Câmara em julho de 36 pelo falecimento do titular. Poucos anos depois, o país mergulha numa profunda ditadura, que, aliás, reflete o ambiente histórico da época no mundo, digamos assim. É um período de crise profunda da democracia liberal e, por consequência, a ascensão de regimes mais do que autoritários, regimes totalitários, que seriam os regimes fascistas de uma forma geral. É o que vai acontecer conosco a partir de novembro de 1937, o chamado Estado Novo, que é um regime proto-fascista. Aí não há voto popular, as eleições estão suprimidas, é uma realidade que vai perdurar até 1945, quando termina a Segunda Guerra, com a derrota do nazifascismo e a impraticabilidade da manutenção da ditadura de Vargas. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro. E é isso que vai explicar as eleições presidenciais com voto direto no dia 2 de dezembro de 1945. Nesse momento já estão em vigor os novos partidos que estão surgindo dentro de uma nova realidade histórica, mas com os pés também muito presos ao passado. Exemplo, PSD, Partido Social Democrático. É o maior partido que nós tivemos de 45 até 65. Mas qual era a base social do PSD? O interior, aquele que o Tancredo Neves, que era PCdista, vai chamar depois de grotões. O segundo é a UDN, União Democrática Nacional. Não é fácil a gente promover um reducionismo para explicar esses partidos, mas a UDN é fundamentalmente um partido de classes médias urbanas, que vai ter em Carlos Lacerda a sua expressão máxima. O terceiro partido é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que quando surge, diferentemente de quando ele vai ser extinto, quando ele surge é um partido chapa branca. Então Vargas cria o PTB, primeiro para abarcar essa nascente classe operária urbana brasileira e impedir que essa nascente classe urbana se sentisse atraída pelo Partido Comunista. Salvo o PCB, que vivia na clandestinidade e se manteve, por outros motivos, imaginando a Revolução. Mas o partido tradicional brasileiro, você teve exemplos históricos de que você extinguia por um decreto.
né? Mesmo partidos que tiveram até uma vida razoavelmente longa na democracia brasileira, que foram os partidos que surgiram com a redemocratização de 1946. Por que você nunca consolidou partido? Porque o nosso sistema eleitoral não fortalece partido. Ele incentiva a celebridade, o homem que tem voto, aquele que tem o capital. E aí não importa o partido. A grande ruptura, na minha opinião, que o golpe de 64 representou foi no amortecimento, porque não foi, na verdade, o fim completo, mas o amortecimento de uma pedagogia democrática que o país estava aprendendo desde 1946. Então, nesse sentido, pelo menos durante os 10 primeiros anos do regime militar, quando o Congresso funcionou, na maioria absoluta das vezes, mais emasculado, porque o parlamentar, deputado ou senador que ousasse falar mais alto e de uma forma mais incisiva era cassado, tinha os seus direitos políticos suspensos. Isso só se altera a partir de 74. A oposição ganhou nessa oportunidade em 16 estados, e nós éramos 22 estados naquela oportunidade, nas eleições majoritárias para o Senado. Isso foi uma grande reviravolta política. E aí o governo Geisel começou a ter um certo problema do ponto de vista econômico, e isso refletiu-se na política, né? E aí veio essa preocupação, por quê? Porque voto sempre tem muito a ver com a economia. Não adianta imaginar que a ideologia, as ideias, o debate programático, se não tiver uma economia que funcione a favor dessas propostas, muito provavelmente a oposição pode sair vitoriosa. Isso não é período apenas daquele que nós vivemos, isso é no mundo, né? Até se brinca muito na França, quando se diz que o coração é de esquerda, mas o bolso é de direita. A partir da eleição de 74, o Senado assume o protagonismo dessa grande discussão política, desse grande debate, que vai culminar com o fim do regime militar. Não por acaso, com algumas exceções, como Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados, as grandes figuras que vão liderar o processo de construção da abertura estavam no Senado, tanto na oposição quanto na situação, porque alguns senadores situacionistas compreenderam que era impossível a manutenção daquele estado de coisas. As diretas já era um nome que simbolizava toda uma luta contra o regime militar. Ali já não era mais só as diretas. Tanto é verdade que com a derrota, mesmo com a derrota, o processo continuou, as manifestações continuaram e até aumentaram, e ali decretou o final efetivo do regime. Alguém disse que a política mudou de endereço. E ao mudar de endereço, muda também os atores da política. Eu penso que eu sou resultado dessa resistência, dessa luta, desses anseios, dessa motivação que fez com que o movimento indígena, as organizações, as comunidades e as nossas lideranças indígenas pensarem que era a hora de lutar também pela uma representação política.
fato de eu ser uma mulher indígena, deputada federal, já teve historicamente um avanço, mas ainda não há um preparo para receber essas questões, né? Nos veem como pessoas que não conhecem a própria legislação, a própria forma com que o Estado se organiza, nos coloca numa situação que não importa a nossa opinião, né? Porque ou nós só sabemos de questão indígena, não é bem assim, nós sabemos de tudo também, de outros pontos que vão além da questão indígena em si. No primeiro momento que se viu falar do coronavírus, já deveria ter um plano de enfrentamento claro, pelo menos até mesmo para os povos indígenas. Eu fui uma das que propôs um diálogo rapidamente com setores do governo que trabalham com a questão da saúde indígena. Nós queríamos saber quais eram os planos que ele tinha, e não tinha um plano, né? Dizia, o plano de contingência, eu falei, me mostra esse plano. E foi por isso que nós conseguimos fazer com que houvesse uma lei específica. A lei era o mínimo, que colocava acesso à água potável, distribuição de cesta básica, máscara facial, a garantia de leitos nas UTIs, que pudesse ter aquela máquina de oxigenação, questões dos quilombolas, comunidades tradicionais, enfim, foi o básico. E quando foi para o governo, ele foi vetado em 22 itens. Isso gerou uma polêmica muito grande, porque vetar, por exemplo, um item, água potável. E qual foi a resposta que se deu, né? Que os índios não precisavam de água potável, porque já tem rio. Aí eu fico falando, vai beber água lá do rio Yanomami, então, com mercúrio. Eu acho que a nossa situação foi de nunca termos enfrentado a realidade do preconceito e do racismo. Contra o índio, contra o negro, e o próprio debate do meio ambiente, que é fundamental. O meio ambiente é a vida, como eu digo, né? Você conhece um fazendeiro negro? Eu não conheço. Eu sou senador já. No Brasil continental, começo. Estou falando um grande fazendeiro, né? Um grande fazendeiro do agronegócio. Por que não tem? Não tem porque quando houve a abolição da escravatura, ao negro não foi dado nada. Nada, nem ferramenta. Era proibido estudar. Era praticamente proibido trabalhar com qualquer emprego mais formal. Se alguém, mesmo branco, fizesse isso, ele era já discriminado. Aí chamaram os imigrantes, que é legítimo. Olha, eu moro numa terra de imigrante, me dou muito bem com eles. Mas essa é a história, é só contar a história. O que acontece? As terras que eles recebiam de graça quando vinham para cá, e foi passado depois de geração para geração. Bom, é assim, né? Então, por isso que os negros tiveram que fazer o quê? Por que os negros, a maioria, estão nos morros ou na beira dos rios? Porque eles não tinham para onde ir. Então eles foram o quê? Eles foram para os lugares onde ninguém queria. Em cima do morro é pedra, não dá para plantar, não dá para produzir, em tese, né? E foram fazendo as suas casinhas. Ou se instalando com as palafitas na beira do rio para poder viver da pesca. Essa é a realidade do povo negro que foi perpetuada. E por isso que os negros ainda são o setor mais vulnerável junto, claro, com o povo indígena. Escola Senai Nilo Peçanha. Nunca soube que o Nilo Peçanha era negro. Nunca soube. Estudei lá e o Senai é a marca da minha vida. Mudei radicalmente depois dali. Mudei para melhor. E vim descobrir, quase que no parlamento, que o Nilo Peçanha era negro. Para tu ver como tivemos negros no longo da história, mas as referências do povo negro, elas foram apagadas sempre. Então, existe um setor subalterno da sociedade que é apagado da história recorrentemente. Né? É um apagamento que ele é sistemático, ele é consciente. Eles querem apagar uma identidade, eles querem apagar um protagonismo de um setor da sociedade que fez muita diferença. E eu acho que agora os movimentos sociais, esses sujeitos não aceitam mais o apagamento. Nós não aceitamos esse apagamento da história. E eu acho que não aceitar esse apagamento da história é insuficiente. Além de lutar para que a gente tenha visibilidade, identidade, a gente também precisa ocupar a política, ocupar os espaços de poder, para mostrar que novos apagamentos não podem acontecer e que a gente só pode construir uma sociedade realmente com cidadania e democrática se for uma sociedade construída por todas essas vozes que foram historicamente apagadas. A população entendeu que você não pode julgar ninguém pela cor da pele, pela orientação sexual, ou pelo gênero, ou por qualquer que seja.
Ela entendeu que a competência, a eficiência no serviço público e a representatividade ela tem que ser mais significativa. O agronegócio elege um senador, um deputado, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os policiais elegem um policial, vai lutar pelos interesses daquela categoria. Mas a grande massa da população brasileira, de pobres, desdentados, desvalidos, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem nada, esses não têm representatividade. Na mesma eleição que a gente elegeu o Jair Bolsonaro, eu fui eleito, por exemplo, o primeiro LGBT assumidamente gay da Câmara Legislativa. Com uma votação expressiva, com uma nova representatividade que traz também significado, né, programático para essas lutas. Desde que eu cheguei na Câmara Legislativa, nenhum parlamentar teve coragem de subir na tribuna da Câmara para criticar ou fazer uma fala de crítica dura à pauta LGBT, à construção da cidadania LGBT. Isso, de alguma forma, representa alguma coisa, representa que a gente também está sentado num espaço de poder para disputar a narrativa da sociedade. Isso é muito importante. Então, eu vejo que, se por um lado existe uma maioria conservadora que se mostrou forte na eleição de 2018, existe também espaço progressista, existe muita gente que respeita a diversidade. Eu prefiro ficar com esse prisma mais otimista. Se você perguntar, senadora, a senhora acha que a senhora, como parlamentar, deve defender só a pauta feminina, deve estar presente só na feminina? Não, gente. Por quê? Porque nós estamos pedindo, gritando por inclusão. Inclusão é a gente estar na tributação, no orçamento, na educação, na saúde, na segurança pública. Porque na hora que eu defendo isso, eu estou defendendo todas as mulheres e todo o povo brasileiro. Nós temos mais mulheres do que homens, né? Em termos numéricos de população. Muitas mulheres, ou a maioria delas, são chefes de família. Quando elas não ganham mais do que os seus maridos, elas sustentam as famílias sozinhas. Mas elas têm pouca representatividade no meio político, até no empresarial. Como que eu vou explicar para a população e para as pessoas que o Brasil, 52% da população é de mulheres? 52%. E eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com 24 deputados, todos homens. Isso é muito significativo. Isso é estrutural. Né? Eu estive em Salvador, 85% da população de Salvador é de negros. Nunca elegeu um negro. Então, a sociedade tem que refletir isso. Nós temos que entender que realmente nós vivemos uma democracia, mas que nós temos que dar instrumento para que essa democracia seja efetivamente implementada. E não só no discurso, porque, por enquanto, a letra da lei está deitada eternamente em berço esplêndido. Não tenho dúvida disso. Essas três letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas três letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes.
A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Quando estamos defendendo a pauta feminina, estamos defendendo, no mínimo, mais de 50% da população brasileira. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Essas características nos tornam mais aptas a olhar para a vulnerabilidade do país. Nenhuma senadora está no Senado Federal sem ter chegado aqui através de muita luta. Mas por que calma para nós? Por que vocês não estão aqui calma? Nós estamos trazendo à luz a consciência e falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Queremos. Porque muitas vezes as próprias mulheres veem as outras mulheres com preconceito.
tem algumas poucas mulheres que são mais machistas do que os homens. Então, todas nós mulheres temos um pouco de machismo pela nossa criação. Umas mais, outras menos. A questão cultural, né? Isso é um papel do homem, isso é papel da figura masculina. E não é, a mulher é igual, pode contribuir tanto quanto. O mundo está mudando pelas mãos das mulheres. No Brasil há misoginia, ou seja, né, há uma discriminação em relação à competência ao trabalho da mulher. A maioria fala, imagina, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Eu sou líder aqui no Senado Federal e como líder eu percebi claramente que a pauta, que a ordem do dia, havia a presença das mulheres apenas lá no 8 de março, ou na semana do mês de março, ou no máximo no mês de março como um todo. Nos demais dias dos anos, a pauta feminina acabava ficando em segundo plano. Imagine, gente, que às vezes passavam 2 anos sem ter nenhuma mulher líder. E esse colégio de líder é quem se reúne para debater a pauta da semana seguinte. Se tem uma mulher, indiscutivelmente, sentando ali junto com os líderes e discutindo essa pauta que para nós é fundamental. Cada vez mais, nós mulheres temos que permear os espaços todos. Eu acho bastante interessante entre as mulheres que elas não radicalizam, elas, em que pese suas diversas ideologias partidárias, são mulheres fortes e que têm muito a contribuir. Porque o debate, aquele que acontece por trás das câmeras, aquele que não está na fotografia, onde é discutido de fato a ordem do dia, lá não havia uma presença de uma mulher de forma direcionada a dizer, olha, a pauta feminina tem que estar de fato na ordem do dia. As mulheres são aguerridas, são trabalhadoras. Todas as senadoras, você pode acompanhar o trabalho de cada um, que elas se sobressaem em todos os setores. Quem mais me aborda para conversar, ou para parabenizar, ou para criticar, pouco importa, é a mulher. Ela me aborda para falar de política hoje muito mais do que os homens. Antes era mais homens. A gente, apesar de ser minoria no Senado, mas nós somos a segunda maior bancada. Então, por que não nos unir, como algumas bancadas fazem, independente de que partido vieram, e cobrar que paute a pauta feminina? Na Semana do Dia Internacional da Mulher, o Senado vai votar uma série de projetos da pauta de interesse das mulheres. Um deles exige uma representante da bancada feminina nas reuniões do Colégio de Líderes do Senado. Nós já tivemos tempos, inclusive no Senado Federal, que nem sequer mulher havia no Colégio de Líderes, né? Então isso me estimulou, na verdade, a criar um projeto de resolução que estabeleceu exatamente a presença dessa mulher no Colégio de Líderes. A minha primeira demanda em conversa com os futuros presidenciáveis, no caso a Simone Pacheco, era para que a mulher tivesse voz e voto no Colégio de Líderes. A política tem muito disso, dos acordos, das palavras, do diálogo. E o Pacheco, desde o início, né, desse processo de eleição na casa, ele se mostrou muito aberto, assim, muito disponível ao diálogo. O fato é que há uma série de distorções ao longo da história do Brasil e da humanidade em relação a distorções quanto aos direitos das mulheres que precisam a todo instante ser corrigidos. E nesse Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi um momento propício de nós realmente inaugurarmos essa nova fase com a possibilidade presente no regimento das mulheres no Colégio de Líderes do Senado. Um dos avanços maiores que o Senado Federal deu, a partir da criação da liderança da bancada feminina e a partir daí a unidade dessa bancada feminina, que também foi um diferencial. Nós temos direito no Colégio de Líderes à voz, nós temos direito no Colégio de Líderes a destaque,
Portanto, eu diria a voto, porque você apresenta ali o destaque para fazer o processo de votação, e isso mudou de forma considerável. A questão de termos uma liderança da bancada feminina é absolutamente assim, inédito, com uma estrutura realmente de bancada, com direito a destaques. Isso nos trouxe um protagonismo muito interessante e um assento no Colégio de Líderes também nos trouxe a condição de colocar em pauta os projetos de lei que são de interesse da bancada feminina. Presença não é formalizada, institucionalizada no Senado Federal. Esse é um grande avanço, esse é o grande significado desse projeto. Em pautas que impactam o país, como o feminicídio, combate ao machismo, a sexismo, a capacitismo, a LGBTfobia. A violência política contra a mulher, a violência doméstica. São questões tão urgentes no Brasil. E, nesse sentido, tem um consenso entre todas as senadoras de que algo precisa ser feito. E o nosso papel como senadoras é estimular, incentivar e defender sempre a mulher brasileira a ser respeitada em suas casas, no mercado de trabalho e na sociedade. E qual é a missão que nós teremos no futuro deste país? A mulher se sentiu empoderada pela bancada feminina. Opa, nós aqui sabemos que nós temos mulheres competentes e preparadas que podem bem nos representar. Mulheres se interessam sim pela nossa atividade política. O que se está sendo feito nesse projeto de resolução de uma alteração regimental, que é uma reivindicação muito antiga da bancada feminina, para ter representação, voz, voto, fala. Hoje nós temos vez, nós temos voz e nós temos voto. Palavra dada é palavra cumprida. A ideia é essa, por enquanto inicial. Eu acho que 2021 é um ano em que nós conseguimos amadurecer e tirar do papel muitas iniciativas que vinham sendo trabalhadas. Em termos administrativos, por exemplo, nós tivemos esse ano o lançamento do segundo Plano de Equidade de Gênero e Raça. Em 2016, a cota para mulheres vítimas de violência, que faz com que as ações do Senado saiam de dentro do Senado e passem a ter uma repercussão externa. E uma série de ações, que são tantas, desde exposição fotográfica até o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um dos maiores exemplos do poder da fala, do poder do discurso, do poder de promover saúde ao colocar o tema em evidência. O Congresso Nacional tem sido protagonista em uma série de iniciativas para a prevenção e o tratamento precoce do câncer de mama. Falamos com toda a reverência de pessoas, de mulheres que são filhas, irmãs, sobrinhas, primas e com frequência mães. Minha própria mãe, Francisca, por isso que eu me emocionei, escutando Cinema Paradiso, desculpa. Ela lutou bravamente contra o câncer de mama durante 7 anos. Mas ainda falta informação, ainda falta conscientização. Pela vida, gente! No Senado não é novidade ter mulheres em postos de chefia. Nós chegamos, num determinado momento, até uma secretária-geral da mesa e uma diretora-geral, a Cláudia Lira e a Doris, quer dizer, 2 mulheres nos principais postos gerenciais. Algumas vezes eu fui chefe de equipe,
e comandei toda a equipe masculina, né? Estando só eu como mulher na equipe. Várias vezes eu chefiei e, assim, super tranquilo, não tive nenhum impasse para ser resolvido. A verdade é que o que a gente tem hoje é uma cultura de equidade muito forte, né? E isso você percebe com os homens e com as mulheres. No Senado, foi o cenário melhor assim, que eu vivenciei na atividade policial. Desde que eu entrei aqui no Senado, eu nunca passei por uma situação que me deixasse constrangida por eu ser mulher. Tudo é parte de uma construção, né? De um espaço que aos poucos vai se conquistando. E num determinado momento, isso passa a ser aparente, né? Exemplo disso é a liderança da bancada feminina, que foi criada esse ano. Mas não é que ela surgiu do nada, ela vem de uma história de luta e de participação por espaço da mulher no parlamento, da mulher congressista. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática. Eu percebi logo que foi uma recepção à senhora, à dama, não à colega. Era uma coisa assim inédita para eles também, entrar uma mulher lá, quer dizer, eu percebi que eles não me sentiam como colega, sentiam como uma senhora chegando lá e tal, enfim. Era algo diferente, foi muito amável, mas só isso. No Dia da Mulher, as constituintes destacam as conquistas na nova Carta. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Em plenário, nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Toda vez que nós podíamos sentar e discutir, nós, poucas mulheres, nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. E em uma bancada costumava ter uma mulher, em outras bancadas nenhuma mulher, mas às vezes, na hora de formar as comissões, as mulheres precisavam estarem tão organizadas para que quando ela fizesse a sua palavra, fazer presente a sua palavra, na hora de reivindicar, ecoasse pela casa inteira. Elas aprovaram a Lei das Cotas, que garante 25% das vagas para que a mulher possa se candidatar aos cargos eletivos. E com isso tem ampliado mais o número de parlamentares e tenho certeza que agora nessa última eleição nós vamos ter um número bastante significativo. Nós não estamos querendo privilégio, nós queremos disputar lado a lado, ou seja, ombro a ombro, dizer, colocar sempre as nossas propostas, as nossas ideias perante a sociedade. Pela ordem, há uma grande diferença de privilégio e prerrogativa. Privilégios é inadmissível no Estado de Direito e as mulheres dessa casa nunca vão pleitear. Prerrogativas é diferente.
na semana, não tendo só o 8 de março. A gente tinha muito isso aqui na casa. Ah, março é o mês da mulher e vamos ter tal pauta. Aquilo angustiava. Nos angustiavam de certa forma. Por quê? Era muito importante que nós perenizássemos a pauta das mulheres ao longo do ano no Senado Federal. E, de fato, não havia uma semana que não houvesse pautas de interesse da bancada feminina defendidas no Colégio de Líderes. Comissões que não têm a participação de uma mulher, que a nossa bancada indique uma mulher. Do momento da implantação da bancada feminina até o presente momento, nós temos pelo menos a cada 15 dias um projeto voltado para as mulheres. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de inflação, quando a gente está falando daquilo que mexe, né, com o bolso, com a família, né, com a alimentação, com a educação, ela tem a ver com a mulher, porque é a nossa casa, são nossos filhos, né, é a nossa estrutura. Então, essas pautas todas, elas têm a ver com a mulher. Tema tributário, tema social, tema da saúde, educação, transporte. Então, a opinião do gênero equilibradamente é importante em toda e qualquer lei. Para poder a gente encorajar as mulheres a participar da ciência, de tudo que ela quiser. Tem uma tendência de só botar gente em comissões que falam mais do social. E eu costumo dizer que a gente tem que participar, sim, do orçamento, da tributação. E essa é a luta da gente, de todas. O social é importante, mas o orçamento é importante. A primeira vez que eu presidi essa comissão era a primeira mulher. Já teve uma outra, voltei aqui, outras mulheres irão. E a gente não trabalha só em pautas femininas. Pelo contrário, a gente vem trabalhando diversidade de ideias, de posições políticas, de ideologias, o que é saudável e só enriquece a nossa atuação. Sou presidente do meu partido no meu estado. Aqui no Senado, estou liderando o bloco Unidos pelo Brasil. Não é muito comum, né, que a mulher esteja nessas posições, mas eu me sinto assim bem confortável, respeitada, e as dificuldades que a gente tem é mais uma questão cultural, que a gente precisa ir mudando. Nós queremos relatorias relativas à economia, à infraestrutura. Nós queremos estar no mesmo patamar. Foi a primeira vez agora que nós tivemos uma senadora mulher relatando a sabatina, né, de um ministro indicado para a Suprema Corte. Então, isso é inédito, porque nunca aconteceu. Uma prática, presidente Davi, corriqueira aos homens, mas que é hoje histórica por ser o primeiro dia de uma mulher relatar o indicado ao Supremo Tribunal Federal. Na CRE, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Senado tem 200 anos, é a primeira vez que tem uma mulher presidindo a CRE. Nunca tinha pleiteado a presidência de uma comissão, mas eu acalentava a Comissão de Relações Exteriores por achar ela uma das comissões mais importantes para o país. Isso está fazendo com que a gente nos reúna e cobre mais representação feminina na diplomacia. A gente tem vezes aqui que sabatina todos os homens, 2 ou 3 mulheres. Como procuradora, a gente tem que abrir a casa, né, o Congresso, para os problemas, né, de um modo geral, que afligem as mulheres, pautas que a gente sabe, que a gente vive diariamente, essa questão do número de violência contra a mulher, de atentados a tratamentos a parlamentares, mulheres, enfim, a gente tem uma demanda incrível que, de certa forma, dentro da Procuradoria até me assustou, mas me fez antenar mais ainda na questão feminina aqui na casa. E a Procuradoria Especial da Mulher é uma voz também dessa bancada. Não dá para a gente deixar de lembrar da participação das mulheres na CPI da Covid. A questão da CPI, eu acho que trouxe um pouco daquele olhar do brasileiro ao trabalho, à participação das parlamentares aqui na casa. A gente percebeu logo no primeiro dia que não tinha nenhuma mulher indicada como membro, né? Então eu fui logo no primeiro dia e falei, ei, não tem nenhuma mulher, mas eu vou estar aqui participando como senadora, né? Naquele dia eu já fiz um pedido de questão de ordem ao presidente da comissão Omar,
para que ele, na verdade, estabelecesse o nosso direito à voz. Fica muito ruim essa exposição dessa comissão. Nós somos muito maiores do que isso. E o país está precisando, neste momento, mais do que nunca, de união e harmonia e que nós possamos priorizar aquilo que é relevante. Nós demos um exemplo claro, ao vivo, em rede nacional, num dos momentos que nós estamos no maior índice de Ibope, de que realmente as mulheres na política, elas têm que empurrar a porta, elas não podem só bater na porta. Essa é a nossa história. Lutamos e participamos da CPI. Eu participei porque quando eu vi tinha tudo a ver com vida. Não é possível que a casa mais plural, o poder mais plural que é o legislativo, não tenha voz feminina numa CPI. Eu não estou aqui pedindo para votar, eu acho que aí já é de fato membro. Há tanto um preconceito, há tanto uma resistência em relação à voz da mulher, que imagina, eles nem entenderam o que nós estávamos pedindo. Nós não estávamos pedindo ali o direito de votar, de apresentar requerimento, de ser um membro da CPI. Nós queríamos apenas o direito de constar numa lista uma única mulher na lista de titularidade e uma única mulher na lista de suplente para ter voz. E depois de muito embate comigo, a Simone Tebet, a Soraya, né, a Leila, muito firme como é da sua personalidade, nós partimos para cima e conseguimos ali assegurar a nossa presença. Acho que a questão de ordem já foi resolvida. Ontem já foi, de alguma forma, decidido pela presidência desse 18 homens vão falar e 2 mulheres não podem. 18 homens vão falar. Pela ordem. Titular, suplente e mulher não pode. Nós tivemos uma participação de fato ativa dentro da CPI, fruto de uma coisa que é nossa, humana, resistência. Fruto de uma peculiaridade das mulheres, firmeza. Não é fácil, né? A discriminação a gente vê em todo lugar, mas nós temos que ter essas mulheres corajosas e de incentivar. Só podem se eleger se candidatarem, né? Se não se candidatarem, não vão se eleger nunca. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promoção do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Nós somos o país em que, absolutamente, está em primeiro lugar no número de feminicídios na região da América Latina e do Caribe. Vamos derrubar o veto do senhor presidente da República em relação à questão da distribuição gratuita de absorventes, que a menina não pode ficar 40 dias fora da sala de aula, porque isso vai impactar na sua escolaridade, na sua independência econômica. Obrigada, líder Simone, obrigada pela sua participação. Chegar aqui no Senado, poder contar com a sua liderança e com a força, né, da nossa bancada, que independente, né, de cada aspecto ideológico nosso, quando nos unimos para defendermos as nossas pautas, que é de interesse comum, as pautas femininas, realmente a nossa força é imbatível. Já se vai um ano, 9 de março, dá exatamente um ano da criação desta bancada. Uma das coisas que mais me comove e que mais é motivo para mim de orgulho é, de fato, o cumprimento desse compromisso que fiz com as mulheres de criar a liderança da bancada feminina no Senado Federal. E nós, por aclamação, com muito orgulho, nós elegemos a senadora Elisiane Gama como a nova líder da bancada feminina. Eu, Elisiane Gama, e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. As senadoras, elas se unem, todas elas, apesar de uma ser de um partido de outra. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença ideológica que possa nos desunir. Toda vez que a mulher ousa discordar, ousa enfrentar, ela é chamada de descontrolada. Então essa palavra para nós, que ocupamos espaços públicos, é inadmissível. É a vontade de mudar a vida das mulheres do nosso país. Que elas possam, não é ser melhor do que os homens, que elas também não possam ser piores tratadas do que os homens. Não há disputa, tipo, a mulher faz melhor que o homem, não é isso. Essa não é a disputa. Há espaço para todos. O plenário dessa casa, fazendo justiça à luta da mulher, que não é só uma questão apenas de um princípio, é uma questão social e humana. A mulher conquistou já grande espaço
na política, mas ainda precisa mais. Não sei se eu vou estar viva para ver essa equidade, né? Ali 50% ou 40%, mas que venham. Mulher, se você quer defender seu município, seu estado, o seu país, tem que vir da política. O lugar da mulher onde ela quiser. O lugar de mulher onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, inclusive na política. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, A violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olha, eu era uma jovem mulher. Era quase uma menina. Foi meu primeiro mandato. Sempre atuei como professora. Corajosa, brigona, esperançosa. Militante política, exilada política, democrata. Uma mulher brasileira comum, né? Mãe, cidadã. Eu achava que a voz da mulher podia gritar pela igualdade das mulheres. Mulher negra favelada. Dos 559 constituintes, apenas 5% desse total são mulheres. Mas, apesar de serem poucas, as mulheres esperam obter avanços para as reivindicações femininas na nova Carta. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Então, nós fomos um pouco tratadas como bibelôs da Constituinte, né? Chegamos num plenário sem banheiro. E aí, algumas pessoas, como é que nós vamos? Não vai fazer? E não deram muita importância. Muito obrigada, Raquel. Que alívio! Foi absolutamente por acaso, porque eu tô mesmo aí atrás de um banheiro. Ah, você quer retocar a maquiagem? Se eu fosse uma dondoca, eu te diria que tava a fim de retocar a maquiagem. Mas como eu não sou dondoca, eu tô roxa por um banheiro pra fazer um xixi. Vamos lá, eu te levo. Aqui dentro, acredito, era uma luta ferrenha. Era uma luta ferrenha. Eu me lembro que alguém reivindicou, porque o nosso banheiro era comum, e uma das mulheres falou, olha, precisamos ter um banheiro para as mulheres, porque toda hora você entrava, muitas vezes o homem estava saindo, se ajeitando, era constrangedor para as mulheres. Aí veio aquele título, Bancada do Batom exige banheiro exclusivo, uma coisa elementar. Já existiam mulheres que tinham sido deputadas e ninguém se deu conta que era necessário ter um banheiro feminino no plenário. E eu fui para o Congresso, vim para aqui para Brasília. 1967. 1967, é. E aí fiquei aqui em Brasília. Com um ano depois veio o golpe e aí nos tirou. Éramos 7 deputadas. Era a Ivete Vargas, eu, Júlia Steinbrück, Nízia Carone, Lígia Dutel e Nessi Novaes. Então, só ficou a Nessi Novaes, que era da situação no momento. E as outras todas foram caçadas, inclusive eu. Nós vínhamos de uma participação muito diminuta da mulher no parlamento brasileiro. Nós nunca chegamos a uma dezena. Então foi um grande momento de visibilidade da mulher no parlamento. Porque pela primeira vez nós tivemos uma bancada que ultrapassou o número de 2 dezenas. Que dificuldades vocês enfrentaram? Ah, muitas. Muitas, e até de uma maneira carinhosa. Aquele ar paternalista, minha filha, deixa que eu lhe ensino, é bem assim. E a gente tinha que ter muito cuidado, porque a vaidade humana é grande, mas a vaidade dos homens é maior ainda, bem maior. Nós éramos chamadas a voltar, vai lavar sua roupa no seu tanque, vai para o seu fogão, entendeu? Porque aqui não é lugar de mulheres. Então, eu acho que é muito difícil a gente ser mulher o tempo todo, até hoje. Onde você esteja trabalhando, o homem, ele sabe lidar com o poder. E nós não experimentamos muito isso. O matriarcado
de 1.200 anos atrás, ele foi sendo destituído gradativamente a tal ponto que hoje se retoma também essa visão patriarcal, onde quem manda é o homem. Eu posso me sentar? Não, fala de pé. O homem sempre veio para reger. Agora, a mulher sempre foi sobre o domínio do homem. O direito da mulher é igual ao do homem, né? Desde que ela trabalha igual. Que é bom, né? Ser tudo iguais, não ter diferença. Tudo é humano, né? Foram 178 emendas, né, que eu apresentei, muita coisa. Eu trabalhei diuturnamente, eu me dediquei muito, com muita seriedade, né? E dentro desse espectro machista, começa por aí, do meu marido me telefonar às vezes e olha aqui, você não vai voltar para casa? Aqui não tem carne, minhas cuecas estão sem botão, meus filhos estão danados da vida com você, meus filhos ligavam e diziam, mamãe, você largou a gente? O que está acontecendo? Porque eu fiquei aqui. Mas eu fiquei aqui fazendo a Constituição. A responsabilidade como deputada, com a votação que eu vim, muito nova, logo chegou aquela história, é bonitinha, musa. Isso, num certo momento, me incomodou muito. Eu disse assim, não foi com esse propósito que eu cheguei aqui. Odete, esta é Solange Duprá, a amiga do Afonso de quem eu te falei. Ela é produtora de modas e redatora da Tomorrow. Isso. Ah, mas é muito bonitinha. Você sabe que quando eu tinha a sua idade, uma moça bonitinha como você, a gente dizia que era um biscuit. Você é um biscuit. Isso é óbvio que deve ter acontecido em várias oportunidades, né? Ninguém chegar porque é bonitinha, porque não sei o quê. Mas eu sempre me apropriei dos espaços para vender aquilo que eu acreditava que era importante passar. Eu chegava assim, olha, por favor, nós estamos trabalhando esse projeto, ou essa emenda, ela é extremamente importante por isso. Eu acho que eu tirei vantagem, se isso aconteceu, sem sacanagem. Eu acho que eu acabei tirando vantagem, talvez pela minha ingenuidade. Quando eu entrava nos lugares que a gente estava, às vezes, assim, mais descontraidamente, até bebendo uma coisa, conversando e tudo, e que eles soltavam alguma piadinha, alguma graça, um dizia assim, mas com ela não, que ela só faz Constituição, entendeu? Toda vez que nós podíamos sentar e discutir, nós, poucas mulheres, nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. E em uma bancada costumava ter uma mulher, em outras bancadas nenhuma mulher, mas às vezes, na hora de formar as comissões, as mulheres precisavam estarem tão organizadas para que quando ela fizesse a sua palavra, fazer presente a sua palavra, na hora de reivindicar, ecoasse pela casa inteira. A mulher chegou aqui na Assembleia Constituinte, a grande imprensa cercou as mulheres da bancada feminina e as projeções eram, esta é filha de ex-presidente da República, esta é a musa da Constituinte, esta é bonita, essa é feia, essa é velha, essa é moça. Enfim, a mulher era um objeto de curiosidade, de riso e algumas vezes até, eu vou lhe dizer, um objeto assim, um pouco ocioso e fútil da Assembleia Constituinte. Não foi preciso muito tempo para que as mulheres constituintes mostrassem que a presença delas neste plenário não era apenas decorativa. Pontos coloridos num imenso mar de paletó e gravata. O Conselho lançou uma campanha, Constituinte para Valer tem que ter palavra de mulher. Então, nós fomos, as mulheres constituintes, o único segmento no país que se elegeu com uma carta programática. Essa Carta das Mulheres Constituintes contemplou basicamente o direito igual, homens e mulheres perante a lei têm direitos iguais. E aí pulverizou-se, esse direito veio em toda a Carta Magna, nos direitos individuais, sociais e nas políticas públicas, então nenhuma discriminação a mais. Eu acho que isso está consagrado na Constituição por conta do trabalho
do grupo de parlamentares aqui, que éramos 26. As mulheres na Constituinte. 20 das 25 mulheres da bancada feminina fecharam ontem um documento para ser entregue ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. É a posição delas sobre o substitutivo do relator Bernardo Cabral. O senhor esperava esse tipo de emendas que sobrepujassem outras? Esse tipo de emendas eu estava esperando outro em outros capítulos, não nesse. De qualquer maneira, é uma surpresa boa. O nosso primeiro documento, nós temos certeza de que será muito importante para todos os brasileiros nesse instante tomarem conhecimento da união das mulheres e da luta e da empolgação, da verdade que as mulheres querem transmitir no sentido das mudanças institucionais brasileiras. O que nos une vai ser a nossa pauta, vai ser a agenda nossa do período da Constituinte. O que não tem o consenso, algumas coisas a gente ainda pode estar junto, sem questionar muito. Aquilo que não agrega, cada uma vai lutar com as forças que tem para ver se consegue avançar. Então, essa agenda praticamente unificada da bancada foi muito importante e significativa. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Em plenário, nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Não há justiça, não há lei, não há política pública que seja justa e benéfica para um bem-estar da nação se a gente não tiver a participação de todos dela. Senão sempre será injusta de algum lado. E você tem o desplante de me falar de folga. Puxa vida, fiquei 3 semanas sem folgar pra juntar 3 dias. E você quer que eu fique aqui de paparico com a dona Heleninha? Eu sei, Marina, mas por que justamente amanhã? Ué, porque eu tenho uns problemas pessoais aí pra resolver. Meu Deus do céu. Criados com problemas pessoais. Aonde nós chegamos? Como o deputado Ulisses Guimarães disse desde o início, essa é a Constituinte do povo e nós também somos povo e nós vamos procurar estar lá dentro. Parece que já é a semana que vem que vai ser votado o destaque da deputada Benedita da Silva. Você acredita realmente que a proposta da deputada seja aprovada? Olha, diz que a esperança é a última que morre, né? E nós, o povo brasileiro, vivemos na esperança. A gente não pode desanimar. O Congresso passou a ser um amplificador de todas essas demandas sociais, em todos os segmentos, não era só da questão das minorias, não. Você tinha todas as áreas aqui, sabe, trazendo suas necessidades, seus... Eu acho que até a Constituinte, ela acabou sendo muito detalhista e minuciosa, porque a gente vinha de um período de exceção. Aí agora essa Constituição democrática e perene, quero garantir tudo. Foi uma luta que expressou em vários momentos a participação consciente e eu diria em alguns momentos quase que maciça da sociedade brasileira. A Constituinte chegou a ter tem momentos em que tiveram milhões de participações, através de emendas, de assinaturas, de mobilizações, de propostas. Essa casa era assim, 24 horas. Tinha dia que nós votávamos até 4, 5 horas da manhã. Eu cheguei a ficar sem ir ao Ceará durante 45 dias, porque eram tantas as coisas importantes que estavam sendo votadas aqui. Toda a proposta, praticamente toda a proposta consagrada na Constituição veio num processo de construção da sociedade brasileira. Seja ela mulheres, seja ela políticas de jovens, para a juventude, a política da educação, a política setorial de empresários ou trabalhadores rurais ou sindicais. Quer dizer, nós colhemos o que a nação trouxe. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular.
As pessoas passavam pela gente e via que a gente tinha feito alguma coisa em benefício do povo, da população, né? Isso é muito importante. Ao chegar aqui, nós não tínhamos uma carta pré-estabelecida, nós não tínhamos um modelo de uma carta. Esse modelo foi construído a muitas mãos. Daí porque o entusiasmo das pessoas, cada grupo se sentia partícipe dessa construção. E devagarinho, quando aquilo que parecia impossível, que era ordenar todas essas demandas, devagarinho isso foi sendo construído e acabamos que fizemos uma carta que talvez não seja o ideal. Muitos, inclusive, dizem que a carta é muito prolixa, mas ela é resultado da circunstância do momento. Ela é resultado de um Brasil que sai do silêncio para a participação efetiva. A luta vai começar, reforma agrária não sai, queremos liberdade já. A gente enfrentava diversas propostas. Vocês estão inviabilizando o país, essa Constituição vai paralisar o país, quer quebrar a produção do país. E o doutor Ulisses foi sábio e contundente. O que inviabiliza esse país é a miséria e a corrupção, não a garantia dos direitos sociais. Eu, particularmente, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Nós estamos falando do Brasil, né? Da maioria das pessoas. Nós precisamos melhorar o meu povo indígena, procurar mais assossegar o meu povo, procurar mais preservar a terra para o meu povo, respeitar mais a minha tradição, cultura indígena. Nós fomos nas tribos visitar os encontros, eu acho que, se eu não me engano, no Acre, e tivemos ali uma indígena, dias antes, ela tinha levantado o facão para as autoridades executivas. E no dia que eu fui, ela fez uma coisa linda, linda. E aquela nossa identificação, eu chego a me arrepiar quando penso. É que aquela mesma mulher que tinha levantado um facão, né? Ela veio, abraçou o Lula, pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, eu preciso me envolver mais nessa luta. Foi naquele momento, nós já estávamos lutando pelos indígenas, mas naquele momento eu me senti muito mais, responsável com aquela criança no colo, sabendo que ela estava pensando, né, naquele momento. Aí eu com aquela criança disse, puxa, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. Os parlamentares diziam que o meu mandato trouxe ao plenário da Assembleia Legislativa e nós trazíamos aqui os desgravatados, os maltrapilhos, né? O povo. Sabe que durante todos esses anos já gravei muitas coisas, mas entrar aqui assim, no silêncio, foi diferente. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados.
Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato, porque nós conseguimos mudar as leis. Esse momento obrigou a que a política exercesse o seu papel, que foi unir e encontrar posições que a esquerda tinha que ceder, a direita tinha que ceder, o centro tinha que ceder, os representantes do campo tinham que ceder, os representantes da indústria tinham que ceder, para constituírem um texto de consenso, chegando ao ponto de nós admitirmos emendas que foram feitas cortando palavras de emendas apresentadas. Ou seja, o texto que unificava não existia enquanto emenda para ser votado. E nós construíamos em plenário essa nova emenda. Isto é a verdadeira razão do parlamento, que é intermediar os interesses da sociedade, conseguir equilibrar esses interesses, conseguir traduzir isso num texto, numa lei que pudesse representar a opinião de todos, ou pelo menos ser suportado por todos. Havia um sentido de fraternidade, de solidariedade. A sociedade brasileira estava menos rançosa, menos aguerrida, entende? Não é que abrisse mão dos seus posicionamentos ou das suas bandeiras, mas não tinha, entende, esse espírito de querer destruir o outro. O espírito que existia era o espírito de somar. Foi um debate muito intenso na Constituinte, em que nós tivemos o apoio de parlamentares, mas de origem ideológica totalmente diferenciada, para dizer que era possível o aborto no caso do estupro. E nós víamos de uma realidade que muitas mulheres haviam sido estupradas na cadeia, na tortura, no Brasil e em toda a América Latina. E imaginar, e naquele momento, não foi apenas isso que sensibilizou aqueles homens que eram constituintes. Até porque alguns deles vinham de um apoio expressivo ao regime anterior. Mas foi também a compreensão de que era uma necessidade, um direito, que uma mulher não pode ser violentada e carregar em si obrigatoriamente. Nem todas têm essa força emocional que lhe permita conviver com o fruto de tamanha violência. Num encontro hoje com o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, representantes de movimentos feministas elogiaram as decisões já aprovadas em favor da mulher e da família. A licença maternidade, evidentemente, é um avanço importante, é um lucro dos bebês, né? É um lucro da criança brasileira. Há muitas questões, se formos analisar ponto por ponto. E um lucro enorme é o fato de que realmente passamos a existir através dessa Constituição que se fará, que se está fazendo, graças, como eu disse, a um trabalho organizado, coerente, de toda a população feminina brasileira. Cheguei aqui com 20 e poucos anos, com uma neném de 1 ano e 1 mês. E com muita vontade de trabalhar, de ampliar, garantir conquistas, não só para as mulheres, mas para as crianças, porque eu acho que quando você assegura políticas públicas, desde o pré-natal, a primeira infância, você está investindo, está capacitando, permitindo a capacitação da mulher, está empoderando, como diz, né, a mãe e a mulher. Isso aqui foi na votação da ampliação da licença maternidade. E as mães vinham com seus bebês amamentar para mostrar a importância do aleitamento materno. Se nós ampliarmos a licença gestante de 90 para 120 dias, nós estaremos também ampliando a discriminação contra a mulher. E o que nós observamos é que a mulher não quer mais ociosidade. Um país que não investe na criança é um país sem futuro. O grande beneficiário não é a mulher desta licença. O grande beneficiário que a Constituinte está dando, a mulher trabalhadora, é o futuro deste país. É a nova geração que virá, os filhos. Porque, como sabemos, há uma carência muito grande. E o leite materno é insubstituível
nos 4 primeiros meses de vida da criança. Eu me lembro do momento que para mim foi um dos momentos mais bonitos da Constituinte, foi quando o ministro Alceni Guerra defendeu o direito à paternidade, para os homens a licença paternidade. E isso virou uma piada, uma troça. Todo mundo, quando o Alceni foi, o doutor Ulisses foi infeliz, ele entrou na brincadeira. Anuncio a seguinte destaque: licença paternidade de 8 dias aos que preencham requisitos fixados em lei. É uma homenagem ao homem gestante. Como justificativa da proposição, podíamos lembrar o que disse o grande talento de Chico Anísio: ao dia da mãe. E o dia do homem é precisamente 9 meses antes do dia da mãe. Muito bem. E o Alceni consagrou um dos momentos mais bonitos nessa casa. Ele foi falando e o cenário foi ficando em silêncio total. As pessoas se emocionando, homens e mulheres chorando. Terminou aplaudido em pé e ganhou por maioria, a unanimidade. Aí o doutor Ulisses fez um discurso pedindo desculpa. Foi um momento, nós ganhamos pelo discurso. Foi um momento também de articulação das mulheres, de saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, não é? Conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu, o autor da proposta, e emocionou o plenário. Suas origens, senhor presidente, remontam à minha época anterior de constituinte, como médico pediatra. Há 10 ou 12 anos atrás, frequentemente me deparava com uma mulher que, tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança, que naquele momento era muito importante para a preservação, senhores constituintes, da sua família, que eu considero a célula máter da sociedade. Como é que você captou essas fotos? Que coisa linda! Mas era uma ebulição de propostas, de participações. Olha nós aqui, ó. Não sei se vocês mais jovens têm consciência do que foi esse rompimento, sabe? Essa postura assim de... Foi um rompimento mesmo. Nós estávamos recém-chegados a um regime democrático depois de tanto tempo de tortura, de dificuldades. De repente, o Brasil explode aqui dentro do Congresso Nacional, querendo participar, querendo adquirir conquistas que até então era apenas um sonho. Esse dia foi o dia triste, porque ao mesmo tempo em que nós discutimos a questão dos quilombolas e dos direitos dos negros, a história do ensino da África na comissão, foi o mesmo dia que tratou também da orientação sexual. E eu me lembro a hostilidade feita ao Triângulo Rosa, que veio apresentar a sua proposta, né? E me lembro desta cena que me arrepiou, porque eu vi ali, que isso é bom que se registre, que o machismo não é uma coisa de uma etnia. O machismo é um machismo.
Olha, vejam bem as mulheres trabalhadoras. Eu, particularmente, escrevendo um texto constitucional, eu considero a questão das mulheres, essas anônimas, que estavam espalhadas por todo o Brasil, que junto com suas famílias habitavam na terra, o momento que nós dissemos que a mulher tinha direito à titularidade da terra. Veja bem, a mulher trabalhava do lado do homem, criava sua família, seus filhos trabalhavam na terra. Quando o marido morria, elas eram expulsas da terra. Então, isso feria toda a dignidade de uma mulher a que assistia e a que era ferida por essa discriminação. Além das marcas do tempo no rosto de cada um de nós, no corpo de cada um de nós, vê que nós vivemos um momento muito grave de intolerância. Como esse Congresso hoje não tolera a presença do povo. Cada vez que se convoca ou que se tem uma mobilização de um segmento organizado, nós somos cercados pela polícia. Nós tivemos grandes momentos de embate. Mas nós nunca deixamos de ter as galerias da Câmara e do Senado cheias de representantes do povo. Hoje eu consigo enxergar que foi muito mais positivo do que eu enxerguei na época. A gente pensava em reescrever um Brasil de futuro, que infelizmente ainda está muito devendo, mas pelo menos democraticamente ele está aí, não é? Nós éramos 26 e os constituintes eram quase 500, né? E, então, nós éramos desproporcionais, mas as propostas ficaram, do ponto de vista, justas em relação aos direitos da mulher. Toda a legislação que é protetora da mulher, ela foi germinada na Constituição de 88. Né? Nós lançamos na Constituição de 88 a semente. Né? Se nós temos uma lei Maria da Penha, isso é resultante disso. A lei ela tem que ser utópica, ela tem que pensá-la mais adiante, onde nós queremos chegar. Para ter essa ferramenta e eu aqui na sociedade dizer, olha, eu estou lutando porque meu direito está garantido. Eu quero que respeite. Olha, eu era uma jovem mulher. Era quase uma menina. Foi meu primeiro mandato. Sempre atuei como professora corajosa, brigona, esperançosa. Pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. E a articulação das mulheres, de saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, né, conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu, o autor da proposta. Rever esse processo constituinte de 88 é reviver uma página muito feliz da nossa história. Lembrar de um período em que o Estado Democrático de Direito estava em plena busca da sua excelência. Eu realmente não tinha noção que, assim, tá tão perto. Tipo, eu tenho 28 anos, há 30 anos atrás, as mulheres não tinham os direitos que a gente tinha hoje. Então, foi uma conquista muito próxima. Assim. Então, parece que a gente está falando assim, no Brasil, antigamente, parece assim que é um século atrás. Não, gente, tem menos de 3 décadas só que elas conseguiram isso. Então, assim, é muito próximo. Eu me lembro que na faculdade, isso na década de 90, quando eu tive meu primeiro acesso a essa carta, o que mais me impactou foi o fato das mulheres pedirem o direito a terem o acesso à pílula anticoncepcional de forma segura.
Para mim aquilo era um pedido de socorro, era dizendo que elas queriam ser donas do próprio corpo delas, né? Igual para mim o que chocou assim foi que aqui no Congresso, hoje a gente tem assim muita liberdade, tem várias mulheres, hoje mesmo a gente tem aqui na nossa TV diretora, a gente tem mulheres que estão assim em cargo de liderança. E antigamente não tinha banheiro feminino no Congresso. Eu acho que isso foi o que me impactou. Me surpreendeu, assim, né? eu não imaginava. Tipo, como assim? Não tinha banheiro feminino? Algo que hoje é tão... É tão básico, é tão normal, né? É tão... no plenário, Então, a gente tem lá, ok, artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer homens e mulheres são iguais em direitos e deveres perante a lei, igualmente aos homens. No entanto, eu quero saber cadê a materialidade disso. O Brasil é um dos países que tem mais violência contra a mulher. A gente ainda tem 5,5 milhões de crianças sem registro de paternidade. A gente ainda tem o nosso corpo objetificado nas novelas, nas campanhas publicitárias. E acho que o mais importante, assim, porque a gente até comentou que, enquanto elas estavam falando sobre uma representação de 5% das mulheres no campo político, a gente cresceu em 30 anos para 10%, porque hoje no Congresso a gente tem 10% de representação das mulheres e no Senado 13%. Eu acredito que essa desigualdade vai diminuir. Então é uma esperança, né? A gente tem esperança, eu acredito, que isso né? aconteça. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Eu acho que a sociedade cada vez mais é participativa no sentido de almejar conquistar ainda mais esses direitos, essas garantias que a gente já tem no papel, né? A gente não pode só ter no papel, senão se torna letra morta. A gente precisa que aquilo seja concretizado. Saiu esse muro robusto de concreto, mas ficou um muro transparente, que é o muro da hipocrisia, que é o muro do machismo velado, é um muro sutil. Olha, eu sou mulher, eu posso ter o meu filho, mas eu posso também prestar um bom trabalho para a sua empresa. Eu sou mulher, eu posso estudar, eu posso ser pós-graduada, eu posso exercer funções que homens também exercem. Que antes eram tradicionalmente masculinos. Né? E não assim, para ser melhor do que eles, não, para ser igual. Sim. Né? É só a igualdade que a gente quer, não é nada além disso. Nós usamos o batom para muitas coisas. Usamos o batom para nos enfeitar, para pichar os nossos espelhos, mas sobretudo para levantar o alto de somos diferentes, porém iguais. As mulheres já avançaram muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Aquela mulher da Constituinte, ela precisava do texto constitucional para chegar e colocar na mesa do patrão, diante do marido, diante da sociedade, andando pelas ruas. Olha, não me empurre, não me maltrate, não me discrimine, não me violente, entendeu? Também estou no mercado de trabalho, também sustento a família. A Constituição, e hoje não há diferença, porque ela luta pela igualdade. Hoje, nós estamos no exercício dessa igualdade. Incomode a quem incomodar. Doa a quem doer. Muitas vezes eu saio com as minhas amigas e uma vez eu fui num bar ali na Zanorte com elas e o bar tinha só um banheiro unissex. Aí eu, não, me recuso, vou falar com o dono do bar. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, você não tem um banheiro feminino? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, vocês não queriam direitos iguais? Eu sou feminista, sou mãe, eu tenho várias ideias, mas naquele momento eu me calei. Mas depois eu fui estudar e depois, porque é isso que a gente faz, né? A gente é violentado
e depois a gente se arma de todas as ferramentas e todos os instrumentos para continuar sobrevivendo, né? E eu achei uma frase que eu gostaria de falar para o dono desse bar, mas para todo mundo que acha que a igualdade é isso, deslegitimar a diferença, né? Que é assim: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, e lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize, porque a gente não quer isso. از باد و باران گشته آشفته در مویش گویی مروارید غلطان خفته O programa a seguir é livre para todos os públicos. Se eu tivesse participado do processo como um testemunho físico ali, talvez eu teria pensado em outra maneira de lidar com o tema. Como eu não estava, a ideia de reconstrução para mim é interessante. Eu nasci em 61. Quer dizer que a minha consciência da capital brasileira já era Brasília, sempre foi. E falava-se muito de Brasília, da arquitetura, da coisa futurista. E eu lembro, talvez com um pouco de nostalgia, né? De um tempo que a gente acreditava no futuro, né?
É interessante isso, a nossa concepção, nossa ideia de futuro também tem mudado com o passar do tempo. E aquela paisagem sólida, aquelas construções futuristas que o Niemeyer imaginou, aquilo para mim, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal novamente. Recebi um telefonema falando pra mim que tinha invadido o Congresso. A pessoa que me ligou falou que tinha invadido o Congresso. E se eu podia fazer umas imagens aqui. Aí eu falei assim, posso sim. Deixei mulher, deixei criança no mercado, deixei tudo. Falei, ó, tenho que ir que tem um chamado ali. Fica aí, pede um Uber, vai pra casa. Aí fui em casa, aí perguntou pra mim se tinha uma camisa verde ou amarela. Eu falei, cara, nem sei se tem, mas acho que eu tenho uma camiseta verde. Aí vim de camiseta verde. Não tinha amarela, vai de verde. Só que quando eu chegando até aqui, a Praça dos Três Poderes aqui, ele me fez outra ligação falando que era para mim abordar a missão, porque a Polícia do Senado falou que estava muito tenso, estava muito carregado aqui de não tem como entrar na própria TV, né, para poder pegar o equipamento, para poder fazer as imagens. Aí falou que era para mim voltar para casa, só que como eu já estava no meio do fogo cruzado aqui, cheguei, encostei o carro, que eu vi aquilo, eu não acreditei não. Falei assim, cara, não vou perder essa oportunidade não. Aí ele falou, ó, se você quiser ir, vai pro seu livre e espontânea vontade. Eu já tô mandando você voltar pra casa, pra sua segurança. Eu falei assim, tá bom. Só que eu não voltei pra casa, eu vim pra cá, né? Com medo, tava com muito medo. Tava com muito medo. Se falar que não... Forças Armadas, agora é com vocês! Forças Armadas, agora é com vocês! Quando eu venho pra cá pra esse salão, que eu fico ali olhando, só me lembro aquele dia. Só se arreter. Só se lembra, né? Não tem como, né? Uma lembrança. Não tem como você esquecer, não tem. Não tem, de jeito nenhum. E assim, a gente, assim, no meu pensar, sempre eu achei isso aqui muito seguro, né? Justamente. Agora assim, o que transmite pra gente não é mais aquela segurança que a gente sentia aqui dentro. Não é. Gente, meu Deus do céu, a gente lá do lado de dentro, né, o pessoal aqui, eu nunca imaginava que esse povo ia quebrar esses vidros aqui. E aí a gente estava aqui tudo olhando, inclusive eu estava com a cara no vidro olhando, quando aí chegou um brigada falando assim, nossa, vem gente aí com a bandeira do Brasil de ponta a ponta, mas eles não vão invadir não. Aí nós que dentro, pensando que não invadir. Seguro aqui dentro. Era, que nós estava seguro. Aí eles quiseram invadir, a Polícia do Senado começou a jogar spray na cara deles, aí pronto, aí levantaram tudo e veio todo mundo correndo. Quando a gente se espantou, eles já estavam aqui dentro. Aí saiu correndo, a gente saiu correndo. Quando eu fui manobrar, veio um mar de pessoas ali. E aí foi o momento ali em que eu só consegui sair, guardar a viatura, sair da viatura para fechar um portão. Quando eu fui fechar um portão, uma das pessoas que estavam ali, não sei por qual razão, tentou com uma voadora chutar o portão contra mim. E acertou, mas mesmo assim eu consegui fechar o portão, correr para a viatura e terminar de guardar a viatura. Mantém, galera, mantém o escudo!
Quando eles começaram a arremessar os extintores, que foi quando ele arremessou o primeiro extintor, quebrou o vidro que estava na minha frente, esse vidro estraçalhou em cima de mim, né? E aí eu fiquei pensando, bom, se nós falharmos na nossa missão agora, alguém vai sair gravemente ferido ou morto. Quando a gente chegou lá, a gente sentiu. Então, claro, eu tive a sensação da água batendo, do cheiro, porque eles tinham urinado em vários lugares. Então a gente correu muito para botar tudo no lugar e depois correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E a verdade é que foi rápido. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. Quando você me convidou para fazer essa obra, logo no começo você me disse que tudo havia sido reconstruído e que seu medo era que nada do que aconteceu ali fosse lembrado, né? Esse vazio histórico, isso é uma coisa que me apavora às vezes. Todas as áreas que foram atacadas pelos manifestantes, pelos invasores, né, nós conseguimos recolher e reunir aqui. Nós temos aqui um spray lacrimogêneo, gás lacrimogêneo, tá vendo, que foi usado durante a manifestação, a invasão. Aqui é cartucho de uma bomba de efeito moral, né? E aqui também são pedaços, aqui é um outro cartucho, talvez de bala de borracha. Aqui são os gatilhos que rompe aqui quando puxa para funcionar a coisa. E aqui uma base daqueles pontaletes que faziam a separação lá do local. É aquele material de segurança que eles usaram inclusive para quebrar os vidros, destruir os espaços internos. Aqui, tem outros pedaços de vidro. Granito, pedaço de granito do banheiro, que eles destruíram também. E aqui uma peça que é um pedaço do brasão da República que foi destruído, que era fixado numa porta, né? Produzido material em acrílico dourado. E vidro. É. Acrílico e vidro. Deu quantas toneladas? Não, nós aproximamos para 4 toneladas. 1 tonelada cada caixa. Henrique, tudo bom? Vicky, opa, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer meu. E aí, legal? Tudo bom? Joia? Como é que tá? Vai ser o operador oficial mesmo? Então vai dar. Pode subir. Toda e qualquer operação que ela tiver que ser feita de subida e descida, tem um sensor aqui no banco. Então se você ligar ela aqui, não faz. Acionou aqui, ó, ela já começa a operar, beleza? Tem que botar sempre segurança quando senta aqui ou não precisa? Aprendi no YouTube. Eu vi no YouTube ontem, depois que a empilhadeira chegou, eu vi qual era o modelo, entrei lá, falei, tá. O rapaz deu uma dica para mim também como fazia. Arrumamos 4 toneladas de vidro para trazer, dá nisso. Caramba, 4 toneladas? 4 toneladas, cada caixa tem 1 tonelada quase. Putz. Caramba. Aí veio o carpete,
bico do spray de pimenta. Tem alguns, mas tem pouca coisa. Não. Quer dizer, não sei, pelo menos do que eu vi. Bola de gude? Jogaram muita bola. Mas com estilingue? Com estilingue. Então, mas esses caras já foram pra fazer. Quando teve o 11 de setembro, né, o pessoal da Comissão de Arquitetura de Lower Manhattan, eles me ligaram e falaram, você quer fazer alguma coisa com as torres, né? E o cara me deu uma caixa de poeira, né? Eu nunca abri aquela caixa, cara. Porque ele falou, isso aqui veio direto do Ground Zero. Se um dia você quiser fazer alguma coisa, eu falei para ele uma coisa, eu falei, cara, eu não trabalho com emoção. Sou muito fechado emocionalmente, sabe? Às vezes eu penso que muito do que eu faço como artista plástico, meu trabalho tem a ver com ficar me expondo, testando uma coisa emocional que eu não tenho, que não é muito bem resolvido, não é muito funcional. Mas eu falei, eu não trabalho muito bem com emoção, mas eu trabalho bem com memória, né? Essas torres, elas caíram agora, eu sinto o cheiro delas. Eu não consigo fazer nada com elas agora. Eu ainda estou sentindo elas muito presentes, então eu não consegui fazer nada com aquilo. Um pouco mais tarde, eu estava tentando fazer essas obras com cartões postais e eu não conseguia fazer Manhattan. Eu não conseguia, não sabia qual era a imagem que eu queria fazer. Foi só depois que eu encontrei um cartão postal com as duas torres que eu fiz. Porque ainda na minha cabeça, Nova York ainda tem aquelas duas torres. Quando o Museu Nacional pegou fogo, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu e o Fábio estava na Holanda fazendo um trabalho, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, vamos falar com eles, de repente eles precisam de alguma coisa. Acabou que a gente fez. Eventualmente a gente conversou com o pessoal do museu e nós conseguimos fazer uma parceria com eles, com o pessoal do resgate. Eles não estavam com nenhum tipo de suporte, nenhum patrocínio de ninguém. Então nós fizemos uma parceria com eles. Eu fiz uma exposição, eles nos ajudaram com impressões, com imagens, com material. Engraçado, a gente fez, por exemplo, a Luzia com a poeira da Luzia, né? E essa é uma coisa que parece uma repetição, uma tautologia, mas na verdade é muito interessante. Essa coisa de você criar uma imagem com o material da coisa verdadeira. Tem que puxar na empilhadeira. Na empilhadeira, você acha? Ele vai colocar lá. Opa! Ah, é porque... Não abre, não. Ah, não, é mais fácil do que isso. Rapaz, Reconhece? Ele vai carpetar o... Vai carpetar o estúdio todo com isso. Isso pode ser um fundo, né? Foi isso que eu pensei quando eu pedi.
tem urina, tem fezes. Tem. Isso tá aqui é a invasão do dia 8. Você devia estar fazendo isso com luva. A gente tem as luvas, Ah, é? Comprei as luvas todas pra É. Seria legal uma hora dessa a gente usar, né? Ah, e usar também? Além de comprar, você quer usar? É. Tá bom. Não é. Mas olha só. Dá pra fazer pequeno também. Tipo Diamonds. É um vidro grosso, né? Olha o tamanho. Isso aqui deve ser um tampo de mesa. Que a gente ficaram os mais grossos. Mas lá esses pedaços de espelho mesmo pelo outro lado dá pra fazer. Sim. Eu só não consigo fazer assim, Cara, os caras quebraram o mármore, olha aí. Isso aqui é bom, por exemplo. Já tendo vidro de cor diferente. Tem espelho também. Tendo vidro preto, a gente já consegue fazer contraste, mesmo tem vidro com linha reta assim, a gente consegue fazer linha. Vai ser a mesma coisa embaixo. E esse tapete não pode limpar não, quando a gente botar, vai ter que deixar assim mesmo. Digitar. Com a sujeira toda. O vidro quebrado, ele reflete, né? Ele é branco, talvez o nosso problema vai ser de controlar a reflexão, inclusive. Talvez pode ser uma coisa que fique bonito. Eu já fiz trabalhos com diamantes, por exemplo, que era uma coisa mais alto contraste e ficava bonito essas estrelinhas aparecendo. Essa negociação entre o tamanho da obra que a gente vai trabalhar em relação ao tamanho, a escala do material é a coisa mais complicada de fazer. Uma vez que isso é feito, assim, é uma questão de você criar um truque para fazer, não vou negar, não. A gente usa projeção, a gente usa... aí tem várias maneiras de você fazer a coisa. No lixo vocês usaram projeção, não foi? No lixo era projeção, mas era anamórfica, né? Então é interessante que você te projeta num ângulo e fotografa do mesmo ângulo. Tanto que quando você vê aquele acúmulo lá embaixo e você não tem a menor ideia do que é. Caraca, maluco. Então, a gente sempre inicia, né, preparando o fundo para começar o trabalho. Então, aqui são 4 placas de MDF, que nós juntamos as 4 placas, passamos fita e pintamos de preto para iniciar o trabalho. Agora aqui, com a luva é mais complicado, né? Para espalhar o vidro até ajuda, mas para pegar o que a gente precisa, por exemplo, esses pequenininhos aqui, né, que parecem pixels, para a gente fazer detalhe, a luva atrapalha. Vai seguindo as orientações dele, ele vai vendo e tal, ele avalia o material, se o material vai ser, né, interessante ou não da gente tentar trabalhar. Você chegou a se cortar em algum momento? Várias vezes. Conta aí pra gente. Ai, cara, era muito palavrão. Muitos palavrões. Mas assim, aí depois que eu penso, não, eu tenho que colocar uma fita crepe, eu tenho que proteger meus dedos, né? A gente acha que não vai cortar porque, né, é um material que a gente não conhecia muito bem, o vidro, né? Como eu falei lá atrás, a gente ainda não tinha trabalhado com esse material. Então, obviamente que vidro corta. Só que, enfim, ali, né, no desejo da coisa, na ansiedade de pegar o material, de sentir, aí você não pensa muito. Então, sim, eu furei várias vezes até eu perceber que eu tinha que colocar uma fita crepe. Talvez, assim, essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, né? Usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe? A gente está lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como
normais, leis que a gente pensou que elas, que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Eu tenho ainda a coisa de ser americano e brasileiro. Eu tenho dupla cidadania. No caso do 8 de janeiro, ele é muito pior do que o 6 de janeiro, sabe? Porque ele é uma cópia. Ele tinha um blueprint, né? O que aconteceu no 6 de janeiro era uma coisa que, embora era surpreendente, né? Você tem um país cuja a força institucional consiste em você gastar um orçamento de $1 trilhão para proteger a ideia do Estado americano. E um bando de arruaceiros entra dentro do Capitólio e senta na mesa do pessoal do Congresso, estraga tudo, pega documento, rasga, faz o que quer. Assim, para que serve esse $1 trilhão em investimento militar, quando eles não conseguem proteger o cerne institucional do que é aquela nação? Depois de 6 de janeiro, eu estava pensando em realizar uma obra que é fazendo também esse mosaico, colando esses pedaços de papel, sobras do estúdio, né? E eu decidi construir uma destruição. Uma cena de pura destruição. Eu queria fazer isso, por alguma razão, não tinha, às vezes uma obra de arte ela não começa de uma convicção muito precisa, muito exata, né? E na minha cabeça a primeira coisa que me apareceu foi a bomba que explodiu um prédio público em Oklahoma City, alguns anos antes. Pelo Tim McVeigh. E depois que eu fui entender aos poucos que aquilo para mim, como um evento, era muito mais pavoroso e muito mais, eu tinha mais, para mim mexia muito mais comigo do que o próprio World Trade Center, porque se tratava de terrorismo doméstico. Eu estava pensando muito nessa imagem quando eu estava fazendo essa daqui, porque você monta uma situação que é de destroço, de destruição. Você está fazendo uma ruína, construindo uma ruína. É uma coisa estranha, né? É uma maneira estranha de trabalhar. O conceito é do Vic, mas a gente tem liberdade de criação ali na hora, o que é o nosso feeling artístico também, né, no momento, né? Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Essas cicatrizes, não é que os vidros deviam continuar quebrados, mas acho que a gente tem que preservar de alguma forma, sabe, um pouco do que aconteceu. Porque é grave, sabe? Você tem um país que saiu de uma situação precária de democracia, conseguiu se consolidar através da Constituinte, refez uma economia. São progressos que talvez as pessoas não tenham. Mesmo o que mais me espanta são as pessoas da minha idade que viveram através de todos esses acontecimentos. É que ali, com os manifestantes, tinha pessoas mais velhas que eu. Sabe que essas pessoas, que memória que essas pessoas têm,
sabe, da ditadura. Não, e o pior, que o mais engraçado foi que o meu encarregado falou assim, vamos lá em cima. E eu falei, fazer o quê, chefe? Vamos voltar, vamos ver lá do Salão Negro. Foi que a gente subiu. Saber que a pessoa que está do seu lado não vai sair correndo e te deixar na mão, né? Eu pego a calça, lá tem direito. E o carro? Pergunta pra ela, primeira vez na praia, a sensação, A vai. primeira vez não, que eu já fui outras Não, vezes. Rio de Janeiro No é a Rio de primeira Janeiro, a primeira vez. O que você achou da água? Legal. Gelada, né? Não, até que não tava gelada não, tava quentinha. Obrigado. Boa tarde. Vicky. Carol. Carol. Oi. Olá, tudo bom? Olá. E a Adriana. Oi, tudo bom? Então venha ver, você vê o que você vai achar. Deixa eu ir primeiro lá. Só com cuidado que não tem corrimão aqui, que a gente passa coisas por aqui. Pode subir. Deixa eu deixar isso aqui. O nosso trabalho aqui é sempre fazer sujeira e depois no fim do dia a gente limpa. E às vezes eu fico sempre pensando assim, no limpar ele é tão simbólico como fazer. Você vai desconstruindo aquilo. Vem daqui você vê direito. Uma coisa nessa imagem que te faz pensar naquele dia? Sim. Aqueles negócios de spray de pimenta, daqueles gás lacrimogêneos que eu sofri bastante com aquilo no dia. Foi tenso, mas foi. E tá sendo sem palavras ver aquilo, né? Nossa, emocionante demais. Se falar a verdade, eu nem sabia quem era Vicky. Pela primeira vez eu vim saber quem é Vicky. Bem. E aí, Eduardo, cara? Primeiro, queria falar da admiração infinita que eu tenho pela sua profissão. Tem uma foto, as fotos do Capa, por exemplo, que elas são, quando desembarca na Normandia, aquelas fotos são ruins do ponto de vista fotográfico, né? Elas são fora de foco, elas são, não tem enquadramento, mas aquelas fotos, elas passam o medo do cara, que ele estava tirando aquela foto, chovendo bomba em cima dele, todo molhado e tentando segurar equipamento, tremendo de medo, lógico. Imagina, você está numa situação dessa e você estava nessa situação. Só de eu chegar aqui eu já tô sentindo cheiro de gás lacrimogênico. Isso aqui era bom fazer assim, você passar uma cola e fazer assim num quadro e subir ele e ficar quieto. Vai ser parecido, vai ficar bem perto disso. Vai ficar bem você perto. congelar isso aqui agora e do jeito que ele tá aqui subir para a parede. O que eu vi ali me surpreendeu, mas a foto depois me surpreendeu ainda mais, porque a foto, o take ali, ficou muito próximo do chão. Assim, é o céu ali, a gente olhando, e quando você vê a imagem, o céu parece com o chão do Salão Azul. Uma vez eu fui na Asia Society em Nova York, tinha um monge tibetano fazendo uma mandala de areia. Então eles pegam areia colorida e fazem um negócio assim super elaborado, parece um tapete persa. Eles passam assim 1 semana e meia, 10 dias fazendo aquilo, um negócio super complicado. E no momento que ele acaba de fazer, eles começam a varrer aquilo
para jogar fora, porque o fazer é mais importante do que o resultado, né? Então, por um segundo você vê aquilo inteiro e eles já começam a jogar fora, né? Então, eu sou terrível, assim, de curioso. Eu cheguei lá, era um grupo de monges, né? Cheguei para um monge lá, um monge, não sei se era um monge muito bom, porque estava usando um Rolex. Aí eu cheguei para o monge falava inglês também. Aí eu falei para ele, vem cá, você trabalhou nesse negócio aí? Ele falou, eu trabalhei 10 dias fazendo aqui, ajoelhado, eles fazem com canudinho, assim, vão fazer um negócio dificílimo. Aí eu falei, vem cá, e você não sente nada que já fez isso e já está varrendo para jogar fora? Ele me deu aquelas histórias todas de monge, que o caminho é mais importante que o destino, aquela coisa toda. Eu falei, mas você não está assim nem um pouquinho, fiquei enchendo o saco dele. Aí ele falou para mim, chegou uma hora, ele não aguentou, ele enfiou a mão naquele hobby laranja e falou, eu tirei umas fotos. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, né? Tá bom, então eu faço a mesma coisa. Então assim, a gente pelo menos, antes de destruir, a gente tira umas fotos. Como qualquer processo, você não sabe exatamente como você vai terminar. Como a gente trabalha com várias pessoas, eu costumo dizer, quanto mais mãos tiverem no trabalho, mais é a mão do Vic. Então, a gente nunca vai trabalhar com uma pessoa só fazendo isso, a gente vai movimentar o estúdio todo para fazer isso. Quando você imagina alguma coisa, um objeto que você vai ser criado, você tem essa ideia mental na sua cabeça e que o artista, na verdade, está sempre procurando refazer essa imagem. Obrigado. O gerador está em quanto? 6, né? É. Bota no 9. Bota. Esse lugar, ele existe para diálogo. Esse é um lugar de discussão. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer que você não quer mais discutir, você não quer mais conversar. Brasília foi feita numa época em que existia uma quantidade enorme de utopias, né? Que a gente não tem hoje em dia. Hoje em dia parece que tudo é muito distópico. Olha, a cicatriz que eu te falei é essa aqui. Ah, é. Mas cicatriz é bom. Depois que cicatriza é bom. Cicatrizes você... Sabe, quando você tem... Esse momento vindo para cá no avião, né? Você tem tempo para ficar pensando na vida, né? Aí você tem esses momentos que nem esse aqui... Está aqui vendo uma obra, ou inaugurando uma obra. Se você abrir uma exposição importante. Mas isso não é a sua história só, não. A sua história também é quando você caiu do carrinho de rolemã, quando você se machucou, quando você quebrou o braço andando de skate. Então, todas essas coisas fazem parte. Você também é uma exposição de cicatrizes, né? Mas que bom que... Num contexto de arquitetura desse, é difícil vestir uma cicatriz. E acho que é vestindo a cicatriz que você fica mais forte também. E um dos atos, de fato, que coroa esses 200 anos do Senado e a afirmação e a reafirmação da democracia é esse enorme ato, repito, de generosidade, de respeito e de consideração de um artista consagrado para com o Congresso Nacional, o Senado Federal e a democracia brasileira, fazendo dos cacos e dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos
uma belíssima obra de arte que estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. E a arte tem essa perenidade, né? Uma frase lá do latim, né? Vita brevis ars longa, né? Que é você tem a ideia que é uma coisa que fica, né? E quando essas coisas que são supostas de serem perenes e permanentes, elas são ameaçadas, essa linha, né? E ela é formada de representações, de símbolos, ela se quebra. E a gente não pode deixar que isso aconteça sem criar algum tipo de emenda ali, algum tipo de cola. Os japoneses têm essa coisa de quando uma porcelana quebra, eles fazem o remendo em ouro. É que o remendo passa a ser uma parte valiosa da história daquele objeto. Acho bonito isso, né? É lindo. E eu acho que, de repente, é mais isso, é você criar um remendo que tenha um valor histórico. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista. A semana aqui foi movimentada. Licença paternidade vai aumentar para 20 dias. CPMI do INSS reagenda depoimentos. E Liga do Bem manda doações para a Zona da Mata Mineira. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, divulgou nota na qual expressa profunda preocupação institucional com a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de ampliar a suspensão das quebras de sigilo para todas as votações feitas em bloco pela CPMI. A comissão tem reunião marcada para a próxima segunda-feira. A CPMI do INSS recebeu esta semana os documentos sobre a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. A comissão investiga os 254 mil empréstimos consignados feitos pelo banco sem conhecimento dos aposentados, segundo as investigações. O INSS, o qual nós começamos a investigação, é apenas a ponta de uma série de escândalos que envolvem grupos políticos que permitiram o acesso ao poder. Da mesma forma que personagens conseguiram roubar os aposentados usando pessoas ligadas a partidos, ligadas a cargos de autoridade,
também o Banco Master conseguiu, nesses últimos anos, sobreviver e, a meu ver, arquitetar todo esse golpe contra o sistema financeiro sem ser percebido. Tem gente que saiu daqui mais de 2h30 da manhã avaliando cada uma dessas documentações. Cheguei aqui, vocês estão vendo, fui um dos primeiros a chegar. A gente ainda está avaliando, estudando cada uma dessas documentações. O presidente da CPMI informou que vai pedir uma reunião ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para que reveja o habeas corpus concedido ao banqueiro Daniel Vorcaro. Em outra frente, a presidência da CPMI deve recorrer de uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu uma das quebras de sigilo determinadas pela comissão. A base do governo havia pedido a anulação da votação, que acabou em tumulto. A pauta está aprovada. Mas a decisão da CPMI foi confirmada pela presidência do Senado, mantendo a quebra dos sigilos. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. No fim da noite desta quinta-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, estendeu a anulação das quebras de sigilo para todos os requerimentos aprovados na mesma reunião da CPMI do INSS, incluindo a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula. Logo em seguida, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, divulgou uma nota oficial em que diz: recebo com profunda preocupação institucional e com indignação republicana a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o escândalo envolvendo o INSS. A decisão ocorre após a própria presidência do Congresso Nacional, exercida pelo senador Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos apresentados e concluído que a votação realizada pela CPMI observou integralmente o regimento e a Constituição da República. Portanto, não estamos diante de uma simples divergência procedimental. Estamos diante de um episódio que toca diretamente o delicado equilíbrio institucional entre os poderes da República. A próxima reunião da CPMI está marcada para segunda-feira, quando os parlamentares devem ouvir a presidente da Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, o representante do Banco C6, Marcelo Calim, e o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção. A última reunião foi cancelada por motivo de saúde do relator, deputado Alfredo Gaspar. Eu lamento o cancelamento. Nós tínhamos uma expectativa importante de votarmos hoje a quebra do sigilo e a convocação do cunhado do Vorcaro, do Cetel, que é ligado àquela clava Fort Bank, que nós temos todos os indícios que foi utilizada para lavar dinheiro do roubo do INSS. Os dados que a CPMI já recebeu, eles são mais do que suficientes para que o relator possa ter aí uma consistência no seu relatório final. Mas muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Nós estamos transferindo os depoimentos de hoje para segunda-feira. 2 representantes de bancos que já ingressaram no Supremo, inclusive, com a mesma medida que foi dada ontem, absurda, por parte do ministro Dino. A meu ver, uma decisão, mais uma vez, ela atrasa e interfere no trabalho do parlamento, mas a gente precisa obedecer, porque é lei, não é? Precisa mudar essa lei. Até que isso acabe, nós temos que seguir as orientações, mas é uma decisão absurda de interferência. Se esses banqueiros não conseguirem também se blindar com essa decisão do Supremo, eles têm que estar aqui segunda-feira para nos falar sobre os consignados. Uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição, que unifica as condições para incorporação à administração federal de servidores dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima, foi instalada na Câmara.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e senadores dos 3 estados participaram da cerimônia. Senadores e deputados do Amapá, de Rondônia e de Roraima participaram do evento no Salão Nobre da Câmara, em que foi anunciada a criação da comissão especial para analisar a PEC 47. A proposta do senador Randolfo Rodrigues iguala as condições para integrar servidores dos antigos territórios de Rondônia, Roraima e Amapá ao quadro da administração pública federal, uma reivindicação antiga dos servidores dos ex-territórios. Por força das circunstâncias, Rondônia, Roraima e Amapá, transformados em territórios federais pelo Decreto 5812 de 1943. Rondônia com o nome de Guaporé, Roraima com o nome de Rio Branco e o Amapá desde então como território federal do Amapá. Rondônia se transformou em estado em 1981, Amapá e Roraima em 1988. O prazo de transição de Rondônia ficou em 10 anos para estado. O de Amapá e Roraima ficou em 5. É esse o objetivo da emenda constitucional 79. Equiparar o prazo de transição e resolver pendências que existem na distorção em relação à Rondônia. A PEC apresentada em 2018 foi aprovada por unanimidade pelo Senado em 2023. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a proposta será encaminhada para a CCJ da Câmara e depois para a comissão especial. A expectativa é de que ela seja aprovada ainda este ano. Estamos aqui atendendo o apelo de todos os deputados e deputadas federais e fiz questão também de convidar as bancadas desses estados do Senado Federal, porque eu sei da importância que a matéria tem para que o Senado, que já analisou a matéria, também possa estar aqui ao lado da Câmara, consolidando esse momento tão importante para esses estados da região norte do nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a PEC corrige uma dívida histórica. E a decisão que Vossa Excelência anuncia hoje para a representação política, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, de 3 estados da Federação, é a possibilidade de todos que estão aqui, historicamente lutando para corrigir essa injustiça, que nós possamos fazer verdadeiramente justiça para esses amazônidas, homens, mulheres, brasileiros e brasileiras, que sonham há década com a correção dessa injustiça que o Estado brasileiro faz em relação a esses servidores públicos. O Senado aprovou o projeto que aumenta o tempo da licença paternidade de 5 para 20 dias de forma gradual e cria o salário paternidade. O texto vai à sanção presidencial. Pela proposta aprovada, o tempo de licença paternidade passa de 5 para 20 dias e fica mantido o salário integral, além da estabilidade no emprego. O benefício estava previsto na Constituição de 88, mas ainda não havia sido regulamentado. O período da licença vai ser ampliado de forma gradual. 10 dias nos 2 primeiros anos de vigência da lei, 15 dias no 3º ano da lei e 20 dias a partir do 4º ano. A licença será acrescida de 1/3 nos casos de adoção de criança ou adolescente com deficiência. A dispensa sem justa causa fica proibida desde o início do afastamento até 1 mês após o término da licença. O empregado também poderá juntar férias ao período, desde que comunique ao empregador com antecedência. A licença também deve valer para casos de adoção, guarda para fins de adoção, falecimento da mãe e famílias monoparentais, situações que ainda não tinham regras claras. O texto cria o salário paternidade como benefício previdenciário e altera a CLT e as leis da Seguridade Social para dar um tratamento mais próximo ao que já existe para a maternidade. Somos favoráveis à aprovação do projeto de lei em análise, por entendermos que o seu conteúdo promove de forma decisiva a concretização do direito fundamental à licença paternidade,
previsto no artigo 7º da Constituição Federal. É uma mensagem para a sociedade como um todo que o cuidado não é para ser feito só pelas mulheres, ele tem que ser dividido, o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, então isso vem muito também para engrandecer a participação da mulher na vida pública. Está aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Maria da Penha, ativista em defesa das mulheres, esteve no Senado. Ela foi homenageada no plenário e também visitou a Procuradoria da Mulher. A ativista Maria da Penha começou a visita ao Senado na Procuradoria Especial da Mulher. Lá encontrou 5 senadoras da bancada feminina. Ela conheceu os projetos da Procuradoria que vão ser realizados em março, o mês da mulher, em homenagem à pauta feminina. Depois seguiu para o plenário, onde foi saudada pelo presidente Davi Alcolumbre e também por outras parlamentares. Maria da Penha, você é um exemplo de luta, de resiliência, de coragem, de vida na defesa das mulheres brasileiras, e parabéns pela coragem de enfrentar esta causa contra aqueles que têm o preconceito que infelizmente ainda temos muito no Brasil. E você é um símbolo de resiliência, de perseverança na vida das brasileiras, e eu quero me congratular com você em nome do Senado Federal. Tem várias ações, eu quero contar com todos e todas aqui, mas agradecer de uma forma muito especial e carinhosa a disponibilidade dessa grande mulher, Maria da Penha, que nos serve realmente de exemplo e de orgulho no que se diz ao combate à violência contra nós mulheres. Ela continua na luta, ela está aqui porque ela realmente é determinada, ela sabe a importância da presença dela, o que significa para nós estarmos aqui mostrando para o Brasil que a gente vai tratar com mais seriedade ainda todas as nossas responsabilidades para que a gente possa diminuir e acabar, na verdade, com a questão do feminicídio. Dizer para ela que ela é muito lembrada. A gente agora quer lembrá-la como a virada de página, né, que o Brasil precisa ter contra o feminicídio, enfim, contra essas barbaridades que são cometidas aí contra as mulheres. E a senhora é um exemplo disso e todos os dias, eu não sei se, infelizmente, a gente lembra do seu nome na lei, mas a lei é muito importante porque, com isso, nós podemos melhorar esse ambiente tão áspero que hoje a gente vive contra as mulheres no país. Maria da Penha também deu entrevista à TV Senado. Ela comentou sobre a violência digital contra as mulheres e sobre 1 ano da lei aprovada pelo Congresso Nacional que tipificou o feminicídio. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo. Porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados. Porque, com certeza, foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo. E eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada. E não é. Pelo menos 50 mil crianças e adolescentes estão desaparecidos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública com depoimentos e exemplos bem-sucedidos de como enfrentar a situação. Marinete Moraes Lopes, moradora do Pará, passa pela dor de ter uma neta desaparecida desde 2023. Uma dor que não passa, assim como a esperança. A Elisa sumiu dia 16 de setembro de 2023. A mãe dela estava fazendo uma comida, fez primeiro uma sopinha para ela, estava tomando na cozinha da casa deles. E aí a mãe dela cortou a comida no giral. Quando ela voltou para ir lá com a Elisa, que tá tomando a sopa na cozinha atrás da casa dela, onde tem um fogãozinho de lenha que a gente usa aqui,
Quando ela voltou, a Elisa já não estava mais lá. Tempo de segundo. Mesma dor de Marise Araújo, mãe de Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, desaparecido no Rio de Janeiro em 2024. É uma guerra oculta, né? São crianças sendo silenciadas, né? Um grito que a gente não escuta, né? E nós, como mãe, como família, as nossas vidas são interrompidas em vidas, né? Da mesma forma, a gente também fica gritando o desespero todo dia, o medo, a dor, né? Será o que está passando? Será se ainda está viva? É conviver com a incerteza cada minuto, né? Em Bacabal, no Maranhão, continuam as buscas pelas 2 crianças desaparecidas no início de janeiro. Os irmãos Ágata e Alain, de 6 e 4 anos. A gente espera, né, roga que encontremos essas crianças bem e com vida. Mas a gente tem que finalizar, né, esse caso, então a gente vai entregar a investigação do que realmente a gente conseguir identificar, localizar, para a gente ter um inquérito robusto e realmente com provas técnicas e legais. Não vai parar. A determinação do governador Carlos Brandão é essa, que continuemos com as buscas. Dados do Ministério da Justiça mostram que só no ano passado foram 23 mil registros de desaparecimento de crianças e adolescentes no país, uma média de 66 casos por dia. A coordenadora de políticas sobre pessoas desaparecidas do Ministério da Justiça falou das medidas para tornar mais eficaz a busca por desaparecidos. Desde 2023, implementado o Alerta Amber, que é um alerta, uma parceria aqui do Ministério da Justiça com o Facebook, com a Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, e ele é um alerta que se aplica a casos recentes e graves de desaparecimento de crianças e adolescentes. A gente está presente em 26 unidades federativas e já é um alerta que faz parte das rotinas das polícias como uma diligência para casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. A taxa de localização de desaparecidos varia de estado para estado. No Pará, por exemplo, é de menos de 10% dos casos. Já no Distrito Federal, chega a 98%, graças a um trabalho integrado entre vários órgãos. No DF, nós realizamos aqui, a Secretaria de Segurança Pública, em 2023, trouxe o sinal de busca imediata, que ele basicamente vai além do mero registro de ocorrência de forma imediata, o que já estava garantido na legislação, mas ele busca estabelecer os fluxos e as competências de todos os órgãos para a atuação nas primeiras 72 horas. O desaparecimento é ainda mais relevante nas primeiras 72 horas, porque é nesse período em que são solucionados a maior parte dos casos. Então, aqui foi estabelecido esse fluxo ao longo de um período de trabalho, e esse fluxo, esse protocolo, sinal, ele contribuiu para que o DF conseguisse sair ali de uma taxa de menos de 80% de localização para quase 100%. Entre 96% e 98%. Nós precisamos dar uma resposta para o Brasil. Quem tem uma criança desaparecida em casa, o luto nunca fecha. É um sofrimento eterno. E a gente precisa entender o que acontece com esse fenômeno. Em mais de 10 anos de atividades, a Liga do Bem contabiliza dezenas de jornadas de solidariedade. Estão a caminho de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira, colchões, roupas de cama e demais utensílios destinados aos desabrigados pelas chuvas em Minas Gerais. Desta vez foram apenas 3 dias, do momento em que a Liga recebeu a chamada, a convocação dos voluntários, a coleta das doações, mãos solidárias juntando e empacotando, conferindo as centenas de colchões e lençóis. Esse time já pegou o jeito. Isso foi um pedido que eles fizeram pra gente, que estava faltando roupa de cama e travesseiro. E assim, colchão é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra. Então a Liga pensou na gente doar também os colchões e também o cobertor, não é? A jornada começa na sede da Liga. Tudo pronto, lá vem o caminhão responsável pelo transporte.
carrega daqui, leva dali. Falta ainda vestir a camisa. É muito gratificante, viu? Você fazer parte, você ver que as pessoas recebem aquilo ali com muita satisfação e são pessoas bem necessitadas mesmo, que estão precisando realmente disso daí. E a Liga do Bem proporciona isso daí para o pessoal. Vai estar abastecido, mas no meio do caminho a gente vai parar para abastecer, né, e fazer o devido segurança na viagem. A velocidade da via, calma, o bom da viagem é chegar em paz e retornar em paz. Primeiro foi em Petrópolis. Na pandemia, mais desafios, mais ação. Atitude é o que não falta. No Rio Grande do Sul, a mais de 2.000 quilômetros de Brasília, a Liga do Bem, outra vez, presente. Eu vejo que a doação da Liga não é uma doação, né? É um pouco de carinho, um pouco de amor das pessoas que estão aqui e nem conhecem quem está do outro lado. Então, o meu desejo é que a gente está levando um pouco de esperança para esse pessoal que está sofrendo nesse momento. É claro que o que a Liga queria é que a Liga fosse desnecessária em todos os aspectos, mas não é assim. E se não é assim, a Liga sim se faz presente pelo Brasil inteiro e aonde tiver um estado que precise, nós vamos nos organizar, porque o Senado é um lugar solidário. Os servidores do Senado Federal, os colaboradores, os senadores e as senadoras sabem que a responsabilidade do seu trabalho é sim dentro do plenário, mas é muito além dele. E a Liga do Bem é um desses braços de responsabilidade, fazendo que o apoio do Senado Federal chegue aonde for necessário. Seguem para Juiz de Fora e municípios da Zona da Mata Mineira, atingidos pelas fortes chuvas e deslizamentos, 2 toneladas de doações arrecadadas pela Liga do Bem. Com o apoio da Diretoria-Geral, a iniciativa dos servidores do Senado reafirma um compromisso de solidariedade sem fronteiras, sempre que necessário for. 10h30 da manhã, estamos aqui à margem da BR-040, saída sul de Brasília. Daqui a pouco deve passar o caminhão com 2 toneladas de doações da Liga do Bem para Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira. Você acompanhou comigo os destaques da semana. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue ligado aqui na TV Senado. Declaro aberta a 3ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência comunica o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício número 23 de 2026 da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que encaminha a moção de repúdio ao projeto de lei 1702 de 2019, que altera a Lei de Proteção de Cultivares, Lei 9.456 de 1997, por entender que a referida proposição representa grave ameaça à segurança jurídica e à previsibilidade institucional e ao direito de propriedade dos produtores rurais brasileiros. Nota oficial enviada pelo Conselho Municipal de Proteção Animal de Curitiba, Paraná, Comupa, em que manifesta indignação e repúdio diante de crimes de maus tratos que vitimaram os cães comunitários Orelha, em Santa Catarina, e Abacate, no Paraná. Solicita o aprimoramento da legislação protetiva dos animais e o fortalecimento de políticas públicas para o setor. Conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, todos os referidos documentos ficarão à disposição na página da Comissão na internet. Essa reunião destina-se à realização de audiência pública para averiguar, debater e esclarecer os procedimentos adotados quanto ao tratamento, guarda, possíveis maus tratos e destinação de gado apreendido em operação de fiscalização ambiental conduzidas pelo Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA,
especialmente no Estado do Pará, em atendimento ao requerimento número 1 de 2026 da Comissão de Reforma Agricultura e Reforma Agrária, de iniciativa dessa presidência. Aqui, presidente, esse daqui. A Comissão de Agricultura debate a apreensão e custódia de gado pelo IBAMA no Pará. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal realizará nesta terça-feira, 4 de março, uma audiência pública para discutir e esclarecer os procedimentos adotados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, na apreensão, guarda e destinação de gado durante as operações de fiscalização ambiental realizadas na Amazônia, especialmente no estado do Pará. O debate foi motivado por denúncias envolvendo a Operação 8 Segundos, conduzida pelo IBAMA no município de Uruará, Pará. Na ação, 337 cabeças de gado foram apreendidas, mas apenas 180 retornaram para seus proprietários após decisão judicial, levantando suspeitas de mortes, desaparecimento de animais e falta de transparência sobre o tratamento e a custódia do rebanho durante o período de apreensão. Para o presidente da Comissão de Agricultura, senador Zequinha Marinho, Podemos do Pará, o debate é fundamental para garantir a transparência nas ações de fiscalização, segurança jurídica para o setor agropecuário e aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à proteção ambiental e ao bem-estar animal. De acordo com Marinho, o caso expôs incertezas sobre a legalidade administrativa, protocolo de bem-estar animal, fluxo de registro e guarda dos animais, além de possíveis impactos econômicos e sociais para os produtores rurais e para a cadeia produtiva da região. A audiência reunirá representantes de órgãos de controle, entidades sanitárias, setor produtivo e Ministério Público, com o objetivo de esclarecer os fatos, avaliar responsabilidades e buscar soluções que conciliem proteção ambiental, respeito aos direitos dos produtores rurais e segurança jurídica. Bom. Essa daqui está por Zoom, que é a senhora Graziela aqui. Bom, a Graziela Soares de Oliveira, diretora técnica da Defesa e Inspeção Animal AD Pará, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, está por Zoom, agradecemos a sua presença. Jair Schmidt, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, está presente? Por favor, aqui. Vinícius Domingos Borba, presidente da Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, APRIA. Vinícius, por favor. Paola Vasconcelos, está presente também? Representante do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Justificou a ausência do Ministério Público, a quem eu agradeço. E Bruno Vale, está presente aqui, que é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Uruará, no Pará, e também Alfredo Bertunes, advogado e diretor de assuntos institucionais do Instituto de Direito Agroambiental. Você queria começar a falar? Ok. Foi solicitado aqui pelo nosso parceiro Vinícius, né, que iniciasse a fala para contextualizar o assunto. Em primeiro lugar, queria justificar a ausência do senador Zequinha Marinho, meu parceiro, que, por questões particulares, não está presente, né, mas estamos aqui em nome da comissão, como membro da comissão que sou, para tocar o assunto para frente. Então, com a palavra, Vinícius Domingos Borba, por favor. Bom dia a todos, boa tarde, aliás. Agradecer à Comissão de Agricultura do Senado, na pessoa do presidente senador Zequinha Marinho, presidente neste ato, senador Luiz Carlos Reis, doutor Jair Schmidt, doutora Paola Vasconcelos, nossos companheiros de luta aqui, doutor Alfredo, doutor Bruno, todos que nos assistem. É sempre uma satisfação, um misto, né, de satisfação e angústia retornar a essa casa. Satisfação por estar podendo falar em nome de milhões, milhares de pessoas que são os amazônicos, os produtores rurais de toda a Amazônia.
e uma certa insatisfação por sempre estar trazendo assuntos polêmicos. Eu conversava agora há pouco com o Dr. Jair Schmidt, eu estou cansado de repercutir assuntos negativos, de falar somente em problemas. Eu acho que passou da hora da gente sentar, Congresso, parlamentares, órgãos ambientais, ONGs, produtores, Amazônias, e começar a achar soluções. Porque nós estamos falando de uma Amazônia que possui 83,7% de floresta intocada. Como Deus criou, isso quem está falando é a Embrapa. E um agro da Amazônia que é tão criminalizado que ocupa 12% do território. Então, nós preservamos mais de 83%. Então, não é justo essa narrativa. Acho que está na hora da gente colocar luz. Mas o que nos traz aqui hoje é a questão de apreensões de gado pelo IBAMA. E é muito emblemática essa situação de hoje, que eu estou sentado, inclusive, na mesma cadeira que o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, sentou na audiência passada, presidente. E na audiência passada ele falou em alto e bom tom, está gravado na TV Senado, que as mais de 8.000 cabeças de gado que o IBAMA apreendeu foram doadas para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, que foram doadas para a merenda escolar do Estado do Pará. Mentira. Por que eu falo que é mentira? Porque a própria Agência de Defesa Agropecuária negou isso. No primeiro momento, o doutor Bruno, o doutor Alfredo vai poder repercutir isso. A própria Agência de Defesa Agropecuária, através de um documento oficial, falou, não, recebi só 3.000 e poucas cabeças. E depois da repercussão do caso específico, que o doutor Alfredo e o doutor Bruno vai retratar, ela voltou atrás, através de uma postagem oficial, não recebemos nenhuma cabeça de gado, a gente só faz o controle sanitário. Então, é muito emblemático o fato do presidente do IBAMA não estar aqui hoje. E é muito emblemático e justificável o fato do diretor da ADEPARÁ do Estado do Pará não estar aqui. Porque eu tinha muita vontade de perguntar, olhando no olho de cada um, quem está mentindo nessa história? Porque um falou que foi doado, o outro falou que não recebeu. Fato é que, hoje, eu posso falar, doutor Bruno, mais de 10.000 cabeças, no universo aí do Estado do Pará e outros, que o IBAMA, para quem nos assistem, chegou na propriedade, seja uma propriedade embargada, eu não vou entrar no mérito se pode ou não, mas eu volto à Constituição que fala que ninguém será privado dos seus bens e direitos sem o devido processo legal. Muitos desses produtores rurais estão com processos em discussão administrativa ou judicial, discutindo justamente esse embargo. E eu falo isso e provo, tanto eu quanto o doutor Alfredo, que somos advogados, muitos dos processos que clientes meus foram apreendidos, o gado, nós estamos com o processo subjúdice. O IBAMA sequer teve a dignidade de julgar o processo administrativo primeiro ou esperar o judiciário analisar. Não, eu fui lá e apreendi. Mas o motivo da apreensão é muito simples. Com todo respeito, doutor Jair Schmidt, vocês precisam desse número. Vocês precisam ir para a mídia internacional e eventos da COP30, falar, apreendemos 1.000 cabeças de gado dos desmatadores criminosos da Amazônia que estavam em área embargada. Isso é muito bonito, isso vende, senador. Isso, o mundo quer comprar isso. Só que esquece-se que aquilo ali é o patrimônio das pessoas. Doutora Paola, é importante estar aqui e eu sou um profundo admirador da ONG Fórum de Defesa Animal. Ah, mas como assim um advogado do agro ser admirador de uma ONG de Fórum de Defesa Animal? Se não me engano, o nome é esse mesmo, né? Porque no auge, isso foi pouco repercutido, e aqui eu quero parabenizar publicamente, no auge da desintrusão da Pitereua, que muitos de vocês já devem ter visto aquelas cenas trágicas de gado, bezerro, cavalo, morrendo ao longo do caminho da desintrusão. Essa ONG que está aqui foi a única que teve a dignidade de peticionar na DPF 709 do STF, pedindo a suspensão da desintrusão, tamanho a crueldade que estava acontecendo com aqueles animais. E é importante tirar o gado, e eu quero falar um pouco da forma mais ampla, depois o doutor Bruno, o doutor Alfredo entra no caso concreto que vamos tratar aqui. É importante tirar esse gado apreendido do papel, contextualizar ele, senador. Porque aquele gado que o IBAMA lança apenas como um papel, aquela ali, muitos desse gado tinha até nome, era mimosa, era vaquinha leiteira, que aquele produtor rural criou desde bezerro, aquele produtor rural fez o cruzamento genético para chegar naquele ponto e era o que ele tinha para pagar o seu imposto. Se, eventualmente, ele criava ele na área embargada, o IBAMA tinha que ter a obrigação legal
de ler o artigo 50A da Lei 9.605, que fala que não é crime o desmatamento quando para subsistência sua e de sua família. Basta você ler o artigo 50A. Quantas dessas fazendas que foram apreendidas são inferiores a 4 modos fiscais? Que dia que o senhor viu, doutor Bruno, doutor Alfredo, um estudo dentro do IBAMA, falando, não, esse aqui ele desmatou sem licença, ele desmatou, mas é agricultura familiar de pequena propriedade rural, não vou multar ele, porque é o artigo 50A da Lei 9.605. Eu nunca vi. Então não se separa o joio do trigo na hora que vai pegar o gado e colocar na carreta e levar, sabe-se lá para onde. Então, antes de chegar no ponto crucial, que é justamente a apreensão de gado, é importante contextualizar esse gado. Porque é muito fácil, doutora Paula, falar que o produtor rural ele é criminoso porque ele mata o boi no frigorífico. Ele exporta o boi vivo e é um maus tratos. Isso é uma grande inverdade que a gente não pode entrar. Por quê? Se eu sou um produtor rural, um pecuarista, eu vivo da produção daquele gado. Um boi, ele só vai engordar para me dar lucro, a ponto dele me dar lucro, isso qualquer criança sabe. Se ele for bem tratado, bem alimentado. Um boi estressado chega nas condições, coloca as fotos, por favor. Maus tratos é isso aqui, senador. Porque eu na minha fazenda, nutro aquele boi, eu cuido daquele boi da melhor forma possível para que ele produza mais carne, mais leite. Então, eu não faço maus tratos. Maus tratos é isso aqui. E tudo que eu vou colocar, é importante a gente retratar que é dentro do processo judicial, que inclusive o advogado está aqui ao meu lado, que vai retratar. Esses foram... Como é que faz para voltar aqui? Sou eu que volto? Pode parar, por favor. Então, na foto de cima... Esse é o processo judicial. Então, aqui, doutor Jair, nós não estamos inventando nada. Isso é um processo judicial na 9ª Vara Federal Ambiental. O advogado está aqui, o doutor Alfredo Bertundes, ele vai falar sobre isso. A próxima foto, por favor. Que o gado foi apreendido nessa operação. Olha o aparato. Helicóptero, viatura, e o gado foi levado. De forma muito competente... Doutor Alfredo e tantos outros advogados conseguiram o ressarcimento do gado. Doutora Paola, dá uma olhadinha como esse gado foi devolvido. Próxima foto, por favor. Pode parar, por favor. Então, quem vocês acham? Quem você acha que realmente promove maus tratos aos animais? O produtor rural que trata aquele bezerro com todo tipo de medicamento, suplemento, comida, para ele poder chegar na sua plenitude, seja de carne ou de leite, para que ele possa custear os seus custos de produção e vender para um frigorífico que é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, que tem que cumprir normas reguladoras do abate. Então, não tem esse negócio de maltrato, de machadada, nada. Eu cuido do meu bezerro e quem está falando é um pecuarista que é advogado, um advogado que é pecuarista. Eu cuido com o maior zelo possível do meu rebanho, porque somente bem cuidado ele vai me produzir a sua plenitude de carne e de leite. Então, eu que sou o causador dos maus tratos, ou o IBAMA, que devolveu o gado nesse sentido? Então, eu quero deixar bem claro, pode retirar, por favor, tem várias fotos, depois o doutor Alfredo vai utilizar. É preciso, presidente, a gente começar a colocar moral nessa situação. Porque, primeiro, o IBAMA tem que começar a cumprir a lei. Isso é fato. Devido ao processo legal, artigo 5º da Constituição, ninguém será privado dos seus bens e direitos sem o devido processo legal. Ora, como é que eu vou aprender um gado e levar o gado, sabe-se lá para onde? Sendo que eu não analisei os processos ainda de defesa. A destinação do gado, se eu tenho o decreto 6.514 que fala que eu posso colocar o próprio autuado, o próprio dono do gado como fiel depositário, por que eu não coloco esse camarada como fiel depositário para evitar absurdos como esse? Mas, principalmente, começar a responsabilizar. Porque eu repito, senador, doutor Jair Schmidt, que eu falei para o senhor agora há pouco, eu tenho certeza que o senhor e o presidente Rodrigo Agostinho não sabem das barbaridades que os agentes do IBAMA estão cometendo lá na ponta. Só que isso respinga na entidade que o senhor representa. Então, sugiro que faça um curso de reciclagem, de bons modos, de cumprimento da Constituição, para aqueles agentes de campo que vai para lá, aqueles fiscais que são sempre os mesmos de sempre,
que são truculentos, são desrespeitosos. Isso, hoje a internet mostra isso, não sou eu que estou falando, basta ver os vídeos. Por último, nós temos fiscais carregando mesa, cadeira, porque falando que está precisando. E eles não têm nem, desculpa a palavra, não têm nem vergonha na cara de falar isso publicamente. Ah, eu levei a mesa e a cadeira porque eu estava precisando. E quem duvida, procura na internet. E o Roberto Scarparo falando isso semana passada, lá em Trairão. Entrou numa marcenaria, numa movelaria, e a câmera de segurança pegou ele carregando uma mesa e algumas cadeiras, como quem vai às compras. E quando interpelado por populares, ele falou em alto bom tom: ah, eu estava precisando. Eu peguei mesmo. Mas o que é isso? Então é moralizar isso, porque o risco do confronto, o risco da iminência de um embate está cada vez mais claro. Mas voltando e finalizando ao que nos traz até aqui, para onde foram as 10 mil cabeças de gado? Porque o doutor Alfredo, o doutor Bruno vai contextualizar o caso. Casos como esse, doutor Jair, foi o primeiro, de uma primeira decisão que se criou o precedente. Eu garanto que em breve outras e outras decisões como essa vão vir. E o IBAMA, ou a Depará, porque agora a gente não sabe quem está mentindo, porque um fala que doou para merenda escolar, o outro fala que não recebeu. Como é que faz, senador? Alguém vai pagar essa conta. Porque hoje o único que está pagando essa conta chama-se produtor rural, que viu o seu gado sendo colocado num caminhão escoltado por um aparato de guerra e teve o seu gado levado, sabe lá para onde, porque não tem transparência. Não adianta o senhor falar que tem um portal ali, que tem a lista dos embargos, lá não consta as informações principais. E é importante essa comissão investigar, porque eu, infelizmente, nem eu, nem o doutor Bruno, nem o doutor Alfredo podemos falar o que sabemos. Porque existe, inclusive, um risco à nossa integridade pessoal. Mas vocês têm que começar a apurar o que acontece nas entranhas dessa apreensão. Vocês vão descobrir coisas que até Deus duvida. Então, muito obrigado. E eu acho que é a hora de colocar a moralização. Primeira moralização, descobrir quem está mentindo. Porque alguém está, ou o presidente do IBAMA, ou o diretor da Depará, um dos dois estão mentindo. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Na sequência, Bruno. Bruno Vale, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Senador, queria dizer que a gente precisa achar um jeito de dar um basta nesses abusos do IBAMA, tá bom? Não que o IBAMA não tenha que exercer suas funções, claro, tem que ser a função dele de fiscalização, mas a gente questiona muito são os abusos e má destinação das coisas. A gente está careca de ver destruição de bens, maquinário, etc. e tal. Esse caso do gado ficou muito emblemático porque foi um gado que, muito sabiamente, o doutor Alfredo judicializou tudo. Então, a gente consegue falar do caso porque ele está na justiça, tem provas, comprovações, etc. Porque, no mais, a gente acaba ficando preso só em eu sei que teve aquilo, outro fulano viu aquilo, a gente sabe e tal, mas não tem documento para provar. E esse agora ele é aprovado, tá tudo muito bem documentado. Então, acontece, isso não é de hoje, não é o único caso, existem diversos outros, basta investigação. Então, o IBAMA precisa rever os seus procedimentos. Nós cobramos outra vez que a gente veio aqui, transparência para o IBAMA, que o IBAMA explique de fato para onde está indo esse gado, para onde é que as coisas estão, o que as coisas que estão acontecendo, tá bom? Por exemplo, a Depará tinha assumido ano passado, em julho, que tinha recebido do IBAMA, quando foi falar de 8 mil tantas cabeças na época, 4.227 cabeças de gado. Dessas daí, olha que coisa, viu, doutora Paola? 200, esse que a Depará ficou responsável em destinar junto com o IBAMA. 218 morreram. Como é que esse gado morreu assim? De que forma? Em que condições? 127 desapareceram, fugiram. Então, assim, que procedimento é esse do IBAMA? Que cuidado é esse que morre essa quantidade de gado numa operação, né? São várias operações aqui. Operação 8 segundos, que foi essa, a Pitereu, a que o doutor citou aqui, Turitatá e Cachoeira Seca. E ainda teve 1.878 cabeças que foram para o quarentenário e lá morreram mais 18. Tá? Então, assim, aí eu não estou nem dizendo se essa destinação que eles dizem que é feita para A, para B, para C, se realmente foi corretamente destinado. Porque a gente percebe que não, justamente por esse caso agora que aconteceu
em Uruará agora. E aí tem esse documento da Adepará que falou dessa destinação, e agora a Adepará, depois da repercussão que teve, fez esse documento aqui, que está no portal que o doutor Vinícius citou, que diz assim: a Adepará informa que em operações contra ilícitos ambientais relacionados à produção animal, atua apenas realizando o cadastro e avaliação sanitária do gado apreendido. Toda a responsabilidade de atuação, traslado e destinação é do IBAMA. E, de fato, é o que nós entendemos que realmente é a função. A Adepará só faz o controle sanitário. O IBAMA que destina. Então, o IBAMA tem que ser responsável para onde é que vai o gado e o que acontece ali para frente. O que aconteceu agora, quando houve ordem judicial para a devolução do gado, o doutor Alfredo vai poder especificar melhor, o gado foi devolvido. O que foi devolvido era dentro das cabeças, coisa da metade só que foi devolvida, parte desse gado nem era o gado dele, que foi entregue, então assim, e o que foi entregue nessa condição, e o resto sumiu e morreu. Então assim, gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. E o responsável por isso é o IBAMA. O IBAMA que tem que prestar contas. Né? Graças a Deus, como eu falei, está judicializado, então está sendo muito bem explicado, só que isso não é de agora, viu, senador? Nós tivemos com o senhor aqui da outra vez também, falando sobre esses abusos do IBAMA, então assim, precisamos, essa aqui que é a Casa das Leis, encontrar caminhos para que o IBAMA possa exercer a função dele, mas de forma responsável, que não cometa esses abusos absurdos que cometem com os produtores rurais. Cadê o tal do devido processo legal que a gente tanto fala? E da feita que o produtor ganhar a devolução, como foi o caso agora, devolver o gado. E agora? Que gado? Quem vai indenizar? Os cofres públicos? O pagador de imposto vai pagar por isso agora também? Como é que vai ser isso? Por que não, pelo menos, o IBAMA faz uma avaliação daquele gado que ele está aprendendo? Porque se o cara ganhar depois, que ele receba o recurso de volta. É um recurso que ele pode usar para a própria defesa dele, para pagar advogado, para pagar multa, para pagar recuperação de área degradada, que seja, se ele for condenado lá no final. Então, assim, o IBAMA está punindo a pessoa cautelarmente até com isso. Entendeu? Além de embargar, ele também está tomando o dinheiro dele, tomando o gado, o meio de vida e subsistência dele. Então, assim, é tanto abuso que a gente só tem para apelar realmente ao Congresso para que tome algumas atitudes e possa abrir investigações para acompanhar esse caso e diversos outros mais de perto. Obrigado. Obrigado, Bruno. E o Vinícius falou aqui num amigo meu, Giovanni Queiroz, meu parceiro, foi deputado comigo e citou o caso Pitereu, que eu recordo que nós trabalhamos lá atrás, esse caso aí, quando ele era deputado junto comigo, alguns anos atrás. Senador Bagatoli, lá de Rondônia, conhece também um pouco esse processo, está conosco aqui. Alfredo Antunes, por favor, advogado, vai falar também sobre o caso, por favor. Para ter acesso ao microfone, só um minuto. Eu vou chamar a Graça. Bom dia, boa tarde a todos. A minha vinda hoje aqui para participar dessa audiência pública, ela se deu por dois motivos. O primeiro motivo é contribuir para esse debate relacionado à destinação dos animais que são apreendidos, porque nós que vivemos lá na Amazônia, nós que vivemos especificamente no estado do Pará, somos rotineiramente surpreendidos com essas operações de fiscalização e que são apreendidos diversos animais. E a principal indagação, não só daquele que tem o seu animal apreendido, mas como de toda a população da região, porque essas operações de fiscalização, elas costumam ter uma repercussão e um impacto muito grande no local, a principal indagação que essas pessoas fazem é a seguinte: mas para onde vai esse gado que é apreendido? O que é feito com esse gado que é apreendido? E o caso que eu vou trazer para vocês aqui hoje, um caso concreto específico que ainda está em andamento, ele ilustra muito bem o que pode acontecer quando não existe a necessária transparência na condução dessa destinação desse gado que é apreendido. Quando não existe a observância daqueles princípios da administração pública que estão esculpidos ali no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E agora eu vou adentrar especificamente nesse caso concreto. Nos dias 12 e 13 foram apreendidas no município, na zona rural do município de Uruará,
337 cabeças de gado. Eu não vou entrar no mérito da legalidade ou não da apreensão, isso está sendo discutido em juízo, mas eu vou trazer para vocês a cronologia dos fatos ocorridos após a apreensão para que vocês entendam as portas que se abrem quando a situação não é conduzida da maneira que nós entendemos que ela deve ser conduzida. Esse gado ele foi apreendido nos dias 12 e 13. Foram 2 dias de operação nessa propriedade, porque eram 337 cabeças de gado, e fazer uma mobilização para remover essas 337 cabeças de gado não é fácil. Por ocasião, no dia 13, eu estava lá pessoalmente, acompanhei toda a operação de fiscalização, e a retirada desses animais, ela terminou no dia 13 de março, aproximadamente 21h30 da noite. E, feita a apreensão, nós só recebemos o termo de apreensão depois que todos os animais tinham sido retirados. Essa foi a primeira circunstância que eu indaguei ao coordenador da operação. O termo de apreensão deveria ter sido entregue no início, não depois que todos os animais tivessem sido retirados, até para a gente saber se os animais que estavam sendo retirados correspondiam àqueles descritos no termo de apreensão. E a surpresa maior veio depois. No dia 14, nós já ajuizamos uma ação. E qual que é o objetivo dessa ação, gente? É garantir que o IBAMA não promova o que eles chamam de destinação final sumária, que encaminhar aqueles animais para abate ou adotar qualquer outro tipo de procedimento que, ao final do processo, inviabilize a retomada daqueles animais pelo produtor. Aí o IBAMA sempre fala, não, mas qualquer coisa depois a gente indeniza. E o valor dessa indenização vai sair de onde? Dos cofres públicos. Por isso que é uma questão que eu trago aqui hoje para vocês de interesse público. No dia seguinte, posteriormente, nós descobrimos que esses animais teriam sido doados para uma Secretaria de Educação de uma prefeitura de um município. Só que as GTAs, que são as guias de trânsito animal, que são emitidas para viabilizar o transporte, elas direcionavam aqueles animais para um outro município. Aí já começou a chamar a nossa atenção. Quando nós levantamos algumas informações, nós identificamos que a fazenda para onde aqueles animais estavam sendo levados era do irmão da secretária de Educação do município, que seria o donatário do gado. E isso, por si só, já chamou a nossa atenção. E isso nunca foi explicado. No decorrer do processo, o processo foi se desenvolvendo. Em um momento, que o juiz solicitou algumas informações para o IBAMA, proferiu uma decisão falando o seguinte, falou, primeiro, eu quero saber onde esses animais estão, porque até agora a gente não conseguiu descobrir onde que esses animais estão depositados. E segundo, IBAMA, se abstenha de vender, doar ou leiloar, ou se precisar vender, doar ou leiloar, peça autorização para mim e o dinheiro tem que ficar aqui depositado em juízo. Quando o IBAMA foi intimado para cumprir essa decisão, o que o IBAMA falou no processo? Está no processo. Um ofício assinado pelo então coordenador de fiscalização da Flora, datado de 27 de março de 2025. A entidade recebedora, Secretaria de Educação da Prefeitura tal, encaminhou os animais para abate e destinação final, considerando tratar-se de produtos perecíveis considerados próprios para o consumo humano. Quando o IBAMA afirma isso no processo, falou, não tem como cumprir a liminar, porque os animais já foram encaminhados para abate. E o que o IBAMA pede? Extinção do processo por perda do objeto. Eu venho lá e falo, não, esses animais não foram abatidos. No dia 24 de abril de 2025, depois, o IBAMA vem no processo mais uma vez e já se manifesta no seguinte sentido. Localização e situação do gado apreendido. Os animais antes destinados para a prefeitura tal, atualmente se encontram na fazenda tal, de propriedade do senhor tal, conforme GTAs emitidas e registradas no processo tal. Chama atenção para esse ponto da manifestação do IBAMA, para que vocês confrontem com aquelas imagens do gado que foram apresentadas aqui anteriormente. Os animais estão sendo monitorados por equipe do IBAMA e encontram-se em bom estado de saúde, ou seja, quando aqueles animais saíram da propriedade, onde foram apreendidos e foram encaminhados para aquela propriedade intermediária, eu vou chamar isso, apesar de essa figura jurídica não existir, eles estavam em bom estado de saúde. E foram entregues daquele jeito que vocês viram. O
processo foi se desenvolvendo, né, debates jurídicos. No dia 19 de setembro de 2025, o IBAMA peticiona nos autos já falando o seguinte, para que esse intermediário mantenha esses animais na propriedade dele, ele tem custos. Os custos são os seguintes. Primeiro, R$200 de aluguel por cabeça. Quem aqui tem propriedade rural no estado do Pará sabe quanto que é o aluguel por cabeça lá? Entre R$50 e R$60, para vocês terem uma ideia. As 337, ele estava cobrando R$200 de aluguel por cabeça. Mas o que chamou mais a nossa atenção foi um recibo. Esse recibo foi apresentado pelo IBAMA. Esse depositário intermediário apresentou o recibo para o IBAMA trouxe para o processo. Era um recibo do frete. Ele, supostamente, pagou o frete para retirar os animais do local onde foram apreendidos e levar para a fazenda dele. R$66 mil. Com qual interesse ele custeou esse frete? Quando nós olhamos o recibo, a pessoa que assinava o recibo, é muito fácil, todo mundo conhece todo mundo na região. Essa pessoa que assinou o recibo tem uma frota de caminhões? Ninguém conhecia. Quando nós aprofundamos, nós descobrimos que essa pessoa que assinou o recibo era funcionário contratado daquela mesma Secretaria de Educação, que seria a donatária inicial do gado. Mais uma coisa que nos chamou a atenção. Se isso não é estranho, que se explique aqui hoje. Entendeu? Mas, para mim, é bastante estranho. No dia 23 de setembro de 2025, o juiz, diante de toda essa situação e da comprovação de que as circunstâncias em que aquele gado estavam depositados não eram as melhores possíveis, o que o juiz falou? A legislação ela autoriza excepcionalmente que o proprietário seja nomeado como fiel depositário. O proprietário já se manifestou e disse que tem condições de manter esses animais em uma área que não tenha nenhum problema ambiental. Então, nomeio ele como fiel depositário. O IBAMA foi intimado para cumprir essa decisão. Depois de diversos debates jurídicos, né, o IBAMA retardando o cumprimento dessa decisão, finalmente, já em dezembro, o juiz falou o seguinte: IBAMA, entregue esse gado em 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$5 mil. A partir de então, o IBAMA disponibilizou uma equipe, né, nós disponibilizamos os caminhões para ir lá na propriedade onde esse gado estava buscar. Essa operação de busca do gado foi feita no dia 24 de dezembro, véspera do Natal. Chegando na propriedade, os fiscais do IBAMA, com os caminhões, esse depositário intermediário fala, não vou entregar, porque eu preciso receber os custos pelo período que esse gado passou aqui. 24 de dezembro, ele apresentou uma planilha cobrando aluguel por 337 cabeças de gado. Guardem isso. E aí ele foi lá no processo judicial, ele contratou um advogado e pediu para o juiz, falou, me autoriza a reter esses animais aqui até eu receber, porque eu preciso receber esses valores. Naquele momento a planilha dele dava uns R$700 mil, aproximadamente. O IBAMA, naquela ocasião, notificou ele, formalmente falou, olha, é uma decisão judicial, o senhor tem que cumprir. Nós vamos te dar aqui 10 dias, né? O senhor tem que cumprir, porque está descumprindo a decisão judicial. Finalmente, no dia 7 de janeiro de 2026, ele entregou o gado. Nós fomos lá buscar. Eu fiz questão de acompanhar. Quando nós chegamos no local, o gado estava preso no curral. De antemão, eu já observei, porque eu estava no dia que o gado foi levado, que grande parte daquele gado que estava no curral, primeiro, não tinha a marca do proprietário. E as condições físicas desses animais eram daquela forma que vocês viram ali. A grande maioria dos animais, como foi atestado por um médico veterinário que foi até o local, estava com score corporal baixíssimo, como o excelentíssimo senador falou, couro e osso. Eu tenho foto de animal que, quando a gente estava manejando o curral, eles caíam no chão. Alguns animais, para conseguir entrar no caminhão, a gente tinha que empurrar. Mas o problema não para por aí. Lembrem de 337 cabeças que foram apreendidas. Ele trouxe um relatório falando,
Aqui no curral tem 180, 26 já foram animais que nasceram após a apreensão, porque eram vacas reprodutoras, né, em seu pleno potencial reprodutivo. Só que 118 morreram. De 337, 118 morreram. Mas peraí, no dia 24 de dezembro você não estava cobrando um aluguel de 337 cabeças? Quer dizer então que elas morreram do dia 24 de dezembro até agora? Foi uma hecatombe que aconteceu lá para o restante de gado. E 40 eu não consegui pegar. Né? 40 desapareceu, fugiu. Nós levamos essas 180 cabeças de gado. Né? Lembrem, 337 nós levamos 180, 26 já nasceram, ou seja, essas 26 não são contabilizadas no número inicial, porque elas nasceram lá na propriedade. Nós levamos 154, naquele estado. Depois disso, o IBAMA tinha recorrido daquela primeira decisão. É normal, né? Esses debates jurídicos, eles se estendem. Né? E qual que era o objetivo do IBAMA inicialmente? Leiloar aqueles animais. Leiloar esses animais aqui, nessas condições, depois disso tudo que aconteceu, e leiloar para que o dinheiro arrecadado seja utilizado para pagar os custos pelo período que os animais permaneceram naquela propriedade. Então, hoje, a situação jurídica é essa. Existe uma determinação judicial, né, que autoriza o IBAMA a leiloar os animais. No dia 24 de fevereiro, o último agora, o depositário intermediário entrou em contato e falou, achei mais 43. Nós fomos lá buscar. Da mesma forma, mais da metade sem a marca do produtor, e o estado de saúde delas, eu tenho as fotos aqui, é pior do que aqueles que vocês viram aqui. Certo? E qual que é o contexto geral que mais chama a minha atenção? É algumas posturas do órgão ambiental diante dessa situação. Em momento algum, aventou-se a possibilidade de... A gente precisa averiguar essa questão dessa destinação. Por que esses animais foram doados para lá? Por que foi para essa propriedade, para esse depositário intermediário? Com que objetivo? O que aconteceu com esses animais enquanto eles estiveram lá? Nós estamos falando da morte de 118 animais, senador. E outros entregues daquela maneira. Estou quase finalizando, gente. E o que ultimamente agora chama mais ainda a nossa atenção é uma manifestação do órgão ambiental datada de 18 de fevereiro de 2026, no processo judicial. Lembre-se, tudo que eu estou falando aqui está no processo, é público, quem quiser consultar depois está lá. Portanto, o IBAMA falando o seguinte, sobre os animais terem permanecido nessa propriedade intermediária. Portanto, a definição de alocação do gado na fazenda tal foi tomada pelo então donatário do gado, Prefeitura Municipal tal. O IBAMA não participou de qualquer negociação acerca de remuneração da fazenda. O IBAMA não assumiu qualquer responsabilidade sobre o pagamento ou remuneração da fazenda. O IBAMA não emitiu documento figurando a fazenda como fiel depositária ou donatária do gado, uma vez que a mesma somente figurava como propriedade intermediária e o seu proprietário não tinha interesse de estar lá. O IBAMA se manifesta nesse sentido para pedir o seguinte, quem tem que custear o período que o gado permaneceu nessa propriedade não é o IBAMA. Esses animais têm que ser leiloados e os frutos desse leilão têm que ser utilizados para pagar isso. Só que o próprio IBAMA juntou no processo um ofício que eu vou ler aqui para vocês agora. Ofício datado do dia 21 de março de 2025. Lembrem-se que nós estamos falando de uma apreensão que aconteceu nos dias 12 e 13 de março de 2025. Esse ofício é datado de 21 de março de 2025. Assinado, então, pelo então coordenador de fiscalização da Flora. Assunto, recebimento de animais em sua propriedade. Solicita ao proprietário fulano de tal que receba na propriedade fazenda tal os animais apreendidos pelo IBAMA no âmbito da operação de fiscalização ambiental tal. Para maiores esclarecimentos, coloca à disposição o servidor tal. Quem solicitou que os animais fossem para lá foi o IBAMA. De quem, então, seria a responsabilidade pela guarda dos animais? Eu entendo que seria do IBAMA. E são esses procedimentos que nós gostaríamos que fossem discutidos e debatidos aqui, nessa comissão.
porque a forma como eles estão sendo conduzidos viabilizam situações como essa. Só para finalizar, vou finalizar com um último exemplo do quanto que isso pode custar para a administração pública. Salvo engano, em 2023 foram apreendidas 1.200 cabeças de gado, também lá em Uruará. Essa apreensão depois ela foi anulada pela Justiça. Hoje, a União tem que pagar para esse produtor rural quase 5 milhões de reais. Esse recurso vai sair de onde? Do bolso do contribuinte. São essas as minhas considerações. Obrigado, Alfredo. Tem algumas perguntas do ex-Cidadania. Murilo, do Paraná. Como o IBAMA assegura transparência e evita maus tratos no manejo e na destinação do gado apreendido em fiscalizações no Pará? Aloysio, do Rio de Janeiro. Em casos de abate sanitário de animais, qual será o destino das carcaças? Renato, do Pará. Quais critérios definem leilão, doação ou abate de gado apreendido? Gustavo, do Distrito Federal. Em caso de maus tratos, é feita apreensão? Existe infraestrutura física e técnica para cuidar dos animais? Gustavo, de Minas Gerais. Que procedimentos são adotados pelo IBAMA para o tratamento, guarda e destinação do gado apreendido em fiscalizações ambientais no Pará? E Guilherme, de São Paulo. É melhor vender o gado em leilão e usar os recursos arrecadados para comprar gasolina, óleo, diesel para os veículos de fiscalização do IBAMA? Ok. A palavra agora a Paola Vasconcelos, representante do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Paola, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Falo enquanto representante do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. E, em nome dele, cumprimento a mesa, agradeço o convite para tratar de um tema tão importante, o debate dos maus tratos. Acredito que o convite tenha sido na intenção do Fórum de falar sobre o tratamento dos animais após a apreensão, que supostamente foram vítimas de maus tratos pelos fiéis depositários após a apreensão pelo órgão, e reforçamos a necessidade da apuração, que seja feita de forma rigorosa, que seja feita a fiscalização da situação desses animais atualmente, e, além de tudo, reafirmar a necessidade de responsabilização de quem comete o crime dos maus tratos. Mas, para além disso, eu acho que essa audiência o tema vai além do caso em concreto. O debate aqui é sobre os maus tratos a animais de produção, que os animais domésticos, cães e gatos, possuem tratamento diferenciado e as punições são maiores, e trazer que se origine daqui uma proposta normativa para a melhoria da punição a maus tratos aos animais de produção é de extrema importância. Trazer da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o tema de maus tratos a animais de produção é de extrema importância. Então, parabenizo por trazer esse tema aqui. Imaginei que viria de uma comissão de meio ambiente e tudo, mas falar dos animais de produção aqui é extremamente significativo, e eu agradeço extremamente por evidenciarem a importância do aprimoramento da legislação. Os animais desse caso eu ainda não tive acesso, além das fotos que foram mostradas aqui e que foram postadas em redes sociais, mas realmente animais que que indicam que estão em situação de maus tratos e que necessitam urgentemente de tratamento, de atenção necessária, que deve ser feita da forma mais ágil e rápida possível. Eu agradeço por terem chamado o fórum para falar desse tema. É um tema extremamente importante, e eu sugiro que daqui saia um encaminhamento de aprimoramento da legislação, para que seja feito de forma que participem produtores rurais e representantes dos produtores rurais e agricultores, e que possuem contato com animais de produção, e que essa audiência vá além do caso em concreto do Pará, que veja todos os animais apreendidos, que vejam todos os animais de produção em outras situações também, não só apreendidos, mas vejam os animais na situação de comércio, e que não vejam apenas uma finalidade econômica desses animais. Vejam, além de tudo, uma vida, e que seja tratado de forma igual aos animais domésticos. Eu agradeço a atenção. Obrigado, Paola.
Doutora Graziela, que o senhor está no Zoom aí, por favor. Está ouvindo, doutora Graziela? Sim, claramente. Primeiro, deixa eu lhe dizer, vou lhe passar a palavra como diretora técnica de defesa e inspeção animal da ADEPARÁ, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará. Deixo um abraço para o meu amigo Giovanni Queiroz, aí da Secretaria da Agricultura, que eu estou mandando um abraço para ele, o senador Luiz Carlos Reis, meu parceiro aqui, o Giovanni, lá do Casa Pitereua. Pode falar. Será dado. Boa tarde a todos. Eu acho que, não sei se está, acho que estão ouvindo direito. Estão ouvindo bem. Ok. Excelentíssimo senhor presidente da comissão e demais senadores, participantes dessa audiência pública de forma geral, agradeço o convite, né, da Agência de Defesa Agropecuária do Pará para contribuir com os esclarecimentos técnicos, né, relacionados aí à discussão dessas audiências, né, relacionada à apreensão do gado, que foi relacionado ao gado do IBAMA. E compareço nessa audiência representando institucionalmente a agência pelo meu diretor-geral, Jamil Macedo, colocando a agência à disposição para todos e quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Em relação à agência de defesa, nós temos aí uma ação específica que foi já pautada e direcionada aqui em algumas falas, né? Nós atuamos com competências de instituição diferentes. Ela executa, para a executação de avaliação sanitária, emissão de documentos oficiais, e ela atua exclusivamente como apoio dessas ações, não ela é responsável pelas ações de apreensão, acho que vale ressaltar isso, mas ela atua como apoio dessas ações quando formalmente é solicitada pelos órgãos responsáveis pela ação e também através de solicitações jurídicas, né, como nós temos aí dentro das terras indígenas, especificamente a DTF 709, que estabelece, inclusive, ações e destinações que estão necessárias quando são realizadas essas ações técnicas e que estão pautadas dentro do critério e estão sendo realizadas dentro dos critérios que estão estabelecidos ali por essa determinação judicial, né? E, obviamente, quando se fala de questão de bem-estar animal, em todas as atividades que a DEPARÁ participou, as ações, e aqui foi lido logo no início a questão das ações, né, porque não foram todas as ações que a DEPARÁ participou, mas aqui vale ressaltar o que está dito e oficializado em documento, a Itunetatá, Cachoeira Seca, Apitereua, Operação 8 Segundos, sendo que a Apitereua nós temos aí várias fases, 1, 2, 3 e agora 4, que foi a última ação. Então, nessas ações específicas onde a DEPARÁ participou, foram preconizados os protocolos que são estabelecidos a questão de bem-estar animal, né, conforme está lá na nossa IN 56 do Ministério da Agricultura. E foi conduzido da maneira como a legislação e a normatização nos orienta a ser feito. Dentro do que foi já dito aqui, em relação ao que foi inclusive oficializado, em cima desses animais já foram colocados aqui os números e registros, inclusive desses animais mortos, alguns animais que foram, que houveram fugas, como foi dito, esses animais estavam sob responsabilidade, guarda, né, do IBAMA, né? E esses outros animais que foram mortos foram animais, segundo os nossos relatórios, o que estava estabelecido, os animais foram encontrados em desnutrição, né, em estágio de desnutrição,
E aí realmente aconteceu mesmo, entrando com medicações e tentando avaliar, a gente não conseguiu manter esses animais. Então foram registradas essas mortes desses animais conforme está descrito nos nossos relatórios já enviados e oficializados. Ok. Obrigado, Graziela. O Vinícius aqui tem uma pergunta para você, por favor. Senador, doutora Graziela, só 2 perguntas que eu fiquei na dúvida. Confesso que agora, doutor Bruno, a senhora acabou de falar que os animais ficaram sob guarda e responsabilidade do IBAMA. Então, como é que a senhora me explica que em 28 de julho de 2025, o senhor Jamir Júnior Paraguaçu Macedo, diretor-geral da ADEPARÁ, encaminhou um ofício assinado por ele, abre aspas, 3.704 animais ficaram sob responsabilidade da ADEPARÁ. Os demais, 723, ficaram sob responsabilidade do IBAMA. Posteriormente, a ADEPARÁ publicou, abre aspas, a ADEPARÁ informa que, em operações contra ilícitos ambientais relacionados à produção animal, atua apenas realizando cadastro e avaliação sanitária do gado. Toda a responsabilidade de atuação, traslado e destinação é do IBAMA. Dona Graziela, a senhora pode me informar qual dessas informações é a verdadeira? Se do ofício ou da postagem oficial? Porque agora eu fiquei na dúvida, senador Jaime. Ficou na guarda de quem? Porque nós não estamos falando aqui só de maus tratos. O objeto da ação da audiência pública, além de maus tratos, é principalmente destinação, para que a gente evite que aconteçam novamente casos como esse que o doutor Alfredo retratou tão bem. Então, qual das 2 informações oficiais, dona Graziele, é a informação verdadeira e qual que é a falsa? A senhora consegue me responder, por favor? Com relação ao ofício encaminhado, como eu havia dito, nós temos isso estabelecido, foi oficializado os dados, e esses animais, eles ficaram dentro desses apreendidos, foram 4.427 bovinos, incluindo a totalidade dessas ações, né, dessas operações que nós participamos, tá? Porque teve operações que nós não participamos, então estou me referindo apenas a essas. Desse número, 3.704 ficaram sob responsabilidade, sim, da ADEPARÁ. As destinações dadas desses animais foram essas que foram descritas via documento. E dentro dessas descrições, dentro dessas atribuições que foram dadas para a agência, nós ressaltamos aqui que 1.481 animais foram abatidos, né? E aí eles foram destinados às instituições que estão ressaltadas dentro do nosso ofício que foi encaminhado. E quando eu disse sobre guarda, eu falo sobre a observação. Eu vou me referir aqui. Dentro desses animais especificamente, 127 animais, por exemplo, que está descrito que foi sob fuga, esses animais ainda estavam sob observação. E aí ocorreu isso apenas para explicar. Esses registros de mortes foi pautado nisso que eu descrevi. Do ponto de vista sanitário, muitos animais foram encontrados caquéticos, animais que estavam em desnutrição, animais esses que foram até rechaçados em relação quando encaminhados para abate, por caquexia foram rechaçados. Então foi esse número. Considerando a postagem, nós restabelecemos a questão da nossa atuação e você fala da postagem do nosso diretor que foi realizada, nós ajustamos os nossos procedimentos e realmente dentro da nossa, como foi dito, né, como está estabelecido, dentro das nossas competências nós estamos realizando as avaliações sanitárias e a emissão dos documentos oficiais. Senador, só me permite só mais 2 perguntas para a gente finalizar, porque uma vai levando a outra. Dona Graziele, só mais 2 perguntinhas para finalizar. A 1481 foi para a APAI, CESTAR, FUNAI, Prefeitura de Placas, Exército Brasileiro, Casa da Divina Providência, Prefeitura de Curuçá, Obra Social da Prelazia do Xingu e IFPA. Como que foi feita essa escolha
Quem escolheu? Foi feita uma chamada pública, um processo licitatório, um processo de chamamento público? Como que se chegou à conclusão que seriam essas as entidades que seriam entregues essa carne? E se a senhora acompanhou a entrega dessa carne, um frigorífico, um caminhão frigorífico entregando esse bife, como é que foi feita essa distribuição? Quem concluiu? Quem achou que seria essa? E a última pergunta, se a senhora poderia me informar o número do processo administrativo de investigação ou ação judicial que há a deparar, sendo ela a Agência de Defesa Agropecuária e de Proteção da Sanidade Animal, ajuizou ou interpelou contra o IBAMA. Porque a senhora acabou de confessar que a Depará tomou conhecimento de um crime de maus-tratos aos animais, sob a tutela do Estado, e eu quero saber o que a Depará fez ao tomar conhecimento desse crime cometido pelo órgão federal de meio ambiente. Olha, eu acredito que está sendo colocado, não foi bem o que eu disse a respeito, eu apenas trouxe para vocês a realidade do que foi encontrado, que já foi oficiado para todos aqui em relação ao que está descrito e o que foi feito de acordo com a nossa competência sanitária, tá? Em relação a isso, foram as destinações e a gente tem tudo isso registrado. Então, assim, dentro desses animais é preciso ressaltar o que foi feito dentro da destinação para ser o mais prudente possível dentro das nossas atribuições. Foi isso que eu quis dizer em relação à destinação, como já está descrito e bem especificado no documento. Então, foi sobre isso. Com relação à questão das doações, nós recebemos rotineiramente de algumas instituições, os nomes dessas instituições estando, inclusive, se colocando à disposição e habilitadas para receberem doações, tá? Doações essas que não são frutos apenas dessas ações, mas, por exemplo, de ações onde se realiza fiscalizações, enfim, e que possam ser feitas dessa forma. Então, nós recebemos, então nós temos uma listagem dessas entidades. Fora isso, dentro da DTF, está determinado também alguns locais a qual a gente pode fazer esse tipo de doação. Já está sob determinação, inclusive, judicial, tá? E aí você relatou sobre registro. Nós temos registros de doações, inclusive registros fotográficos, matérias que foram realizadas e foram publicadas pela agência com essa destinação das carnes que foram doadas para as entidades. Senador Jaime, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o presidente, nesse momento dessa comissão da CRA, Luiz Carlos Ranzi. Cumprimentar o Vinícius, o Alfredo, pela sua ótima explanação que você fez dessa situação do gado aí, o Bruno, o Jair Schmidt, que vai representar e deve falar pelo IBAMA, e a Paola. Mas eu quero falar para você, primeiramente, para você, Paola, que o que me admira muito é o seguinte: eu participei de uma audiência pública onde que eles queriam, o próprio meio ambiente, pessoas que queriam fazer uma visita num navio que exporta gado vivo para o exterior, para ver que há denúncias de maus tratos animais. Ora, um boi que vai para dentro de um navio, que alguém comprou no outro lado de lá, ou na Europa, ou na China, seja de onde for, você pode ter certeza que ele não quer que esse boi chegue morto lá. Você pode ter certeza, ele não comprou e pagou, e caríssimo. Estão pagando muito mais caro do que os próprios frigoríficos aqui no Brasil. Eu tenho vendido boi Aberdeen para o exterior, boi vivo. E quero conhecer realmente como funciona o embarque desse aí de 18, 22 mil cabeças dentro de um navio desse. Aí lá se está preocupado. Aqui, aí você fala que é só
defesa para cachorro, gato, não sei o quê. Então, agora, na questão dos animais, precisa ter, por causa que como é que eu vou dizer para você, que são animais de produção, aí precisa ter uma lei específica para isso. Não, eu não acredito que isso tenha, que seja dessa maneira. Aí, o que eu encontro nisso tudo é o seguinte, só existe uma punição hoje nesse Brasil. A única punição que tem nesse Brasil hoje é a maior punição é para o produtor rural, e independente de onde ele se encontra. Agricultura familiar, pequeno produtor, médio, grande, seja qual for, o produtor hoje é uma pessoa que é um ser humano mais parece odiado não sei, pelos órgãos públicos, por muita gente nesse país. Não entendo, não sei o porquê. Aí, quando faz essa apreensão de gado, eu vejo a própria polícia rodoviária se congloriando também, que faz apreensão de madeira pelo Brasil inteiro, principalmente na região norte. Sabe para quê? Sabe para quê, presidente? Para deixar apodrecer. Não faz nada com aquilo, deixa apodrecer, entendeu? E aquilo podia ser leiloado, podia ser aquela indústria que comprou aquela especificação de madeira, não vai para a indústria, não vai para lugar nenhum, aquilo apodrece e está tudo certo. Esse é o Brasil da impunidade. Agora, quem tem a penalidade é só quem produz mesmo nesse país. Então, eu fico assim, indignado com uma situação dessa. Olha o que aconteceu agora. Vou falar um caso que aconteceu na Rondônia. A questão da reserva Uruê-Uauá. Sabe o que aconteceu? Aquilo não era reserva indígena. O próprio INCRA, o próprio diretor do INCRA de Rondônia, não quis ir lá na hora de se tirar os produtores lá, não quis. Porque o INCRA tinha sinalizado, era tudo pequenos produtores. Sabe o que aconteceu, Carlos Reis? Foram lá, presidente, queimaram as casas, Justiça Federal. Queimou as casas, cortou o curral, fez tudo, expulsou, tirou o gado, ninguém sabe para onde foi. E é isso tudo que aconteceu. Agora, o Gilmar Mendes acabou, antes de ontem, suspende a desintrusão da terra indígena Uruê-Uauá. Ou seja, dizendo o seguinte, os produtores podem ficar lá. Que Brasil que nós vivemos? Que Brasil que nós vivemos? Nós temos no ano 2026. Não se tem respeito às pessoas nesse país. Não se tem mais respeito às pessoas. Sabe para quem que tem respeito nesse país? Sabe para quem que tem? Quem saqueia os cofres públicos nesse país. Quem rouba o povo brasileiro, essas pessoas sim. Essas pessoas são nota 10, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas está tudo certo. Agora, é muito simples fazer isso que está acontecendo no Pará. E uma outra coisa que eu estava olhando aqui é o seguinte, eu vejo que a Depará é quem dá o GTA, não é? Não é ela que estabelece o GTA, ou seja, que dá a guia de trânsito animal. Quem dá a guia de trânsito animal é responsável por aquela propriedade onde foi o gado. Aquilo lá, na hora de tirar de lá, tem que constar esse gado lá. E aí, quando chega nesse denominador, um vai jogando para o outro, e nunca se chega num esclarecimento. E quem perde é só o produtor. É só ele que vai perder. E aí, a gente fez, eu fui presidente de uma subcomissão chamada Crateras, onde nós fizemos audiências públicas, inclusive lá no estado de Rondônia, sobre essas ilegalidades que tem dentro dessas áreas aí, que foram feitos os embargos. Aí os embargos são embargos absurdos. O Jair Schmidt aqui é do IBAMA, sabe o que a gente discutiu, o que a gente veio falando sobre isso. É o maior absurdo do mundo. O produtor tem 7, 8 hectares embargado, a propriedade dele é 100, embarga 100% da área, entendeu? É uma coisa inexplicável. Inexplicável.
Agora, olha o Daniel Vorcaro, está feliz da vida, ainda bem que prenderam ele hoje de novo, talvez, que agora dê alguma coisa, porque até agora nós não vimos nada. Todo mundo que faz esse tipo de barbaridade no país, não acontece nada. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura, meus colegas senadores, representante do IBAMA e demais membros, principalmente nossos produtores rurais que nos acompanham. Recentemente, através de nossa subcomissão Crateras, publicamos o relatório final ressaltando que os embargos ambientais feitos de forma coletiva e genérica, via editais, são uma aberração jurídica. O IBAMA está punindo por atacado, sem o devido processo legal, sem o direito ao contraditório. Essa prática não protege o meio ambiente. Ela destrói a economia local e empurra o produtor para a ilegalidade. É um procedimento ilegal que ignora quem tem título da terra e quem preserva. Hoje debatemos especificamente o tratamento do gado apreendido, com foco no estado do Pará. É inadmissível que o Estado, ao exercer seu poder de polícia, se torne agente de maus tratos. Isso não quero saber se é pelo IBAMA, se é pela Depará, seja por quem for. Isso é inadmissível. Onde está esse gado? Como está sendo feito a guarda desse gado? Quem está lucrando com a destinação apressada desses animais? Não podemos aceitar que seres vivos sejam tratados como entulho administrativo, porque isso sempre foi. Isso é carga viva, isso é carga que tem que ter responsabilidade. Ainda uma carga de madeira, se jogar aí na rua e apodrecer, tudo bem, faz adubo, faz outra coisa, inventa outra coisa. Agora, um animal desse aqui, não. Isso aqui, antes de ser feita a apreensão e tirar de lá, tem que ser visto como é que vai fazer a destinação. Ou seja, dá uma greve geral de caminhoneiros aí na rua, aí no Brasil afora. O que é feito com um caminhão de gado? Ele tem que passar embora, é carga viva. Percebendo por falta de manejo adequado e sendo destinados de forma obscura, enquanto o produtor sequer teve a chance de se defender. Senhores, não estamos aqui apenas para criticar, estamos aqui para legislar e corrigir distorções. Por isso, tornei a iniciativa de protocolar o PL 4554 de 2025. Meu projeto é simples e justo. Ele estabelece a obrigatoriedade de uma advertência prévia, antes de qualquer embargo cautelar. Além disso, o embargo deve se restringir ao local que houve a supressão irregular, não afetando as outras áreas do imóvel rural. Precisamos de um rito que respeite a segurança jurídica e o direito de propriedade. Além disso, a CRA avançou com o PL 6.141 de 2025, fruto direto do nosso suor na Crateras. Vamos alterar a Lei 11.284 de 2006 para que parte das receitas das concessões florestais sejam destinadas para apoiar o nosso pequeno produtor rural, que esse é o mais massacrado que tem. O produtor da Amazônia não é inimigo da floresta. O inimigo é a insegurança jurídica e a falta de critério técnico. Exigimos transparência total do IBAMA sobre operações no Pará. Não descansaremos enquanto o embargo não for um instrumento de proteção real e não uma forma de perseguição política contra quem carrega esse país nas costas. Senhor presidente, essa situação do Pará, eu nem sabia, eu achei que era menos de 1.000 cabeças, é mais de 3.000 cabeças, é isso que eu entendi? Senador, hoje o senhor pode falar seguramente, o doutor Jair deve ter esse número, mais de 10.000 cabeças. Aí eu pergunto aos senhores, eu pergunto
ao pessoal da vigilância sanitária, como que vocês fiscalizam tanto um produtor? Vocês não estão olhando para um político, estão olhando para um produtor rural, que conhece o sistema de animal e de larga escala. Não é de pequena, é de larga escala. A gente é fiscalizado até, se eu não posso, presidente, comprar uma cabeça de gado de uma área, eu não posso comprar um boi de uma área que tiver embargo lá no meu estado de Rondônia. É que eu compro gado quase em todos os municípios. Eu não posso comprar uma cabeça de gado. Se eu comprar, a hora que eu entrar, eu sou advertido pelos grandes compradores aí de frigorífico, que é não precisa nem citar o nome dos 3 grandes aí. E aí, quer dizer, nós somos fiscalizados, o pequeno, o médio e o grande. E aí depois, quando faz uma apreensão desses animais, todo mundo se esconde, um fala uma coisa, o outro fala outra. E você viu que há contradição entre IBAMA, entre a Depará, entre para onde foi, entre para quem vendeu, e o maior absurdo que tem isso aí tinha que dar prisão, cadeia. Porque você deixar uns animais desse morrer por falta de tratamento, imagine se chegar num produtor rural e acontecer um negócio desse aí. Eu duvido que o produtor não saia algemado. O produtor saía algemado se acontecesse um negócio desse aí. Agora, depois que é feita a apreensão, aí daí para frente ninguém mais tem responsabilidade. Senhor presidente, sei que você pegou essa missão aqui hoje, o nosso presidente da CRA, o Zequinha Marinho, que eu sei que ele muito queria estar aqui nesse momento aí, para estar presidindo essa comissão aí. Infelizmente ele deu um problema de saúde nele, mas vai se recuperar. E Vossa Excelência está levando a audiência hiper bem aí. Obrigado, presidente. Pelo desabafo do Bagato ali. Jair Schmidt. A palavra, Jair Schmidt, em nome do IBAMA, já ouviu as ponderações todas, por favor. Em nome do nosso presidente Agostinho. Obrigado a todos. Em nome do senador Luiz Carlos Reins, aqui gostaria de cumprimentar todos os participantes dessa mesa, a nossa colega a doutora Paloma, o doutor Vinícius, o doutor Bruno, o doutor Alfredo, o senador Jaime, aqui presente também, sempre em várias audiências, o IBAMA aqui presente, o senador Jaime, prestando esclarecimentos, contribuindo para o debate, senador Luiz, da casa, legítima para tratar de vários assuntos, dentre eles a da proteção do meio ambiente e tantos outros assuntos que afetam os interesses dessa comissão. Tá? Eu estou aqui acompanhado pela doutora Carolina, que é a nossa coordenadora de fiscalização, a Luísa, que é a assessora parlamentar, e eu vou só trazer alguns pontos, alguns esclarecimentos, peço ajuda aqui da equipe técnica para carregar uma apresentação, né? É um debate sempre acalorado, né? E isso me parece um debate dos argumentos dos advogados, né? E da vida prática aqui, né? E brevemente aqui, porque a gente possa focar nossa fala nos elementos centrais, nos fatos, né? Naquilo que é material, que é conhecido, e que a instituição IBAMA zela e tem aplicado todas as boas práticas públicas para que isso seja cumprido, né? Todos os nossos procedimentos são registrados em processos, né, que é o que determina a legislação. Todos os nossos atos são atos formais, vinculados, e aí que eu vou trazer nessa apresentação alguns desses pontos. Deixa eu descobrir para frente, Acho que é sempre importante contextualizar, trazer a todos que nos acompanham o papel, o trabalho do IBAMA, entre outros órgãos e instituições públicas, né? Uma das atividades é a de fiscalização ambiental, ou de combate a ilícitos ambientais. E dentre essas tarefas, né? Nós temos que combater o desmatamento nos vários biomas, dentre esse desmatamento na Amazônia
cerca de 88% mais, ou eventualmente menos, esse desmatamento ele tem indícios de ilegalidade. Na sua grande maioria, ele não atende um dos dispositivos do Código Florestal, que é a autorização prévia para a supressão da vegetação para uso alternativo do solo. Eu sei que isso talvez para alguns não é novidade, mas sempre é importante a gente trazer um pouco desse contexto. E dentre as várias missões do IBAMA, então essa é uma dessas, a aplicação da lei, das medidas legais para a penalização administrativa desses infratores. Bom, para isso, o IBAMA ele desempenha várias operações de fiscalização, e uma dessas operações são aquelas voltadas ao cumprimento dos embargos. Os embargos que são estabelecidos em propriedades rurais que realizaram desmatamento ilegal ou eventualmente outras infrações, e as áreas embargadas dessas propriedades, elas precisam ser desocupadas e evitar a continuidade dos danos ambientais. A legislação ela é muito clara, a lei, em relação ao cumprimento da medida de embargo, a medida cautelar, e o descumprimento desse embargo, ele pode exigir novas penalizações e, inclusive, a apreensão de bens e produtos em decorrência da infração ambiental constatada. Aqui no caso concreto, analisando aqui essas imagens, nós temos aqui à esquerda, será que o laser que está funcionando? Não está, né? À esquerda nós temos em vermelho o polígono da propriedade que foi objeto dessa fiscalização ambiental. Essa propriedade ela tem aí cerca de 200 hectares, segundo o proprietário que se declarou como tal. Em 2019, a gente pode observar por imagem satélite, tinha um pedacinho desmatado. Em 2019, isso ali aparece um pedaço maior. E em 2020, aqui à direita, onde está a área desmatada ilegalmente, que foi autuada em novembro de 2022, embargada, e na ocasião, inclusive, até independente de notificação, isso é dever óbvio ali do autuado, ele foi notificado a retirar bens e produtos dessa área, justamente para que você não utilizasse a área, não oferecesse lucro, qualquer vantagem sobre o ilícito ali praticado. Foi instalado o processo administrativo e seguiu-se esse processo regularmente, como todo e qualquer processo de responsabilização e de punição de infratores ambientais. Essa aqui é uma imagem um pouco diferenciada em relação à primeira, mas ela dá um contexto um pouco maior. Ela dá um contexto que essa propriedade ela está inserida na reserva legal de um assentamento, do assentamento do PDS Santa Clara. Tá? Então, por si só, já é um outro problema, além do desmatamento, mas é a própria invasão de uma reserva legal, a área pública, a área do assentamento, e que até, em determinadas situações, até acaba prejudicando o próprio assentado, que parte daquela reserva, da reserva legal individual dele, está alocada na reserva coletiva, ele, em tese, teria o direito ao uso completo da área, mas ele acaba sendo prejudicado por essa invasão. Bom, só de curiosidade aqui, o proprietário, a pessoa que foi autuada pela infração ambiental, ela reconheceu aqui que ela havia comprado essa terra sem nenhum documento, inclusive registrando ciência, que ela tinha conhecimento desse embargo. Então, houve uma aquisição de terra, que por si só já é uma discussão, uma reserva legal, uma área desmatada legalmente, reconhecendo todo o ônus ali da propriedade. Bom, na rotina de trabalho de fiscalização ambiental do IBAMA, o IBAMA monitora, acompanha essas áreas embargadas presencialmente, por tecnologias remotas, e foi constatado que essa área estava ocupada com pastagem e outras instalações, e foi realizado a apreensão do grado e do produto dessa área e feita a nova autuação por descumprimento de embargo. Foi a segunda infração na mesma localidade.
E teve, ainda mais disso, teve uma outra infração por impedir a regeneração. Detalhe, né? A primeira autuação foi em 2022, notificado, alertado, avisado, e essa nova autuação foi em início de 2025. Né? Em decorrência, então, dessa autuação, né? Esse é o documento embargo original, foi feita a apreensão de 337 cabeças de gado e 2 mulares, 2 mulas que estavam ali presentes naquela área, tá? Que é o que determina a legislação ambiental nessas situações. O gado apreendido, que é esse que está aqui na imagem, inclusive a foto ali de 12 de março, data da apreensão e registro, né? Ele foi doado para a Secretaria de Educação da Prefeitura de Placas. Tá? Então, o órgão donatário que atendia os requisitos legais para receber esse gado, e a partir do momento da doação, né, que a autoridade competente recebe o gado, ela passa a ser a responsável pelo bem, pelo produto doado. Isenta-se o IBAMA, ele deixa de ser responsável por aquele produto. Está ali registrado a assinatura, a data da pessoa responsável que efetivou essa apreensão. E por escolha, definição, enfim, né, da onde esse gado ia ficar alojado, depositado, para que a prefeitura desse a destinação pretendida, seja para um programa social, possivelmente alimentação escolar, o outro fim que a legislação permite. Nós temos aqui uma das GTAs, né, o senador comentou aqui das GTAs, né, que é o Guia de Transporte Animal, onde consta, né, o interessado emissor dessa GTA, que é a Prefeitura de Placas, né, e a indicação do local onde a Prefeitura escolheu, determinou, ou por assim desejou que esse animal ficasse depositado, para que ela pudesse fazer o uso ou a aplicação que assim fosse permitido. Havia animais jovens, adultos, alguns até já relatados aí, já de início, inclusive em algum estado de subnutrição, né? Então, a fazenda ali anunciada é a Fazenda Janarana 2, no município de Belterra, né? Então, a prefeitura, o donatário, emitiu a GTA, seguindo as regras de vigilância sanitária, aonde se depositou o gado. Bom, esse aqui é o registro, né, de uma dessas etapas aí de transporte do gado, desembarque, embarque, né? Boa parte disso encontra-se todo em processo, né? Nós estamos aqui relatando os fatos, todos registrados. E em final de março de 2025, né, por intervenção do infrator, né, de quem o gado foi apreendido, houve uma decisão judicial para que o IBAMA se abstesse de doação ou de venda desse gado, né? Mas aí eu reforço e lembro, o gado não está sob gestão do IBAMA, o gado passou a ser do destinatário a qual foi doado. O donatário, a Prefeitura Municipal de Placas, a quem recebeu isso. Então, interviram, né, vários atos judiciais. Obviamente, o IBAMA, instado no processo, ele tem que responder. Me recordo, na ocasião ainda, o responsável lá pela fazenda, ele temia pelo recebimento desse gado e tinha dúvida, inclusive, qual que era a origem desse gado. Mas o IBAMA, você apreendeu esse gado de fato, né? Ocasiou, inclusive, a nossa equipe comunicou a visão, não, essa é uma apreensão, foi destinada à Prefeitura de Placas, são esses documentos, né, e todos os termos, os procedimentos que assim se seguem, né, seguem por conta do donatário. Inclusive, o IBAMA não contratou, não pagou caminhão de transporte ou outra despesa que envolve especificamente esse contexto aqui de transporte do gado. Tá? Instado pela decisão judicial, né, e pela circunstância, o IBAMA até procurou possíveis outras entidades interessadas, senador, na destinação do gado, né? Instituições sem fins lucrativos,
Mas aqui tem até um caso aqui, o ofício da Associação de Combate ao Câncer, lá do Mato Grosso, que ela tinha interesse em receber esse gado, né? Mas existiam limites judiciais impostos pelo próprio infrator, né, proprietário do gado, que impediam o IBAMA de dar esse prosseguimento, né, em outra destinação ou eventualmente a próprio leilão. Então foram as sucessivas tratativas junto ao Poder Judiciário, está tudo registrado nos autos, né, houve inclusive outras decisões ao longo do curso. Uma dessas decisões, ela tratava de que o fiel depositário, o proprietário do gado, ele passasse a ser o fiel depositário, isso ocorreu no final do ano, né? E é nesse momento aqui, acho que a data é 24 de dezembro, essa pessoa acertada, contratada, né, pelo donatário, que se coloca como fiel depositário, mas não do IBAMA. O IBAMA em nenhum momento ele declarou essa pessoa fiel depositário, inclusive, até para esclarecer rito processual, fiel depositário, ele tem um termo de fiel depositário. Tá? São esses os termos colocados em todos os processos de apreensão e eventual fiel depositário, e uma consta lá, semelhante o layout àquele anteriormente mostrado. Mas aqui a pessoa, o proprietário onde estava esse gado, na sua requisição de indenização por ter guardado esse gado, né, ele se colocou aqui, ele está colocando isso judicialmente, ele se coloca como fiel depositário, não por conta do IBAMA, não tem relação com o IBAMA, pode ser que tenha relação à prefeitura, né, e ele trata aqui que vai dar pastagem, comida, tratamento veterinário a esses animais, tá? E exigem um valor de ressarcimento de algo que não foi acertado com o IBAMA. Mais adiante, inclusive ele comenta no requerimento que ele fez na Justiça, né, onde ele pede um ressarcimento desse valor, né, e comunica que lá no final de dezembro todos os animais estão com ele sob sua guarda. Enfim, eu só estou trazendo à tona aqui, para além do papel do próprio donatário que recebeu o animal e os abandonou, mas na hipótese desse cidadão aqui requerer indenização, e se ele assim de fato for reconhecido como fiel depositário, é importante a gente trazer aqui os termos da lei. A condição de fiel depositário, né, quando a pessoa não cumpre suas obrigações, além de arcar com eventuais ônus, danos, né, ele também responde criminalmente em relação a ter sido um infiel depositário, né? Então, além de todas as circunstâncias, eventual reparação pela perda dos animais, ou até mesmo que está sob a avaliação, maus tratos causados aos animais, essa pessoa ou outros envolvidos, eles podem ser responsabilizados, né, por esses maus tratos cometidos. Por último aqui, já finalizando, já em janeiro agora de 2026, então a Justiça, o TRF1, né, a Justiça determinou, né, a possibilidade de que esse gado possa ter uma outra destinação para além do infrator que hoje se coloca como fiel depositário. Então, a Justiça autorizou a venda ou leilão desse gado para que se dê uma outra forma de destinação para aquela que já havia sido estabelecida, né? E o IBAMA segue no seu papel de cumprimento da decisão judicial. Então, senador, aqui para iniciar minha fala e tornar mais claro, além daquilo tudo que já é comunicado, tratado, todos os atos de fiscalização da instituição, elas são feitos seguindo os preceitos legais que assim permitem que o IBAMA atue, fiscalize e realize os seus atos, né? Todas as autuações por infração ambiental são registradas em processo, com todas as informações, relatórios, os documentos, né, os termos de apreensão, os termos de destinação nas variáveis possíveis desses termos de destinação. Então, tudo isso é registrado para se dar
clareza, segurança jurídica, transparência do que é realizado pela instituição enquanto órgão fiscalizador. Né? E outras eventuais situações, para além do caso concreto, sempre a instituição estará disponível para prestar os esclarecimentos, ressalvado aquelas situações eventuais de sigilo por conta de proteção legal, sigilo por conta de segredo de justiça. Tá? Então, reafirmo que o compromisso da instituição com o devido trato, com a devida prática legal nos seus atos de fiscalização ambiental e no seu compromisso e papel de combater os ilícitos ambientais, o desmatamento legal e tantas outras mazelas aí que são acometidas ao meio ambiente. Obrigado, senador. Obrigado, Schmidt. Para as considerações finais, passo a palavra, então, ao Vinícius, depois, na sequência, o Bruno e o Alfredo também, para nós arrematarmos. Obrigado, senador. Só alguns questionamentos, algumas dúvidas que eu fiquei, doutor Jair. Doutor, com todo respeito, toda essa fala do senhor aí, não saiu da minha cabeça aqui, senador, uma frase que eu ouço muito, até eu uso. A todo momento que o senhor falava, me vinha uma frase, até um jargão popular. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Com todo respeito. A gente que está lá na ponta, a gente sabe que não é assim. Pena que antes do senhor ver esse PowerPoint, o senhor fazer esse PowerPoint, o senhor não assistiu o que o doutor Alfredo falou. Porque basta qualquer pessoa com 2 neurônios para ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu vou embarcar nessa narrativa do senhor. Vamos falar do meio ambiente, que eu poderia muito bem falar do produtor rural, senador. Eu vejo que o senhor é diretor de proteção ambiental do IBAMA e eu fui ver aqui no regimento interno do IBAMA quais são as autonomias do senhor. E aí? O que o senhor fez para investigar esses crimes ambientais, esses crimes contra esses animais? Seja contra o próprio servidor, porque o doutor Alfredo vai ler o documento, ele já leu para o senhor que desmente o que o senhor acabou de falar, com todo respeito. Um documento que uma pessoa que a gente sabe, eu vou citar o nome, que é o Hugo Lois, talvez o doutor Alfredo não falou, que é uma das pessoas que tem grande poder dentro do IBAMA. Foi o que assinou esse documento que o doutor Alfredo vai dizer, vai ler aqui. Então não é tão romântico, tão bonito quanto o senhor falou aqui, não. É importante dizer isso. A culpa é minha, o senhor colocou em quem o senhor quis, na fazenda, no juiz, menos no senhor. Mas então vamos fugir da narrativa. Eu quero só perguntar para o senhor, porque o senhor tomou conhecimento de um crime. Seja pela prefeitura, seja pelo donatário, seja pelo fiel depositário, seja pelo fiscal, seja por quem. E aí, o que o senhor fez? Porque o senhor mostrou uma foto aqui de um rebanho saudável, nutrido. E é um animal resguardado pela Lei 9.605, que o cargo do senhor como diretor de proteção ambiental determina que o senhor garanta a integridade dele. O que o senhor fez? Porque não vem alegar desconhecimento, porque o IBAMA está peticionando nos autos tem muito tempo, então vocês sabem disso. E a minha preocupação, senador, é que nós estamos falando de 300 animais no universo de mais de 10 mil. Um último questionamento, senhor Jair Schmidt. Os outros 9.700 estão nas mesmas situações? Foram para onde? Com quem está? Quem foi o beneficiado? Porque a única certeza que nós temos, senhores que nos assistem, é que eles foram carregados. É que o dono daquele gado deixou de ter o seu patrimônio. Sem devido processo legal, sem o IBAMA fazer outra parte. Então, tudo que nós falamos aqui hoje foi com base em 300 animais. Que o senhor, mesmo tomando conhecimento, como sendo diretor de proteção ambiental, ao que tudo indica, parece que não fez nada. Se preocupou muito em justificar o seu erro, mas não se preocupou com o animal que está sob sua tutela. Mesmo o senhor não tendo culpa, porque o senhor não é o fiel depositário, mas o senhor tem responsabilidade porque o senhor é o diretor de proteção ambiental do IBAMA. O que o senhor fez ou vai fazer por esses 10 mil animais? E ao lado do senhor tem uma ONG defensora dos animais que sabe-se lá onde estão, em que situação que está. Porque os primeiros 300 que nós mexemos, senador, já abriu essa ferida aqui, ó.
Ainda falta só 9.700. Então é importante a gente tratar um pouco mais com seriedade. Não é vir numa comissão como essa, de tamanha importância, com um PowerPointzinho aqui, e a culpa é minha, eu ponho o que quiser, eu ponho quem eu quiser. E não é também com olharzinhos de escárnio e de risadinhas e sorrisinhos que eu vejo daqui onde eu estou, que pessoas como nós que moramos na Amazônia, que eu falo em nome minha, Dr. Bruno, Dr. Alfredo, que são advogados, operadores da lei, e eu discordo do senhor e peço respeito enquanto advogado. O que nós falamos aqui não é joguinho de advogado, de tese jurídica que o senhor quis falar. São amazônidas que estamos aqui representando milhares. Porque aqui na minha frente tem a Associação de Produtores Rurais, Instituto de Meio Ambiente, de Direito, presidente de sindicato. Então aqui nós estamos falando em nome de milhares de amazônidas que exigem respeito, e não um PowerPointzinho desse aqui, que a culpa é minha, eu coloco em nome de quem quiser. Eu esperava mais do senhor, principalmente uma preocupação sobre o animal. Eu percebi que fotos cadavéricas de esqueletos de bois daqueles ali, que são seres vivos, para o senhor não interessa. O senhor só interessa em prejudicar o produtor rural da Amazônia. Obrigado. É o seguinte, eu queria aproveitar até que o senador Jaime Bragado comentou sobre embargos coletivos. Nós conseguimos em Uruará, ano passado, uma decisão judicial da Vara Federal de Santarém, onde houve embargos coletivos do IBAMA na região, 250 propriedades, e a juíza, muito sabiamente, decidiu que o gado não precisaria ser retirado da área onde ele estava. Eram diversas propriedades, a maioria pequenos produtores, nós detectamos, acho que mais de 90% de pequeno produtor, que inclusive nem deveria ser embargado por boa parceria de subsistência, né? O IBAMA nunca verifica isso, se o produtor está em condição de subsistência ou não, para poder embargar alguma área, mas de qualquer forma, a juíza muito sabiamente decidiu que não precisaria retirar o gado da área, porque, obviamente, não saberia como que isso seria feito. Que condição que esse gado seria transportado, para onde esse gado iria, como ia ser tratado. Então, foi muito interessante. Então, a gente vê que você evitou uma série de problemas como esse que estão relatados, e muitos outros que existem que nem foram denunciados ainda. Então, senador, se for possível dar um encaminhamento aqui, no meu entender, de nós todos aqui, o IBAMA deveria imediatamente suspender apreensões de gado e rever os seus procedimentos. Não deveria mais fazer apreensões nenhuma de gado, até revisar suas normas, sua forma de fazer, seu procedimento adequado, como vai fazer isso daqui para frente. Mesmo porque, como a juíza decidiu, você manter o gado numa área, mesmo que ela tenha corrido ilícito ambiental, aqui eu não estou nem dizendo sobre o processo legal, não. O certo é correr todo o processo legal, mas que mesmo sendo comprovado o ilícito ambiental, o gado permanecer ali não altera o fato do que ocorreu. Então, para que precisa tirar o gado de imediato da área, se você saber para onde ele vai? Então, que corra processos adequados para que a pessoa tenha condições de fazer a destinação adequada do seu gado, né? Isso dentro de um processo legal. Então, eu entendo que deveríamos suspender de imediato as apreensões de gado, se for possível, a comissão encaminhar por esse lado, para que o IBAMA reveja os seus processos, reveja o procedimento e passe a agir de uma forma menos abusiva e menos absurda. Dois questionamentos aqui para o senhor Jair Schmidt. Se eu bem entendi, o que ficou muito claro aqui é que o entendimento do IBAMA é o seguinte: depois da apreensão e da doação, o IBAMA não possui mais nenhuma responsabilidade com esse gado que é apreendido. Isso foi o que eu entendi. E se eventualmente o proprietário, como a gente vê acontecer em vários momentos, conseguir anular essa apreensão na justiça, de onde que o recurso vai sair para ressarcir ele? Dos cofres públicos da União. Então, apesar de hoje o entendimento do órgão ser nesse sentido, se for realmente isso, se essa for realmente a interpretação que o IBAMA dá da legislação, nós precisamos sair daqui hoje com encaminhamento efetivo em relação a isso. Porque é muito fácil ir lá, aprender, doar para sabe lá quem e lavar as mãos depois dessa doação. E especificamente aqui nesse caso,
concreto, eu vou pedir licença para discordar do senhor Jair Schmidt, quando ele fala que o IBAMA não teve nenhuma participação nessas tratativas com o depositário intermediário. Em um daqueles slides que ele passou, tem uma petição desse depositário intermediário, onde ele fala: em acordo verbal com o coordenador de fiscalização, nós ajustamos isso em relação à permanência desse gado aqui. E além daquela manifestação desse depositário intermediário, que eu nunca vou conseguir entender, que está lá no processo, esse mesmo depositário intermediário juntou um ofício desse mesmo coordenador de operação de fiscalização. Eu peço licença para ler de novo. Solicita ao proprietário fulano de tal que receba na propriedade de fazenda tal os animais apreendidos pelo IBAMA. Então, tem uma solicitação formal do IBAMA em relação à manutenção desse gado lá nessa propriedade. Então, senhoras e senhores, eu entendo sim que o IBAMA é responsável pelo que aconteceu com esses animais. E se ele entende que não é responsável por sua interpretação da legislação, nós devemos exigir que isso seja feito de forma mais transparente. Exigir, pelo menos, que o IBAMA consiga documentar dentro dos seus processos administrativos para quem esse gado foi doado, o termo de doação ele existe, mas saber de forma efetiva o que esse donatário fez com esse gado. Porque isso, sem dúvida nenhuma, é de interesse público. Doutora Graziella, a senhora ainda está na sua sala. Quer fazer alguma manifestação final para nós arrematarmos finalmente a reunião? Bom, estou aqui. Dentro do entendimento que foi colocado, só ressaltando a questão que dentro dessas ações de apreensão, quando envolve a agência, existem os faseamentos, né? Que é feita a apreensão pelo IBAMA, depois entregue para a avaliação sanitária da agência. Dentro dessas avaliações, foi quando eu quis citar aqui, citei sobre a questão de encontrar animais que estavam desnutridos. E foram esses animais que foram pontuados dentro do relatório que vieram a óbito. Do mais, os esclarecimentos acredito que já foram dados, mas eu fico à disposição para qualquer outra pergunta. Ok, doutora Graziella Schmidt. Paola, quer fazer também alguma colocação, Paola? Eu vou falar rapidinho aqui. Obrigado, senador. Eu acho que o primeiro ponto, né, é reforçar, além daquilo tudo que já foi dito e já foi evidenciado, né, normalmente se traz um debate jurídico, onde você está se perdendo uma causa jurídica, né, com os fatos, com os argumentos, com as evidências colocadas. A questão dos maus tratos a esses e outros animais, né, transporte de carga viva, maus tratos, inclusive, em fazendas agropecuárias. Tem um caso recente, agora 2025, né, onde quase 9.000 animais estavam passando por falta de água, necessidade alimentar no Mato Grosso do Sul. E o órgão ambiental, o Ministério Público, também atuaram para a responsabilização das pessoas, né, que cometeram essas infrações. Se nós olharmos de maneira geral, em muitas propriedades rurais na Amazônia, circunstâncias essas às vezes são comuns. Então, o papel do IBAMA, em particular aqui, é apurar quem deu causa a esses maus tratos e responsabilizar essas pessoas, para que elas não venham a cometer esse novo, sirva de exemplo a outras entidades. Por fim, senador, agradecer a oportunidade de trazer os esclarecimentos. O IBAMA ele tem um compromisso, reforça o compromisso de atuação na proteção do meio ambiente, no cumprimento legal, e seguimos à disposição dessa comissão do Senado para outros esclarecimentos que vieram a ser necessários. Obrigado. Eu queria agradecer em nome do Fórum
E aproveitar esse momento para poder esclarecer uma fala do senador, que infelizmente não está mais aqui, mas gostaria de esclarecer. Eu acho que da interpretação da minha fala, acabou surgindo como se o Fórum estivesse propondo algo com tratamento diferenciado. Atualmente, a legislação tem um tratamento diferenciado para animais de produção e animais domésticos. Então, a proposta feita pelo Fórum foi de equiparar os maus-tratos a animais domésticos aos animais de produção, e que seria de extrema importância, vindo dessa comissão que fiscaliza e que tem tanto interesse em fazendas, em produtores rurais, em temas que envolvem animais de produção. Então, eu gostaria de esclarecer que a proposta legislativa é de aprimoramento legislativo para animais de produção. E outros assuntos como cargas vivas e tudo podem ser debatidos em outras audiências também, e ficamos muito felizes com o convite, caso queiram. Eu me coloco à disposição e coloco o Fórum à disposição também. Agradeço. Obrigado, Paola. Obrigado, doutora Graziela, ao Jair, ao Vinícius, Paola, também ao Bruno e ao Alfredo. Para dar uma finalização desse tema aqui, a gente ouviu bastante, eu não vou deixar esse assunto sem conclusão. Vou pegar meu amigo, o nosso deputado lá, o Giovanni Queiroz, e a doutora Graziela. Vou conversar com ele depois no particular e vamos dar um desfecho a essa questão. Aqui nós temos um caso de 300 e poucas cabeças de gado, devido também a Lee Schmidt. O cara cobrando 67 mil por mês. Eu tenho gado, sou produtor rural, sei o que é isso. É um complicador. Então, nós temos que dar um desfecho nesse assunto para não prejudicar ainda mais as pessoas que precisam lá, né? E são pequenos produtores, pelo que eu vejo, eles não são grandes produtores rurais. Então, eu vou me socorrer do Giovanni, depois na sequência a gente conversa com ele, eu tenho o telefone dele também, para ele dar finalmente sobre esse tema. Então, eu agradeço a presença de vocês todos, o assunto foi posto aqui. Da parte que me couber eu vou fazer, e o Zequinha também vai entrar junto no processo, afinal ele é da região, conhece melhor o assunto do que eu, mas eu quero também com a minha experiência colaborar, né, para evitar essas perdas que esse produtor teve e tantos outros ao longo dessas 10 mil cabeças que foram citadas aqui também. Obrigado a todos vocês, e da parte da audiência eu já dou por encerrado, eu dar sequência à minha reunião de hoje aqui, tá bom? Obrigado a vocês. Requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária de 2026. Requer nos termos do Regimento Interno do Senado Federal a realização de um ciclo de palestras e debates no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no dia 13 de março de 2026, sexta-feira, às 14 horas, durante a Expo Direto Cotrijal em 2026, no município de Não Me Toque, estado do Rio Grande do Sul. A presente solicitação justifica-se pela necessidade de discutir os impactos da regulamentação da Lei nº 15.042 de 2024, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SBCE, no mercado de crédito de carbono e no agronegócio brasileiro. Autoria, senador Luiz Carlos Reis. Esse é o assunto que nós já debatemos bastante aqui nessa casa. Várias audiências estamos fazendo, o governo federal está tratando da regulamentação dessa matéria e vamos fazer um debate que nós já fizemos aqui nessa comissão, especificamente no Rio Grande do Sul, com o pessoal da cooperativa de Marechal Cândido Rondon, que já tem um case de sucesso. Isso aí para vocês da Amazônia também é importante, para vocês entenderem, e você também, Jair. A cooperativa Copagril no Paraná já está fazendo numa área de 105 mil hectares, e nesses 105 mil hectares desses produtores, a grande parte são pequenos ou médios produtores, eles plantam soja, trigo, milho, pastagem e APP. E eles hoje estão recebendo crédito de carbono. Então, um valor que já faz 3 anos que essa cooperativa, que é um case de sucesso para nós, produtores rurais, recebe de 6 a 12 créditos de carbono por hectare. 6 créditos, $20. Isso é $120, R$5, R$600 por hectare. Isso é um caso específico que vocês também, na Amazônia, e tem inclusive de APP, de área de floresta preservada, de 12 a 15 a $20 por hectare preservados.
dá 2, 3 mil reais por hectare. Quer dizer, tudo tem valor. E vocês, principalmente na Amazônia, pra você entender, deve ter mais de 300, 400 milhões de hectares preservados, que ninguém tem no mundo e nós temos no Brasil, e principalmente na região de vocês. Então, esse é o tema que eu vou debater agora na Expo Direto, onde nós, produtores rurais, somos capturadores de carbono, e não somos as pessoas que estão poluindo o meio ambiente. Nós precisamos essa limpeza no que muitos que estão sujando o meio ambiente fazem. Então, é o tema do debate que eu vou fazer agora na Expo Direto Rotejal. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Bom, então, agradeço a presença dos senhores senadores, senadoras e nossos oradores, participantes e todos presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Muito obrigado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Havendo número regimental, eu declaro aberta a primeira reunião da Comissão de Esportes da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 4 de março. Senhoras senadoras e senadores, demais participantes da reunião, declaro aberta a primeira reunião da Comissão de Esportes do Senado Federal nesse ano letivo. Hoje, retomamos oficialmente os trabalhos com o mesmo espírito de responsabilidade, entusiasmo e compromisso com o esporte brasileiro. Começamos esse novo ciclo com a convicção de que será um ano de grandes decisões e grandes realizações, dentro e fora das quadras, dos estádios, das pistas e até mesmo nas montanhas nevadas do mundo. Mas, infelizmente, eu preciso iniciar essa fala com algo que já deveria estar superado. E, apesar de ter ocorrido há algumas semanas, eu não posso ignorar, e também não pode ser ignorado por esta comissão. Mais uma vez, o jogador brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, foi alvo de ataques racistas em um estádio europeu, agora em Portugal, em partida realizada há cerca de 2 semanas contra o Benfica, pela UEFA Champions League. Bom, não preciso dizer que isso é revoltante, inaceitável e vergonhoso. Racismo, todos sabem que é crime, não é provocação, não é rivalidade esportiva, é violência. E deixo aqui a minha absoluta indignação e minha total solidariedade ao Vini. Ele é incrível, a força dele, né? Porque ele não se curva, ele denuncia, ele enfrenta e tem sido um exemplo mundial de coragem. E um grande orgulho para nós brasileiros. Eu faço uma cobrança muito firme à UEFA, à FIFA, à CBF e à Conmebol. Essas punições, né, Cajuru, a gente vem conversando muito aqui, elas precisam ser verdadeiramente grandes. E realmente tem que haver punição. A gente tem visto que acontece e as punições são muito brandas, então a gente não consegue ter avanços nesse sentido. Elas precisam ser exemplares. Eu gostaria de reforçar aqui ao Vini que todos nós brasileiros, esta comissão, o Senado Federal, está 100% com ele, que ele siga firme aí nesse enfrentamento. E como se não bastasse o racismo, tivemos também, há pouco mais de uma semana, um episódio grave de machismo no futebol brasileiro. No Campeonato Paulista, o jogador da Red Bull Bragantino fez comentários machistas contra a árbitra Daiane Muniz, questionando sua capacidade profissional. Bom, é outra vergonha, né? O futebol realmente tem que fazer uma avaliação clara, né, do comportamento, seja do torcedor,
seja dos jogadores, enfim, de todos que fazem parte desse espetáculo. Nós estamos presenciando cenas de machismo, de racismo, de violência entre torcidas, ameaças a jogadores, e realmente essas instituições, essas entidades, elas precisam dar respostas firmes e punições severas quando acontecem esses atos, e a gente não vê isso acontecer. Superado esses registros necessários, eu passo agora aos feitos que orgulham o Brasil. O país encerrou sua participação no Milão Cortina em 2026, que é a Olimpíada de Inverno, com o melhor desempenho da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, e tivemos um marco absoluto, que é o ouro olímpico de Lucas Pinheiro Batten, que ganhou o ouro no esqui alpino, um feito histórico, 100 anos de Olimpíada, né? Você vê um jovem que representa um país sul-americano ganhar um ouro bom, para quem entende de esporte é algo impossível, praticamente impossível. Claro, o Lucas, ele tem uma mãe brasileira, o pai norueguês, passou a primeira fase da infância aqui no Brasil e depois foi para a Noruega morar com o pai aos 12 anos e se tornou uma grande promessa do esporte norueguês. Inclusive, a Olimpíada anterior, ele participou da Olimpíada anterior, acho que foi no Japão, na China. Ficou em 13º lugar, resolveu aposentar e, graças a Deus, né, quis o destino, ele procurou a Confederação de Esporte na Neve e quero parabenizar a entidade e também o Comitê Olímpico do Brasil, na figura do seu presidente, né, o Marcos Laporta, que abraçaram esse jovem e hoje ele é campeão dos esportes olímpicos de inverno pelo Brasil. Ao Lucas, a Isadora, a sua namorada, nós tivemos semana passada, Cajuru, com o presidente Lula, a primeira-dama Janja e todos os representantes das entidades, né, seja no Esporte na Neve, a Confederação, seja pelo Comitê Olímpico do Brasil, enfim, está aqui o Pinheiros, que é o representante do COB. Foi muito emocionante ver aquele jovem, um jovem que, por mais que ele tenha... Você vê que até o cabelo dele é de viking. Ele tem todo tipo assim, de viking, mas a alma, o espírito, a alegria, o carisma... Me desculpe o povo norueguês, é todo brasileiro, né? Então, ao Lucas, a nossa gratidão. Estou pulando aqui para ser rápida, né? Eu quero também cumprimentar, porque nós tivemos desempenhos expressivos, dentre eles o de Nicole Silveira, que alcançou o melhor resultado da história do Brasil no esporte de gelo, da equipe de bobsled, de Alice Padilha, que recolocou o Brasil no esqui alpino feminino olímpico após 12 anos, e dos atletas de snowboard e do cross-country, que consolidaram a nossa evolução técnica. O Brasil segue firme em algo que eu sempre falo, né? Esporte de inverno é algo impensado, que a gente segue firme. Então, a esses atletas que nos representaram, que nos deram muito orgulho, os nossos parabéns e, enfim, a nossa gratidão por representarem tão bem o nosso país mundo afora. No tênis também nós tivemos uma semana memorável. Marcelo Melo e o João Fonseca conquistaram o título das duplas do Rio Open, levando o troféu diante da torcida brasileira. E João Fonseca seguiu embalado, venceu o MGM Slam, faturando um prêmio milionário e consolidando-se como uma das maiores promessas do tênis mundial. No tênis de mesa, essa semana passada nós tivemos um feito extraordinário. A Bruna Takahashi e Hugo Calderano conquistaram o título do Grande Smash ao superarem os melhores do mundo, uma vitória incrível. Os chineses, né? A gente sabe que todo o ranking ali, pelo menos os 4 primeiros, os 5 melhores são asiáticos, só está ali o Hugo no meio, né, desse seleto grupo. Então, o Hugo e agora a sua namorada, né, que é a Bruna, os dois fazendo uma dobradinha incrível no tênis de mesa. A dupla, eu mando os meus parabéns também, torci muito, vibrei muito, foi incrível. No atletismo, o domínio absoluto no Sul-Americano Indoor, com ouro para diversos atletas brasileiros que consolidaram o pentacampeonato continental. E destaco também o Caio Bonfim, medalhista de prata na meia maratona.
voltando a bater recordes e mantendo-se, aliás, entre os grandes nomes da marcha atlética mundial. Na esgrima, o Brasil brilhou no Pan-Americano, com pódios tanto no individual quanto por equipes, com atletas que vêm consolidando o país como potência também continental. Parabenizo também as atletas Vinci Liu, Marcos Pinto, Matheus Brant, Ana Beatriz Fraga e Valentina Basso. E no taekwondo tivemos ouro, prata e bronze no Canadá Open, com atletas brasileiros subindo ao pódio, reafirmando a força da modalidade no cenário mundial. Triatlo também, uma verdadeira chuva de medalhas do Sul-Americano, disputado na Argentina, com os atletas brasileiros dominando as provas e consolidando a liderança regional. Na ginástica rítmica, a Giovana Jojo Santos fez história ao conquistar 2 medalhas nas finais do Grand Prix de Tartu, elevando o nome do Brasil no circuito europeu. No boxe, 4 medalhas de prata no tradicional torneio de Estrandia 2026, com atletas brasileiros alcançando finais em categorias de altíssimo nível técnico. Parabenizo as atletas Rebeca Lima, Viviane Pereira, o atleta Luiz Oliveira, Bolinha, Yuri Falcão, Caian Reis, e no esporte paralímpico, seguindo sendo referência, é claro. No Parapan-Americano, de ciclismo estrada, o Brasil fechou a competição com as impressionantes 85 medalhas, resultado do trabalho de uma geração forte e que promete muito nas próximas competições internacionais. Na para-esgrima tivemos medalha de bronze com a Giovanni Guissoni, e reafirmando sua trajetória vitoriosa, que já é uma atleta consagrada. No halterofilismo paralímpico, 3 recordes brasileiros, já na primeira etapa do circuito nacional, mostrando renovação e alto nível, e seguimos preparando para os Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortina 2026, após uma campanha histórica nos Jogos Olímpicos de Inverno. Senhoras e senhores, o esporte brasileiro vive um momento de afirmação, mas vive também um momento de desafios estruturais. E é por isso que essa reunião apreciará o requerimento número 1 de minha autoria, que propõe audiência pública para debater os impactos da reforma tributária. Nós já tivemos algumas decisões a nível de governo federal, mas acho que vale sim continuarmos nesse debate sobre as organizações esportivas, especialmente as sem fins lucrativos. A mobilização recente do COB, eu quero parabenizar o COB pela liderança na mobilização em Brasília, que mostrou que o tema é urgente. A nova sistemática tributária pode gerar assimetria entre entidades associativas e estruturas empresariais, afetando, é claro, diretamente a base de formação do esporte olímpico e paralímpico, de toda a comunidade esportiva do Brasil. A gente sabe da importância dos clubes. São eles que abraçam, formam e também abraçam os atletas, aqueles que já são consagrados. Ali é um grande templo, um grande reduto, um grande espaço de promoção e de construção de atletas e de gerações dentro do esporte brasileiro. É isso. Eu não vou ler mais não, porque nós já estamos muito atrasados. Nós temos muito que tratar ainda aqui. Então, quero agradecer a todos já no início dessa primeira reunião nossa do ano, e mais uma vez reforçando o nosso trabalho e o nosso compromisso com o esporte olímpico e paralímpico do nosso país. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 29ª reunião realizada em 3 de dezembro de 2025, As senhoras senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião está dividida em duas partes. A primeira deliberativa, a segunda avaliação de políticas públicas. Vamos para a primeira parte. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Item 1.
Projeto de lei número 1476, de 2022, não terminativo, que altera a lei 14.597, de 14 de junho de 2023, a Lei Geral do Esporte, para estabelecer a inscrição de programas de treinamento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como requisito para caracterização de organização esportiva formadora de atletas. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria, senador Jorge Cajuru. Observações. A matéria constou nas pautas das reuniões dos dias 5/11 de 2025, 10/12 de 2025 e 17/12 de 2025. Concedo a palavra ao meu querido companheiro, parceiro, senador Jorge Cajuru, para a leitura do seu relatório. Bom dia, Cajuru. Bom dia, Deus e saúde aos presentes e ausentes que nos acompanham em mais uma reunião desta importante Comissão de Esportes, presidida nada mais, nada menos por ela, Leila do Vôlei, que seguramente nas urnas deste ano será novamente reconhecida e ficará dando orgulho ao seu Distrito Federal. Leila, nascida em Taguatinga, aqui no Senado Federal, tenho certeza e estarei, evidentemente, a seu lado. Sobre o Vini, acompanho suas palavras, já me revoltei tanto, o nojo é enorme, né? E eu cuspiria na cara daquele argentino, tranquilamente. Por isso que eu não posso jogar futebol. Eu não tenho paciência de Jó, né? Ele tem paciência de Jó. O Jó era afobado, o Jó da Bíblia, perto dele. Sobre o Lucas, medalha de ouro, nada de surpresa para mim, até porque todo Lucas não é um nome em vão, né? A Leila tem o seu filho único, Lucas, ainda jovem. Entre 100 concorrentes em Minas Gerais, ele ficou simplesmente entre os 3 melhores e agora levantador do Cruzeiro. Vamos vibrar com ele e ver medalhas. E já mais alto do que você e do que o Emanuel. E o pai. 15 anos. Eu vou direto à análise. Em todos os aspectos, verificam-se a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da iniciativa. Registre-se aqui em adição, no que concerne à técnica legislativa, que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Ela que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. No que tange ao mérito, o projeto também merece prosperar. É inegável que a inclusão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a CMDCA, no processo de reconhecimento das organizações esportivas formadoras de atletas, representa um avanço relevante na articulação entre as políticas públicas de esporte e de proteção integral à infância e à adolescência. O CMDCA, órgão colegiado e deliberativo, é responsável por acompanhar e fiscalizar programas voltados a esse público, assegurando que os seus direitos fundamentais sejam respeitados. A proposta reforça, assim, o caráter educativo e formativo do esporte, especialmente nas categorias de base. Para tanto, a medida busca garantir que os programas de formação esportiva e complementação educacional sejam devidamente registrados e supervisionados no âmbito municipal, permitindo o acompanhamento contínuo das condições oferecidas aos jovens atletas. Essa integração entre o sistema esportivo e o sistema de garantia de direitos amplia a transparência, fortalece o controle social e contribui para coibir práticas inadequadas ou abusivas nos centros de treinamento, infelizmente ainda vistas nos dias de hoje.
É preciso reconhecer que por trás de cada jovem atleta há uma criança ou um adolescente em fase de formação, com sonhos e direitos que precisam ser preservados. A busca pelo desempenho esportivo jamais pode se sobrepor à proteção da integridade física, emocional e moral desses meninos e meninas. A presença do CMDCA nesse processo contribui justamente para assegurar que o ambiente esportivo seja também um espaço de cuidado, aprendizado, desenvolvimento humano. Ao voto, ante o exposto, o voto meu é pela aprovação do projeto de lei número 1476 de 2022, autoria do ex-correito deputado federal Milton Coelho, presidente Leila do Vôlei, agradecidíssimo. Grata, senador Jorge Cajuru. A matéria ela está em discussão. Bom dia, senadora Tereza Leitão. Seja bem-vinda. Com a palavra. Bom dia, presidenta. Bom dia, senador Cajuru. Demorou a tramitação desse projeto, mas ele vem com um relatório muito consistente. Para nós da educação, e que lidamos também com o direito da criança e do adolescente, é muito importante. A gente vê que esses organismos de defesa da criança e do adolescente se dialogam e se integram à política de esportes, que é notadamente e reconhecidamente uma política de proteção de crianças, de adolescentes e de jovens. E sobre a nossa presidenta, senador Cajuru, o nosso partido, aqui no Distrito Federal, aprovou por unanimidade ontem a sua tática eleitoral para as eleições de 2026. E nós vamos ter 2 mulheres apoiadas pelo PT ao Senado da República, a deputada Érica Concai e a senadora Leila do Vôlei. Com muita alegria, para mim pessoalmente, Leila. Não sou candidata, não voto aqui, mas se precisar de mim para a campanha, estou à disposição. Aproveitar esse momento e agradecer, né, a sua fala, senadora Tereza, e me junto a você nesse comentário a respeito do projeto do senador Jorge Cajuru, muito assertivo, no momento certo também, ter a presença do CMDCA envolvido, né, no movimento esportivo é muito importante, porque de fato o esporte é um espaço que necessita dessa proteção, né, de ter a criança como centro desse cuidado e de desenvolvimento humano. Então, parabéns pelo relatório e agradecer ao PT do Distrito Federal, também ao presidente Lula, à bancada do PT aqui no Senado Federal pelo apoio à minha reeleição. Grata mesmo pela confiança. Sigamos firmes, né? Mas agradecer, aproveitar esse espaço para agradecer. O presidente Lula apenas cumpriu uma palavra dada a você 2 anos atrás. Eu estava a seu lado, que daria total apoio a você, além do seu partido, sempre seu companheiro, que é o PDT, perfeito? E dizer ao presidente Lula que ele não precisa se preocupar comigo, embora tenha dito que me apoiaria em Goiás, que eu não vou ser candidato, presidente. Então, cuida da Leila, cuida de outros, até porque o senhor não cumpriu palavra comigo, então eu também não vou cumprir com o senhor. Você vai cuidar da sua saúde, que é o mais importante agora. Bom, eu vou encerrar a discussão. A votação ela será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Jorge Cajuru. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria agora ela vai ao plenário. Parabéns, senador. Bom, vamos para o item 2, que é o requerimento da Comissão de Esportes, requerimento apresentado por mim, né, que requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal,
e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de debater o impacto da reforma tributária, especialmente da Lei Complementar número 224/2025, nas organizações esportivas sem fins lucrativos e no esporte nacional como um todo. Autoria Leila Barros. Os convidados para a audiência são um representante do Ministério do Esporte, um representante do Ministério da Fazenda, um representante do Comitê Olímpico Brasileiro, COB, um representante do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, um representante do Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, um representante do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, CBCP, e um representante da Confederação Nacional dos Clubes, que é a FENAClubes. A votação ela será simbólica. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é a avaliação de políticas públicas. A presente reunião ela é destinada à deliberação do relatório da senadora Tereza Leitão, referente à avaliação do programa Segundo Tempo no exercício de 2025. Já agradecendo a presença e o trabalho da senadora Tereza Leitão, eu vou conceder a ela e a sua equipe, eu concedo a palavra à nobre senadora Tereza para a leitura de seu relatório. Bom dia, mais uma vez, senadora. Obrigada, senadora Leila. Eu quero combinar com Vossa Excelência e com o senador Cajuru de ir direto para as conclusões e recomendações. A primeira parte do relatório, ela se destina a uma análise histórica do programa, cito alguns elementos da literatura, algumas leis, não é? Mas nada que seja analítico, é só realmente uma contextualização do programa, diga-se de passagem, bastante exitoso, citações que ocorreram, emendas parlamentares, enfim, é um apanhado geral. E aí iríamos direto para as conclusões e recomendações com a vossa autorização. O programa Segundo Tempo constitui uma das mais relevantes iniciativas da política pública voltada à democratização do acesso ao esporte no Brasil. Criado em 2003 por meio de portaria interministerial entre o Ministério do Esporte e o MEC, o PST tem buscado promover a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, utilizando o esporte educacional como instrumento de formação cidadã, desenvolvimento integral e melhoria da qualidade de vida. A avaliação conduzida pela Comissão de Esportes, embora limitada pela realização de apenas uma das duas audiências públicas inicialmente previstas no plano de trabalho, permitiu reunir elementos suficientes para identificar avanços, desafios e oportunidades de aprimoramento do programa. Os depoimentos colhidos na audiência pública de 8 de outubro de 2025, as informações prestadas pelo Ministério dos Esportes e a análise de documentos e estudos anteriores evidenciam que o PST é reconhecido por gestores, pesquisadores e órgãos de controle como uma política pública de grande potencial transformador, mas que ainda enfrenta obstáculos estruturais que comprometem sua efetividade plena. Entre os méritos do programa, destacam-se a concepção pedagógica, orientada pelos princípios do esporte educacional, o foco em populações vulneráveis, a articulação entre esporte, educação e cidadania e o legado de formação continuada e produção de material didático construído ao longo das 2 décadas, com mais de 30 obras publicadas entre 2004 e 2019. A recente atualização das diretrizes do programa com a inclusão de quilombolas, indígenas, encarcerados e assentados da reforma agrária entre os públicos prioritários, bem como a incorporação do paradesporto, demonstra o compromisso do Ministério do Esporte com a ampliação do alcance da política. Merece destaque a integração do PST ao programa Escola em Tempo Integral, parceria entre o Ministério do Esporte e MEC, que já alcança quase 6.000 unidades educacionais no Brasil. Essa articulação intersetorial potencializa os resultados do programa e favorece a inserção do esporte no projeto pedagógico das escolas. Contudo, os desafios identificados são significativos e demandam atenção prioritária. A restrição orçamentária impactou a expansão do programa, de modo que dos 563 municípios e 93 organizações classificadas no edital de 2023,
apenas 2 municípios estão efetivamente executando o PST em 2025. Assunto para a nossa audiência pública agora aprovada, né? A descontinuidade das ações, a desigualdade regional no acesso, a precariedade da infraestrutura esportiva escolar, a fragmentação das ações orçamentárias e a fragilidade dos mecanismos de monitoramento são problemas que se acumulam e comprometem o alcance dos objetivos do programa. A aprovação da Lei Geral do Esporte em 2023 e a perspectiva de implementação do Sistema Nacional do Esporte representam oportunidade histórica para a superação de alguns desses entraves. O modelo por adesão, com transferência fundo a fundo, pactuação de responsabilidades entre os entes federativos e a estruturação de planos locais de esporte poderá, sim, conferir maior perenidade às parcerias e reduzir a burocracia que hoje dificulta o acesso de municípios menos estruturados à política pública. Diante do exposto, são apresentadas as seguintes recomendações. Elaboração de indicação ao Poder Executivo sugerindo considerar os desafios estruturais identificados ao longo dessa avaliação, especialmente a severa restrição orçamentária que paralisou a expansão do programa nos exercícios de 23 e 24, a descontinuidade das ações decorrentes do modelo de convênios, a desigualdade regional no acesso à política pública e a fragilidade dos mecanismos de monitoramento, entende-se oportuna a elaboração de indicação ao Poder Executivo nos termos do artigo 224 do Regimento Interno do Senado Federal, sugerindo as seguintes providências para aprimoramento do programa Segundo Tempo. 1. Assegurar a previsão orçamentária estável e compatível com as metas de expansão do programa Segundo Tempo. 2. Regulamentar e efetivar a destinação de recursos lotéricos de titularidade do Ministério do Esporte para o financiamento do Programa Segundo Tempo e demais programas de esporte educacional, considerando que há quase 3 bilhões de reais em recursos disponíveis que poderiam viabilizar a retomada dos editais e a expansão do atendimento. 3. Acelerar a implementação do Sistema Nacional do Esporte, previsto na Lei Geral do Esporte, Lei 14.597 de 2023, com a regulamentação das transferências fundo a fundo e a pactuação de responsabilidades entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. 4. Ampliar a cobertura territorial do programa, priorizando a instalação de núcleos nas regiões Norte e Nordeste e em municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, adotando mecanismos que reduzam o viés de seleção negativa, que favorece municípios com maior capacidade administrativa. 5. Favorecer a parceria entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação, consolidando a integração do programa do PST ao programa de escola em tempo integral. 6. Articular com o Ministério da Educação e o FNDE a ampliação dos investimentos em infraestrutura esportiva nas escolas públicas, considerando que apenas 38% das escolas de rede pública possuem quadras esportivas, segundo o Censo Escolar de 2024. 7. Instituir sistema integrado de monitoramento e avaliação do PST com indicadores padronizados que permitam mensurar os impactos sociais, educacionais e de saúde do programa, assegurando transparência e prestação de contas à sociedade. 8. Retomar e fortalecer as ações de formação continuada dos profissionais envolvidos na execução do PST, incluindo coordenadores, professores e monitores, em parceria com universidades públicas, resgatando o legado pedagógico construído pelo programa. 9. Estimular a criação e o fortalecimento de conselhos municipais e estaduais de esporte, como instância de participação social e controle das políticas esportivas locais, em consonância com o Sistema Nacional do Esporte. E, por último, 10. Efetivar a rede de desenvolvimento do esporte, instituída pelo Decreto 11.766, de 1º de novembro de 2023, como mecanismo de governança intersetorial e intergovernamental
para o fomento das práticas esportivas no país. Essas seriam sugestões a serem encaminhadas ao Poder Executivo, notadamente ao MEC e ao Ministério dos Esportes. No âmbito do Congresso Nacional, faço também cinco sugestões. No exercício da competência fiscalizatória atribuída ao Congresso Nacional pelo artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal, e em cumprimento ao disposto no artigo 96b do nosso regimento interno, que determina as comissões permanentes à avaliação de políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo, recomenda-se a adoção das seguintes medidas no âmbito do Poder Legislativo. 1. Acompanhar a execução orçamentária do Programa Segundo Tempo, solicitando informações periódicas ao Ministério do Esporte sobre o número de núcleos em funcionamento, beneficiários atendidos, recursos aplicados e resultados alcançados, tendo em vista que a resposta ao requerimento de informação número 33/2025 não atendeu à integralidade das informações solicitadas, que seria objeto da nossa própria avaliação da política, senadora. 2. Fiscalizar a implementação do Sistema Nacional de Esporte e a efetiva regulamentação dos recursos lotéricos destinados ao esporte, verificando a aplicação desses recursos ao Programa de Esporte Educacional. 3. Avaliar a pertinência de proposições legislativas que assegurem maior estabilidade orçamentária para políticas de esporte educacional, considerando a prioridade constitucional conferida a essa manifestação esportiva pelo artigo 207, inciso 2 da Constituição Federal. 4. Promover audiências públicas periódicas para acompanhamento do PST, com a participação de beneficiários, educadores esportivos, gestores e representantes da sociedade civil, de modo a assegurar o controle social sobre a política pública. E, por fim, acompanhar a articulação entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação na execução do PST, no âmbito do programa Escola em Tempo Integral, verificando a efetiva integração das ações e a qualidade pedagógica das atividades ofertadas. Em a parte, eu me coloco também, senadora, como presidenta da Comissão de Educação, disponível a fazer qualquer ação entre as nossas duas comissões que possam trazer, né, superação de alguns elementos aqui apontados no nosso relatório. Esse é o relatório que submeto aos meus pares desta comissão. Muito obrigada, presidenta. Senadora Tereza, primeiro eu quero parabenizá-la pelo relatório, vem com detalhes muito ricos, e essa questão da pactuação, a primeira pactuação tem que ter são entre os ministérios. Eu acho que houve uma desconexão entre, né, a iniciativa do programa Segundo Tempo, o PST, lá atrás era perfeito. Para quem eu tive a oportunidade, nos anos de 2010, 2012, acompanhar a execução do programa, ele realmente funcionava nas escolas. E aí, com o passar do tempo, justamente pela redução orçamentária, também houve a desconexão mesmo, porque, assim, querendo ou não, o programa é executado pelo Ministério do Esporte, mas a educação, ela tem que ser muito parceira nisso, né? Então, eu falo os diretores de escolas, os professores, houve realmente uma desconexão geral sobre o programa. E eu estou realmente triste, né? Porque a adesão para 2025 só foram 2 municípios. Isso é muito sério. Para um programa que lá atrás certamente abrigou, né, inúmeros jovens, principalmente no contraturno, porque eu lembro disso. Alguns desses programas eram executados em centros olímpicos aqui do Distrito Federal e eles foram extinguidos no decorrer no passado tempo. Então, assim, eu quero muito depois sentar com a senhora e a gente vê uma provocação nesse sentido de fazer audiência pública mesmo, chamar o Ministério, chamar, como você falou, os representantes de escola, o próprio MEC, para a gente ver essa questão do acompanhamento orçamentário. Se houve uma redução severa, a gente, enfim, buscar saber o porquê da redução, e se houver a falta, a gente estamos aqui para tentar também, na medida do possível, restabelecer
esse orçamento aí para o segundo tempo, o programa Segundo Tempo, que realmente foi um programa, hoje não é mais, mas nós estamos aqui para resolver esse problema. Então, parabenizá-la pelo relatório. Bom, o relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. A votação ela será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório da senadora Tereza Leitão, favorável à apresentação nos termos do artigo 224 e seguintes do regimento interno do Senado Federal, de indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo providências no âmbito do programa Segundo Tempo e a adoção de medidas pelo Poder Legislativo a fim de permanente fiscalização da execução do PST. Bom, eu vou encerrar a sessão, mais uma vez agradecendo a presença aqui do senador Jorge Cajuru, senadora Tereza Leitão, né, por estarem comigo aqui conduzindo a reunião, e agradecer também a presença e a participação de todos que nos acompanharam aqui nessa sessão. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada, boa quarta. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da primeira e segunda reuniões da comissão. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presidência comunica o recebimento para conhecimento do Senado Federal, nos termos do parágrafo 5º do artigo 222 da Constituição Federal, dos seguintes comunicados de alteração de controle societário, números 11 a 23 e 25 a 32 de 2024, das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Os referidos expedientes serão publicados na página da CCT pelo prazo de 15 dias para manifestação de interesse das senadoras e dos senadores membros,
a fim de que as matérias sejam analisadas pela comissão, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa número 12 de 2019. Informo que a presente reunião se destina à apreciação de matérias não terminativas que serão votadas pelo processo simbólico e em bloco. Presidente, primeiro quero pedir a Vossa Excelência para subscrever os requerimentos de autoria do senador Flávio Arnes e também um requerimento do senador Vanderlan Cardoso. Positivo. Anúncio, entendido, senador Irauci, aprovado aí. Anuncio o item 1 da pauta, requerimento número 2 de 2026, de autoria do senador Flávio Arnes, que requer a realização de audiência pública, requer que seja convidada a senhora Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a comparecer a esta comissão, a fim de apresentar um balanço das ações e políticas implementadas pelo Ministério até o momento, bem como informações, perspectivas, planos e desafios para o ano de 2026. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas para a leitura do requerimento. Senhor presidente, é exatamente esse assunto que Vossa Excelência anunciou. É um requerimento realmente convidando a ministra Luciana Santos para fazer um balanço, né, do Ministério, como foi dito por Vossa Excelência. Então, subscrevi e peço o apoio dos colegas. Votação do requerimento será feita em bloco com os demais. Consulte-se a quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloco em votação. A votação é simbólica. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Item 3 da pauta, requerimento número 5 de 2026, também de autoria do senador Flávio Arnes. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas para a leitura do requerimento. Presidente, na mesma linha do anterior, aqui está convidando o senhor Frederico de Siqueira Filho, que é ministro das Comunicações, a também comparecer a essa comissão a fim de apresentar um balanço das ações políticas implementadas pelo Ministério até o momento. Subscrevi também esse requerimento que é do senador Flávio Arnes. Consulte-se a quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloco em votação. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Anuncio o item 4 da pauta, o requerimento meia dúzia de 2026, do senador Vanderlan Cardoso. Concedo a palavra ao senhor senador Exalci Lucas para a leitura do requerimento. Senhor presidente, este requerimento trata realmente de uma realização de audiência pública aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, exatamente com o objetivo de instruir o projeto de lei 3018/2024, que dispõe sobre a regulamentação dos data centers de inteligência artificial, também de autoria do senador Vanderlan, subscrito por mim também. Consulte-se a quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloco em votação. Votação simbólica. Em votação. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Passo a presidência ao senador Exalci Lucas. Item 2, requerimento número 4/2026, de autoria do senador Hamilton Mourão. Concedo a palavra para a leitura do requerimento. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2 da Constituição Federal, do artigo 93, item 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública objeto do requerimento 32 de 2025 desta comissão sejam incluídos os seguintes convidados: o senhor Kaique Souza, consultor independente na Valia Advisors, e a senhora Rafaela Guedes, consultora independente, Senior Fellow no SEBRE, International Advisor na APCO Worldwide. Essa audiência pública, senhor presidente, é que se destina à avaliação do projeto de lei
sobre a utilização de matérias-primas catalogadas no Código de Minas como terras raras. É o projeto de terras raras. É o requerimento, presidente. Primeiro, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Esse tema é super importante para o país, né? Então merece de forma urgente, né, que a gente possa discutir em audiência pública. Então eu consulto se há quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, eu coloco em votação. Votação simbólica. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento, mesmo como se encontram, aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Devolvo a presidência ao senador Hamilton Mourão. Muito obrigado, senador Exalci. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Vamos lá. Havendo o número legal, nos termos do artigo 6º da Lei 8.389, de 1991, declaro aberta a terceira reunião de 2026 do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que, conforme pauta enviada anteriormente, destina-se a leitura do expediente, ordem do dia, item 1, discussão sobre o projeto de lei 2331 de 2022, substitutivo da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre os dispositivos de streaming audiovisual, altera a medida provisória número 2.228, 1, de 6 de setembro de 2001, e as leis números 11.437, de dezembro de 2006, e a 12.485, de setembro de 2011, dá outras providências. Item 2, proposta de audiência pública em abril. Inicialmente, a pauta era combate à desinformação no período eleitoral, mas a gente vai abrir para discussão. Item 3, proposta de audiência pública em maio sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e os desafios da comunicação social. Item 4, proposta de formação de comissões temáticas do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Item 3, o ponto 3 da pauta, relatórios de andamento dos trabalhos das comissões. Ainda não temos, não instituímos o trabalho de comissões, comunicações de conselheiros e participação da sociedade civil. Queria aqui, em 20 de fevereiro, a conselheira Samira de Castro informou que não poderia comparecer a esta reunião. Em seu lugar, foi convocado o conselheiro Paulo Zocchi, que está aqui presente, suplente na representação da categoria de profissional dos jornalistas. Hoje pela manhã, os conselheiros Flávio Lara Rezende e Samir Nobre Maia informaram que não poderiam comparecer e não houve tempo hábil para a convocação dos seus suplentes. Informa ainda que os conselheiros Caio Loures e Ana Flávia Cabral participam dessa reunião de forma remota e já estão online nos acompanhando.
Essa reunião será realizada em caráter interativo, com possibilidade de participação popular. Para isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no www.senado.leg.br/e-Cidadania e também do Alô Senado pelo telefone 0800 061 2211. Reforço que é muito importante a participação de todos de forma interativa. Aprovação da ata. Comunico às senhoras e senhores conselheiros e senhores conselheiros que temos sobre a mesa da presidência para apreciação as atas das reuniões quinta e sexta de 2025 e da primeira reunião de 2026 enviadas por e-mail antecipadamente. Não havendo objeção, proponho a dispensa da leitura e discussão das atas. As senhoras conselheiras e senhores conselheiros que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do expediente, item 1, envio do relatório de gestão aos senadores. Informo que foram produzidos ofícios enviando a todos os senadores e senadoras o livreto físico com o relatório da gestão da 6ª composição do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O ofício que envia o livreto também informa aos parlamentares a nova composição do Conselho, a nova composição do Conselho foi empossada e que o órgão está à disposição para auxiliá-los nas matérias que tratam da comunicação social, reforçando o papel auxiliar previsto no artigo 224 da Constituição Federal e da Lei 8.389 de 1991. Aproveito para relembrar que nosso papel não é o de substituir comissões temáticas ou relatórios de senadores ou deputados, mas sim auxiliar os órgãos colegiados e os parlamentares, contribuindo com estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que nos forem encaminhadas pelo Congresso Nacional com audiências públicas sobre os temas relacionados à comunicação social. Em março, os livretos também serão enviados para todos os membros da Câmara dos Deputados. Item 2, recebemos na carta da Associação Brasileira dos Anunciantes. Informo que em 12 de fevereiro recebemos carta da presidente da Associação Brasileira dos Anunciantes, a ABA, senhora Sandra Martinelli, congratulando a posse do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e colocando a entidade à disposição para cooperar na discussão, na construção e aperfeiçoamento das políticas ligadas ao setor da comunicação e publicidade no nosso país. Agradeço a Sandra Martinelli pelos cumprimentos e já desagradecendo também o interesse em participar do CCS. Também informo que recebemos contato da jornalista Adriana Fagundes, solicitando apoio para a criação do Conselho Municipal de Comunicação Social de Sertãozinho, cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto, São Paulo. O Conselho teve a criação aprovada na emenda à Lei Orgânica número 59 de 2023, está em fase de elaboração do Estatuto e realizou no último dia 28 de fevereiro uma reunião para tratar dos detalhes da implantação, reunião essa que eu tive o prazer de participar, apoiando a criação do Conselho de Comunicação Social do município de Sertãozinho e também colocando o Conselho à disposição. Foi muito interessante, eles estão nesse processo, e se espelharam muito no regimento interno do nosso Conselho, então eu acredito que pode ser interessante mesmo a gente ver a criação de conselhos municipais, né, de comunicação. Olhando lá, eles têm o caráter do Conselho de Sertãozinho é um pouco mais abrangente do que o nosso, além de consultivo, é deliberativo e fiscalizador. Então, eles, de fato, eu brinquei com eles. Eu brinquei com... eu brinquei com a Adriana, que é a presidente do Conselho, que eles têm, de fato, uma atribuição muito mais ampla do que a nossa. E convidei também para que eles acompanhem as reuniões do Conselho de Comunicação via os meios eletrônicos e participem ativamente também desse nosso debate.
Gostaria de consultar se algum conselheiro quer se manifestar a respeito dos assuntos do período do expediente ou se já podemos passar a ordem do dia. Ordem do dia. Vamos lá. Presidenta. Tenho a Rita, por favor, conselheira. Com a realização da audiência hoje do ECA Digital, nós ficamos aí nos devendo uma continuidade com a sociedade civil, né? Então, na pauta, a gente precisaria fazer esse ajuste e aprovar com demais conselheiros, né? Obrigada, conselheira. Sim, a gente vai discutir isso. Já está aqui também, já Ângela e eu conversamos aqui sobre o andamento, então vamos trazer. Acho que a gente pode seguir a ordem, né? O item 1 é a discussão sobre o projeto de lei 2.331, de 22, substitutivo da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre os serviços de streaming audiovisual, alterando a medida provisória 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as leis 11.437, de 28 de dezembro de 2006, e a 12.485, de 12 de setembro de 2021, e da outras providências. Tramita atualmente no Senado Federal o projeto de lei 2.331, que dispõe sobre todas essas questões que eu já mencionei. O projeto foi aprovado no Senado em 16 de abril de 2024 e enviado, quer dizer, quase um ano, e enviado para a Câmara dos Deputados, que o apensou ao projeto de lei 8.888 de 2017, passando ambos a tramitar em conjunto com outros projetos. A matéria foi aprovada na Câmara e remetida ao Senado. O Senado, então, recepcionou a matéria aprovada pela Câmara como substitutivo ao PL 2.331 de 22, que atualmente é o projeto referencial sobre o Video on Demand, VOD, em tramitação no Congresso Nacional. O texto que agora for aprovado pelo Senado Federal não volta mais para a Câmara dos Deputados, indo diretamente para a sanção ou veto do Presidente da República. Informo que o senador Eduardo Gomes, relator original do projeto de lei 2.331, de 22, no Senado, foi convidado para participar desta reunião, mas que, por motivos de agenda, não pôde comparecer. A situação atual do projeto, desde 17 de novembro de 25, é, entre aspas, aguardando o despacho da presidência para o encaminhamento às comissões do Senado. Assim, podemos discutir a contribuição que o Conselho de Comunicação Social pode dar na fase atual, do projeto, na atual fase do projeto, e, se for o caso, eleger relator ou comissão de relatoria para aprovação do parecer a ser enviado aos senadores. Então, coloco essa matéria em discussão, já acolhendo quem gostaria de se manifestar. Conselheira Sônia, por favor, tem a palavra. Bom, o assunto é de extremo interesse do nosso setor. Há um conflito aí realmente de textos do PL, o PL que está em discussão. Ele não é o melhor dos mundos, ele tem uma alíquota de 3%, que é muito baixo como referencial para a Condecine, sendo que desses 3%, 60% seriam permitidos para investimento direto das plataformas. Então, há uma divisão no setor. Porque, em primeiro lugar, um pouco pela inoperância, vamos chamar assim, pela lentidão da Ancine. Porque desse dinheiro, de 60%, desses 3%, que já é muito pouco, grande parte vai para o Tesouro Nacional e o resto iria para o Fundo Setorial do Audiovisual. Acontece que a gente tem enfrentado vários problemas em relação à Ancine, aos timings dos editais. Os editais são publicados e são liberados para a produção 4 anos depois, ou em tempos enormes, a gente está falando em 4 anos, porque tem sido mais ou menos essa referência, mas sem correção. Então, o que está acontecendo? Está obrigando as produtoras, que são as independentes que realmente usam o fundo setorial, a fazer ginásticas para poder conseguir viabilizar esse orçamento. 4 anos sem correção é muito tempo, é muita complicação. E com muitas restrições por normas, instruções normativas da Ancine, restrições para não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sabe? Tem um monte de restrições que a gente não consegue
até o Sindicine, enquanto entidade representante de trabalhadores, já pedimos diversas audiências com a Ancine e não fomos atendidos, para questionar pontos que realmente divergem, né, do fazer do audiovisual. A impressão é que se tem que quem faz os editais não conhece, nunca esteve num set de cinema para entender efetivamente como é. Então, essa discussão aí dos PLs, né, gerou bastante aflição no setor, principalmente porque dentro das normativas da Ancine, as grandes produtoras que estão no eixo Rio-São Paulo não teriam direito ao fundo setorial, o que causa grande estranheza, porque no momento que você instala uma pseudo-indústria do audiovisual, você não permite que o Estado, que concentra as maiores produtoras, a maior parte da mão de obra qualificada para esse setor, concentre e não pode ser financiada pelo fundo setorial. Então, isso está gerando um desconforto muito grande no setor, porque é penalizar quem está produzindo, que é penalizar quem está dando destaque para o setor. Claro que existe o interesse da Ancine e também de todo mundo de ter uma descentralização, né? Nós temos polos importantes, como o do Rio Grande do Sul, o próprio polo de Brasília é forte, sabe? Você tem o polo de Minas Gerais, ou seja, Santa Catarina também é um polo bem produtor. Então, você está em detrimento, você está penalizando as produtoras, as grandes produtoras que produzem a maior parte do conteúdo e ao mesmo tempo, tentando forçar uma descentralização, mas para ter uma descentralização, você precisa qualificar esses espaços, que não adianta só dar o dinheiro. Então, você tem que qualificar o contratante e todo o sistema que está em volta, os trabalhadores, a infraestrutura. Isso tem que ser qualificado para poder ter efetividade, né? Porque assim, não é todo dia que nasce Pernambuco, sabe? Assim, não é todo dia. Ali foi uma construção muito das próprias produtoras locais, né? E de acreditar realmente e comprar uma briga, porque eles estão fora do eixo, né? A gente não pode usar a Lei Rouanet, né, no audiovisual, isso é fato, né? Então, e é muito difícil você conseguir, você lutar por patrocínios, né? Pelo dinheiro bom, como o setor chama, né? Que não é só o dinheiro incentivado. É muito difícil, né? Por conta de muita demonização também do setor, né? Todo mundo é muito vagabundo, todo mundo está aqui para explorar, sabe? Tem uma coisa assim muito das pessoas que são contrárias, né, à produção do audiovisual no nível que ela está. E a gente está muito bem no mercado, né? A gente tem muita qualidade, a gente tem qualidade técnica. E questionamos, né? A gente, enquanto representantes trabalhadores, questionamos, inclusive, a intenção que está nesse PL, dessas plataformas fazerem formação, pelo amor de Deus, sabe? Não existe formação feita por... Sabe, não tem como. Por quê? Primeiro, os nossos técnicos, eles são muito bem vistos quando a gente filma fora. Quando equipes vêm para cá, eles saem encantados com a qualidade técnica, com a inventividade e criatividade, né? E muita participação que a gente consegue ter nos sets. Então, não cabe às plataformas se meter com isso. Isso é um problema do setor, dos sindicatos, né? Tanto patronal quanto trabalhador. Somos nós. E hoje eu tive informações aqui que já vinha vindo, né, de algum tempo, que eu vou alertar as plataformas aqui para que não cometam este erro, que é tabelar a mão de obra. A gente está recebendo denúncias de que diz o seguinte, olha, para essa função não pagamos além disso, esse aqui é o teto, não pagamos mais. E as produtoras, por serem prestadoras de serviço nesse sistema hoje que estão trabalhando nas plataformas, elas não têm direito patrimonial, não têm direito autorais nenhum, então elas não mandam naquele dinheiro. Então é muito difícil essas produtoras conseguir defender uma mão de obra melhor, porque elas estão tabelando. Então eu alerto as plataformas para o risco dessa ação, porque da mesma forma que os trabalhadores são colocados no CAD, no Conselho de Defesa Econômica, a gente também pode colocar essas plataformas quando entrarem nesse modelo de tabelamento, que é um absurdo isso. Já não dão os direitos, a gente trabalha 12 horas por dia, e assim, a gente tem... é muito engraçado, porque assim, eu comecei fazendo longa-metragem, a gente tinha uma única equipe, né, de cinema dentro para rodar. Hoje, nos projetos, nos sets de streaming, você tem até 3 equipes e, mesmo assim, não consegue reduzir a jornada. Ou seja, eu não sei o que acontece com esses projetos, porque você trabalha 12 horas, sem contar o tempo de deslocamento.
Então, é muito pesado, a gente está tendo muita gente desistindo, essa nova geração não suporta esse tipo de carga e principalmente a tensão que é dentro do CET, você não trabalha para cumprir número de... são sequências X, são páginas, sabe? E são páginas e páginas e páginas, e os técnicos estão sofrendo demais com burnout, com afastamento de família, mesmo trabalhando 5-2, né? Mesmo, se fosse 6-1, então a gente estava tudo morto, sabe? Então, eu não sei como é que a gente poderia... Está para ser votado. A discussão, a posição do Sindicine é que ele vá para a votação, mesmo desagradando o setor, não é os 3%, mas é a única chance de você ter algum marco para você, num futuro governo, eventualmente pleitear atualização disso, porque essas coisas têm que sofrer atualizações periódicas, né? Então, batalhar por isso, né? Então, a gente está numa sinuca de bico hoje por conta dessa situação que está. Está no Senado, não sabemos se qualquer mudança foi apensado, a gente não sabe exatamente, aliás, a gente sabe, sim, como foi esse apensamento, mas ele não satisfaz todo o setor, né? Então, a expectativa é que a gente consiga minimamente conversar para que seja aprovado, mas que haja uma brecha para futuras atualizações. E aí contemplar todo mundo. Obrigada, Sônia. Perfeito. Acho que você deu um panorama geral sobre a situação. Eu queria passar a palavra agora para o conselheiro Caio, que está aqui acompanhando o remoto. Caio, por favor. Para a presidenta e ilustres conselheiros, eu penso que cabe debater a regulamentação do projeto de lei, mas entendo esse debate não de forma isolada. Eu acho que precisamos tratar também de matérias paralelas que impactam diretamente a dignidade do trabalho no setor. Por exemplo, o descontingenciamento do fundo setorial via PLP 259 de 2023, a proteção contra a pejotização fraudulenta e a garantia de representação sindical previstas no PL 152 de 2022, a remuneração residual digital do PL 4968 de 2024 e as salvaguardas contra a substituição predatória por inteligência artificial, conforme o PL 2338 de 2023. O audiovisual integra a missão 4 da Nova Indústria Brasil. Se desejamos uma indústria soberana, esse Conselho deve liderar um marco regulatório que una financiamento estável à proteção efetiva de nossos criadores e técnicos. Obrigado. Conselheiro, você pode repetir os projetos, que eu não consegui anotar o número dos projetos no qual que você... Se puder repetir, eu agradeço, até para ficar registrado aqui. Perfeitamente. É o PLP 259 de 2023, que trata do descontingenciamento do Fundo Setorial do Audiovisual. Tá, ok. O PL 152 de 2022, é sobre a proteção sindical. Ok. O PL 4968 de 2024, é sobre a remuneração residual. Uhum. E o PL 2338 de 2023, é sobre a inteligência artificial e os direitos autorais. Tá ótimo. Maravilha, muito obrigada. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar a respeito desse tema? Bom, aqui então, pelo que deu para entender, quer dizer, a gente tem, no caso específico do PL 2331 de 2022, que está agora no Senado, aguardando, então, seguir a tramitação aqui, seria propor propor uma votação rápida para que haja a aprovação deste PL específico. E o que o conselheiro Caio sugeriu foi olhar o setor do audiovisual de uma maneira mais integrada com outros projetos que estão em discussão, inclusive o Marco Civil da Inteligência Artificial. Nesse sentido, a gente tem duas formas de pensar em como o Conselho pode atuar. Primeiro, criando uma comissão de relatoria que possa dar parecer, analisar esses projetos e trazer contribuições.
para, né, que a gente possa enviar depois aos senadores. E o segundo, que talvez seja, a gente precisa de um pouco mais de tempo, seria, a partir dessa comissão, marcar uma audiência pública no qual a gente discutisse todos esses pontos aqui. Então, eu coloco aqui em discussão, eu acho que a gente pode seguir, né, Ângela, com as duas propostas, a criação da comissão de relatoria e, mais para frente, a inclusão dessa temática numa audiência pública. Conselheiro Carlos, por favor. Patrícia, eu confesso que, tecnicamente, eu não sou o mais apropriado para falar, não tanto quanto a conselheira Sônia falou, e falou muito bem sobre as preocupações. Mas eu queria registrar aqui, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa sobre esse projeto, e na página do Senado existe uma pesquisa para saber a aprovação das pessoas que acessam, né? Não é todo mundo que pode votar, tem que fazer um cadastro, então não é chegou lá e marcou. Então é uma votação que serve de algum parâmetro para a gente. E me chamou muito a atenção porque ele é aprovado, tem 107 pessoas votaram aprovando o projeto, né, concordando com o projeto, e 5.375 contrárias. Então, é uma diferença, isso me chamou muito a atenção, e eu acho que talvez seja muito por conta dessas questões que a conselheira Sônia levantou, porque, se você observar, é necessário um projeto assim? Sim, é necessário. É necessário porque, eu vou dar um exemplo da minha Paraíba, existe uma cidade que eu acho que a Sônia conhece, chamada Cabaceiras, na Paraíba, onde foi gravado o Alto da Compadecida. Né? E Cabaceiras, ela é conhecida como a Hollywood nordestina. Quando você chega na cidade, tem uma montanha e tem um letreiro Hollywood nordestino, Hollywood escrito com R, R-O-L-U-D-E. É uma delícia. E lá é um cenário muito propício para muitas gravações e muitas, até mesmo grupos de cinema do próprio estado fazem gravações lá. E eu vejo a dificuldade que esse pessoal tem, sobretudo em relação a recursos. E quando a gente vê um projeto desse, a gente fica animado. Mas é preciso, claro, que a gente tenha o cuidado que a conselheira Sônia teve de colocar essas questões. E eu acho que é papel nosso aqui do Conselho subsidiar, né, sugerir algumas alterações, alguns aprimoramentos para que essa proposta ela tenha realmente o objetivo a que ela se propõe, que é ajudar, né, o cinema brasileiro, num momento tão importante que nós estamos vivendo. Né? Obrigado. Perfeito. Obrigada, conselheiro. Nesse sentido, no caso do PL 2331, aí eu vou pedir ajuda para o Marcos, que na reunião passada a gente falou sobre essa questão de sugerir mudanças, alterações, mas como o Senado é a casa revisora, a gente não teria espaço para isso. É isso mesmo, né? É isso, Patrícia. Bom, como houve alteração na Câmara, o que é possível hoje é só... o que é possível hoje é aprovar a redação original que saiu do Senado, aprovar a redação original que foi aprovada na Câmara, né, o substitutivo aprovado na Câmara, ou mesclar os dispositivos dos dois projetos. Não é possível que mesclar os dispositivos dos dois projetos. Né? Tá, mas não cabe mais nenhum tipo de novo dispositivo. Tá? Então, por exemplo, não será possível rever a alíquota da Condecim. Aqui foi o 2331 aprovado aqui originalmente, ele fala em 3% e lá na Câmara em 4%. Né? Então, são só essas duas alternativas. Né? Não dá para propor uma alíquota de 6%, por exemplo. Né? Então, hoje a gente tem esse quadro, né, do processo legislativo. Agora, certamente, como a Sônia falou, seria possível aprovar o projeto, apresentar projetos de lei, alterando já a lei, né, eventualmente sancionada. Né? Perfeito. Então, a minha proposta é que a gente crie uma comissão de relatoria, que, olhando, e gostei da sua pesquisa, de olhar quem aprova, quem não aprova, né, olhando a participação social. Então, criar essa comissão de relatoria para olhar não só esse que já está na boca para ser apreciado, mas os outros também que olham o ecossistema todo. E aí, então, a gente precisa agora definir, né, quem participaria da comissão de relatoria e quem seria o relator dessa comissão. Lembrando que
A comissão de relatoria ela é formada por um membro titular de cada uma das representações, né, do setor empresarial, do setor dos profissionais e do setor da sociedade civil. Então, coloca aqui em discussão quem do setor empresarial gostaria de participar, quem do setor da categoria de profissionais e da sociedade civil, quem estaria disposto a participar dessa comissão de relatoria. Bom, a gente está junto, né? Não tem como. Eu e o Caio estamos juntos aqui. Conselheiro Caio, posso colocar o seu nome e o da Sônia? De acordo. E o Martins, por favor. Eu acho que não poderia assumir essa relatoria aqui, tá? Porque eu acho que tem um problema ali de conflito, não de conflito de interesse, mas há um conflito funcional. Bom, Carlos, você tem interesse de participar, conselheiro Carlos, dessa comissão, como representante da sociedade civil? Como eu falei, eu não tenho a capacidade técnica tão eficiente, mas eu posso contribuir sim. Sim. Se alguém que tenha uma... Bom, temos então, precisamos de um participante, então seria do empresarial, aqui entre Flávio Lara, Samir Nobre, Rafael e Valderez Donzelli. Valderez? Tá bom. Então, temos aqui uma primeira comissão formada que vai se debruçar sobre os projetos de lei com a temática de audiovisual, vídeo on demand e outras questões relacionadas a esse segmento. Muito obrigada. Então, comissão montada. Item 2 da pauta, proposta... desculpa, só voltando um pouquinho no anterior, vocês, depois da comissão, definam quem será o relator, e aí, na próxima reunião, a gente já passa para os próximos passos da comissão. O item 2 da pauta é proposta de audiência pública em abril, que inicialmente a gente tinha pensado em trazer já a temática do combate à desinformação no período eleitoral. Como nós tivemos essa primeira audiência pública, que eu reputo foi muito importante, a gente começou, de fato, com o pé direito nessa discussão em relação ao ECA Digital e a contribuição do Conselho. Tivemos aqui representantes que estão com essa atribuição de fato, dar forma à lei, né? A lei saiu, agora ela tem que, de fato, ganhar forma e ganhar corpo e ganhar a sociedade. Então, na troca de mensagens no nosso grupo, ficou essa sugestão de fazermos uma audiência pública, voltando nessa temática, para ouvir os representantes da sociedade civil, que, como vocês viram, não pudemos trazer aqui. Então, a nossa proposta seria, na reunião de abril, a gente trazer na primeira parte, na audiência pública, a continuidade dessa discussão e aí convidando agora os representantes da sociedade civil para que eles possam se manifestar a respeito da regulamentação do ECA Digital. E aí eu queria trazer uma ponderação que eu acho que ficou bastante nítido aqui sobre a questão da limitação de números de convidados. A gente teve a participação de 6 pessoas, né, com 15 minutos cada um, e houve uma redução no tempo de participação do Conselho. Então, a minha sugestão é que a gente fique em, no máximo, 5 convidados, para que a gente possa ter o tempo adequado para a manifestação de todos os conselheiros, não com a correria dos 3 minutos, né, Rita? Porque ficou corrido. Mas porque o que eu senti é que a gente tinha que dar um espaço maior para essas pessoas que estavam aqui, que se dispuseram a participar, principalmente o Ricardo e o IAG, que eles estão ali no toque de caixa e na contagem regressiva mesmo para colocar a discussão da regulamentação em pé. Mas, então, eu queria propor que a gente ficasse com o número máximo de 5 convidados,
preparados para as próximas audiências públicas e considerando que a gente pode ter a participação de parlamentares. A deputada Rogéria Santos fez questão de participar, a gente conseguiu, né, que ela viesse, acho que a participação dela foi muito boa, vocês viram o relatório do GT, acho que ainda tem muito que a gente discutir em relação a isso, então a proposta seria na audiência pública de abril, que será presidida pela Ângela, que eu não estarei aqui, mas a Ângela presidirá, audiência pública com a participação da sociedade civil sobre o ECA digital, e aí depois eu queria fazer um segundo encaminhamento. Por favor, conselheiro Fernando. Presidenta, eu queria propor uma audiência pública que vai trazer somente representantes da sociedade civil. Esta audiência pública fosse com 4 na mesa para sobrar tempo a mais para o Conselho participar. Eu acho que com 4 participantes da sociedade civil como convidados explanando, acho que o debate ficaria mais amplo para o Conselho, para os conselheiros e conselheiras aqui nesse plenário. Estão todos de acordo? Por mim, está ótimo. Acho que ok, que acho que de fato dá mais tempo para... Assim. Não, perfeito. Então, seguimos na reunião de 6 de abril, audiência pública, ECA Digital, recorte, sociedade civil, com 4 participantes, e eu passo a palavra para a conselheira Camila Leite, que está online. Obrigada, presidente. De acordo com deixar a próxima reunião sendo, a próxima audiência pública sendo a continuidade dessa, eu só sugeriria que, mesmo sendo representante da sociedade civil, que a gente tivesse também pelo menos alguma representante de outro setor. Eu diria que as audiências públicas são mais produtivas quando tem essa mistura, né? Hoje a gente viu mais representantes do poder público, já foi super interessante, mas eu acho que esse diálogo intersetorial pode ser mais interessante. Então, entendo a sugestão do conselheiro de talvez limitar o número, mas talvez se a gente conseguir colocar esse número a mais para ter algum representante ou do legislativo ou novamente do próprio executivo, isso pode ser interessante. E aí vale dizer que a situação vai estar diferente. A audiência de hoje disse respeito ao ECA digital. A próxima audiência pública vai dizer respeito não somente ao ECA digital, mas ao decreto regulamentador que vai surgir agora em meados desse mês. Então, teremos muitos temas novos para tratar. Eu diria que isso vai aumentar bastante a responsabilidade do Conselho de entender esses debates, inclusive reitero uma sugestão aqui de criação de um comitê para esse tema. Então, concretamente, que tenha mais algum setor ou alguns setores participando desse momento e que também a gente deixasse como diretriz para as próximas audiências ter sempre esse encontro multissetorial para não concentrar só no poder público nem só na sociedade civil, e aí sempre com cuidado, de acordo com o possível, de equilíbrio de gênero, também pensando em diversidade de raça, que eu sei que tanto a presidência, a vice-presidência como o conselho prezam muito. E aí, se a gente puder ter um tempinho para indicar essas pessoas, também agradeço e desde já me disponibilizo a participar de um possível futuro grupo sobre o ECA digital. Obrigada, conselheira Camila. Sim, teremos o tempo agora, né, a partir da aprovação da audiência pública, de indicação. Lembrando que na audiência passada nós tivemos o período do Carnaval e, por isso, a necessidade de ter feito o convite muito rápido. A gente teve, então, um estrangulamento do tempo para poder soltar os convites. Agora a gente vai ter um mês inteiro, de fato, para seguir. Lembrando que também a gente vai ter um feriadão aí no meio, que é a Semana Santa. Nós tivemos uma semana a menos, né? Lembrar, e uma semana a menos. Porque a posse foi na segunda semana. Exatamente. Então, ficamos em 2 semanas e sendo uma do Carnaval, muito apertado para o convite. Então, estão abertas as inscrições, por favor, mandem as sugestões, podem ser pelo grupo de WhatsApp ou pelo e-mail do CCS para a próxima audiência pública. Bom, os outros 2 itens da pauta... desculpa, conselheiro Paulo. Alô? Oi. Bom, obrigado. Não, eu queria saber o seguinte, eu trouxe pela FENAGE a proposta de uma outra audiência pública. Faça ela agora? Ou tem um ponto aí na frente para fazer?
Eu vou passar as outras duas propostas de audiência pública, aí depois eu te passo a palavra de volta para você fazer a proposta da FENAGE. Tranquilo. Ok. Presidenta, só uma dúvida. Os nomes que foram indicados anteriormente da sociedade civil, eles automaticamente estão indicados ou a gente tem que indicar novamente? Seria bom, para formalizar, Rita, indicar novamente, né? Eu sei que o nome da sua indicação já está lá, é o Paulo, né, Renan? Uhum. Então, mas se puder, de novo, para formalizar, seria bom, porque daí a gente já resgata e deixa pronto. Tá bom, atualiza, obrigada. sim. Obrigada. Bom, o item, a proposta de audiência pública que nós tínhamos pensado inicialmente para abril, que foi um dos temas, né, levantados, entre os temas levantados na nossa primeira reunião, estava a questão da comunicação nas eleições gerais de 2026, incluindo as questões como as normas do Tribunal Superior Eleitoral, que está para sair, né, Ângela? Sim, ainda no início do mês, sobre o uso da inteligência artificial e o combate à desinformação, vedação ao uso de ferramentas de deepfake, identificação de conteúdo sintético e outros tópicos relacionados. Nós tínhamos, então, proposto, né, para abril, e aí consulto a vice-presidente, Ângela, se a gente poderia, em termos de prazo, né, de timing, se seria o caso da gente deixar essa audiência pública para abril ou até mesmo para junho, para maio ou até mesmo para junho, devido a outras questões aqui. Claro, presidente, eu não me oponho, eu acho que em razão também da produtividade e da qualidade do debate de hoje pela manhã, né, acho que vale a pena a gente ter, e a gente já havia discutido isso também internamente no nosso grupo, nós precisamos continuar esse debate em relação ao ECA digital. Em relação a esse tema, especificamente sobre desinformação no período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral vai agora, acho que nessa semana ainda vai aprovar as resoluções, elas já existem, mas vão haver algumas alterações, e aí a gente pode postergar isso para o próximo mês, pode ser no mês de maio ou até junho, as eleições, ainda que nós saibamos que a partir de abril, aliás, esse ano, né, nós já estamos num ano eleitoral, mas a gente vai ter espaço e tempo para debater essa temática, que ela será constante ao longo do ano, né? Esse é um tema que não vai ficar deixado, enfim, nós não vamos estar atrasados nesse debate, porque ele é um tema que vai estar na pauta do dia da comunicação social no país esse ano. Então, não vejo problema de ordem alguma, e eu também me disponho a sugerir também nomes, mas acho que é um tema extremamente relevante que a gente precisa se debruçar. Perfeito. Desculpa, eu pulei uma parte aqui muito importante, que a pedido da Secretaria, solicito que os conselheiros enviem sugestões de nome para a audiência pública do ECA Digital até a próxima segunda-feira, dia 9. Tá? Então, temos aqui... Desculpa, Mário, eu pulei essa parte aqui. A gente tinha proposto também, como item 3 da pauta, uma audiência pública sobre... com a temática de desafios da comunicação social e da imprensa em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é comemorado mundialmente pela Unesco, que acontece no dia 3 de maio. A reunião nossa acontecerá no dia 5 de maio, então a gente estaria em cima, né, no dia 4 de maio, e aí seria uma ideia de propor essa audiência pública temática sobre isso, não apenas celebrando a data, mas também discutindo os desafios atuais da comunicação social. E aí eu queria, essa seria para maio, então a gente tem abril ECA Digital, maio seria essa, junho a de combate à desinformação no período eleitoral. Mas eu queria, antes da gente decidir, ouvir a proposta da FENAGE, Paulo, para que a gente possa organizar o calendário do primeiro semestre. Bom, obrigado, presidente. Boa tarde aí aos conselheiros e conselheiras, ao pessoal da equipe. Também me somo a quem fez uma avaliação super positiva da mesa de hoje de manhã, né, da audiência pública. Achei muito relevante, muito instrutiva, acho que qualifica o debate, né, que a gente tem que fazer. E, em nome da Federação Nacional dos Jornalistas, eu queria propor a audiência de um tema que
para nós assim, é muito premente, que é o seguinte questão. Agora, em janeiro, foi promulgada pelo presidente Lula a lei que estabelece o profissional multimídia, né? A gente olhou e, num certo sentido, nós fomos pegos desprevenidos. Não teve nenhuma discussão com as entidades sindicais, não teve nenhuma discussão com as entidades representativas dos jornalistas, não teve nenhuma discussão com as entidades representativas dos radialistas, e nem o audiovisual. Ele regulamenta uma profissão que, num certo sentido, atravessa todas essas profissões. Então, o que acontece? A profissão de jornalista é uma profissão que se define pelo conteúdo dela, pelo escopo dela, pelo objeto dela. Um jornalista pode ser um profissional multimídia, quer dizer, ele pode trabalhar em várias mídias. Radialista, mesma coisa. Então, o que acontece? Na nossa opinião, né, crítica à lei aprovada, ela, da maneira que foi aprovada, ela permite passar por cima e ela vamos dizer, invade a seara, invade e num certo sentido, produz uma grande confusão sobre o registro dos profissionais nas empresas, cada um no seu emprego, cada um na sua função. Então, o que acontece? Ela vai ser regulamentada. Nós achamos que é de extrema importância e urgência que a gente possa debater a regulamentação de uma maneira também qualificada, né? Então, pensamos nesse sentido numa audiência pública e tínhamos pensado em abril porque é um mês que tem a data importante dos jornalistas, que é 7 de abril. Então, tínhamos pensado nisso. Achamos que é uma questão relevante, tanto para radialistas, então, como para audiovisual, como para jornalistas, que são os profissionais da comunicação no país. Essa questão é premente. Então, achamos que é uma questão por excelência para um Conselho de Comunicação Social abordar. Então, é isso. Essa é a proposta. Conselheiro Fernando. A FITERT, presidenta Patrícia Blanca FITERT, apoia a proposta do Paulo, mas só lembrando que na nossa posse, na nossa abertura dos trabalhos, a FITERT propôs também essa audiência pública, também nesse sentido da urgência, porque está tramitando no Ministério do Trabalho, o audiovisual é atingido, os jornalistas, nós radialistas, trabalhadores em rádio e televisão, né, no Brasil. Então, eu acho que a preocupação da FENAGE é a nossa preocupação e nós levantamos aqui nesse Conselho, na nossa primeira reunião após a posse, a preocupação da FITERT com relação à regulamentação do profissional multimídia, que atinge não somente as três categorias, vai muito além. Estive no Ministério do Trabalho e ela, no contexto das funções regulamentadas, profissões regulamentadas, ela atinge 12 profissões regulamentadas. Então, vai muito além, viu, Paulo? Muito além, e a preocupação da FENAGE é a nossa preocupação também da FITERT, da Federação dos Radialistas. Sim, obrigada pelas sugestões. Bom, a gente tem aqui uma questão do... desculpa, a conselheira Camila, sobre essa temática, conselheira. Isso, obrigada, presidente. Sobre a audiência de desinformação eleitoral, que em princípio estava para maio, agora passou para junho, eu gostaria de perguntar para a presidência, especialmente para a vice-presidência, eu sei que a conselheira Ângela é especializada em direito eleitoral, e para os demais conselheiros, qual seria o timing mais interessante da gente falar sobre desinformação eleitoral? Por quê? Quando pensamos em fazer em breve é porque as resoluções iam entrar em vigor. Mas se a gente adiar para junho, vai ser já um pouco depois da entrada em vigor das resoluções.
Minha sugestão seria que talvez agosto ou julho seja mais interessante, porque vai ser logo antes do momento de início da propaganda eleitoral. Então, eu diria que o timing já de início eleitoral pode ser mais interessante para o Conselho contribuir diretamente. Então, gostaria de discutir com vocês o timing mais efetivo para isso, sobre o eleitoral, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu concordo que a de maio tenha que ser sobre o Dia da Liberdade de Imprensa. Inclusive, nesse mesmo dia, vai ter um evento da Unesco na Zâmbia sobre esse tema, então acho interessante a gente ter esse paralelo aqui no Conselho. E, em terceiro lugar, sobre sugestões de audiências para criação de time e criação de contribuições do Conselho, eu reitero uma sugestão que foi dada por mim, pelo conselheiro Marcos e por outros conselheiros na posse, que é uma audiência pública e a discussão sobre o tema de regulação de mercados digitais. Obrigada, presidente. Realmente são muitos temas relevantes. Difícil a gente escolher aqui. Tem a IA, exatamente. Bom, em relação ao questionamento da conselheira Camila, eu acho que a qualquer momento a partir de agora será um bom momento para a gente discutir isso. O que eu sugiro é que a gente não discuta isso já após o período eleitoral. Então, eu não vejo prejuízo em deixarmos para junho. Acho que julho, presidente, nós não temos aqui sessão, temos? Temos. Então, enganei. Julho poderia ser, o início de agosto também. Acho que é um tema latente, como eu disse, assim, a qualquer momento. Assim, nós já estamos em um ano eleitoral, nós temos inúmeras regras aí já estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, virão outras, algumas novas que a gente vai tomar conhecimento a partir agora desse início desse mês, mas a campanha já está. A campanha eleitoral a gente já vê todos os dias na mídia, já está acontecendo. Então, a qualquer momento é o momento de se discutir essa temática, obviamente antes do período eleitoral. Após o período, acho que também seria interessante a gente fazer um balanço, né, do período das eleições e quais foram os principais desafios. Muitos deles a gente já sabe, né, quais serão, mas a gente pode fazer esse balanço ao final. Mas acho que não há problema algum a gente postergar, manter, e aí já dando minha opinião, manter a audiência pública de maio sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e postergar esse relacionado à desinformação, essa audiência pública, para junho ou julho, sem problema algum. Presidente, então só retiro a minha sugestão. Abril. Então era só se fosse... Desculpa, era só se fosse realmente um timing melhor. Caso seja interessante falar o quanto antes, então concordo com a decisão de colocar para junho. Aqui, Rita, por favor. Bom, eu acho que veio uma proposta muito importante e urgente do conselheiro Paulo, da FENAGE, da FTERT, que a gente deveria considerar também, porque ela está para se transformar efetiva, né? Eu queria fazer uma pergunta a título de possível encaminhamento. As sessões ordinárias, elas permitem trazer um ou uma convidada para discutir um tema e o conselho se posicionar a respeito? Nesse caso, qual desses temas poderia ser tema da sessão? Eu acho que até o dia acho que a liberdade de imprensa deveria ser uma sessão, não uma audiência pública, mas uma sessão que celebrasse e trouxesse talvez alguma convidada para poder fazer uma exposição e todas nós nos manifestarmos. Que isso a gente ganharia espaço nas audiências. Obrigada, se for possível. Sim, é possível. É possível utilizarmos desse instrumento de trazer, já fizemos, né? Como hoje mesmo nós teríamos a participação do senador, né? Gostaríamos de ter tido a participação do senador Eduardo Gomes aqui para falar de um projeto específico. Sim, é possível fazer a sessão da reunião de 4 de maio, da reunião ordinária, como sendo comemorativa ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ganhando, então, a parte da manhã para uma audiência pública. A questão, né, que eu fico da minha ponderação em relação
que eu posso dizer, na questão da lei multimídia, qual é o timing disso, né? Primeiro, porque, pelo que o Fernando tinha comentado, o conselheiro Fernando, o Ministério Público já está, o Ministério do Trabalho já estava trabalhando na regulamentação. Então, se você puder só dar um panorama para a gente poder pensar aqui em formas de encaminhamento. Sim, presidenta. No dia 21 de janeiro, a FITERT e a FENARTE provocaram uma reunião com o ministro Luiz Marinho, no Ministério do Trabalho, com o tema multimídia. Porque nós estávamos festejando, soltando foguete, pela aprovação, Paulo, da nossa identidade nacional de radialistas, seguindo a histórica identidade nacional dos jornalistas, uma profissão co-irmã que já tem esse direito há muitos anos. Nós conseguimos, no dia 8 de janeiro, a sanção presidencial da nossa identidade nacional. Mas no dia 6 de janeiro veio a regulamentação do multimídia. Então, a gente estava festejando a nossa aprovação no Congresso Nacional da Identidade Nacional e no dia 6 vem a regulamentação do multimídia, que passou de forma silenciosa aqui no Congresso. E a gente, quando nós tomamos conhecimento, provocamos a reunião no Ministério do Trabalho. E na reunião, nós apresentamos uma proposta, uma minuta de estudo das duas federações, e o ministro se comprometeu, lá em 21 de janeiro, em montar um grupo de trabalho do Ministério para fazer uma avaliação desta regulamentação. Então, a regulamentação está em curso, né? É urgente a audiência pública, porque, de repente, marcar para o segundo semestre ou adiar muito tempo, a gente vai fazer audiência pública já com a profissão regulamentada. Eu acho que é preciso, por isso que na posse, quando abriu a fala para os conselheiros, eu me inscrevi e propus, a Samira estava aqui ao meu lado, propus, não é, pela FITERT, essa audiência pública da lei do multimídia, porque é urgente. A regulamentação está em trâmite no Ministério do Trabalho. Então, é preciso ver aí. Eu queria consultar a presidenta e a secretaria do Conselho se não é possível, num dia, fazer 2 audiências públicas, se o regimento permite, porque aí poderíamos fazer 2 audiências públicas, uma pela manhã, outra pela tarde, e a gente poder caminhar com todos os questionamentos, porque essa dinâmica de audiência pública, a senhora estava até comentando, não é, que deu uma nova dinâmica, né, ao Conselho, à participação popular. Então, é preciso ter esse olhar. A urgência para a audiência pública para discutir a regulamentação da profissão multimídia. Perfeito. Bom, temos aqui a questão do tempo, da escassez de reuniões do Conselho para tantos assuntos aí que são urgentes e importantes. Então, estava conversando aqui com o Valmar e com a Ângela para que a gente possa pensar no seguinte calendário. Reunião do dia 6 de abril. A parte da manhã, a gente faz o ECA Digital. E a parte da tarde, o que a gente pode fazer? Para não convocar... Nós já fizemos, conselheiro Fernando, 2 audiências públicas num dia. Ela fica muito tumultuada. A realização de 2 audiências públicas, com 4 convidados para de manhã, 4 convidados para tarde, ele é muito exaustivo e no sentido de até de manter a atenção dos conselheiros e de dar a objetividade que a gente gostaria, principalmente como são temas muito distintos. Então, uma das formas que a gente encontrou de poder seguir com a pauta em cima de assuntos que são muito urgentes foi, na reunião da tarde, convidar 1 ou 2
participantes, dois convidados, para falarem sobre o determinado assunto. Então, para apresentar determinado assunto. Sendo que, no caso de itens relacionados ou de temas relacionados à regulamentação, que não é regulamentação do próprio Congresso Nacional, da própria Câmara, o Conselho pode ouvir, mas não tem competência para se manifestar em relação a, por exemplo, o Conselho não pode, por falta de atribuição nossa, soltar uma nota a respeito da regulamentação do ECA Digital no Ministério da Justiça, ou soltar uma nota sobre a regulamentação do Ministério do Trabalho. O que a gente pode fazer é propor o debate. Então, nós não podemos, como a conselheira Rita tinha questionado, a gente não pode se manifestar sobre assuntos que não são de dentro do Congresso Nacional. Então, o que a gente poderia fazer na reunião de abril, abrir espaço na discussão da tarde para um ou dois convidados que pudessem falar a respeito desse assunto ou agendar uma audiência pública para a reunião de maio, e aí na parte da tarde faz a comemoração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ou inclui, né, dentro da questão da liberdade de imprensa também a temática dessa questão da regulamentação do profissional multimídia, porque eu acho que ele está dentro do escopo de desafios da comunicação social e da imprensa, então poderia trazer, eu acho que seria, vamos ser diretos em termos de encaminhamento. Proposta 1, abrir espaço na agenda, na pauta da reunião de abril, para um ou dois convidados falarem sobre essa temática na hora que nós discutimos essa questão. Proposta 2, inclusão, né, da temática dentro do guarda-chuva Desafios da Comunicação Social, e aí tratar desse tema de uma coisa mais ampla. A gente tem, por exemplo, questões relacionadas a financiamento, financiamento mesmo da imprensa e assim por diante, e tratar uma audiência pública específica sobre o tema. Então, eu coloco em aberto para votação e manifestação dos conselheiros. Já tenho aqui Paulo, e depois a gente colhe inscrições. Fernando. Bom, presidente, assim, pensando aqui na questão de fato, eu acho que a nossa experiência de hoje de manhã mostra que ter duas audiências públicas no mesmo dia é uma coisa muito difícil, né? Então, eu me inclino em ter a audiência pública em maio. Mas eu acho que esse tema precisa de uma audiência pública, porque ele tem um grau de complexidade, ele tem vários atores envolvidos, né? Então, você, por exemplo, colocar, vamos dizer, alguém do Ministério do Trabalho para dar uma exposição técnica, fatalmente, assim, os jornalistas têm toda uma questão para expor, os radialistas também e outras profissões também. Então, eu acho que isso daí, assim, colocado no âmbito de uma sessão que trata de outros assuntos, acho muito difícil de abordar a questão. Então, eu me inclino diante das possibilidades que a gente faça audiência pública, então, em maio. Então, no período da manhã, a partir daí, a gente, com ideia de 4 pessoas para falar, pode examinar o assunto em profundidade. Obrigado. Conselheiro Fernando. Concordo com o Paulo da FENAGE, e colocar a comemoração da questão da liberdade de imprensa para a tarde, não é? Porque é um marco da questão da comunicação, e debater realmente o multimídia pela manhã. Eu acho que se misturar, botar o desafio da comunicação e a comemoração do Dia da Liberdade de Imprensa à tarde, que é uma coisa mais amena, tá? E pela manhã a discussão do multimídia, trazendo o Ministério do Trabalho. Vamos sugerir aí os convidados para a gente fazer um debate e tentar, não que o Conselho vai interferir lá no decreto que está sendo preparado pelo governo no Ministério do Trabalho, mas que o Conselho possa debater e colocar a posição
das categorias aqui representativas, tanto da parte do cinema, do rádio e televisão, do jornalismo, enfim, sair com a posição do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Não vai interferir, mas vai ajudar bastante em dar uma contribuição para minorar, porque não vai acabar, a lei está aí, já está feita, o leite já foi derramado. Agora vamos minorar, tentar minimizar a invasão dentro das profissões. Obrigado. Perfeito. Mais alguém gostaria de se manifestar a respeito desse assunto? Ok. Bom, então, vamos lá. Só recapitulando aqui, a gente já está pensando em fechar até junho para poder dar o tempo de colocar. Então, ECA Digital, em abril, 4/5, a discussão sobre essa questão do profissional multimídia, e na parte da tarde a cerimônia, a sessão ou a comemoração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, com a participação de convidados. Aí a gente tem em junho, né, o 1º de junho, que a primeira sugestão seria falar sobre o combate à desinformação no período eleitoral, mas a conselheira Camila lembrou sobre a discussão de mercados digitais, né, que a gente tinha comentado também. Então, eu acho que o que a gente poderia fazer, analisando os próximos acontecimentos, né, esperando os próximos acontecimentos, é definir a de junho. Eu queria antecipar, mas eu acho que a gente pode deixar esses dois temas para serem definidos na próxima reunião. Ou o combate à desinformação no período eleitoral, ou mercados digitais na de junho, ou então a gente deixa o combate à desinformação para o início do período eleitoral, que se dará em agosto, no início da campanha. Então, aí a gente já deixa condicionado dessa forma. Conselheira Sônia. No dia 6 de abril, à tarde, faríamos uma conversa sobre a regulação do VOD, seria possível isso? Então, já no dia 6, a comissão de relatoria já vai poder apresentar algum texto, ou algum relatório, algum estudo e trazer esse debate novamente. Então, sim. A relatoria. Isso, a comissão de relatoria já vai poder apresentar as questões relacionadas ao trabalho feito nessa. Senadora. Exatamente. Então, acho que eu me inscrevi. Presidenta, em junho, eu acho que é mais proveitoso e mais produtivo a questão eleitoral, porque em agosto já está a campanha a todo vapor, agosto e setembro é campanha eleitoral, outubro já é eleição. Então, eu acho que a questão da desinformação, da questão do direito eleitoral, eu acho que junho é o momento ideal para discutir, porque ainda está em fase de convenções, não é, elaboração aí de processo eleitoral para dizer quem são os candidatos oficialmente. Lá em agosto já tem, a campanha está a todo vapor, não é? São 60 dias, né, oficialmente, mas já começou agora já a campanha. Na verdade, conselheiro Fernando, a ideia da gente não fechar hoje essa data, fechar e escrever em pedra, é mais para esperar ver se não vai acontecer nenhum movimento em relação à discussão do projeto de lei de mercados digitais e deixar isso em aberto. Mas concordo, na verdade a eleição já começou e a desinformação já está rolando solta, né? Então, mas é mais para deixar uma brecha para que, caso, né, lógico, nada também, todo o calendário aqui é possível de alteração, né, caso a gente julgue pertinente e que projetos sejam apresentados ou que entrem numa discussão de urgência, a gente também antecipar discussões ou adiar discussões. Então, era mais nesse sentido, mas eu concordo, a gente, quanto antes falar sobre isso, melhor. Conselheira Rita. Independentemente da audiência pública sobre a desinformação, o TSE vai definir agora, nos próximos dias, quais são as regras.
Queria saber se nós podemos incluir na pauta da tarde, pelo menos, um informe de como isso está sendo recebido. Depois teríamos a audiência, mas já nos apropriaríamos das novidades ou das tensões relacionadas a essa... Né? É isso, obrigada. Claro, perfeito. Eu posso trazer essa informação na nossa próxima reunião. Ótimo, perfeito. Bom, então, o item 4 da pauta é a proposta de formação de comissões temáticas do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O regimento interno dispõe, no seu artigo 26, que, por proposta de qualquer de seus membros, o Conselho de Comunicação Social poderá criar até cinco comissões temáticas com objeto e composição definidos na reunião do Conselho que as constituir. O artigo diz ainda que a comissão temática terá prazo definido pela presidência do Conselho, ouvido o plenário, para apresentar o seu relatório e que o relatório de cada comissão temática será submetido à deliberação do Conselho. A comissão temática difere da comissão de relatoria mencionada no artigo 31. As comissões de relatoria são eleitas para as matérias distribuídas. Desculpa, né? Pulei tudo, comei três linhas seguidas aqui. Desculpa a velocidade aqui tentando falar. As comissões de relatoria são eleitas para as matérias distribuídas ao Conselho quando não se opte por eleger um relator único. Elas devem ser compostas, em regra, por três membros titulares, sendo um de cada segmento representado no Conselho Patronal, Empregados e Sociedade Civil. O prazo regimental para a emissão de parecer é de 2 reuniões ordinárias. Em regra, as comissões temáticas estudam um tema mais geral, com prazo definido pela presidência do Conselho, enquanto as comissões de relatoria tratam de matérias específicas distribuídas ao Conselho com prazo regimental de 2 reuniões ordinárias. O regimento ainda prevê uma fase específica em todas as reuniões ordinárias para a apresentação dos relatórios de andamento dos trabalhos das comissões a serem proferidos pelos coordenadores. É aqui que entra, Sônia, o seu ponto sobre a questão da relatoria, né, da comissão sobre o VOD. Nesse sentido, consulto se há, além da comissão que já instituímos, que vai analisar aqueles projetos que tratam sobre o audiovisual, se há a proposta de formação de comissão temática de outros temas que podem ser instituídos aqui. Eu tenho uma proposta, mas queria primeiro ouvir os conselheiros antes de colocar a minha. Conselheira Rita, né, já pediu a palavra? Bom, eu acho que certamente não só a ECA digital, mas a comunicação envolvendo os direitos das crianças e adolescentes é um tema importante para se tratar. Eu queria saber se a gente, para definir uma comissão, não precisa primeiro definir exatamente o escopo do trabalho que ela vai ter, porque senão nós vamos definir aqui temas sem um acordo do que a comissão deve trazer. Então, não sei se a gente precisaria estar definindo as comissões hoje, porque, por exemplo, desse tema, claro, tem interesse, a conselheira Camila já também se dispôs, que também é uma excelente representação, mas eu gostaria que a gente precisasse melhor qual é a tarefa de cada comissão, para que a gente tenha objetividade na apresentação dos relatórios e que nós vamos encaminhar. Só queria saber se nós precisamos definir hoje. Não necessariamente. Nós não precisamos definir hoje. E, na verdade, quando a gente define aquilo que eu estava comentando aqui, a comissão de relatoria é sobre um tema específico. Então, debruçar sobre o PL 2331, que vai tratar sobre o VOD com propostas específicas sobre esse projeto. A comissão temática, ela pode abarcar discussões mais amplas. Então, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, fazer um levantamento dos projetos que estão em discussão na Câmara e no Senado, verificando quais são os prioritários, definindo quais o Conselho vai poder dar
contribuições, quais vão gerar debates e assim por diante. A primeira, por exemplo, sugestão pode ser de organização de um tema específico dentro dessa comissão temática. Então, aí cabe à comissão definir o escopo e definir a forma de entrega dos relatórios que serão feitos a partir dessa formação da comissão temática. Então, eu passo a palavra para a conselheira Camila, mas depois só nessa questão do tema, da temática da criança e do adolescente, eu queria trazer uns dados aqui. Pode falar, Camila, por favor. Obrigada, presidente. Presidente, você tinha trazido na reunião de posse uma proposta, uma sugestão, porque você justamente tinha comentado, olha, a gente não vai conseguir ter comissão sobre tudo, mas talvez uma comissão sobre plataformas digitais, temas digitais, algo assim. E assim, continua sendo o universo, né? VOD também seria uma questão de plataformas digitais. Então, minha sugestão seria ter uma comissão temática, essas que são mais amplas, sobre riscos de plataformas digitais. Então, poderia incluir ECA Digital, poderia incluir esse projeto de lei de mercados digitais, poderia incluir o projeto de lei de inteligência artificial. São temas que estão super em voga e acho que daria para ter um fio condutor na nossa contribuição. E também me disponibilizo e fico aberta a outras sugestões também. Obrigada, Camila. Eu acho essa ideia interessante, mas eu acho que essa ideia ela é muito ampla, porque a gente acaba tendo poucos relatores para assuntos muito diversos. Então, minha sugestão é que a gente crie uma primeira comissão temática para tratar dos assuntos relacionados a crianças e adolescentes. Eu pedi para a secretaria fazer um levantamento e hoje existem no Congresso Nacional, com essa temática, mais de 2.000 projetos em tramitação apresentados aqui no Congresso Nacional. Desses 2.000, o Valmar, né, e a Secretaria fez um corte para projetos apresentados a partir de 2022, selecionando assim, surtindo assim, um resultado de 202 proposições em tramitação. É tanto 2.000 do 2022, eu misturei tudo aqui, desculpa. De 202 proposições em tramitação. Né, que são assuntos, que são temas que estão aí relacionados ao ECA Digital e a todo esse arcabouço. A deputada Rogéria Santos trouxe uma série de projetos de lei, listou diversos, está ali no relatório. Então, a minha proposta é que a gente, neste momento, pensasse na criação dessa comissão temática para verificar quais são, desses 202, projetos que são, de fato, importantes para que que o Conselho se debruce e possa propor sugestões. E, no caso do mercados digitais, que a gente aguarde a tramitação seguir e crie aí uma comissão de relatoria específica sobre esse tema, assim como fizemos com a comissão de relatoria para o PL 2338, que trata do marco legal da inteligência artificial. Então, aí a gente não abarcaria tudo, Camila, que eu acho que a sua proposta seria muito legal, mas a gente não tem braços para fazer algo tão amplo, né, dessa forma, e aí a gente reduziria, ficaria um pouco mais focado, né, por assim dizer. Então, eu coloco em discussão essa proposta, mas também quem tiver outras sugestões, por favor, agora deixo a manifestação aberta. Conselheiro Carlos. Eu queria propor um tema para a gente estudar a possibilidade dessa comissão temática. Eu acho que até você já sabe, né? Que trata de saúde mental. Claro que o tema saúde mental é muito amplo, talvez a gente encontre até algo parecido, uma quantidade de projetos que estão em tramitação aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que dizem respeito à saúde mental. Mas seria uma coisa mais específica relacionada à comunicação, né? E aí entra meios digitais, né? Todo e qualquer projeto que esteja tramitando, talvez os projetos mais recentes também, mas que tenha a saúde mental incluída no seu assunto, que a gente possa pensar e se debruçar sobre isso, até para tirar um parecer e ver como é que está esse raio-x da saúde mental com a comunicação inserida aqui no Congresso. É isso.
A gente poderia incluir essa temática dentro, por exemplo, de crianças e adolescentes ter um olhar, um recorte para verificar a questão da saúde e aí juntar nessa comissão temática, para não ter uma comissão temática específica sobre saúde mental, por exemplo? Pode sim, mas eu queria também chamar a atenção para o fato de que há uma interferência muito forte da saúde mental em adultos, né? Profissionais de comunicação que hoje sofrem nas redações e que o bullying está em todas as profissões, claro, né? Não só o bullying, como outros problemas também que são relatados. Mas se a gente puder, não queria que fosse tão amplo, até para nossos braços não são tão grandes, como você falou, para a gente abarcar todo esse tema. E o tema da saúde mental é um tema realmente muito amplo. Mas se a gente pudesse estudar uma forma de contemplar, né, com esse viés da comunicação. Perfeito, obrigada. A Rita, depois a gente tem a Camila de novo. É uma pergunta para encaminhamento mesmo, né? Quando se formarem essas comissões, elas são limitadas a uma participação de cada setor ou pode ter mais de uma pessoa de um mesmo setor? Que é porque aí a gente tem que se articular aqui para essa representação, né? Então, na comissão de temática não tem limitação. Na comissão de relatoria, sim. Existe a exigência de ter um de cada área sendo titulares. Na comissão de temática pode ser aberta e a temática não tem relatoria? Tem relatoria, a relatoria sim, mas não tem número limite, né, de participantes. Você pode ter uma comissão de relatoria com vários participantes de setores e não especificamente um de cada segmento, vamos dizer assim. E sobre temas para as comissões, pode ter um tema que remete ao Congresso, mas de lei que ainda não existe? Eu vou dar um exemplo, que é a questão da comunicação pública, né? Que ela teve uma quebra e há uma luta para que ela volte a ter leis que permitam a participação de uma forma menos improvisada, como está sendo hoje, por um esforço da EBC de ter alguma coisa. Mas nós queremos fazer esse debate e gostaríamos de ter uma comissão de relatoria, mas não tem o projeto ainda. Então, conselheira Rita, o que é possível de fazer é um levantamento para verificar se existe alguma proposição e aí sim criar uma comissão a partir desse levantamento. Acho que o primeiro passo seria fazer um levantamento e trazer essa temática para que possa ser discutida aqui, com certeza. Tá bom, obrigada. Com certeza vai ter entre tantos projetos de lei que existem em tramitação nas duas casas, com certeza vai ter um projeto e que aí possa ser incorporado e trazer para cá para colocar. Ramênia, por favor. Só colaborando aqui com o que o Carlos trouxe, né? O conselheiro Carlos falou da saúde mental, eu acho que é uma pauta transversal a quase todos os grupos que forem abertos. Eu acho que a gente tem que conseguir criar esse meio que um esqueleto que vai ser olhado dentro de todas essas subcomissões. E a outra coisa que colaborando aqui com o que a Rita trouxe é meio que olhar o capítulo 5 mesmo da Constituição, complementariedade dos sistemas, né? Talvez seja a subcomissão, seja alguma coisa nesse sentido. Conselheira Camila. Obrigada, presidente. Só para reafirmar que estou de acordo com a proposta de, por enquanto, criar uma comissão focada em crianças e adolescentes. Eu tenho uma dúvida sincera, e aí um pouco exercício de análise de futuro. Se a gente vai ter um avanço de alguma norma de crianças e adolescentes relacionadas à comunicação social em breve, eu diria que talvez agora seja menos uma nova lei que avance, né, um novo projeto de lei que avance, mas mais a regulamentação do ECA Digital, por isso que inicialmente eu tinha proposto de ampliar um pouquinho o escopo, mas considerando esse contexto, acho que vale a pena a gente começar e qualquer coisa a gente readapta o escopo dessa comissão temática de crianças e adolescentes. Também de acordo com futuramente avaliar a criação de uma comissão para o PL de mercados digitais.
E, por último, estou de acordo tanto com o conselheiro Carlos quanto com a conselheira Ramênia de que saúde mental é importante, mas talvez como diretriz. Então, sugeriria que na próxima reunião a gente analisasse também, para além da continuidade dessa discussão de comissões temáticas, quais são as diretrizes para análise de cada uma das comissões. Então, ok, temos a função de criar pareceres, estudos, análises, tanto a pedidos quanto por iniciativa própria. Mas quais são os elementos que a gente tem que ter em destaque? Um deles pode ser a questão de saúde mental, outro que foi trazido também por alguma conselheira na reunião de posse, foi uma questão de desigualdade, do impacto racial diferenciado pelos meios de comunicação social. Acho que a gente poderia também pensar nesses critérios transversais para que a gente sempre tenha comissões que tenham paralelismo nas abordagens e que pensem em diferentes tipos de impactos. Perfeito. Obrigada, conselheira Camila. O que eu vejo, né, que até a experiência do mandato passado, né, Ângela, a gente tentou criar comissões temáticas e nós esbarramos numa dificuldade de, quando a gente olha, né, vamos pegar a comissão temática e comissão de relatoria, principalmente na questão da comissão temática, dos mesmos conselheiros participarem e serem os mesmos em várias comissões temáticas. Isso fez com que a gente não produzisse adequadamente os relatórios para que isso, de fato, acontecesse, fossem apresentados e contribuísse, né, para os debates. Então, eu fico um pouco, talvez até ressabiada de criar várias comissões e a gente não dá conta. Então, a minha proposta é que a gente comece por uma, né, e vá sentindo o tamanho do trabalho, porque de fato dá trabalho. A gente fez uma vez numa comissão temática sobre projetos de lei que tratavam sobre publicidade, eram mais de 300 projetos, a gente avaliou projeto por projeto, demos sugestões por projeto. Foi de fato um trabalho muito extenso e que exigiu muito tempo dos conselheiros. Eu estava nessa comissão de relatoria, de temática, e exigiu muito tempo. Então, o que eu acho importante é a gente... Vamos já criamos uma temática sobre VOD e sobre streaming, vamos criar uma comissão de temática sobre crianças e adolescentes, olhando o recorte de implantação do ECA, novos projetos de lei que já estão sendo discutidos, mesmo pós a aprovação do ECA digital. Esse relatório da deputada Rogéria Santos, ele é bastante extenso, ele traz alterações, por exemplo, no PNED, Política Nacional da Educação Digital, incluindo obrigatoriedade para, por exemplo, educação de pais, né, pais e mães irresponsáveis. Ele traz alteração em outras legislações, traz, por exemplo, a necessidade de inclusão da educação digital e midiática no Plano Nacional de Educação, que também está em discussão aqui no Congresso. Então, tem muitos projetos que eles conversam com outras áreas, então, talvez começar por essa comissão seria importante. Minha proposta, ouvindo Carlos, ouvindo Ramênia, nada impede da próxima reunião a gente trazer essa temática da saúde mental, com o recorte do profissional da comunicação. E aí, a minha sugestão é que um de vocês pudesse fazer uma apresentação do tema, para que a gente possa também se debruçar sobre ele e continuar. Eu concordo, é uma questão transversal, atinge a todos nós, não só crianças e adolescentes, mas a todos nós, e profissionais de comunicação, principalmente mulheres, olhando que estamos no mês, né, do Dia Internacional da Mulher. A mulher jornalista comunicadora é a que tem sofrido ataques e violências e que acaba afetando a saúde mental dessas profissionais. Então, é importante a gente trazer isso e olhar. Então, minha proposta é, conselheiro Carlos, se você puder trazer, né, uma apresentação sobre o tema na nossa próxima reunião, seria muito importante e pertinente da gente ouvi-lo, e também, Ramênia, se puder contribuir, seria ótimo. De minha parte, pode contar, sim, eu posso fazer isso. A gente reúne eu posso até manter contato com a Ramênia, a gente reúne algumas informações, alguns dados e faz uma apresentação. Perfeito. Então, coloco aqui agora, sobre a mesa, a questão da composição da relatoria
da comissão temática que vai analisar os 2002 projetos de lei. Desculpa, não, 202, errei. Então, aqui, vamos lá, me corrija aqui, então pode ser, essa comissão ela está aberta, não necessariamente precisa ser só conselheiros titulares, é isso, né? Tá ótimo. Aberto para inscrições. Já tem uma Camila que já se inscreveu, ela não está aqui para negar, então, brincadeira, Camila. Alguém mais se coloca nessa discussão? Não, todo. Não, eu falei ECA Digital, mas eu vou me corrigir, desculpa. O ECA Digital já foi aprovado. Ele já está lá, já está para regulamentação. Nós vamos discutir projetos que ainda estão em discussão no Congresso Nacional, que tratam da temática crianças e adolescentes, para deixar muito claro que nós não estamos aqui, enquanto Conselho, interferindo em processos que são fora da nossa alçada, que estão do outro lado da calçada. Nós estamos discutindo questões que são aqui, que são pertinentes à nossa atribuição. Então temos... Posso me colocar também. Ótimo. Então, minha titular me apoia. Perfeito. Mais alguém aqui? Bom, essa comissão, acho que eu, o quanto puder participar, participarei também, porque tenho um interesse pessoal e também por conta da temática, então também me coloco à disposição. Não sei se como presidente posso participar, mas posso contribuir, mas não participar ativamente, se caso não for permitido. Mas eu acho que essa é a questão. Ok? Bom, seguimos então. Bom, olha só, declaro encerrada a ordem do dia da presente reunião. Mas calma, não acabou ainda. Ainda temos, eu virei a página aqui, me dei de cara com isso. Bom, o terceiro item é relatórios em andamento dos trabalhos das comissões temáticas a serem proferidos pelos coordenadores. Informo que ainda não há comissões formadas para que os coordenadores profiram relatórios, então isso acontecerá a partir da próxima reunião. O item 4 é comunicação dos conselheiros. Passamos agora à fase de comunicações dos conselheiros, de acordo com o artigo 39, parágrafo 6º, inciso 4 do Regimento Interno. Consulto se algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra para comunicações diversas e sugestões de pauta para a próxima reunião. Conselheiro Marcos. Presidente, só para informar que, apesar de ter me declarado impedido para participar da relatoria ou do grupo de trabalho sobre o PL de streaming, no ano passado, no começo do ano passado, faz um ano, eu escrevi um texto pela Consultoria Legislativa do Senado, analisando, então, a redação aprovada pelo Senado do projeto 2331, e aí, então, a redação em tramitação na Câmara do PL 1998 de 2017. Tá? Então, eu posso disponibilizar esse texto como subsídio para análise do grupo. Muito bom. Acho que vai ser ótimo até para nos ajudar. Eu só estou procurando uma informação aqui. Um minutinho. Só para poder. Mais alguém? Esse momento também que serve para a gente poder falar de eventos, de próximas reuniões, de ações que as entidades e os setores aqui representados participam e então fica aqui aberta sempre que tiver ou lançamento de publicações, lançamento de estudos. Esse é um momento que a gente tem aqui, né, no Conselho para falar sobre temáticas diversas relativas à comunicação social.
Então, já que, fazendo uso da palavra, aproveitando, já queria deixar aqui que no dia 21 de maio, ainda a gente tem tempo, mas como acontecerá em São Paulo, já queria deixar o convite aberto. Nós, no âmbito do Palavra Aberta, iremos realizar o 4º Encontro Internacional de Educação Midiática, que vai discutir a importância do letramento, dos novos letramentos em face à era da inteligência artificial, e teremos a participação de um responsável pela área de educação da OCDE, que vai trazer a visão da nova matriz de avaliação do PISA, que vai incorporar o letramento de IA e midiático dentro de um único guarda-chuva. Isso é importante porque reforça a diretriz aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no ano passado, que torna obrigatória a inclusão da educação digital e midiática nos currículos a partir de 2026. Então, lá, quando o PISA for avaliar o que eles estão chamando de Media AI Literacy, que é a educação midiática, letramento midiático e de inteligência artificial, o fato de nós já termos uma diretriz que torna obrigatória a educação digital e midiática fará com que a gente já tenha aí, de fato, uma análise, uma avaliação de impacto dessa nova diretriz incorporada nos currículos escolares a partir de 2026. Então, fica aqui o convite, dia 21 de maio, será na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. Então, estão todos convidados, por favor. E eu queria também agora abrir a participação da sociedade civil. Se houver alguém interessado em participar, aqui também eu quero só mencionar aqui que eu recebi o contato de um representante do FNDC. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que me fugiu, por favor, desculpa. O Dascânio, secretário executivo do Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, a FNDC, e que participou da reunião de posse, e que traz também, gostaria de parabenizar pela posse, né, desse mandato, dessa composição do Conselho, e também se colocar à disposição para participar de eventuais audiências públicas e tudo mais. Eu até o convidei para que ele participe, que continue o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, que possa participar também nesse momento da sociedade civil. Então, fica aqui já também colocado a menção. E consulto se alguma pessoa presente à reunião gostaria de se manifestar como participante da sociedade civil, de acordo com o artigo 39, parágrafo 6º, inciso 4 do Regimento Interno. E, por fim, passamos à leitura de manifestações da sociedade civil recebidas por meio do E-Cidadania do Senado Federal. Temos aqui algumas perguntas do João, de Pernambuco. Como o PL 2331, de 2022, equilibra a regulação dos serviços de streaming, o combate à desinformação eleitoral e a liberdade de imprensa? Acho que ele fez um apanhado geral aqui da temática. Sônia, consulto se você gostaria de responder a essa pergunta. Como o PL 2331 equilibra a regulação dos serviços de streaming, combate à desinformação eleitoral e liberdade de imprensa? Eu acho que são coisas... Né? São coisas diferentes. Eu acho que o Caio poderia responder, porque ele levantou esse ponto na participação dele hoje. Ele está com isso na cabeça. Conselheiro Caio, pergunto se você gostaria de responder essa pergunta do João, de Pernambuco. Ele continua online? Não, ele não está mais online. Mas, só respondendo aqui, João, são projetos diferentes. O 2331 trata especificamente da regulação dos serviços de streaming, o vídeo on demand. A discussão sobre o combate à desinformação eleitoral e liberdade de imprensa será foco de uma audiência pública que faremos no início de junho para falar sobre essa questão. Convido você a participar, continuar participando e enviando perguntas. O Francisco do Ceará, aqui passo para a Ângela, como equilibrar as medidas adotadas pelo TSE
com a garantia constitucional da liberdade de imprensa e de expressão. Bom, é João, né? Bom, Francisco. Francisco, obrigada pela pergunta. Acho que esse tema a gente vai debater na nossa audiência pública e também vou trazer as medidas também adotadas, a resolução, o que vai haver de alteração, a gente vai saber nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, basicamente, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem um poder de regulamentar as normas relacionadas às eleições no Brasil. Essa competência do Tribunal Superior Eleitoral ela é prevista em lei e, obviamente, como é um poder regulamentar e não tem poder normativo propriamente dito, o Tribunal Superior Eleitoral tem que respeitar a legislação brasileira aprovada no Congresso Nacional e, obviamente, também a própria Constituição Federal. Então, os princípios constitucionais têm que ser respeitados de liberdade de imprensa, liberdade de opinião e de manifestação, mas na nossa legislação, na nossa Constituição, todos sabem que é uma liberdade com responsabilidade. Então, todos são livres, mas são responsáveis pelo que expressam e o que falam. E, nesta linha, também a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral ela é editada normalmente. Mas isso a gente vai poder discutir na audiência pública, especificamente sobre esses temas e sobre as normas do TSE relacionadas à desinformação. E espero ter esclarecido ainda que brevemente. Obrigada, Ângela. Eu já vou engatar aqui no Moab, na pergunta do Moab de Santa Catarina, perguntando se existe algum projeto para identificar e punir aqueles que usam IA para clonar o rosto e a voz de figuras públicas em tempos de eleição. Isso tudo a norma do TSE vai trazer também, né? Então, convido novamente a participar dessa audiência pública que tratará sobre as questões relacionadas à desinformação no período eleitoral. Conselheiro Caio quer falar. Conselheiro Caio, por favor. A minha conexão está intermitente, mas eu estou acompanhando pela TV. Sobre essa matéria, tem um projeto de lei ainda mais específico, que é o 4025 de 2023, que dispõe sobre a utilização da imagem de uma pessoa viva ou falecida e dos direitos autorais decorrentes da utilização de inteligência artificial. Penso que na nossa relatoria também podemos abordar essa matéria. Perfeito, muito obrigada. Aproveitando, então, a sua... que agora já estamos conseguindo te ouvir, tem uma pergunta aqui do João, de São Paulo, que eu queria direcionar a você. Como evitar que os serviços de streaming sejam sequestrados por algoritmos ou IA, distorcendo sua finalidade informativa? Eu acho que esse é um ponto dos algoritmos de recomendação. Então, se você puder contribuir respondendo ao João, de São Paulo, eu agradeço, Caio. Claro. Esse ponto é muito relevante sobre o VOD, mas também sobre a TV digital. A TV 3.0 também está em discussão essa questão da prioridade de conteúdos, da proeminência de conteúdos, né? Então, acho que é um tema transversal que esse Conselho precisa se debruçar. Ótimo, muito obrigada. Agradeço também a Enilde de Minas Gerais, que falou também sobre essa questão do streaming e que eu acho que já foi amplamente respondido aqui. Passo agora aos comentários do Sebastião de São Paulo. Todo candidato que usar a IA para criar e compartilhar informações comprovadamente falsas deve ser punido exemplarmente pelo TSE. O Elisério, de Santa Catarina, quando uma pessoa emite uma fake news, está tentando burlar/fraudar o sistema, por isso a lei não pode ser branda. A Vanessa, de São Paulo, a população tem o direito a ter acesso a todas as informações relacionadas ao candidato, não apenas no período da campanha eleitoral. Agradeço as perguntas e aos comentários. Gosto sempre de ler todas as contribuições que vêm pelo E-Cidadania e pelo telefone do Alô Senado, porque julgo que esse é um espaço muito importante para que a gente ouça a população, ouça
a sociedade como um todo. Passo a palavra para o conselheiro Marcos, por favor. Presidente, só para esclarecer essa questão do projeto de streaming, né, e esse ponto específico de como regular o uso dos algoritmos, né, é importante lembrar que tanto no PL da Câmara quanto no Senado está estabelecida a Ancine como órgão regulador do segmento de VOD. Né, então, esse tipo de detalhe, né, regulamentar que a lei não abarca, né, a agência vai ter que se debruçar. Perfeito, muito obrigada. Né? Esse esclarecimento era importante. Eu queria convidar a representante da FNDC para se apresentar. Eu não guardei seu nome, desculpa. Laila, por favor, se você quiser se apresentar, faça... Então, primeiro pedir licença, né? Estou chegando hoje e queria me apresentar como colaboradora da FNDC. Na verdade, meu nome é Laila Crisóstomo, eu sou, enfim, né, uma mulher preta, militante dos direitos humanos, sou advogada, né? Faço luta já há algum tempo na perspectiva dos direitos humanos, mas, enfim, agora mais implicada na perspectiva do direito à comunicação. E agora estou como colaboradora da FNDC, então, enfim, me colocar à disposição. Estou aqui muito para aprender, sou uma mulher de axé, então estou aqui aprendendo com as pessoas que vieram antes de mim, que estão atuando há mais tempo nessa pauta. Então, dizer que estou à disposição e, enfim, né, como estou morando aqui em Brasília, sou da Bahia, mas estou morando aqui em Brasília, vou tentar acompanhar as reuniões e também as audiências públicas e me somar no que for possível. Tenho, né, enfim, feito alguns processos também com a Câmara e aí colocar à disposição também essa incidência e essa atuação. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Laila, bem-vinda. Esperamos contar com a sua participação sempre. Bom, agora sim, encerramento. Olha só, chegamos ao fim. Atendidas as finalidades da pauta, declaro encerrados os trabalhos da terceira reunião de 2026 do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, já convocando a quarta e quintas reuniões de 2026 para o dia 6 de abril de 2026, às 9h30 da manhã, e já dizendo que será presidida por Ângela, minha vice-presidente aqui. Estarei ausente por questões de férias, e então me ausentarei na próxima, mas espero estar aqui com vocês em maio. Obrigada, está encerrada a reunião. Obrigada. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Professor de preconceito, tudo. Olha, eu nem preciso enfatizar nenhuma nordestinidade que está na minha figura, na minha pessoa, na minha voz. Ainda somos os mesmos que vivem. Espaço Cultural. Neste sábado, 8h da noite, aqui na TV Senado. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Mas a renovação é intercalada entre as eleições. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas 2 câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente da República, o impeachment, é julgado pelo Senado Federal. É daqui também que são autorizadas as nomeações para cargos muito importantes, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Grandes transações financeiras do Executivo também precisam de autorização do Senado. Existem também as comissões de variados assuntos, direitos humanos, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional. Elas analisam as matérias antes da votação em plenário. Quando o caso é de investigação e denúncia, aí são criadas as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que investigam as irregularidades em assuntos que são de interesse público com poder de autoridade judicial. A história dessa casa vem de longe e vai mais longe ainda. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada sua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soa-me na alma distante.
a cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar. Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período. Sem uma presença pública, mas com uma presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O casamento de menores de 16 anos é proibido por lei sem nenhuma exceção. Qualquer ato sexual envolvendo um maior de idade com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Mas, apesar da legislação, em fevereiro, a Justiça de Minas Gerais derrubou uma condenação em primeira instância e absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. A justificativa seria um suposto elo familiar e afetivo dele com a vítima. Nós vamos conversar agora sobre casamento infantil com Ana Cunha, oficial de programa para a saúde sexual e reprodutiva e direitos no Fundo de População da ONU no Brasil. Olá, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta. Olá para todas as pessoas que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Ana, essa questão, né, a lei protege, mas é cultural, né? Isso acaba que é aceito, né? Assim, como está a legislação brasileira nessa questão, assim, perante o mundo? Bom, a legislação brasileira ela teve mudanças em 2019, né? Em 2019 passou a proibir justamente o casamento de menores de 16 anos, mas ainda permite em algumas situações menores de 18, né, entre 16 e 18 anos. Com 16 e 17 anos tem algumas exceções ali, mas os pais precisam autorizar. Autorização, né? Exatamente. Então, são alguns casos especiais, mas permite, né? E em outros países, essa mudança para proibir abaixo dos 18 anos já tem acontecido. Inclusive aqui na própria região da América Latina, recentemente tivemos aí mudanças na Colômbia e também no Peru, para proibir abaixo dos 18, né? O último censo, né, do IBGE, que é referente a 2022, né, mostrou que mais de 34 mil crianças viviam em união conjugal, né? Por que isso é um problema?
Ok, bom, são 34 mil crianças, né? Dessas 34 mil, a grande maioria são meninas, cerca de 77%. A gente também tem aí em torno de 69% são pretas e pardas, então tem uma questão racial. Em termos territoriais, o Nordeste concentra em números absolutos essas uniões, seguido do Sudeste, depois do Norte. Mas quando a gente vai ver em proporção à população, é o Norte que lidera, região Norte. Então a gente identifica por esses dados que são meninas que já estão em situações de vulnerabilidade. O casamento infantil está muito relacionado a desigualdades de gênero, desigualdades raciais, territoriais e socioeconômicas, né? E o casamento infantil, quando ele ocorre, ele significa a interrupção precoce de uma infância, né? Então, são 34 mil crianças que tiveram as suas infâncias interrompidas, e isso vem acompanhado, muitas vezes, por homens muito mais velhos, que são os cônjuges, né, que trazem assimetrias de poder dentro do relacionamento, de autonomia. Muitas vezes também essas uniões, elas trazem consigo a interrupção dos estudos, a maternidade precoce, né? Então a gravidez na adolescência ela vai acontecer. Nessa faixa etária, as meninas ainda estão seus corpos em desenvolvimento, então isso tem questões ligadas à saúde, relacionadas, por exemplo, a uma gravidez, a questões de complicações obstétricas e até mortalidade materna. Nessa faixa etária, a mortalidade materna ela é de 75 mil óbitos para 100 mil nascidos vivos, que é uma razão de mortalidade materna acima da mortalidade materna em outras faixas etárias, que estaria em torno de 50. Então, a gente percebe aí que tem impactos para a trajetória dela, uma exposição maior, por exemplo, à violência, a restrição na autonomia. Isso vai impactar a sua trajetória no presente e no futuro. Então, né, pelo que você mostrou, né, assim, tem dados bem concretos, né, que isso não pode ser, então, assim, não dá para dizer que isso é uma questão cultural, né, assim, nesse próprio caso lá em Minas, né, a própria mãe da menina disse que ela também se casou criança, ela nem sabia que isso era um problema, né, mas isso não pode ser tratado como uma questão cultural. Não, exatamente, Roberta. A gente tem ainda... Bom, esse caso foi um caso emblemático, né? Mas a gente não pode tratar como se fosse uma exceção, né? Até porque os dados nos mostram justamente que é um problema estrutural, né? Mas esse lado do cultural é justamente onde fica a naturalização, né? Então, muita gente ainda percebe como algo normal, algo de, a menina está constituindo uma família, ou, por exemplo, às vezes a própria situação de miséria, de pobreza, então vê como, ao menos agora ela tem aí uma estabilidade, enfim. Então, ainda é visto com muita naturalização, né, pela sociedade. E quando a gente precisa tornar nítido que são situações, são violências que estão trazendo uma série de vulnerabilidades para essas meninas, né? E é tão naturalizado, muitas vezes, porque a própria menina não se vê como vítima. Muitas vezes, né? Claro que não é a totalidade dos casos, mas ela percebe que é um caminho que ela deveria estar seguindo, até porque muitas vezes a própria família, a mãe, pode ter tido uma trajetória similar, né, de um casamento e uma união precoce, de uma maternidade precoce, enfim. Então, são casos que se tornam comuns e, portanto, são vistos aí como algo normal, né, quando, claro, são violações. Sim, muitas vezes, né, a própria menina e a família, né, acham que aquilo é um caminho, uma solução, né, assim, vai tirar, né, daquela casa onde já tem muito pouco, né, vai arrumar um outro provedor, ou ela acha que ela vai se emancipar, amadurecer, né, mas não dá para encarar dessa forma, né, como você falou, tem muitas questões aí, até físicas, né, e a própria questão da educação, né, muitas vezes a menina para de estudar, né, que o caminho que seria realmente, né, uma solução, uma forma dela avançar, e ela perde isso, né.
Não, sem dúvida, né? Muitas vezes, até porque os dados mostram que são famílias que já estavam numa situação, muitas vezes, de pobreza e vulnerabilidade, né? Então, diante dessa situação, é possível que uma união, e às vezes com homens muito mais velhos, né, da menina com homens mais velhos, seja vista como uma alternativa para escapar dessa situação, dessa pobreza, de fome, enfim, como se fosse uma solução, né? Mas que traz, como a gente estava mencionando, traz todo um aspecto de restrição, de abandono escolar, né? Então, por exemplo, a gente tem estudos, o próprio Fundo de População da ONU está lançando agora estudos recentes comparando as trajetórias de mulheres que foram mães na adolescência e mulheres que não foram mães na adolescência, né? Porque a maternidade acaba sendo uma consequência também muito ligada ao casamento infantil, né? Então, comparando essas trajetórias, as mulheres que não foram mães na adolescência, elas têm 10% de chance maior de concluir o ensino superior e 58% a mais de renda em relação àquelas que foram mães na adolescência. Então, você tem um impacto na trajetória educacional, na trajetória no mundo do trabalho, na renda que ela é capaz, né, de obter depois no futuro. E isso, Roberta, isso tem impacto para além dessa trajetória individual dessa menina. Isso tem impacto, inclusive, econômico. Então, os dados desse estudo, que é o estudo Milena, que já foi feito em vários países da América Latina e Caribe também, eles vão mostrar que, no caso brasileiro, a consequência da gravidez na adolescência, né, dessa gravidez precoce, ela traz uma questão também de um impacto econômico em torno de 1,2 bilhões de dólares para o Brasil, no PIB. Então, o próprio país, ele acaba perdendo com as consequências dessas trajetórias, que são trajetórias interrompidas em que a menina deixa de ter as condições de alcançar todo o potencial que ela teria. Agora, e essa questão da gravidez, né, mais uma vez, assim, na cultura, é bem delicada, né, porque justamente até 2019, a gravidez era uma das exceções, né, poderia ser permitido se a menina estivesse grávida, né, assim, muitas vezes era visto como uma solução, assim, casar a vítima com o estuprador. Uhum. Eram casos que se relativizava, né? Assim, então, era proibido, mas aí tinha os casos de exceção. Mas desde 2019, abaixo de 16, em qualquer situação, não é permitido, né? Então, esses casos, inclusive esse caso de Minas Gerais, seria um desses que não seria possível relativizar, né? Então, essa discussão do estupro de vulnerável, que é abaixo de 14 anos também, né? Então, se presume que qualquer relação sexual com crianças até 14 anos são estupro de vulnerável, né? Então, são crime. E só essa questão da legislação, Roberta, queria também pontuar que os compromissos internacionais, né? Então, a gente teve aí essa lei de 2019, falei das mudanças recentes que aconteceram na Colômbia e no Peru, e são esses compromissos que a gente tem, né, dos marcos internacionais. Então, o Comitê de Direitos das Crianças e também a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação sobre as Mulheres, colocando essa recomendação de que os países não coloquem possibilidades de casamento até os 18 anos. Então, isso já é uma tendência mundial de harmonização aos compromissos e marcos internacionais de direitos humanos também. Já é uma recomendação. É uma recomendação. Agora, mesmo com a lei atual, a gente vê que, né, segundo o IBGE, mais de... Assim, a grande maioria desses casamentos infantis são uniões consensuais, né? Não são legais. Mas ainda tem quase 14% que são uniões oficiais, né? Quer dizer que os cartórios continuam registrando, existem esses casamentos oficiais de crianças. Isso ainda está acontecendo. Isso ainda ocorre, né? Realmente é algo que choca, né? Como que
enfim, contrariando a própria legislação, você acaba tendo ainda os formais. A grande maioria é informal, né? Então, é o morar junto, ou às vezes enfim, algum ritual religioso, né? Mas sim, são as uniões informais, mas ainda existem os formais, então é impressionante. Mas essas uniões, elas, abaixo de 16 anos, elas não têm efeito, né? São nulas. São nulas, se for trazer assim, não tem validade. Exatamente. Né? Mas aconteceu, foi registrado, né? Para a gente ver como que é naturalizado e como que a legislação sozinha, ela é fundamental, mas ela é insuficiente. Ela precisa vir junto com políticas públicas integradas. E como seriam essas políticas públicas? Perfeito. Então, o que a gente precisa, né? Então, para além da mudança legislativa, que sim, ela precisa acontecer. Já melhorou, mas ainda tem mais. Pode melhorar. A questão, por exemplo, do acesso à educação é fundamental, né? Então, fortalecer, inclusive nas escolas, a própria educação em saúde e sexualidade, que a gente chama de educação integral em sexualidade. Isso é uma questão que sempre, né, assim, as pessoas têm medo, às vezes as próprias famílias, mesmo aqui a gente vê os legisladores, os senadores, têm medo que a educação sexual estimularia a relação sexual precoce, né? Isso é um equívoco, né? Equívoco. Todas as evidências vão indicar que não motiva, né? Não, enfim, a relação sexual precoce, pelo contrário, ela faz com que a relação sexual, quando ela for ocorrer, que ela ocorra de uma forma que foi informada, que tem ali as prevenções, né? Então, ela aumenta a prevenção, ela aumenta a informação e reduz os casos de violência e abuso. Então, essa educação integral em sexualidade, ela vai trabalhar também, inclusive, essa informação que é essencial para crianças e adolescentes. Claro, vai ser sempre de acordo com a idade, com a faixa etária, né? A educação que você vai ofertar para uma menina de 10 anos não é a mesma de uma menina de 14 anos, enfim, por aí vai. Mas ela permite que nessa faixa etária as meninas possam contar, e meninos possam contar, com informações-chave, inclusive para identificar situações de abuso e de violência, né? Então, essas políticas são importantes, políticas também de acesso à saúde sexual e reprodutiva, acesso à contracepção, enfim, que os serviços de saúde sejam acolhedores para adolescentes, também políticas que fortaleçam as redes de proteção, né? Então, conselho tutelar, a questão de encaminhamento, inclusive a questão de segurança pública. Também, outra política pública que a gente precisa é de trabalhar estereótipos de gênero, inclusive nessa questão cultural. E aí colocar a importância de se envolver os meninos e homens nessas conversas, né? Nesses diálogos. Trabalhar, por exemplo, o que o Fundo de População tem chamado de masculinidades positivas, que são masculinidades pautadas com base em relacionamentos respeitosos, relacionamentos equitativos e não violentos. Porque se a gente não trabalhar e não envolver os homens e meninos, que são os principais autores de violência, a gente vai ter uma dificuldade persistente de que qualquer mudança realmente seja efetiva. Então, a gente precisa, sim, trabalhar uma masculinidade não violenta. Perfeito. Agora, interessante que você mencionou, né, os conselhos tutelares, justamente nesse caso de Minas Gerais, quem identificou foi o conselho tutelar, né, que viu que a menina não estava indo para a escola e foi investigar. Foi a escola, né, que acionou o conselho tutelar. Acionou o conselho tutelar, que foi atrás de ver, né, o que estava acontecendo. Perfeito, Roberto. Olha a importância que a gente tem aí, tanto da escola quanto do conselho tutelar, né, que às vezes são as únicas instâncias que as meninas têm de contato com o Estado. Né? Então, pela escola ali que está atenta, ou se acontece uma evasão escolar, se a menina está ausente, ou mesmo sinais de violência, né? Então, a escola ela precisa ter esse olhar também muito atento, né? Tem um papel fundamental nessa questão de prevenir e enfrentar esse tipo de situação.
E até né, assim, da importância de continuar estudando, né? Assim, as meninas têm que ter essa oportunidade, né? Senão ficam limitadas, né? De retomar suas trajetórias educacionais, voltar para os estudos, né? Então, de completar aí esse potencial que elas teriam, né? Então, é fundamental a gente ter em mente que nenhuma menina deveria ter a sua infância interrompida e nenhum potencial também comprometido em função disso. Com certeza. Agora, essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela foi tomada, né, por 2 homens e uma mulher, né? Assim, aí você até falou, né, da importância de envolver os homens, os meninos e os homens, né? Mas o fato é que foram 2 homens e uma mulher. Se tivesse mais mulheres nessas posições, né, de decisão, de voto, será que seria um pouco diferente esse tipo de decisão? Ah, sim. As evidências têm mostrado que a diversidade, né, de gênero, racial e étnica, enfim, a diversidade de pessoas nos espaços de poder, elas trazem experiências, né? Esse background que as pessoas trazem das suas vivências, né? E que são essas vivências que elas trazem, além da capacidade técnica, enfim, mas que isso contribui demais para as decisões mais qualificadas e que sejam mais efetivas, né? Então, trabalhar para um sistema judiciário, um legislativo, inclusive, né? E um executivo, enfim, os poderes que sejam mais diversos, eles tendem, sim, a ter uma qualificação, né, dessas decisões. E, claro que, sim, homens podem, claro, ter um olhar que seja um olhar que compreenda, que seja sensível. E mulheres também, por sua vez, podem também não ter, né? Então, não é algo determinante, mas sem dúvida, se a gente for olhar em termos estatísticos, essa diversidade ela é benéfica. E necessária, né? Necessária. E um direito, né? Inclusive, né? Sim, né? Inclusive, essa decisão já foi derrubada também, né? Já foi questionada, mas o fato é que os 2 homens votaram pela absolvição e só quem votou contra isso foi a mulher, né? Então, realmente é importante, né, que as mulheres estejam, né, nessas posições de decisão, né? Apesar de que, como, né, você falou, às vezes as mulheres compactuam, né, como as mães mesmo, a mãe dessa própria menina e as famílias, né, como a gente falou, acham que pode ser uma solução, né, para aquela criança, né, um caminho possível, né? Só que essa possibilidade não funciona, né? A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né, é uma convenção internacional, né, que classifica o casamento infantil como violação de direitos humanos e obstáculo à equidade de gênero, né? Como que o casamento infantil atrapalha a equidade de gênero? Perfeito. Inclusive, essa convenção recentemente também fez recomendações para o Brasil, inclusive, nominalmente. Especificamente para trazer essa mudança legislativa dos 16 e 17 anos aí, né, abaixo dos 18 anos. Então, a gente tem já várias recomendações e indicações, né, de que isso possa acontecer, porque as meninas são as principais impactadas, né? São 77% no caso brasileiro, e essas desigualdades de gênero, elas vão perpetuando ciclos intergeracionais de violência, de exclusão e de reprodução de desigualdades, né? Então, são desigualdades que vão impactar suas famílias, né? Individualmente, em termos de saúde, de educação em si, mas também, ao longo da história, também as exclusões econômicas, sociais, financeiras, né? A gente falou aqui do impacto econômico. Então, você vai também reforçando papéis tradicionais de gênero que muitas vezes são papéis que restringem a autonomia dessas meninas e mulheres. Então, é um conjunto
de fatores que vão acirrando aí as desigualdades e que vão sendo barreiras para que a gente tenha indicadores e realidades em que mulheres e homens e meninos, enfim, tenham situações mais igualitárias, né? Que inclusive, o que está aí na Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, né? Todos os objetivos e metas, inclusive o Brasil é signatário, ele se comprometeu aí aos 18, são 17 objetivos, e o Brasil trouxe um 18º, né, ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E lá, na Agenda 2030, tem objetivos e metas específicas que são sobre violência de gênero e também eliminação de práticas nocivas, incluindo aí o casamento infantil, que entra como prática nociva. Então, aí são várias questões internacionais. O Fundo de População das Nações Unidas tem apoiado os países para que possam avançar nesses objetivos, né, nos 17 objetivos de desenvolvimento, nas metas e dos indicadores que foram estabelecidas, e também apoiado mais especificamente também os países na redução aí, do casamento, enfrentamento ao casamento infantil. Então, na Colômbia e no Peru, por exemplo, o fundo esteve ali prestando assistência e, novamente, o fundo está no Brasil também trabalhando para que isso possa avançar. Que bom, até parabéns aí para o fundo, assim, esse trabalho importante, né, até dessa divulgação, que como a gente vê, quando esse assunto surge, muitas vezes, muitas pessoas dizem que nem sabiam que era proibido, que não podia, né, tem essa questão cultural mesmo, né, dizem, eu me casei jovem, né, assim, as mães, as avós, assim, uma tradição familiar, mas é proibido e dependendo da idade, é crime. E é importante divulgar isso, né? Assim, muito obrigada, né, por esse esforço, esse trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista e nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code.
Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Paricachoeira, quase 5 mil quilômetros de distância de Brasília, para uma audiência da CPI das Ondas, ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das Ondas a distante 5 mil quilômetros. E o que a gente espera, cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo, se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação do nosso trabalho, para que você, brasileiro, tome conhecimento do que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. Você tem alguns vazios legislativos que realmente têm que ser complementados, né, por essa legislação, principalmente de serviços por aplicativos, né? Você tem algum tipo de risco, você tem que ter algum tipo de contrato com a firma, está certo? E então, algum tipo de contrato. E então, qual é toda a polêmica é que a firma não assume ou não tem a perspectiva que esse é um assalariado dela, está certo? É um indivíduo onde você tem uma relação comercial, não tem uma relação assalariada com esse indivíduo, que é diferente. Porque você, quando tem uma relação assalariada, o direito de trabalho realmente foi um direito criado para proteger o trabalhador. Tá? O direito comercial é um direito que onde as partes são iguais, regula uma relação entre duas partes iguais, não tem uma relação assimétrica como está supondo o mercado de trabalho. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A redução da jornada de trabalho é um dos principais temas do debate da política econômica este ano. A carga de 6 dias de trabalho e apenas 1 de folga por semana atinge diretamente a qualidade de vida da maioria dos cidadãos brasileiros. O fim da jornada 6x1, suas vantagens e desafios, é o tema desta Agenda Econômica que está começando. E para a gente começar essa conversa, eu recebo aqui o senhor Décio Lima, que é o presidente do Sebrae Nacional. Décio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Ora, Antônia, é um prazer enorme poder estar nesse momento aqui dialogando com você, com a grande audiência que tem a TV Senado e principalmente de um tema tão importante para o povo brasileiro, dos quais o Senado Federal
inicia agora esse grande debate para que a gente possa produzir resultados na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, principalmente dos trabalhadores. O motivo de eu convidar o SEBRAE para esse primeiro debate sobre o tema é que vocês atendem, né, a grande massa de micros e pequenos empresários brasileiros e, segundo dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, essas pequenas e microempresas são responsáveis por empregar formalmente mais de 70% da mão de obra, né, que está nessa situação de formalização. Então, eles serão diretamente atingidos, né, também os empresários, com essa mudança. Eu queria que você nos falasse um pouquinho de como é que o SEBRAE, como é que esse grupo recebeu essa possibilidade de estar falando, se relacionando com essa possibilidade da mudança, que na prática significa um aumento salarial. Olha, na verdade, nós temos um claro diagnóstico de que o fim da carga de trabalho 6x1 para a classe trabalhadora é irreversível. Ela faz parte de um processo de modernização da economia no mundo todo, inclusive já se alcança patamares ainda mais reduzidos. E o Brasil hoje já tem uma recorrência grande de consolidação nessa possibilidade que agora vai se transformar num marco regulatório com a provável aprovação do Senado e a sanção do presidente da República. Eu diria que os impactos são verdadeiramente positivos, porque nós vamos ter uma tarefa que é fundamental. Alguns setores precisam se modernizar com o processo da produção, das cadeias produtivas que pertencemos, outros não trazem absolutamente nenhuma preocupação e também a clara visão que nós temos de que o empreendedorismo brasileiro, pulverizado em todo o setor da nossa economia, ele é uma produção revolucionária do modelo econômico. Hoje, 60% do povo brasileiro deseja empreender. E é justamente esse setor que responde pelos resultados fantásticos desse ambiente da economia com a geração de emprego. Agora, o SEBRAE fez uma pesquisa específica sobre esse tema no fim de 2023, mas que só divulgou agora no começo deste ano de 2026, né? São dados de 2023, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses dados. Essa pesquisa, o que ele mostra? Essa pesquisa, Antônia, nos traz tranquilidade, porque a grande maioria, com a ferida nessa pesquisa, não tem absolutamente nenhum impacto do ponto de vista do fim da escala 6x1. E nós temos que entender que a pequena economia, ela precisa ser permanentemente protegida. Ou seja, os aspectos que podem alterar alguns setores, imediatamente nós temos condições e mecanismos para poder proteger. A pequena economia, na verdade, ela representa uma resiliência no mercado como o nosso. O mercado do sistema capitalista, ele foi feito para acumular riqueza, para o sistema financeiro, para as grandes cadeias produtivas, não foi feito para os pequenos. Por isso, o processo de estabelecer marcos regulatórios, que começou no primeiro governo do presidente Lula, quando ele cria o Super Simples, depois no segundo governo, quando ele estabelece a institucionalização do empreendedorismo individual, do MEI, garantem um processo protetivo. Nós não podemos relacionar o fim deste absurdo que o Brasil ainda vive, de uma escala de 6x1, com preocupações na pequena economia. Os impactos da pequena economia vão ser naturalmente avaliados e protegidos pelo Estado brasileiro, porque ela é, hoje, a grande capilaridade expressiva e impulsionadora da economia do nosso país. Agora, nós temos várias propostas tramitando aqui no Congresso, porque esse assunto, na verdade, ele é discutido há mais de 10 anos, né? Aqui já avançou, foi a do senador Paulo Paim, aqui no Senado, que é de 2015 e que foi aprovada agora em dezembro na Comissão de Constituição, dezembro de 2025, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, e está pronta para o plenário, né? E ela
traz um escalonamento dessa mudança na legislação, prevê aí uma mudança em cerca de 5 anos. Eu vou pedir o nosso diretor de gravação, Assis, para colocar aqui na tela como que fica nessa proposta do senador Paulo Paim, que é a mais avançada. Então, hoje a gente tem 44 horas de trabalho por semana, com um dia de folga. A proposta é, se for aprovada este ano, né, de 2026, em 2027 já cai para 40 horas, com 2 dias de folga, 2028, 39 horas por 2 dias, 38 horas por 2 dias em 2029, 37 em 2030, e a gente alcança as 36 horas em 2031. E aí a gente tem, então, essa jornada máxima semanal e esses dias de repouso por semana. Você acha que esse escalonamento ele é suficiente para facilitar a adaptação dos empresários, sejam micros, pequenos ou grandes? Eu acredito que sim, Antônia, mas o Brasil está atrasado nessa construção. Por quê? Porque o próprio ambiente do processo produtivo no mundo todo, ele foi alterado. Hoje nós não podemos imaginar uma economia que nasce analógica, nós não podemos imaginar que o modelo fordiano da fábrica, naqueles processos de 8 horas de trabalho, uma fábrica produzindo durante 24 horas, que esse modelo ele não foi impactado. Nós estamos falando de uma construção de mais de 100 anos atrás. Nesse período, nós já tivemos a robotização que impactou o processo produtivo, principalmente da indústria da transformação. E agora, com essa velocidade fantástica, a inteligência artificial, a tecnologia, que mudou e reverteu já, inclusive, o processo de acumulação de riqueza no Brasil e no mundo. Nós tínhamos um processo que há 30 anos atrás, a referência era que os maiores ricos do mundo eram os banqueiros. Hoje são os donos de big techs. E isso mudou o processo produtivo. Neste alcance, nós não podemos imaginar que esse processo produtivo não traga qualidade de vida para aqueles que constroem, que são os trabalhadores, que são, inclusive, os pequenos empreendedores que hoje já entregam um processo produtivo ao invés de submeterem àquele modelo fordiano do horário para chegar, do horário para sair, das horas extras, de ter que trabalhar com aquela intensidade para conduzir o modelo da fábrica. Hoje a entrega é a produção, e é uma produção que ela passou a ser e está sendo revolucionária do ponto de vista da presença marcante da inteligência artificial e desta nova fase que a humanidade está vivendo, que traz qualidade de vida para nós, que modifica as nossas vidas e que nós temos que ter um olhar que essa qualidade de vida tem que estar também presente à classe trabalhadora. Agora, ao contrário desses pequenos, dessa pesquisa do Sebrae, os representantes das grandes empresas, né, das grandes confederações, como a Confederação do Comércio, Confederação da Indústria, até mesmo da Agricultura, têm reverberado um prejuízo, né, no seu sistema produtivo com essa mudança da jornada de trabalho. O senhor acha que é possível haver uma negociação aí, já que a gente tem vários projetos em votação no Senado, no Congresso, de uma forma geral, né? Eu me permito aqui dizer, de forma respeitosa, que é uma visão equivocada. Esse pensamento é manter o Brasil no atraso. O Brasil precisa estar inserido nesse contexto, porque tem alguns conceitos hoje no mundo e no modelo econômico que não tem mais volta. Primeiro, uma economia sustentável. Nós não podemos mais iniciar um processo que não esteja dentro de uma visão de uma economia com consumo de energia limpa, por exemplo, que o Brasil é um grande exemplo, e que possa produzir sem agredir ao meio ambiente. O segundo é a economia globalizada. Nós estamos diante de um processo onde qualquer pessoa, em qualquer cantinho de qualquer periferia do Brasil ou do mundo, compra do outro lado do planeta. Ela está interligada nesse processo. E também uma economia com a presença da inovação e da tecnologia.
Ou seja, nós não podemos continuar com um modelo que traz claramente uma grave injustiça para os seres humanos, para os trabalhadores brasileiros. E eu acredito que esse pensamento que foi expresso agora, nas preocupações que o setor, digamos, dos empresários tem, ele é insignificante diante da qualidade que nós vamos ter no processo produtivo. O trabalho não pode ser uma forma escravizante. Nós não podemos mais ter essa cultura aqui no Brasil. O trabalho tem que ser algo apaixonante, onde as pessoas acordam de manhã e entregam a sua produção. Então, eu não tenho nenhum receio de que isso vai melhorar o processo produtivo brasileiro, vai humanizar o processo econômico, vai trazer mais ganho para as cadeias produtivas, sem qualquer visão de que isso irá ter um custo excessivo. É evidente que toda a qualidade de vida, ela reduz aquilo que é a acumulação da riqueza, mas eu acho que esse é o grande desafio do Brasil e da humanidade. Eu vou pedir ao nosso diretor para colocar um gráfico que nós fizemos. Na verdade, não é nem um gráfico, são algumas informações sobre quem se beneficia de imediato, não é? Com o fim da jornada 6x1. Primeiro, todos os empregados contratados pela CLT, que hoje deve estar acima de 38 milhões de trabalhadores. Esses são dados de dezembro de 2025, que são os mais recentes apresentados pelo governo. Depois, os servidores públicos, também as empregadas e os empregados domésticos, caseiros, chacareiros, todos os que trabalham em residências, trabalhadores de portos e trabalhadores avulsos. Agora, fica de fora desse benefício as pessoas jurídicas. E a gente já sabe que tem muito pequeno negócio, lojas, contratando vendedores como se fossem pessoas jurídicas. E o Supremo Tribunal Federal validou esse tipo de contratação. Como é que o senhor vê essa questão de quem é beneficiado e quem não fica beneficiado? Bom, primeiro, Antônia, que essa demonstração que você traz, grande parte dela já não convive com a escala 6x1, né, dos trabalhadores em vários processos produtivos. E essa mudança que foi validada, ela já é um processo que transforma, inclusive, a indústria da transformação, que é a produção, né? Ou seja, as pessoas naturalmente têm uma identidade com uma natureza que aprenderam no seu bairro, na sua cidade, no seu alcance familiar, na sua escolaridade, e conseguem fazer um processo produtivo individual e entregar esse processo nas várias áreas da economia, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviços. E isso é uma indução econômica que, como disse, não tem mais volta. Ela é um processo de pulverização econômica, ela revela-se também como uma efetiva distribuição da riqueza, da renda. As pessoas passam a ter um contexto diferenciado. Ela significa também um valor de empoderamento. As pessoas dizem, eu sou um empreendedor, eu faço meu negócio, eu consigo desenvolver aquilo que eu tenho capacidade. E eu acho que é um ganho extraordinário para que a gente possa cada vez mais sonhar e pensar e construir um Brasil para todos e um Brasil que não tenha mais os absurdos de conviver com miséria, com fome. Inclusive, Antônio, os dados que nós temos no SEBRAE, que são acompanhados com diagnósticos de profundidade, mostram claramente esse momento que o Brasil vive. O Brasil vive o pleno emprego, o Brasil vive com uma inflação segura, com deflação, e o Brasil vive com aquilo que é fundamental, ter saído novamente do mapa da fome e da miséria. E esse contexto, ele estabeleceu renda para a população. Por exemplo, no ano passado, nós consolidamos 4.900.000 novos empreendedores no Brasil, que se formalizaram. 98% deles saíram do cadastro único.
Ou seja, passaram a desenvolver um processo econômico que lhes traz renda e que aquece a economia brasileira. E isso é fundamental, não são só nos empregos formais, né? Esse número que eu estou dando é mais do que o dobro dos empregos formais que foram criados, por exemplo, no ano passado. Se a gente pensar em setores como comércio, educação, saúde, que empregam ainda as pessoas diretamente em uma atividade específica no local do trabalho, elas realmente terão esses setores produtivos, né, esses setores empresariais, terão um impacto real. Eu queria mostrar, vou pedir aqui para a gente trocar e colocar um estudo do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra, é um estudo divulgado agora neste mês de janeiro, que mostra o aumento do custo da hora trabalhada. Porque, na verdade, quando você reduz a carga sem reduzir o salário, você está concedendo um aumento, um valor maior pela hora trabalhada. Então, esse aumento no Serviço Público, Defesa e Seguridade é de 1,39%, um aumento bem pequeno. Serviços financeiros, aqui a gente pega bancos, fintechs, cooperativas financeiras, 2,47%. Setor de saúde e educação, aqui eu coloquei junto escolas e saúde porque a variação é bem pequena, um aumento de 4,33% a 4,47% na hora trabalhada. Transporte terrestre aumenta um pouco mais, 8,77%. Comércio varejista, e aqui a gente tem um aumento maior, aumenta 9,26% a hora trabalhada. Fabricação de produtos têxteis e fabricação de equipamentos, mais de 9,30%, os dois setores. E tem todos os setores lá na nota técnica 123 do IPEA, divulgada agora em janeiro de 2026. Quem quiser pode ver no próprio site do IPEA. E aí a gente vê de onde vêm as maiores reclamações da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio Varejista, porque tem esse aumento maior da hora extra. Como é que você acha que pode ser feito para mitigar, ou se isso vai sair do lucro do empresário, se dá para mitigar, se com a pessoa, se vai ter que contratar mais gente? Vamos pensar no shopping. Ele abre às 10, portanto tem que ter funcionário lá às 9. E ele fecha às 10 da noite, portanto o último funcionário que fecha a loja vai sair por volta das 11 da noite. Como é que pode ser feito para equalizar isso? Eu acho que essa tabela que você traz aí, ela tem que ser comparada com outra. Qual é a riqueza que ganha um shopping? Como é o acúmulo que eles fazem no processo produtivo? Eu acho que nós temos que fazer esse comparativo. Não dá para a gente dizer que tem um custo da hora e a gente desprezar o ganho e a acumulação da riqueza no nosso país, que ela é gigante. Inclusive, esse ano, com a nova política do presidente Lula, nós vamos ter um impacto extraordinário que vai alcançar aproximadamente 80% da população ativa no Brasil, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O Brasil tem uma grave distorção. Eu gostaria de debater esses números e essa planilha com uma outra que viesse do lado. Quanto é que eles estão ganhando e acumulando riqueza nesse período com a mão de obra dos trabalhadores, dos pequenos empreendedores? Para a gente poder ter uma racionalidade lógica. Nós não podemos só trabalhar com custo. O Brasil tem uma cultura de pensar de forma muito diferente daquilo que é a essência que nós precisamos produzir, que é a melhoria da vida do povo brasileiro. O senhor vê uma possibilidade de aumentar a quantidade de empregos e de que... Porque o que alguns estudiosos... Não tem a menor dúvida. E a nota do IPEA diz isso também, é que você aumenta a quantidade de empregos, você aumenta o tempo disponível e a renda disponível para as pessoas, e isso vai reverter em mais consumo, em maior lucro, inclusive, pode até reverter em maior lucro para esses setores todos produtivos. O senhor acha que isso é real? É real e os números mostram. Os números mostram, por exemplo, algo entusiasmante. A cada 1 hora, Antônia, no Brasil está abrindo um salão de beleza. A cada hora. Aliás, a cada hora, 27 salões de beleza. São abertos. São abertos. O que significa um salão de beleza? Qualidade de vida. As pessoas conseguiram acessar a um serviço que traz mais qualidade de vida. A cada 7 minutos no Brasil está abrindo uma
uma nova padaria, é consumo de pão. Então, aquela lógica que a gente traz dos recursos na mão do povo brasileiro, de incluir o povo brasileiro dentro do processo econômico de forma protetiva, é fazer a economia crescer. E os números mostram por que o Brasil saltou de 2022, que nós estávamos ali morro abaixo, digamos, no PIB, comparado ao PIB mundial, e já estamos alcançando a 8ª economia do planeta. Já saímos daquele momento que ranqueávamos entre a 12ª e 14ª economia do mundo, que estávamos em 22, e já obtivemos essa escala de crescimento econômico, porque nós passamos a ter pleno emprego e vieram as políticas de um Estado social que garantiu a inclusão e a economia girou. Que orientações o senhor, como presidente do SEBRAE, daria para os micros, pequenos e até médio empresários de adaptações que eles possam fazer na sua estrutura, se efetivamente essa redução da jornada for aprovada esse ano? Porque, inclusive, há o risco de não ser aprovada, porque tem projetos em votação na Câmara também, existem uma outra forma de tramitação na Câmara. Que sugestão o senhor dá para uma adaptação positiva do empresariado e também dos trabalhadores? Primeiro que essa questão não é uma pauta preocupante, né, para nós do SEBRAE, que temos a institucionalidade de proteger a pequena economia brasileira. Mas a orientação que eu poderia dar é imediatamente procurar o SEBRAE para modernizar a sua atividade econômica. Nós estamos abertos e, por isso, hoje somos a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. No ano passado, Antônia, nós atendemos 65 milhões de brasileiros e brasileiras para poder orientar o empreendedorismo, que hoje 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor, e ele representa 95% das empresas brasileiras. Então, eu acredito que aqueles que eventualmente tiverem dificuldades, o SEBRAE vai contribuir para eles poderem se modernizar, para eles enfrentarem uma dificuldade momentânea, inclusive com crédito assistido, dos quais nós somos o avalista, para ele poder produzir um processo de transição tranquilo. Então, não vejo nenhum problema daqueles que acharem que vão ter impacto, eles resolverem rapidamente a sua orientação para que eles possam ter segurança no seu protagonismo econômico. O senhor acha que esse é um jogo de ganha e perde ou é um jogo de ganha-ganha? É um jogo de ganha-ganha, não tenho a menor dúvidas, né? Porque quem vai ganhar é o povo brasileiro, o que vai ganhar é uma modernização econômica, o que vai ganhar é um setor produtivo que vai ter o aumento naquilo que é fundamental. Eu trago aqui para você, Antônia, Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em Economia, que era um psicólogo, que ele disse que economia é comportamento. Você imagine ter uma economia com o entusiasmo das pessoas produzindo mais, entregando mais produção e não estarem submetidos a um modelo antigo, escravocrata, que não tem mais espaço, inclusive, na economia mundial. Trabalhando mais felizes, produzem melhor? Com certeza. Esse é um diagnóstico inquestionável dos processos produtivos. Quando a gente vê uma produção com entusiasmo, com respeito ao ser humano, com um ambiente humanizado, aquilo tem mais longevidade, faz escala, cresce mais e ganha sempre aquilo que é fundamental, que é o entusiasmo para poder crescer, desenvolver e compartilhar esse processo produtivo. O senhor acredita nessa aprovação ainda neste ano de 2026? Olha, eu torço que ela ocorra porque, vou reafirmar aqui, o Brasil está atrasado nesse contexto de ter um processo que estanque aquilo que não existe mais possibilidade de ter continuidade, como é o retrato hoje das grandes economias no mundo.
né? Então, eu estou aqui muito entusiasmado para que a gente rapidamente possa viver um país que não tenha mais a escala 6x1. Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. Prazer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nasci e me criei ali na comunidade, mas a gente não tinha essa noção do que era ser quilombola, de qual a importância disso. Mas, por exemplo, depois que a gente se descobriu enquanto quilombola, que a gente conseguiu reconhecer os direitos que a gente tem, sabe? A gente já tem um território, mas nós não somos titularizados ainda, sabe? Então, hoje, a nossa prioridade é a titularização. Hoje já é um orgulho para a comunidade, né? Antes era só os terreninhos e hoje já tem o território, né, que possa tirar a sua alimentação, né, da própria terra. Antes de 2014, nossas famílias plantavam uns cantinhos, tipo, aí na frente, menos de 1 hectare para sobreviver. E as nossas famílias saíram da extrema pobreza. Nós só achávamos que, nós somos quilombolas porque nós somos negros, por causa da cor da pele. A gente não entendia, assim, que por trás da cor da pele tinha toda uma luta, toda uma história de sofrimento, discriminação, exclusão. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista. A semana aqui foi movimentada. Licença paternidade vai aumentar para 20 dias. CPMI do INSS reagenda depoimentos.
E Liga do Bem manda doações para a Zona da Mata Mineira. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, divulgou nota na qual expressa profunda preocupação institucional com a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de ampliar a suspensão das quebras de sigilo para todas as votações feitas em bloco pela CPMI. A comissão tem reunião marcada para a próxima segunda-feira. A CPMI do INSS recebeu esta semana os documentos sobre a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. A comissão investiga os 254 mil empréstimos consignados feitos pelo banco sem conhecimento dos aposentados, segundo as investigações. O INSS, o qual nós começamos a investigação, é apenas a ponta de uma série de escândalos que envolvem grupos políticos que permitiram o acesso ao poder. Da mesma forma que personagens conseguiram roubar os aposentados usando pessoas ligadas a partidos, ligadas a cargos de autoridade, também o Banco Master conseguiu, nesses últimos anos, sobreviver e, a meu ver, arquitetar todo esse golpe contra o sistema financeiro sem ser percebido. A gente saiu daqui mais de 2h30 da manhã, avaliando cada uma dessas documentações. Cheguei aqui, vocês estão vendo, fui um dos primeiros a chegar. A gente ainda está avaliando, estudando cada uma dessas documentações. O presidente da CPMI informou que vai pedir uma reunião ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para que reveja o habeas corpus concedido ao banqueiro Daniel Vorcaro. Em outra frente, a presidência da CPMI deve recorrer de uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu uma das quebras de sigilo determinadas pela comissão. A base do governo havia pedido a anulação da votação, que acabou em tumulto. A pauta está aprovada. Mas a decisão da CPMI foi confirmada pela presidência do Senado, mantendo a quebra dos sigilos. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. No fim da noite desta quinta-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, estendeu a anulação das quebras de sigilo para todos os requerimentos aprovados na mesma reunião da CPMI do INSS, incluindo a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula. Logo em seguida, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, divulgou uma nota oficial em que diz: recebo com profunda preocupação institucional e com indignação republicana a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o escândalo envolvendo o INSS. A decisão ocorre após a própria presidência do Congresso Nacional, exercida pelo senador Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos apresentados e concluído que a votação realizada pela CPMI observou integralmente o regimento e a Constituição da República. Portanto, não estamos diante de uma simples divergência procedimental. Estamos diante de um episódio que toca diretamente o delicado equilíbrio institucional entre os poderes da República. A próxima reunião da CPMI está marcada para segunda-feira, quando os parlamentares devem ouvir a presidente da Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, o representante do Banco C6, Marcelo Calim, e o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção. A última reunião foi cancelada por motivo de saúde do relator, deputado Alfredo Gaspar. Eu lamento o cancelamento. Nós tínhamos uma expectativa importante de votarmos hoje
a quebra do sigilo e a convocação do cunhado do Vorcaro, do Cetel, que é ligado àquela clava Fort Bank, que nós temos todos os indícios que foi utilizada para lavar dinheiro do roubo do INSS. Os dados que a CPMI já recebeu, eles são mais do que suficientes para que o relator possa ter aí uma consistência no seu relatório final. Mas muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Nós estamos transferindo os depoimentos de hoje para segunda-feira. 2 representantes de bancos que já ingressaram no Supremo, inclusive, com a mesma medida que foi dada ontem, absurda, por parte do ministro Dino. A meu ver, uma decisão, mais uma vez, ela atrasa e interfere no trabalho do parlamento, mas a gente precisa obedecer, porque é lei, não é? Precisa mudar essa lei. Até que isso acabe, nós temos que seguir as orientações, mas é uma decisão absurda de interferência. Se esses banqueiros não conseguirem também se blindar com essa decisão do Supremo, eles têm que estar aqui segunda-feira para nos falar sobre os consignados. Uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição, que unifica as condições para incorporação à administração federal de servidores dos ex-territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima, foi instalada na Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e senadores dos 3 estados participaram da cerimônia. Senadores e deputados do Amapá, de Rondônia e de Roraima participaram do evento no Salão Nobre da Câmara, em que foi anunciada a criação da comissão especial para analisar a PEC 47. A proposta do senador Randolph Rodrigues iguala as condições para integrar servidores dos antigos territórios de Rondônia, Roraima e Amapá ao quadro da administração pública federal, uma reivindicação antiga dos servidores dos ex-territórios. Por força das circunstâncias, Rondônia, Roraima e Amapá, transformados em territórios federais pelo Decreto 5812 de 1943. Rondônia com o nome de Guaporé, Roraima com o nome de Rio Branco e o Amapá desde então como território federal do Amapá. Rondônia se transformou em Estado em 1981, Amapá e Roraima em 1988. O prazo de transição de Rondônia ficou em 10 anos para Estado. O de Amapá e Roraima ficou em 5. É esse o objetivo da emenda constitucional 79. Equiparar o prazo de transição e resolver pendências que existem na distorção em relação à Rondônia. A PEC, apresentada em 2018, foi aprovada por unanimidade pelo Senado em 2023. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a proposta será encaminhada para a CCJ da Câmara e depois para a comissão especial. A expectativa é de que ela seja aprovada ainda este ano. Estamos aqui atendendo o apelo de todos os deputados e deputadas federais e fiz questão também de convidar as bancadas desses estados do Senado Federal, porque eu sei da importância que a matéria tem para que o Senado, que já analisou a matéria, também possa estar aqui ao lado da Câmara, consolidando esse momento tão importante para esses estados da região norte do nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a PEC corrige uma dívida histórica. A decisão que Vossa Excelência anuncia hoje para a representação política, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, de 3 estados da Federação, é a possibilidade de todos que estão aqui, historicamente lutando para corrigir essa injustiça, que nós possamos fazer verdadeiramente justiça para esses amazônidas, homens, mulheres, brasileiros e brasileiras, que sonham há década com a correção dessa injustiça que o Estado brasileiro faz em relação a esses servidores públicos. O Senado aprovou o projeto que aumenta o tempo da licença paternidade de 5 para 20 dias de forma gradual e cria o salário paternidade. O texto vai à sanção presidencial.
Pela proposta aprovada, o tempo de licença paternidade passa de 5 para 20 dias e fica mantido o salário integral, além da estabilidade no emprego. O benefício estava previsto na Constituição de 88, mas ainda não havia sido regulamentado. O período da licença vai ser ampliado de forma gradual. 10 dias nos 2 primeiros anos de vigência da lei, 15 dias no 3º ano da lei e 20 dias a partir do 4º ano. A licença será acrescida de 1/3 nos casos de adoção de criança ou adolescente com deficiência. A dispensa sem justa causa fica proibida desde o início do afastamento até 1 mês após o término da licença. O empregado também poderá juntar férias ao período, desde que comunique ao empregador com antecedência. A licença também deve valer para casos de adoção, guarda para fins de adoção, falecimento da mãe e famílias monoparentais, situações que ainda não tinham regras claras. O texto cria o salário paternidade como benefício previdenciário e altera a CLT e as leis da Seguridade Social para dar um tratamento mais próximo ao que já existe para a maternidade. Somos favoráveis à aprovação do projeto de lei em análise, por entendermos que o seu conteúdo promove de forma decisiva a concretização do direito fundamental à licença paternidade, previsto no artigo 7º da Constituição Federal. É uma mensagem para a sociedade como um todo que o cuidado não é para ser feito só pelas mulheres, ele tem que ser dividido, o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, então isso vem muito também para engrandecer a participação da mulher na vida pública. Está aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Maria da Penha, ativista em defesa das mulheres, esteve no Senado. Ela foi homenageada no plenário e também visitou a Procuradoria da Mulher. A ativista Maria da Penha começou a visita ao Senado na Procuradoria Especial da Mulher. Lá encontrou 5 senadoras da bancada feminina. Ela conheceu os projetos da Procuradoria que vão ser realizados em março, o mês da mulher, em homenagem à pauta feminina. Depois seguiu para o plenário, onde foi saudada pelo presidente Davi Alcolumbre e também por outras parlamentares. Maria da Penha, você é um exemplo de luta, de resiliência, de coragem, de vida na defesa das mulheres brasileiras e parabéns pela coragem de enfrentar esta causa contra aqueles que têm o preconceito que infelizmente ainda temos muito no Brasil. E você é um símbolo de resiliência, de perseverança na vida das brasileiras e eu quero me congratular com você em nome do Senado Federal. Tem várias ações e eu quero contar com todos e todas aqui, mas agradecer de uma forma muito especial e carinhosa a disponibilidade dessa grande mulher, Maria da Penha, que nos serve realmente de exemplo e de orgulho no que se diz ao combate à violência contra nós mulheres. Ela continua na luta, ela está aqui porque ela realmente é determinada, ela sabe a importância da presença dela, o que significa para nós estarmos aqui mostrando para o Brasil que a gente vai tratar com mais seriedade ainda todas as nossas responsabilidades para que a gente possa diminuir e acabar, na verdade, com a questão do feminicídio. Dizer para ela que ela é muito lembrada. A gente agora quer lembrá-la como a virada de página, né, que o Brasil precisa ter contra o feminicídio, enfim, contra essas barbaridades que são cometidas aí contra as mulheres. E a senhora é um exemplo disso e todos os dias, eu não sei se, infelizmente, a gente lembra do seu nome na lei, mas a lei é muito importante porque, com isso, nós podemos melhorar esse ambiente tão áspero que hoje a gente vive contra as mulheres no país. Maria da Penha também deu entrevista à TV Senado. Ela comentou sobre a violência digital contra as mulheres e sobre 1 ano da lei aprovada pelo Congresso Nacional que tipificou o feminicídio. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo. Porque não adianta você ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados. Porque, com certeza, foram educados numa cultura antiga,
né? Com certeza viram na sua casa aconteceu o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Pelo menos 50 mil crianças e adolescentes estão desaparecidos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública com depoimentos e exemplos bem-sucedidos de como enfrentar a situação. Marinete Moraes Lopes, moradora do Pará, passa pela dor de ter uma neta desaparecida desde 2023. Uma dor que não passa, assim como a esperança. A Elisa sumiu dia 16 de setembro de 2023. A mãe dela estava fazendo uma comida, fez primeiro uma sopinha para ela, estava tomando na cozinha da casa deles. E aí a mãe dela cortou a comida no giral. Quando ela voltou para ir lá com a Elisa, que tá tomando a sopa na cozinha atrás da casa dela, onde tem um fogãozinho de lenha que a gente usa aqui. Quando ela voltou, a Elisa já não estava mais lá. Tempo de segundo. Mesma dor de Marise Araújo, mãe de Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, desaparecido no Rio de Janeiro em 2024. É uma guerra oculta, né? São crianças sendo silenciadas, né? Um grito que a gente não escuta, né? E nós, como mãe, como família, as nossas vidas são interrompidas em vidas, né? Da mesma forma, a gente também fica gritando o desespero todo dia, o medo, a dor, né? Será o que está passando? Será se ainda está viva? É conviver com a incerteza cada minuto, né? Em Bacabal, no Maranhão, continuam as buscas pelas 2 crianças desaparecidas no início de janeiro. Os irmãos Ágata e Alain, de 6 e 4 anos. A gente espera, né, roga que encontremos essas crianças bem e com vida. Mas a gente tem que finalizar, né, esse caso, então a gente vai entregar a investigação do que realmente a gente conseguir identificar, localizar, para a gente ter um inquérito robusto e realmente com provas técnicas e legais. Não vai parar. A determinação do governador Carlos Brandão é essa, que continuemos com as buscas. Dados do Ministério da Justiça mostram que só no ano passado foram 23 mil registros de desaparecimento de crianças e adolescentes no país, uma média de 66 casos por dia. A coordenadora de políticas sobre pessoas desaparecidas do Ministério da Justiça falou das medidas para tornar mais eficaz a busca por desaparecidos. Desde 2023, implementado o Alerta Amber, que é um alerta, uma parceria aqui do Ministério da Justiça com o Facebook, com a Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, e ele é um alerta que se aplica a casos recentes e graves de desaparecimento de crianças e adolescentes. A gente está presente em 26 unidades federativas e já é um alerta que faz parte das rotinas das polícias como uma diligência para casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. A taxa de localização de desaparecidos varia de estado para estado. No Pará, por exemplo, é de menos de 10% dos casos. Já no Distrito Federal, chega a 98%, graças a um trabalho integrado entre vários órgãos. No DF, nós realizamos aqui, a Secretaria de Segurança Pública, em 2023, trouxe o sinal de busca imediata, que ele basicamente vai além do mero registro de ocorrência de forma imediata, o que já estava garantido na legislação, mas ele busca estabelecer os fluxos e as competências de todos os órgãos para a atuação nas primeiras 72 horas. O desaparecimento é ainda mais relevante nas primeiras 72 horas, porque é nesse período em que são solucionados a maior parte dos casos. Então, aqui foi estabelecido esse fluxo ao longo de um período de trabalho, e esse fluxo, esse protocolo, sinal, ele contribuiu para que o DF conseguisse sair ali de uma taxa de menos de 80% de localização para quase 100%. Entre 96% e 98%. Nós precisamos dar uma resposta para o Brasil. Quem tem uma criança desaparecida em casa, o luto nunca fecha. É um sofrimento eterno.
E a gente precisa entender o que acontece com esse fenômeno. Em mais de 10 anos de atividades, a Liga do Bem contabiliza dezenas de jornadas de solidariedade. Estão a caminho de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira, colchões, roupas de cama e demais utensílios destinados aos desabrigados pelas chuvas em Minas Gerais. Desta vez foram apenas 3 dias, do momento em que a Liga recebeu a chamada, a convocação dos voluntários, a coleta das doações, mãos solidárias juntando e empacotando, conferindo as centenas de colchões e lençóis. Esse time já pegou o jeito. Isso foi um pedido que eles fizeram pra gente, que estava faltando roupa de cama e travesseiro. E assim, colchão é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra. Então a Liga pensou da gente doar também os colchões e também o cobertor, não é? A jornada começa na sede da Liga. Tudo pronto, lá vem o caminhão responsável pelo transporte. Carrega daqui, leva dali. Falta ainda vestir a camisa. É muito gratificante, viu? Você fazer parte, você ver que as pessoas recebem aquilo ali com muita satisfação e são pessoas bem necessitadas mesmo, que estão precisando realmente disso daí. E a Liga do Bem proporciona isso daí para o pessoal. Vai estar abastecido, mas no meio do caminho a gente vai parar para abastecer, né, e fazer o devido segurança na viagem. A velocidade da via, calma, o bom da viagem é chegar em paz e retornar em paz. Primeiro foi em Petrópolis. Na pandemia, mais desafios, mais ação. Atitude é o que não falta. No Rio Grande do Sul, a mais de 2.000 quilômetros de Brasília, a Liga do Bem, outra vez, presente. Eu vejo que a doação da Liga não é uma doação, né? É um pouco de carinho, um pouco de amor das pessoas que estão aqui e nem conhecem quem está do outro lado. Então, o meu desejo é que a gente está levando um pouco de esperança para esse pessoal que está sofrendo nesse momento. É claro que o que a Liga queria é que a Liga fosse desnecessária em todos os aspectos, mas não é assim. E se não é assim, a Liga sim se faz presente pelo Brasil inteiro e aonde tiver um estado que precise, nós vamos nos organizar, porque o Senado é um lugar solidário. Os servidores do Senado Federal, os colaboradores, os senadores e as senadoras sabem que a responsabilidade do seu trabalho é sim dentro do plenário, mas é muito além dele. E a Liga do Bem é um desses braços de responsabilidade, fazendo que o apoio do Senado Federal chegue aonde for necessário. Seguem para Juiz de Fora e municípios da Zona da Mata Mineira, atingidos pelas fortes chuvas e deslizamentos, 2 toneladas de doações arrecadadas pela Liga do Bem. Com o apoio da Diretoria-Geral, a iniciativa dos servidores do Senado reafirma um compromisso de solidariedade sem fronteiras, sempre que necessário for. 10h30 da manhã, estamos aqui à margem da BR-040, saída sul de Brasília. Daqui a pouco deve passar o caminhão com 2 toneladas de doações da Liga do Bem para Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira. Você acompanhou comigo os destaques da semana. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue ligado aqui na TV Senado. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo.
podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas?